O programa a seguir é livre para todos os públicos. O parto normal por via vaginal é o mais recomendável na maioria das condições. Mas aqui no Brasil, desde 2009, o parto cesariana, o parto cirúrgico, tem sido a forma mais comum de nascimento. Por conta disso, o Unicef criou uma campanha Parto Normal, uma escolha que merece respeito. E é sobre isso que eu vou conversar agora com Luciana Febo, chefe de saúde do Unicef no Brasil. Olá, Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa Cidadania. Muito obrigada em nome do Unicef. Estou muito feliz de estar aqui falando de um assunto tão importante aqui numa casa de leis, mas também com todo o seu público. Eu acho, vamos deixar bem claro, que o parto cesariana foi um avanço, Apesar, o nome vem lá do imperador romano, Júlio César, que supostamente, a mãe dele ficou doente, tiveram que abrir a barriga para ele nascer, mas ela morreu, inclusive, Então, mas mais recentemente, esse parto cirúrgico foi, tornou-se mais seguro, Então, existem alguns casos, mas são casos bem específicos, Quando que é realmente necessário fazer um parto cesariana? Bem, de fato, a cirurgia cesariana salva vidas. Salva vidas de mulheres, salva vidas de bebês. Quando há indicação clínica, tanto com relação à saúde, à vida da gestante e também do bebê, certamente cesariana é muito bem indicada. Salva vidas, mas não é o que acontece. Essa indicação clínica, muitas vezes não existe. E a opção pela cesariana no Brasil é extremamente alta. Só para te dar uma ideia, Roberta, 60% dos partos que acontecem no Brasil acontece pela cirurgia cesárea. Quando esse percentual foca o setor privado, chega a 80%. A média global é em torno de 21%. E o que a Organização Mundial de Saúde preconiza é entre 10% e 15%. Então, realmente, há uma indicação, não existe essa indicação clínica, já que esses percentuais aí estão tão elevados no Brasil. Está passando muito além da recomendação, Parece até que as pessoas acreditam que seria mais seguro, Mas é o contrário, quando é indicado, realmente é seguro, mas sem indicação, na verdade, eleva o risco, Porque é uma cirurgia, eu já vi 7 camadas, se não me engano, de tecido e músculo que são cortadas, É uma intervenção bem profunda, Sim, eleva o risco para a gestante, para a mulher e também eleva o risco para o bebê. Imagina só, uma cirurgia cesariana que muitas vezes é agendada. O risco de prematuridade é muito alto, Em errar as datas prováveis do parto, do nascimento, isso muitas vezes acontece. E você sabe que uma das principais causas de mortalidade do recém-nascido é a prematuridade, O parto normal traz aí vários benefícios, tanto para a mulher gestante quanto para o bebê, O parto, muitas vezes, o parto normal acontece no momento que tem que ser, começando por aí, O bebê, então, se encontra com aquela maturidade fisiológica tão importante para quando nascer o seu pulmão, o pulmãozinho do bebê já está maduro, maturidade neurológica, O parto normal também para o bebê, que vai passar ali pelo canal de parto, leva também uma maturidade da flora bacteriana do seu intestino, no intestino do bebezinho. Isso não só vai ajudá-lo na questão digestiva, como também na sua imunidade, A flora bacteriana do intestino tem uma relação muito próxima com a maturidade imunológica, com que faz que o bebê já tenha, digamos, uma certa proteção só por ter nascido de parto normal. Já para a mulher também tem outras vantagens o parto normal, A recuperação é muito mais rápida,
risco de infecção, de hemorragia é muito menor, né? Isso vai ajudar no aleitamento, né? O aleitamento do seu filho, né? Então, tem várias vantagens o parto normal em relação à cesariana, especialmente a cesariana quando não tem indicação clínica, como nós já falamos. E aí essa campanha, então, do Unicef começou, assim, vocês fizeram uma pesquisa para entender o que estava acontecendo, por que o Brasil está aí entre os campeões mundiais de cesariana sem indicação? Fizemos, sim, uma pesquisa. E a pesquisa se baseou na seguinte pergunta: por que quando uma mulher inicia a sua gestação, tem a intenção de ter filho de parto normal, no final das contas acaba numa cirurgia, acaba numa cesariana? Você sabe que uma pesquisa anterior da Fiocruz aponta que 7 em 10 mulheres, no início da gestação, querem ter filho de parto normal. E a gente chega numa inversão. 60% das mulheres do Brasil têm filho por cesariana. E o que acontece nesse caminho aí? Então, o que acontece nesse caminho? Essa pesquisa que nós fizemos é uma pesquisa qualitativa, nos baseamos, as entrevistas foram feitas em Belém, em São Paulo, exatamente para trazer essa diversidade do país. Nós entrevistamos mulheres grávidas, mulheres que tinham acabado de ter o bebê, entrevistamos profissionais da rede pública, da rede privada. E aí o que nós observamos que tem 3 importantes níveis de interferência: o nível pessoal, o nível social, que fala das relações das pessoas, das influências das pessoas, e o nível estrutural. Começo pelo nível pessoal? Pode ser, vamos lá. Pelo nível pessoal, né? O que influencia a escolha da mulher pelas suas convicções? Primeiro é o desconhecimento. Não saber como é que acontece o parto normal, as fases do parto normal, que sim, tem dor, mas que a dor pode ser aliviada por vários mecanismos, sejam mecanismos farmacológicos ou não, né? Conhecer todo o que vai acontecer com ela e com o seu bebê é uma forma de dar autonomia para a mulher na última hora escolher: sim, eu quero o parto normal. Vamos fazer um parêntese aqui. Esses mecanismos farmacológicos seria anestesia, né? E o não farmacológico seria o quê? Exercícios, né? Respiração, movimentos durante o parto, e ali ter pessoas que conhecem esses movimentos, as doulas, que inclusive agora, no dia 8 de abril de 2026, foi validado, né, legalmente a profissão das doulas no Brasil, tanto no setor privado quanto no público. Enfim, ter esses mecanismos, essas pessoas, esses instrumentos, esse conhecimento do momento do parto. Né? Agora, só que esse tipo de intervenção, assim, para ter efeito, não basta ser só na hora, né? Geralmente tem que ser ao longo da gestação, que tem que ir se preparando para o momento. Pré-natal. Exatamente isso, tem que ser ao longo do pré-natal. As consultas de pré-natal, que são tão importantes para medir pressão, para ver como é que está o bebê, para ver como é que estão a questão biológicas da mãe e do bebê, mas é também um momento para as mulheres, para as gestantes se informarem, né? Ter o tal do letramento sobre a sua saúde e a saúde do bebê. E outro momento tão importante do pré-natal é a presença da pessoa que vai acompanhar no momento do parto. É o pai, é o companheiro, é a mãe, é a avó, não importa. Mas que essa pessoa também esteja durante o pré-natal para também ser instruída, ter informações sobre o procedimento. Que, como eu estava falando, que um dos motivos, e é um motivo ainda no nível individual, é não ter o conhecimento. Sabe uma outra coisa que influencia muito a decisão materna nesse nível individual? Ter tido uma experiência negativa anteriormente, né? Um primeiro filho, ou uma experiência negativa de uma irmã, uma pessoa muito próxima. Experiências negativas também influenciam na hora a decisão de que via o bebê vai nascer, né? Então, são questões que influenciam o nível individual, né? O desconhecimento,
experiências anteriores, medo, né? As pessoas falam tanto, ai, é um parto, como que é aquela coisa, uma dor que você não consegue controlar. É uma dor. Já é sinônimo, né, de uma coisa demorada, de uma dolorida. coisa difícil, quase que não tem jeito, né? Mas ter esses conhecimentos aumenta, sabe o quê? A autonomia da mulher. E é muito importante que os partos, o momento do parto, se garanta a autonomia da mulher, óbvio, em circunstâncias, como a gente falou antes, de risco de vida, de risco que afeta a saúde da gestante do bebê. A equipe médica, né, e aí a obstetra, a enfermagem, enfermeira, obstetriz, eles estão ali a uma autoridade para desviar a rota e decidir uma cesariana, né, como falamos, salva a vida. Mas, muitas vezes, a autonomia da mulher não é respeitada. E é isso que a gente traz. O parto tem que ser informado, respeitado e que garanta a autonomia da mulher, né? Esse é o nível individual. Seguindo os diferentes níveis, a pesquisa que o Unicef realizou também indica que as relações sociais influenciam e muito a decisão da via de nascimento, né? E aí a gente fala das redes sociais, mas a gente fala também da rede ali local, familiar, muitas vezes a mãe, a avó, o parceiro, o pai, durante a gestação e, como eu já mencionei, na hora do parto. Se a pessoa que está ali do lado não sabe que dor, demora, às vezes gritos, né? Isso faz parte do roteiro, isso faz parte de um parto normal. A pessoa que está do lado pode entrar em desespero e pedir, pelo amor de Deus, vamos para a cesariana. Isso resolve logo isso. Resolve logo com isso, né? Então, assim, é muito importante que esse entorno, né, essa relação dessas pessoas também, né, não é só uma decisão da mulher. E vou te dizer, quanto menor o nível educacional da gestante, da mulher, maior a possibilidade dessas influências. A gente escutou na pesquisa, assim, quem decide é o hospital, não sou eu. Então, isso é importante os gestores de saúde, os profissionais de saúde saberem disso, terem essa informação para que na hora seja garantido, né, o direito. A gente está falando de direito aqui, o direito da mãe, o direito da mulher e o direito da criança, o direito do bebê nascer na melhor forma. E quando a gente fala assim que quem decide, né, o hospital, os médicos, né, seria, né, em última instância, assim, quando tem mesmo uma indicação clínica, uma necessidade, né, seria o caso de entrarem. Mas às vezes pode ser também por conveniência, para, né, programar ali a agenda dos médicos, das salas, né? Isso também acontece. Isso acontece muito, né? O agendamento da hora de nascer, muitas vezes no setor privado, ter a opção de querer ter o obstetra da sua confiança significa ir na disponibilidade do sujeito ou da sujeita, né? E muitas vezes tem que agendar, porque, né, a pessoa que você quer não está disponível para o momento do parto. Ao contrário, é uma inversão aí. A criança e a gestante que tem que se adequar ao horário do profissional de saúde. Por outro lado, no setor público, também o desconhecimento da maternidade, onde seu filho vai nascer, da equipe, muitas vezes é uma questão. Muitas vezes a equipe, por exemplo, ali naquele momento, não tem uma equipe completa, né? Uma equipe que possa estar qualificada com esse olhar, né, da importância do parto normal, dos direitos da mulher e do bebê, e muitas vezes a opção é pela cesariana. Uma das questões que nós sempre levantamos, que o estudo também revela, é o desejo da mulher fazer laqueadura. E automaticamente esse desejo significa cirurgia. E não.
A laqueadura, ela pode ser feita, hoje em dia tem uma técnica periumbilical, ela pode ser feita após o parto. Né? E esse tipo de informação, ela deve ser repassada pelos profissionais de saúde, né? Inclusive desde o pré-natal. Um ponto muito importante é essa relação entre a unidade básica de saúde, onde se faz o pré-natal, e a maternidade, que é uma outra equipe, são outros profissionais. Então, ter essa relação é extremamente importante para se garantir que o parto possa acontecer de uma forma normal. E entre um e outro, tem um instrumento que eu quero trazer aqui com uma informação que eu acho que é muito valiosa. Se chama plano de parto. O que é o plano de parto? É um documento que, durante o pré-natal, a gestante vai preenchendo junto com o profissional que a atende e ali ela coloca quem eu desejo que esteja na sala de parto para me acompanhar. Ela tem a informação qual é a maternidade, tão importante, né? Já saber antes qual é a maternidade onde o meu bebê vai nascer. E ali ela também expressa o seu desejo. Eu quero ter filho de parto normal. De novo, a autoridade máxima é o profissional de saúde, é o médico, é o enfermeiro. Se as coisas não andarem, né, do jeito que se espera, obviamente a intervenção cirúrgica se faz necessária. Mas esse documento deve ser respeitado. Esse documento é um documento valioso, de novo, para se garantir o direito da mulher, o direito do bebê, para se garantir a autonomia. E muitas vezes isso não acontece. E esse documento, então, a gestante faz, ela apresenta para o médico, para o hospital? Como que é esse procedimento? Sim, a orientação, ela levar não só o seu plano de parto, mas hoje em dia a caderneta da gestante inclui o plano de parto, né? É preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Está ali dentro da caderneta da gestante que o Ministério da Saúde preconiza. E em alguns estados é lei, nem todos. Então, estou aqui numa casa da lei, falando com parlamentares. Isso é um ponto muito importante, que pensando na Federação do Brasil, o plano de parto deve ser valorizado, né? O plano de parto deve ser garantido por lei em todo o território nacional. Isso certamente vai garantir partos normais, vai garantir esse momento tão importante da vida tanto da mulher quanto do seu bebê, da sua criança. Seria interessante, então, ter essa lei nacional, né, do país inteiro, garantindo esse direito ao plano de parto que seja respeitado. Sim, sim. As leis são importantes. Lógico que a implementação da lei é uma segunda etapa e aí, como eu falei, a equipe tem que ser qualificada, né, tem que ter todos os seus profissionais ali no local, mas certamente as leis nacionais, elas reforçam aí mudanças de cultura, né, mudanças de procedimentos e certamente qualificam os serviços de saúde. E a equipe, quando você fala na equipe qualificada, é diferente uma equipe preparada para fazer um parto normal? Teria mais gente, mais assistentes, a própria doula que a gente já falou, gente preparada para fazer esses exercícios que ajudam ali na redução da dor? O que é necessário? É uma equipe qualificada, não necessariamente uma equipe maior, muito pelo contrário. E isso a gente até pensa em custos, né? Em custos da saúde, que é sempre importante ser pensado, mas principalmente é a qualificação do profissional de saúde, né? E é não só uma qualificação das técnicas né, do parto, mas é sobre relacionamento, né? A relação profissional de saúde e as pessoas que estão ali para serem cuidadas, respeitadas, valorizadas, respeitando a cultura, as diferentes culturas que existem no Brasil. Nós estamos falando aí de pessoas indígenas, estamos falando de mulheres que vivem em territórios rurais, urbanos, quilombolas, ribeirinhas, mulheres que estão em regime fechado, encarceradas, meninas que possam estar cumprindo medidas socioeducativas. São mulheres
de diferentes origens, culturas, situações, contextos. E esses contextos, os profissionais de saúde devem ser qualificados de maneira diferente para atender cada uma nas suas necessidades e nas suas potencialidades. E existe assim, uma previsão, a remuneração da equipe médica quando é uma cirurgia é maior do que de um parto normal? Assim, existe esse interesse financeiro de conduzir para uma cesariana? Cada procedimento tem um valor diferenciado, né? E aí tanto no setor privado quanto no público. E tem valores diferenciados porque também tem utilização diferente, né, de salas cirúrgicas, de medicamentos, de anestesia. Então, certamente, há uma diferença aí de valores a serem pagos, mas também são ônus também, né, a serem demandados. Então, isso realmente, o custo e a diferença desses dois procedimentos devem ser levados em consideração. A gente até falou, né? Você falou dessa pressão que tem às vezes os familiares, né? Resolve logo isso, acaba logo com isso. Vocês fizeram no site da campanha, né? Do Unicef, também tem uns filminhos que mostram essa pressão às pessoas, né? Mas, na verdade, isso é um equívoco, né? Você, de certa forma, resolve aquela dor ali que vai passar do parto para uma dor que vai ser mais prolongada na recuperação da cirurgia. Não é mais ou menos isso que acontece? Sim, até quando você fala da recuperação, um dado que nos chamou a atenção na pesquisa foi que mulheres de um menor nível socioeconômico optam pelo parto normal porque já pensando na recuperação. Mulheres que não têm uma rede social muito ampla e sabem que elas precisam ficar prontas logo para cuidar do seu filho ou, às vezes, para voltar ao trabalho, elas optam pelo parto normal. Isso um pouco diferente de mulheres que poderiam que têm mais, enfim, uma condição socioeconômica ou uma rede social mais ampla. Essa campanha que o Unicef traz, a gente convida as mulheres, as famílias a acessarem o site do Unicef, parto.unicef.org.br. Lá vocês podem encontrar informações sobre o pré-natal, informação sobre o parto, informação sobre o seu direito como gestante, como mulher, para, enfim, se você opta por um parto normal, um parto respeitoso, um parto que garantam os seus direitos, você pode encontrar informações lá no nosso site, o site do Unicef. E aí, só recapitulando aqui, então, que o ideal, qual que é a taxa ideal recomendável, né, a proporção de partos cesarianas e partos normais que a gente busca atingir? Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a taxa de cesariana gire em torno de 10% a 15%. E no Brasil, essa taxa é de 60%. O Brasil é um dos países que apresenta uma das maiores taxas de cesariana no mundo, né? E quando a gente fala de 60%, é a média do Brasil. Quando se foca o setor privado, esse percentual vai para 80%. Não é possível. 20% apenas das mulheres no setor privado têm filho de parto normal. Mas tem muita coisa boa acontecendo também. O fato agora de ter enfermeiras obstetrizes atuando no parto, as casas de parto, tanto do setor público, mas hospitais privados que agora também se estruturam para o parto normal, né? Agora, como eu falei também, a lei que aprova a profissão da doula é tão importante no acompanhamento no pré-natal, mas também no momento do parto, né? Também a garantia da mulher poder ter uma acompanhante durante o nascimento do seu filho. Isso tudo é demonstração que o Brasil está avançando, mas precisa avançar muito mais. Que bom saber, então, que estamos aí no bom caminho e tomara que a gente consiga reduzir aí esses índices de cesarianas desnecessárias. Isso aí.
Luciana, muito obrigada pela participação aqui no Cidadania. E eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa já está disponível no site da TV Senado, né? senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela atenção e continue assistindo a TV Senado. Em tempos antigos, na África Negra, vivia um adivinho chamado Ifá. Todos o procuravam. Ifá jogava seus búzios mágicos e desvendava o destino das pessoas. O que viria pela frente? Os desafios a enfrentar. Sankofa, a África que te habita. Neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Todos os oceanos estão mais quentes pelo aquecimento global. Nós devemos estar preparados que todos os fenômenos oceânicos e meteorológicos, eles vão acontecer com mais frequência no mundo inteiro. É raro ter um El Niño muito forte. A categoria forte é quando aumenta a temperatura lá no Pacífico Equatorial. Quando ela passa de 1,5 graus, é categoria forte, já atinge 1,8. Ondas de calor vêm com mais frequência durante um El Niño forte e também pancadas de chuva. Ele vai atingir esse muito forte e vai permanecer muito forte agora, brevemente, setembro, outubro, novembro, dezembro, e pode chegar até janeiro. Nós temos que estar muito melhor preparados para a adaptação. Retirar pessoas de área de risco, temos que estar preparados até para tornados. Posso votar sem biometria? Eu acho que pode votar. Óbvio que não. A resposta está no capítulo 1 do Manual do Eleitor. Se seu título estiver regular, você pode votar mesmo sem a biometria cadastrada. Desde 2008, a Justiça Eleitoral usa impressões digitais para identificar o eleitorado. A identificação biométrica torna o processo eleitoral mais seguro, impede que uma pessoa vote no lugar de outra e evita a duplicidade de inscrições, por exemplo. Mesmo quem ainda não cadastrou a biometria poderá votar normalmente, com um documento oficial com foto. Para outras informações, acesse o site. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. Bom dia, quinta-feira, 27 de agosto.
Eleições 2026, campanha gratuita no rádio e na TV, começa amanhã. Segurança de método contraceptivo é debatido em audiência. Mais uma medida provisória chega ao Congresso. Ela libera subsídios à importação de combustíveis numa tentativa de segurar os preços em razão da guerra contra o Irã. E mais, o presidente do Senado anuncia prioridades de votação no esforço concentrado da próxima semana. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Após reunião com os presidentes da República e da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a votação de projetos prioritários na próxima semana de esforço concentrado. Os presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado discutiram a votação de projetos prioritários para o governo na segunda semana de esforço concentrado antes das eleições. O senador Davi Alcolumbre anunciou que a prioridade será a MP das blusinhas, que acabou com o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Essa medida provisória não vai caducar. Essa medida provisória vai ser deliberada na Comissão Especial de Medidas Provisórias, que nós vamos instalar provavelmente na terça. Ela precisa ser deliberada na comissão, depois no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. Mas eu faço o compromisso, como foi feito pelo presidente Hugo Mota, com o senhor e com o Brasil e com as brasileiras e com os brasileiros que precisam dessa matéria em vigência, que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, no meio do processo eleitoral, nós vamos deliberar, encaminhar esta matéria para o senhor sancionar e ela virar lei para proteger milhões de brasileiros que usam desse instrumento para adquirir produtos muito baratos e terem qualidade de vida melhor. A PEC que acaba com a escala 6x1 também será discutida no esforço concentrado. O relator vai manter o texto da Câmara para garantir 2 dias de folga por semana sem redução de salário. O parecer deverá ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. Senador Omar Aziz, relator da PEC do fim da escala 6x1, tem a compreensão da importância da matéria, me disse que já está construindo um relatório para ser apresentado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a matéria está tramitando dentro dos ditames adequados do regimento e da Constituição brasileira. Também será apresentado na CCJ o relatório da PEC da Segurança Pública, que prevê a criação de um ministério específico para cuidar da área. A iniciativa de propor uma PEC da segurança que possa definitivamente esclarecer as atribuições dos entes subnacionais, municípios, estados e a União, naturalmente, era necessária para que o Estado brasileiro pudesse propor a criação de um Ministério da Segurança. Também deverão ser votados no esforço concentrado o Marco dos Minerais Críticos e o REDATA, que garante incentivos fiscais para a instalação de data centers no país. Nós sabemos da importância da matéria, nós compreendemos a importância da matéria para os investimentos no Brasil, nós entendemos que isso dará segurança aos dados do Brasil estarem no Brasil e também em relação a terras raras e minerais críticos que a Câmara já deliberou. Nós temos outro projeto tramitando no Senado Federal que trata do mesmo assunto. Então há interesses divergentes de senadores que estão tratando outro assunto. E eu tenho a compreensão que nós precisamos, o Senado Federal, nos debruçarmos sobre a proposta que foi aprovada na Câmara, encaminhada pelo governo, porque é o governo brasileiro que sabe o que está passando hoje, inclusive em alguns estados do Brasil, do ponto de vista de outros países estarem vindo no Brasil comprar as nossas riquezas. Daqui a pouco, às 9 horas, uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos deve debater a regulação do medicamento Elevidys, usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne, bem como as políticas públicas voltadas às doenças raras. O Congresso Nacional vai analisar mais uma medida provisória que tenta reduzir o impacto da guerra no Oriente Médio no preço dos combustíveis.
A MP, já editada, libera pouco mais de 3 bilhões de reais em subsídios para importadores de gasolina e diesel. A guerra no Oriente Médio bagunçou o mercado de combustíveis em todo o mundo. O aumento do preço do barril de petróleo no mercado internacional gerou instabilidade nos preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do querosene de aviação. Para tentar reduzir os efeitos do conflito sobre os preços, o governo brasileiro publicou nesta terça-feira uma medida provisória liberando 3,15 bilhões de reais para subsidiar produtores e importadores. Do total, cerca de 2,55 bi são para produção e importação de óleo diesel de uso rodoviário e 600 milhões para combustíveis derivados do petróleo em geral. Hoje, cerca de 10% da gasolina consumida no país é importada. No caso do diesel, o Brasil compra no exterior cerca de 25% a 30% do que é consumido no nosso mercado interno. O subsídio aplicado pelo governo é de 44 centavos por litro de gasolina e 1,12 centavos por litro de diesel. A medida provisória será analisada primeiro pela Comissão Mista de Orçamento, depois pelos plenários da Câmara e do Senado. Com essa última, já são 10 MPs editadas pelo governo para aliviar os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre o preço dos combustíveis. A Comissão de Direitos Humanos ouviu especialistas sobre os danos provocados pelo Essure, que é um método contraceptivo permanente que foi suspenso pela Anvisa em 2019. O Essure foi criado como uma alternativa à laqueadura. É um método contraceptivo permanente e consistia na colocação de pequenos implantes nas tubas uterinas. Com o tempo, surgiram relatos de complicações associadas ao dispositivo, como dor crônica, alterações no sangramento, perfurações, migração do implante e reações de hipersensibilidade. No Brasil, a Anvisa chegou a suspender o produto em 2017, mas ele foi liberado meses depois. Em 2019, o registro foi cancelado e novos implantes deixaram de ser autorizados no país. Eu fiz o implante em 2012. No momento do implante, eles me deram somente um comprimido para dor. No exato momento que estava sendo feito, eu senti muitas dores, muitas cólicas abdominais, vomitei, passei muito mal na colocação do dispositivo. O médico ginecologista Rafael Câmara reforçou que os danos causados às mulheres podem ser permanentes e disse que nunca aceitou realizar o procedimento. Ele afirmou que desde 2012, alertas foram feitos sobre a insegurança do produto e que quem defendeu o Essure tem que ser responsabilizado. Embora o Essure não tenha sido incorporado como tecnologia no SUS, foi adquirido por alguns estados. E aí esse é o ponto que é importante também, porque na hora de ver as responsabilidades, todo mundo empurra para o outro. E aqui não é uma crítica, não, é fato, né? Não foi uma política do Ministério da Saúde. Quem é gestor do SUS, como eu já fui gestor máximo do SUS, a gente sabe que cada um tem sua responsabilidade. No Rio de Janeiro, por exemplo, foi a Prefeitura do Rio de Janeiro que comprou e optou por colocar. É ela que tem que resolver o problema. Se a gente pensar realmente na remoção, como se fizéssemos uma remoção universal do Essure, então já que ele está sujeito a eventuais eventos adversos, né? Não, como o doutor Rafael muito bem colocou, é um procedimento complexo. Não dá para se entrar por esteroscopia novamente e removê-lo, simplesmente retirá-lo. Nós não o alcançamos, não há um dispositivo feito para isso e o processo inflamatório já está todo instalado ali, ele já está fibrosado ali, realmente aquilo não vai sair. Seria algo absolutamente perigoso para a nossa paciente, com risco de rompimento de órgãos, de trompa, de sangramento, de emergência e, no final, até um risco de vida, né? Então, o procedimento, se a gente pensa numa remoção, é por via abdominal.
buscando sempre que possível uma cirurgia minimamente invasiva, que é a laparoscopia. Em 2021, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica com orientações para o acompanhamento das mulheres que receberam o Exur. Os gestores foram orientados a fazer uma busca ativa dessas pacientes e garantir acolhimento, acompanhamento e avaliação médica multiprofissional. O que o caso do Exur nos ensina sobre todos os dispositivos médicos implantáveis, a importância da gente realmente fazer esse monitoramento e para a gente pensar no futuro, né, garantir algumas ações que podem minimizar ou mitigar esses efeitos e esses danos. Então, pensar aqui em algumas lições que a gente pode aprender para fortalecer a política pública sobre esses dispositivos médicos implantáveis, é o registro do fabricante, modelo e lote no prontuário, integração, assistência, vigilância, documentação entregue sempre à paciente para que ela tenha as mesmas informações que ficam registrados no prontuário. O Ministério da Saúde disse que não comprou o produto e, por isso, não tem poder de cobrar reparação financeira do fabricante. A senadora Damares Alves disse que quer ouvir os responsáveis pelo dispositivo. Eu acho que a próxima audiência tem que estar aqui na mesa o laboratório, CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Defensoria Pública da União, a representação dos defensores estaduais. Nós vamos ter que continuar essa conversa, porque o que eu vejo aqui são mulheres em sofrimento. Estado e município vai arcar com a conta de um laboratório? Eu estou arrependida de não ter trazido o laboratório para sentar nessa mesa aqui, arrependidíssima, mas a gente vai fazer uma outra. Começa amanhã o horário eleitoral gratuito para o primeiro turno das eleições. A exibição dos pedidos de voto dos candidatos acontece de segunda a sábado até o dia 1º de outubro. As emissoras de TV deverão reservar em sua programação 50 minutos diários, divididos em 2 blocos de 25 minutos. E mais 70 minutos para inserções de 30 e 60 segundos, distribuídas ao longo do dia. Para calcular e definir a divisão do tempo de propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral utiliza a representação dos partidos e das federações partidárias na Câmara dos Deputados. Do tempo total, 90% é distribuído de acordo com a proporção do número de deputados federais eleitos em 2022. Os 10% restantes são divididos igualmente entre partidos que superaram a chamada cláusula de desempenho estabelecida na Constituição. O TSE definiu o tempo destinado à propaganda dos candidatos à presidência. Os 12 minutos e 30 segundos serão distribuídos da seguinte forma. Lula, da coligação Brasil Pronto para Mais, 5 minutos e 31 segundos. Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, 4 minutos e 20 segundos. Ronaldo Caiado, do Partido Social Democrático, 2 minutos e 2 segundos. Augusto Cury, do Partido Avante, 35 segundos. Os demais candidatos à presidência não terão tempo de propaganda eleitoral. Em outubro deste ano, os eleitores deverão escolher 6 candidatos. A Justiça Eleitoral recomenda o uso de uma colinha em papel com o número de cada um para facilitar a votação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 20.735 candidatos vão disputar o pleito de outubro. O cargo com maior número de registros é o de deputado estadual, com 11.196, seguido do de deputado federal, com 7.713 e deputado distrital, com 429. 316 candidatos buscam uma das 54 cadeiras no Senado. Outros 198 tentam ser eleitos governadores e 13 miram a presidência da República. Mas estes números podem mudar porque a Justiça Eleitoral ainda precisa confirmar as candidaturas. De qualquer maneira, no dia 4 de outubro, a urna eletrônica vai exibir a seguinte ordem de votação. O primeiro cargo é o de deputado federal, com 4 números. Em seguida, deputado estadual ou distrital, com 5 números. Depois disso, o eleitor vai escolher 2 nomes diferentes com 3 dígitos para o Senado. Lembrando que votar 2 vezes no mesmo candidato anula a segunda escolha de senador.
As duas últimas votações serão para os cargos de governador e de presidente da República, com 2 dígitos. A novidade deste ano é uma barra localizada na parte superior da urna eletrônica, mostrando a etapa da votação. E aqui na linha de progresso, vamos pegar um candidato aqui a deputado federal, 9102. Como ele não tem suplente, não traz o suplente. Deputado distrital, a mesma coisa. Já o Senado já tem os suplentes, então vamos trazer as fotos dele e dos suplentes. A urna não aceita você validar 2 votos para o mesmo candidato na mesma eleição. E como o eleitor tentou votar no mesmo 921, aparece nulo. Se eu quiser que o voto seja nulo, se eu não tiver outra escolha, eu confirmo. Ah, não, eu tenho uma segunda opção, eu posso votar em outro senador. Eu vou apertar corrige e vou digitar o número do outro senador. E aí vai... Aí eu aperto confirma. É esse candidato mesmo que eu quero? É. Então eu confirmo e ele vai para o próximo cargo. E o interessante é que o eleitor acompanha a linha de progresso aqui em cima para ele saber qual candidato ele está votando. É só olhar em cima. Só olhar em cima, a parte superior da urna. E aí fica em destaque. Fica em destaque. Qual a vaga, qual o cargo que ele está votando ou deverá votar naquele momento. Como são 6 candidatos com números diferentes, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve sua colinha de papel. Isso porque é proibido entrar na cabina de votação portando celular ou equipamentos eletrônicos para assegurar o sigilo do voto. Este modelo com todos os cargos está disponível para impressão no site do TSE. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Escolar também começou a ter uma solicitação para as equipes sobre como proceder até que o serviço de urgência e emergência chegasse. A gente foca muito na prevenção, depois a importância do acionamento do socorro. Eu acho muito importante a capacitação, porque os próprios profissionais da escola poderem auxiliar as crianças. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar.
Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome Sergipe tem origem no tupi e significa no Rio dos Siris. É formado por seri, que quer dizer siri, mais i, palavra para água ou rio, mais p, que significa a preposição em, no. O siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. Eu conheci o Carlinho através da mãe dele e da minha mãe, que a mãe dele era empregada doméstica e a minha mãe também era empregada doméstica, então elas se conheciam. Quem levou o Carlinho para Mangueira fui eu, porque nós morávamos na São Francisco Xavier e ele tinha medo de ir pro morro, porque ele não conhecia o ambiente do morro. Então nós saíamos sábado ou domingo, eu dizia, vou para Mangueira, ele dizia também, então também vou. Mas ele não entrava no morro. Aí até que um dia ele resolveu. Ele ficou mais popular no morro do que eu. Eu do morro e ele não era. Desde o dia 16 de agosto, a corrida eleitoral começou a tomar conta das ruas e da internet. Nas ruas são permitidas passeatas, carreatas, acompanhadas ou não de carro de som ou mini-trio e entrega de panfletos. Os materiais impressos de campanha de cargos majoritários têm que ser produzidos também em braille. Deve ser levado em conta o percentual de pessoas com deficiência visual no cadastro eleitoral na localidade onde a propaganda será distribuída. Até 1º de outubro ficam permitidos os comícios e utilização de aparelhagem fixa de som entre 8 da manhã e meia-noite. Nestes casos, é necessário respeitar a distância mínima de 200 metros de locais como escolas e hospitais. Bandeiras são permitidas, mas não podem atrapalhar o trânsito. Adesivos em veículos também são liberados, desde que respeitem os limites de tamanho estabelecidos pela Justiça Eleitoral, de até meio metro quadrado ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo. Essa propaganda não pode ser paga. Já na internet, os candidatos podem impulsionar conteúdos e utilizar sites e redes sociais para divulgar suas propostas. Na imprensa escrita, anúncios pagos no jornal ou na versão digital ficam permitidos até o dia 2 de outubro. Detalhes muito importantes. A propaganda eleitoral só pode ser feita em língua nacional. Precisa mencionar o partido político e não pode qualquer conteúdo de violência política contra a mulher e nem preconceituoso. Se você me perguntasse o que eu gostaria no mundo, é que não houvesse violência. Eu fui educada assim, que a mulher tinha que sempre obedecer ao marido. Ela tinha que ser submissa ao marido. As primeiras agressões começou com insultos. Falar da minha roupa, dizer que eu era gorda, que eu era feia. Eu tinha o meu dinheiro, eu tinha a minha conta, eu trabalhava, mas o meu salário quem gastava era ele. A primeira vez que eu pedi o cartão, que eu falei, o dinheiro é meu, eu trabalho, eu sei que o dinheiro é meu, eu levei um tapa. E como castigo à noite, ele me botou para dormir fora de casa na chuva. Se aquela pessoa se sente no direito de te empurrar, de te apertar, ela já está dando um sinal muito grande que ela é capaz de fazer outras coisas. A gente pode passar, às vezes, por exemplo, de um empurrão para uma facada. Eu falo, eu estou vivendo hoje. Ter meu trabalho, ter dignidade, poder entrar na loja, escolher o meu sapato preferido, botar o meu batom vermelho e eu olhar para o meu corpo e não ter um roxo nele.
tempos antigos, na África Negra, vivia um adivinho chamado Ifá. Todos o procuravam. Ifá jogava seus búzios mágicos e desvendava o destino das pessoas. O que viria pela frente? Os desafios a enfrentar. Sankofa, a África que te habita. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. O Brasil já teve um presidente negro, Nilo Peçanha, mas porque pouca gente sabe deste fato. A verdade é que esta informação foi quase que apagada da nossa história. Ou melhor, embranquecida. Na época em que Nilo governou o país, as suas fotografias foram cuidadosamente retocadas para que sua pele ficasse mais clara. Tudo isso para dar a impressão de que o presidente não era uma pessoa negra. O Brasil tinha abolido recentemente a escravidão, mas o preconceito racial continuava. Nilo era pardo, mestiço ou mulato, como alguns jornais o descreviam. Sua vida não foi fácil. Filho de um padeiro pobre do interior do Rio de Janeiro, ele conseguiu com muito custo se formar em Direito e tornar-se deputado federal, assinando inclusive a primeira Constituição da República. Seu romance com Anita Belisário escandalizou a sociedade da época, pois ela era de uma família rica e aristocrática e teve que fugir de casa para se casar com Nilo. Boa parte da imprensa debochou do noivo, chamando-o de mestiço do Morro do Coco. Pouco tempo depois, tornou-se senador e logo estaria governando o Rio de Janeiro. Eleito vice-presidente da República em 1906, assumiu a presidência em 1909, com a morte de Afonso Pena. No pouco tempo que esteve no poder, criou o Serviço de Proteção ao Índio, que se transformaria na FUNAI, e as primeiras escolas de ensino técnico do Brasil, que iriam profissionalizar milhares de pessoas de baixa renda. É o que eu sempre falo para os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pavimenta o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então, eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então, eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora, pavimenta o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então, a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena.
Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim, por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente, ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membranoplasmático, citoplasma, organelos, eu fui ficando tomada por aquela unidade, eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastasizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela à base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente fica nessa coisa de cura. Não, a gente tem que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor, ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai para anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de moléculas, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar
a gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho isso que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então, as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer, ele existe em alguns casos, assim. Que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia, ela é dada de maneira geral, né? Então, não importa que tipo de perfil molecular que o paciente tem, que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento é em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega, e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, perguntam, olha, o que você faz? Por que não pergunto para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela. Né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir mais recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar ao laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim. O século dos imbecis é o início de uma tetralogia do Walter Hugo Mãe. Há em mim uma tendência para lidar com a humanidade como uma ideologia, e por isso como uma ideia, não exatamente como uma espécie, mas como uma ideia que uma espécie pode desenvolver e pode defender. Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Calendário eleitoral
2026. De 20 de julho a 28 de agosto, mesárias e mesários, pessoas convocadas para prestar apoio logístico, participantes dos testes de integridade das urnas eletrônicas, agentes penitenciários, policiais penais e servidores de estabelecimentos penais e de unidades de internação de adolescentes que estejam em serviço no dia da votação podem solicitar a transferência temporária do local de votação. O pedido deve ser feito à Justiça Eleitoral. É só uma fase, vai passar. É você com aquela sua turma lá de São Paulo, isso aí você está sendo influenciada. É só uma fase. Tá inventando moda, né? Vai passar. É uma frase que eu ouvi bastante, especialmente na família. Como se aquilo fosse uma doença. Só que essa fase, acredito, que seja a minha vida inteira. Quando você foge da heterossexualidade, você já vai sofrer muitas agressões. Não é uma fase. Eu ser uma mulher lésbica é quem eu sou. Quando as pessoas comentam comigo que parece que eu estou indecisa e que eu tenho que escolher um lado, parece que eu tô sempre nesse lugar de não existência. Parece que a minha sexualidade também é um espaço público, né? Meu nome é Yasmine Fernandes e eu sou uma mulher bissexual. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial do jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Quando você vai cavocando, chega uma hora que você acha, aí você se sente confortável no lugar e as composições começam a nascer naturalmente, né? Eu componho cantando, né? Pego o violão, canto e aí a música acontece, depois eu faço o arranjo. Estúdio A, neste sábado, 19h30, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Nós vimos tantos torcedores chorando ali, o jogador tem o direito de chorar, de se emocionar. E depois o torcedor... Aí a foto da seleção brasileira. Atenção, porque vai começar o jogo já já. E o Brasil vai começar a... o quinto passo. Sou brasileiro, com muito orgulho. Esse pra cá vai ser de quanto aí, tu acha? 2-1. 2 pra quem? Pra Colômbia? Pro Brasil. Eu acho que é 2-1 pra Colômbia, tô dando um gol pro Brasil ainda.
Olá, estamos de volta, são 9h14. Está começando nesse momento a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para debater a regulação do medicamento Elivides, usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne, bem como as políticas públicas voltadas às doenças raras. Acompanhe. Discutir a situação regulatória do medicamento Elivides, destinado ao tratamento da distrofia muscular de Duchenne, bem como as políticas públicas voltadas às doenças raras, especialmente no que se refere ao acesso a terapias avançadas, aos procedimentos regulatórios adotados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e as ações do Ministério da Saúde. Comunico a todos que essa reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet no endereço www.senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Eu informo que nós estamos recebendo muitas perguntas pela internet desde que anunciamos a audiência, mas como eu sei que nós estamos ao vivo, eu vou repetir o telefone. Se você está de qualquer lugar do Brasil, quiser interagir com os nossos convidados, mandar pergunta, mandar sugestão, mandar inclusive uma reclamação ou um comentário, ou quem sabe uma sugestão, o telefone, não tem custo nenhum essa ligação. É 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações, estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer uso da palavra por até 10 minutos. Para o melhor encaminhamento dos trabalhos, a palavra será concedida de modo alternado entre os convidados que participam presencialmente e de modo remoto. Por que a gente faz isso? Para a gente não perder a conexão. Nós já tivemos audiência que deixamos quem está de forma online por último e a conexão caiu. Então, nós vamos aproveitar a conexão. Senhores, essa audiência foi pedida já faz algum tempo. Essa audiência não surgiu essa semana. Ela é fruto de requerimentos assinados por senadores nesta Comissão de Direitos Humanos. E as pessoas podem estar perguntando, por que na Comissão de Direitos Humanos e não na Comissão de Saúde? Porque hoje nós vamos falar sobre direitos. Hoje nós vamos falar sobre sofrimento de famílias. Hoje nós vamos falar de proteção à vida humana, que é a atribuição desta comissão. Quando os requerimentos foram apresentados, os senadores jamais imaginariam que aconteceria o que aconteceu esta semana. Então, depois do que aconteceu essa semana, com a suspensão do remédio no Brasil, houve uma repercussão muito grande. Familiares do Brasil inteiro vieram para o Senado. Estão andando nos corredores, batendo de porta em porta nos gabinetes dos deputados federais. Estão indo às autoridades que eles encontram em Brasília, em ministério. Eles estão em desespero. E, por coincidência, a audiência está acontecendo hoje. Mas, diante do cancelamento do registro do remédio, anunciado pela Anvisa na segunda-feira, dia 24, a pedido do Laboratório Roche, considero importante que essa discussão seja vista não apenas pelo aspecto regulatório, mas também pelo impacto que essa decisão representa para as famílias que convivem diariamente com a distrofia muscular de Duchenne. O momento da decisão também merece ser registrado como um fato relevante. O anúncio ocorreu apenas 3 dias antes da audiência pública de hoje, que envolve justamente a discussão sobre acesso. Nós íamos discutir mais acesso ao remédio, tratamento e novas possibilidades terapêuticas para pacientes com Duchenne. A proximidade entre os acontecimentos por si só não permite atribuir
qualquer relação de causa ou intenção, mas torna ainda mais importante que as famílias tenham clareza sobre o que muda a partir dessa decisão. A Duchenne é uma doença rara, grave e progressiva. Para essas famílias, o tempo tem um peso diferente. A perda de força e de funções acontece de forma progressiva e, por isso, cada possibilidade terapêutica representa uma expectativa muito concreta de preservar qualidade de vida e autonomia pelo maior tempo possível. O remédio trouxe uma proposta diferente das terapias tradicionalmente utilizadas. Trata-se de uma terapia gênica de dose única, que utiliza um vetor para levar material genético às células e possibilitar a produção de uma forma reduzida da distrofina, conhecida como microdistrofina. Não se trata de uma correção da mutação genética, nem de uma cura comprovada para a Duchenne, mas de uma estratégia terapêutica desenvolvida com a proposta de modificar a evolução da doença. Também é importante considerar que o remédio recebeu autorização regulatória em outros países, incluindo Estados Unidos, Japão, embora existam diferença entre as avaliações das autoridades internacionais quanto aos dados de segurança e eficácia. Uma das questões que há bastante tempo preocupa as famílias brasileiras é a dificuldade de acesso a dados nacionais. Até a suspensão do medicamento no Brasil, aproximadamente 10 crianças haviam recebido o remédio. Esse número é pequeno e, justamente por isso, o acompanhamento individualizado desses pacientes e a produção de dados de vida real podem ser importantes para ampliar o conhecimento sobre a utilização da terapia no país. E como ficam essas crianças agora? Na nota da Anvisa, todos que receberam o remédio continuarão sendo atendidos. Nós queremos essa certeza nessa audiência. É importante, naturalmente, não confundir esses dados com uma comprovação de eficácia. Um número pequeno de pacientes não é suficiente para estabelecer conclusões científicas definitivas, mas cada paciente acompanhado pode contribuir para a farmacovigilância e para o conhecimento sobre segurança, resposta ao tratamento e evolução clínica. Outro ponto muito sensível para as famílias é a possibilidade de escolha. O remédio é uma terapia de altíssimo custo, a gente reconhece. Valor próximo de 20 milhões por dose. Foram amplamente noticiados, embora o valor efetivamente praticado possa variar conforme condições de aquisição, negociação e tributação. E, por favor, senhores expositores, ninguém utilize o microfone aqui para dizer que essas crianças são caras. Cansei de como assessora, ir a reuniões de Ministério da Saúde e como assessora não poder falar e sentar atrás do parlamentar e ouvir antigos ministros dizerem que as crianças com doenças raras são caras. Elas não são caras, elas são raras. Eu vou repetir, elas não são caras, elas são raras. Essa realidade coloca um enorme desafio para o sistema público de saúde. Ao mesmo tempo, muitas famílias questionam se, diante da impossibilidade de fornecimento pelo SUS, existiria algum caminho legal e sanitariamente seguro para buscar o tratamento por meios próprios. Esse questionamento precisa ser tratado com cuidado. O direito de escolha não se sobrepõe às exigências sanitárias e regulatórias. O cancelamento do registro não significa que a aquisição privada passe a ser automaticamente permitida. Mas a preocupação das famílias merece ser considerada dentro da discussão mais ampla sobre autonomia, acesso e possibilidades terapêuticas para doenças raras. Para uma mãe ou um pai que acompanha a progressão da doença, a busca por uma terapia inovadora não significa necessariamente acreditar em uma cura, em um milagre ou ignorar os riscos. Muitas vezes significa apenas querer conhecer todas as possibilidades existentes e, junto à equipe médica, compreender o que pode ou não fazer sentido para seu filho.
Por isso, talvez o mais importante nesse momento seja compreender o que acontece depois do cancelamento do registro. Como ficará o acompanhamento dos pacientes que já receberam o remédio? Como serão acompanhados e utilizados os dados desses pacientes? Quais possibilidades terapêuticas permanecem disponíveis para as famílias? Como o Brasil continuará acompanhando as pesquisas e o desenvolvimento de novas terapias para a doença? Acredito que essas questões precisam fazer parte desta conversa hoje. Acredito, o objetivo não deve ser colocar segurança contra acesso, nem ciência contra esperança, nem uma casa, um poder contra o outro, nem as famílias contra a Anvisa ou o laboratório. As coisas precisam caminhar juntas. No centro dessa discussão estão famílias que convivem com uma doença progressiva e que, acima de tudo, querem informação clara, segurança, acompanhamento médico e a possibilidade de conhecer os caminhos que a ciência está oferecendo. O caso do remédio também traz uma discussão maior para o Brasil. Como vamos lidar daqui para frente com terapias inovadoras para doenças raras? Muitas vezes de altíssimo custo, quando o número de pacientes é pequeno e o tempo tem um peso tão grande na evolução da doença. Essa talvez seja uma das maiores contribuições que essa discussão possa deixar. Não apenas falar sobre uma terapia específica, para a qual o requerimento foi apresentado, mas pensar em como garantir que pacientes com doenças raras não sejam esquecidos enquanto a ciência avança e que nenhum que fez parte de experimento seja abandonado como cobaias, esquecidos, como já vimos em outras ocasiões com outros remédios. A legislação precisará, inclusive, senador, ser atualizada se preciso for, porque para essas famílias, cada possibilidade importa e, principalmente, cada dia importa. Esse é o objetivo da reunião e essa é a minha fala inicial. Temos como convidados, e eu chamo para compor a mesa como convidados, o ilustríssimo senhor deputado federal Max Lemos. É uma alegria, deputado, senta aqui do meu lado direito, que é o melhor lado do Brasil. Eu convido para sentar aqui do outro lado Daniela Marreco Cerqueira, diretora da 2ª Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Doutora Daniela, que prazer tê-la conosco. A Anvisa merece palma. Senta aqui, Daniela. Eu convido também para estar conosco, do lado direito, Daniel Pereira, diretor da diretoria da 4ª Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa. Obrigada, doutor Daniel. E eu quero, antes de citar os outros nomes, cumprimentar a Anvisa por ter vindo. Seria muito mais confortável para a Anvisa mandar um ofício dizendo: não queremos discutir agora porque a decisão foi muito recente. Mas o fato, eu quero chamar a atenção das famílias, da Anvisa estar com 2 representantes na mesa, mostra que o compromisso da agência com as famílias. Muito obrigado, Anvisa, por estar conosco nessa audiência. Quero convidar para sentar à mesa também Débora do Couto Nobre Racelli, mãe do paciente Raul Racelli, representante do deputado estadual Napoleão Bernardes. Bom ter você aqui com a gente. A mãe do Raul, quando chegou, já chorou muito, já me abraçou muito. Eu convido para estar... Nós já compomos a primeira mesa. Nós vamos ter uma segunda mesa que vai estar conosco na mesa. Humberto Scherer, pai do 2º paciente medicado pelo remédio que foi suspenso.
Teremos também na segunda mesa a Viviane Guimarães, advogada, especializada em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra, Portugal. Obrigada, doutora Viviane. Estará conosco também a doutora Luciene Fontes Bonan, o terceiro nome eu não sei falar, tá, doutora? A doutora Luciene Fontes Bonan, diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. Muito obrigado, Ministério da Saúde. Que coragem de vir numa audiência dessa. E ela falará na segunda audiência. E, de modo, por videoconferência, nós temos Ana Almeida, médica representante do laboratório Roche, da Roche Farmacêutica. Obrigada, Ana, por estar conosco. Tá. E nós teremos também Paulo Zatar Ribeiro, médico geneticista, que também está de forma online. E eu tenho a alegria de registrar a presença do deputado Vitor Lippe. Deus do céu, deputado Lippe, quando eu lhe vi aqui, eu disse, mas esse homem só entende de tributos, é o homem que mais entende de direito tributário no Brasil. O que o deputado Lippe está fazendo aqui? Obrigada, deputado. Está... olha, esqueci que o deputado Lippe também é médico, porque a reforma tributária aqui na casa, gente, esse parlamentar conduziu de forma tão brilhante. Não se fala de direito tributário nessa casa, aqui no Senado, sem correr lá na Câmara para ouvir o deputado Lippe. Que alegria tê-lo aqui. E, além de tudo, é médico, coisa linda. E temos... Senadora, mas ele tem prestado uma grande contribuição nessa luta pelo Elevide. Ok. Tem sido intenso. Agora, eu só vou perguntar uma coisa. O deputado Lippe e o deputado Marques, vocês estão em campanha? Vocês estão indo à reeleição? Mas nesse momento aqui... Não, mas não, eu quero perguntar... Então, sim. Vocês sabem o que significa isso? Eles saírem de seus estados, faltando poucos dias para a eleição, eles tiveram deslocamento, vão participar dessa audiência, que eu acho que não termina antes da 13, no mínimo 2 dias de campanha, eles deixaram de fazer para estar sentados aqui conosco. Eles merecem o nosso aplauso. Obrigado. É prioridade máxima, né, Vitor? Prioridade máxima, né? E registro com muita alegria que está no plenário o senador Hermes. Senador Hermes, para quem não conhece, é um senador que chegou a essa casa há pouco tempo, poucos meses. Mas ele chegou caladinho. A minha primeira briga com ele, que ele subiu na tribuna e disse que Santa Catarina era o melhor estado do Brasil. Eu disse, não conhece Sergipe, não. Nunca foi no Marajó, não conhece o Pará, não conhece as quebradas do Distrito Federal, não. Vai dizer que é Santa Catarina. E ele chegou, gente, tão comprometido com algumas pautas. E essa audiência está acontecendo por força e iniciativa do senador Hermes. Senador, ele é da área empresarial, ele tem outras grandes pautas, mas sempre esteve nessa comissão de direitos humanos, lidando com cuidado da vida humana, a proteção da mulher, relatando o projeto de proteção da mulher, projeto de proteção da criança, proteção dos idosos. Fez uma parceria nessa comissão, que ele vai deixar de ser senador, nós vamos morrer de saudade, vamos lá buscá-lo de volta. Senador Hermes, muito obrigado por ter provocado esse debate. Acho que o senhor foi um profeta. O senhor provocou o debate e justamente nessa semana que a gente conseguiu organizar a audiência, o Brasil está diante dessa decisão que nos causou perplexidade. Senador Hermes tem a palavra, a gente vai começar a audiência com ele. Tá? E eu só queria perguntar, aqui na mesa, eu recebi uma ordem de fala. Deputado Marques vai ser o primeiro. Depois do deputado Marques, o deputado Lippe também vai falar. Por quê? Se eles precisarem sair, nós vamos entender. E os demais, a gente vai passando a palavra depois, ok? Senador Hermes. Bom dia a todos.
Senadora Damares, eu me espelho sempre em você, pelo trabalho que presta por estas causas muito sensíveis, e quero lhe agradecer. Senadora Damares, especialistas, profissionais de saúde, pais, mães e famílias aqui presentes. Como proponente desta audiência pública, quero dizer que estou profundamente sensibilizado com tudo o que temos acompanhado. Esta audiência nasceu para discutirmos a situação regulatória do Elevides e as políticas públicas relacionadas à distrofia muscular de Duchenne, diante dos acontecimentos recentes. Porém, sabemos que essa discussão ganhou uma dimensão ainda maior. Porque por trás de cada decisão, de cada medicamento, de cada dado técnico, existem vidas, existem crianças, existem pais e mães lutando diariamente pelo futuro dos seus filhos. Por isso, espero que tenhamos hoje uma discussão aberta, respeitosa, responsável e, acima de tudo, capaz de trazer respostas às famílias. Que possamos compreender os fatos e buscar caminhos concretos para garantir mais segurança, tratamento e esperança. Agradeço a presença de todos, especialmente a coragem das famílias que estão aqui. Muito obrigado. Obrigada, senador Hermes. E eu quero lhe agradecer também por ter permitido que eu dirija essa audiência. É norma da casa que o autor do requerimento conduz a audiência pública. E o senador Hermes, de forma muito humilde, me permitiu conduzir essa audiência pública. Eu não sei se ele foi tão humilde ou se ele sabe que eu sou muito brava e que vou ficar muito brava aqui hoje, né, Anvisa? Né, Laboratório Roche? Senador Hermes, muito obrigado por me permitir, por me dar essa oportunidade de conduzir a sua audiência pública. Senadora Damares, eu tenho a plena certeza que estar na melhor mãos do Senado, do Brasil. Obrigada. Muito obrigado por aceitar. Obrigada, senador. E eu registro a presença aqui com muita alegria que a esposa do senador Hermes está acompanhando a audiência também, o que mostra o compromisso de toda a família com essa questão, com a causa dos rádios. Uma alegria lhe receber na nossa audiência. Vamos para os nossos expositores. Vamos ouvir por 10 minutos o deputado Max Lemos. É uma alegria, deputado, recebê-lo em nossa casa. Que Deus o abençoe. Tem 10 minutos, mas se precisar passar um pouquinho para terminar uma exposição, fique à vontade. E eu quero informar para o Brasil que todas as exposições aqui, se tiver slide, qualquer apresentação, ficará à disposição do Brasil. Uma audiência dessa, deputado, depois vira tese de doutorado, tese de mestrado. O conteúdo apresentado aqui é assistido diversas e diversas vezes depois. Então, a contribuição de uma audiência dessa, inclusive para pesquisa, médicos vão ouvir, estudantes de medicina. Então, todo o material apresentado aqui ficará à disposição do Brasil no portal da Comissão de Direitos Humanos. Deputado Max. Bom dia, senadora Damares. O prazer estar aqui do teu lado. A senadora que é um ícone no debate aqui no Parlamento, no Senado. Cumprimentar aqui o senador Hermes, parabéns pela iniciativa. Isso mostra que esse debate, a cada dia, ele ganha mais corpo aqui na discussão no Congresso Nacional. Fundamental, senador, a gente debater de forma clara, transparente, com todo o respeito que a gente tem aos técnicos da Anvisa. Existem questões que a gente precisa de verdade tornar público. Até porque nós não somos técnicos da área, não somos da área científica, a gente precisa de verdade sempre estar com mais clareza. Cumprimentar meu querido deputado amigo Vitor Lippe, companheiro nosso nessa luta.
cumprimentar a todos na mesa. Senadora Damares, eu fico feliz de ver Vossa Excelência presidir essa audiência pública, porque chega um momento, às vezes, na vida pública e em determinados temas, que é preciso, às vezes, ter uma voz que tenha um decibéis maior, né? Alguém que tenha, de verdade, disposição de enfrentar um debate um pouco mais intenso, vamos dizer assim, senador Hermes. Essa questão do Elevides, ela já se arrasta há 2 anos e meio aqui na Câmara. E nós, que já tínhamos feito uma primeira audiência pública na Câmara há 1 ano atrás, aproximadamente, sentimos a necessidade de fazer uma segunda, né? E aí, com uma mobilização grande dos pais aqui em Brasília, com o plenário da comissão efetivamente lotado, muita gente nos corredores, porque, independentemente da questão técnica, que é obviamente norteador da autorização da Anvisa, existe todo um aspecto humanitário a ser tratado. Então a gente precisa, não dá para você sair decidindo as coisas de forma aritmética. 2 mais 2 é 4. Não dá para ser assim. A não ser que se tivesse algum risco, algum altíssimo risco para essas crianças. Que eu acho que esse deve ser talvez o principal caminho para a gente trazer aqui à tona. Os próprios técnicos da Anvisa, os médicos que nos acompanham, não deixaram nunca de relatar que a principal questão é saber se há risco para aquela criança ao receber a aplicação da terapia. E na última audiência, isso mais que ficou claro, de que não existe um altíssimo risco de efeito colateral que possa atingir a criança e levar ela a óbito. Tanto é que das crianças hoje que estão sendo acompanhadas após a aplicação da terapia, houve um óbito, e esse óbito não foi por causa da aplicação do Elevides. Ele aconteceu porque a criança teve gripe. Isso comprovadamente, dito inclusive pelos técnicos da Anvisa, do laboratório, dos médicos que acompanham essas crianças no dia a dia. Ela não veio a óbito por conta da aplicação do Elevides, ela veio a óbito porque ela ficou gripada. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter clareza faz mal para a criança receber o Elevides? Isso na minha opinião, eu não sou médico, não sou cientista, eu tenho um grande respeito pelos técnicos da Anvisa. Não é fácil você fazer o trabalho que a Anvisa faz no Brasil ao longo do ano, com um número pequeno ainda de servidores, mas o grande questionamento nosso se não faz mal, por que interromper a esperança? Essa é a questão. Está comprovado que ela não faz mal. Inclusive, houve uma determinação da Anvisa que fizesse uma aplicação até X idade, justamente para aumentar a margem de segurança após a aplicação do Elevides. Vamos aplicar até 6 anos? Houve toda uma movimentação no Brasil dos pais que tinham crianças acima de 6 anos que ficaram se sentindo meio que excluídos. Mas naquele momento era uma decisão que garantia o debate sobre a aplicação
do Elevides nas crianças que tivessem uma idade superior aos 6 anos. Até isso foi feito. Então, os depoimentos, senadora Damares, que tem a respeito da aplicação da terapia, de quem recebeu a terapia, eles são emocionantes ao contrário, de forma positiva. O dia que nós assistimos um vídeo, ele deve estar aí, esse vídeo, né, do menino lá de Varginha, né? Vocês verem o vídeo dele, como ele estava quando descobriu a distrofia muscular e como ele está agora, depois da aplicação do Elevides, é de emocionar de forma negativa, de sofrimento, como ele estava e como é que ele está correndo agora. É disso que nós estamos tratando. Nunca, em nenhuma audiência, nós tratamos de eficácia completa, 100%, vai ter cura, é um milagre que aconteceu. Nós nunca tratamos disso. O que nós precisamos tratar aqui é se tem uma saída para manter uma criança viva. E manteve essas crianças vivas. E a aplicação lá fora, está provado que deu certo. Morreram algumas pessoas. Na sua maioria, quase totalidade, numa idade muito superior à que nós estamos debatendo. Então, eu de verdade, eu não quero me alongar, porque eu gostaria de verdade de ouvir o Roche, o laboratório, para entender dele por que suspendeu, né? Da Anvisa, que eu, com todo o respeito que eu tenho aos técnicos, mas se nós não tivemos nenhum grande fator negativo nesse período, no que foi aplicado aqui no Brasil, nós não tivemos, deputado Vitor Lippe. Não tivemos. Está parecendo que aplicou a terapia nas crianças e morreram todos. Desculpe. O que está parecendo é isso. Nós tivemos um falecimento, infelizmente, porque pegou essa gripe. Não teve outro. E eu, de verdade, eu vim ontem, no último voo, consultando as pessoas. Vem cá, teve mais alguma coisa? Aconteceu mais alguma coisa? Agora de manhã, para saber se nós tivemos uma grande catástrofe. Não que a morte de uma criança não seja uma catástrofe. Mas nós estamos falando de uma relação de custo-benefício importante. E uma outra coisa, senador Hermes, não dá para a gente tratar de dinheiro agora. 60 segundos. Né? Não dá para tratar de dinheiro, isso é um outro assunto. Tem gente que pesa a mão para condenar a única terapia que está comprovada que pode suspender a doença, interromper o crescimento da doença, é o Elevides. Então, esse é o tema que tem que tratar. Agora, tem gente que, infelizmente, está tratando a questão como questão financeira. Tem que deixar essa questão para um segundo momento. É bem verdade que nós requeremos para incluir no SUS. É claro. É lógico que 99% dos pais não conseguem pagar o medicamento ao custo. Mas vamos deixar essa discussão para um segundo momento. Se você tem orçamento, se não tem, como vai fazer. O que está acontecendo, eu não estou nem falando isso da Anvisa, não. A Anvisa está ocupando a margem técnica dela. O que eu estou dizendo é que, na grande verdade, está impedindo que os pais possam até se virar. Fazer grandes campanhas, todo mundo se envolver. Eu e o deputado Lippe já temos uma proposta. Não quiseram legalizar as bets no Brasil? Não fizeram toda uma alavanca para legalizar as bets? Vai lá no que fatura das bets e tira um percentual para pagar. Agora, não dá para você interromper a esperança. Não dá para você achar normal uma criança. A mãe está olhando para a criança e está contando cada dia até o período que ela possa receber a aplicação.
É isso que nós estamos tratando aqui. Então, de verdade, o que eu quero ouvir dos técnicos primeiro, por que que interrompeu a discussão? Porque a discussão estava madura. Na última audiência para cá, a discussão sobre a liberação estava madura. Faltava apenas uma correção de eixo de protocolo que o laboratório engoliu, comeu mosca, como diz a gíria, e realinhou isso. Mas nós não tivemos nenhuma morte. Desculpe os pais e as mães hoje, quem me conhece sabe nessa luta, sabe que eu não uso esse tipo de argumento, porque eu sei o quanto é sofrido para vocês. Mas acontece que hoje nós vamos ter que tratar de morte ou de vida. Entendeu, senadora Damares? Eu sei das suas ocupações, da sua liderança hoje no Brasil, e sei o quanto a senhora está ocupada. Mas nós estamos tratando de viver ou de morrer. É disso que nós estamos tratando. A discussão, como é que vai pagar essa conta, deixa para discutir isso no momento seguinte. É no momento seguinte que vai se discutir. Porque aí tem muitas discussões. É baixar esse valor, é saber por que chega tão caro, é as campanhas que são possíveis acontecer, sim. É uma ideia que nós tivemos, eu e o deputado Lipe, que pode sim financiar as doenças raras através de um percentual do que é tributado nas bets, no jogo. Já que botaram o jogo para fora. No momento que todo mundo questionava se legalizar bets era um grande negócio ou se ia viciar o povo brasileiro mais pobre. Então, de verdade, eu queria deixar as minhas perguntas e considerações depois que eu ouvi o laboratório e ouvi a própria Anvisa, porque qual informação falta ainda? Houve aplicação nas crianças. As crianças estão bem. Infelizmente, a que faleceu motivada pela gripe. Essa gripe aí que tem que vacinar. H1N1. Essa. Então, nós temos a esperança. Estamos falando de vida. E eu lamento muito, eu não vou falar aqui dele ainda, porque eu não o encontrei. Mas o dia que eu encontrar com o ministro Padilha, eu faço questão de perguntar a ele qual é o dado técnico que ele tem para afirmar que não existe comprovação da eficácia do medicamento. Gosto muito dele, né, dos anos que o conheço. Agora, não dá para jogar a toalha assim não, meu irmão. Desculpa. Então, já encerrando essa primeira participação, senadora, eu queria deixar essa manifestação. Gostaria de ouvir dele qual é o dado técnico. Qual é o dado técnico? Nós estamos X crianças com falecimento. É isso que importa. Obrigado, me desculpe a minha nova forma de reagir a todo esse momento. O senhor colocou o coração, colocou a alma na sua fala. Vamos ouvir o deputado federal Vitor Lipe. Quer falar depois? Prefere depois? Então a gente vai continuar. Quando o senhor precisar falar, o senhor fala. Aqui na casa funciona assim, senhores convidados. Os senhores vão estar falando. Se chegar um parlamentar, ele pode pedir a palavra para falar no momento diferente, ok? Vamos ouvir, então, a doutora Daniela Marreco Cerqueira, diretora da 2ª Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu só vou pedir às nossas convidadas de plenário que não se manifeste durante a fala dos expositores, porque, para eles estarem aqui, eles vieram mesmo com um compromisso de vir.
Inclusive, a representante do Padilha está aqui. Depois eu também vou me encontrar com o Padilha, Zassor, dentro de uma sala, mas aí é eu e ele. Mas agora a gente vai respeitar os convidados que estão aqui hoje. Doutora Daniela, muito obrigada. Tem que ter nome Daniel e Daniela para trabalhar na Anvisa? Ó, coincidência. Bem-vinda, doutora Daniela. Nós estamos numa expectativa muito grande para ouvi-los. Muito obrigada, senadora. Bom dia. Cumprimento a senadora Damares, agradecendo pela condução dessa audiência pública, senador Hermes pelo requerimento, deputado Vitor Lippe, agradeço também por estar aqui, deputado Max Lemos, também pelas palavras e considerações acerca do trabalho da Anvisa. Cumprimento todas as famílias, os pais e as mães que estão aqui. Em nome da Débora, que está aqui no meu lado, eu vou apresentar a situação regulatória e as últimas decisões relacionadas a esse medicamento que nós viemos tratar hoje na audiência pública. Próximo, por favor. Doutora, a senhora quer usar o passador? Melhor. Você aperta e espera um pouquinho, tá? Porque ele é meio... Aí. Tá ótimo. Não está passando, não. Então a gente controla dali mesmo, não está funcionando. Não, né? Então, rapidamente, para explicar como é que funciona o ciclo de vida de um medicamento de terapia avançada, o produto... Próximo, por favor. O produto de terapia avançada, ele é classificado como um tipo especial de medicamento e ele passa por diversas etapas de pesquisa e desenvolvimento, estudos não clínicos, estudos clínicos, o registro sanitário, que também depende de uma certificação de boas práticas de fabricação da planta produtiva. E, após o registro, nós temos a etapa de monitoramento, fiscalização e farmacovigilância, que é uma etapa essencial para a nossa discussão de hoje. E, nessa etapa do registro excepcional do medicamento, a Anvisa avalia os riscos e os benefícios desse produto, sempre registrando os medicamentos cujos benefícios superam os riscos. Nós não avaliamos benefícios e custos, essa é uma avaliação realizada em outra instância, após a etapa de precificação do medicamento, realizada pela CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, em que a Conitec do Ministério da Saúde e a ANS, no âmbito dos planos de saúde, vão avaliar os benefícios em relação aos custos daquela medicação para decidir em relação à incorporação ou não do medicamento. Próximo, por favor. No caso dos produtos de terapias avançadas, a norma da Anvisa que trata desse assunto é a Resolução 505 de 2021 e ela traz que o registro excepcional do medicamento ele pode ser concedido mesmo na ausência de dados de eficácia clínica, dados comprobatórios da eficácia clínica a longo prazo em algumas situações, desde que aquele medicamento seja utilizado para uma doença grave, uma doença debilitante, uma doença rara, que é o caso do medicamento Elevidys, se não houver outra terapia disponível no Brasil para aquela patologia, que também é o caso do medicamento Elevidys no momento em que ele foi registrado, e se o balanço benefício-risco daquela alternativa terapêutica for favorável para justificar o registro excepcional daquele produto. E nesses termos foi concedido, no final de 2004, o registro do medicamento Elevidys no Brasil. Próximo, por favor. De acordo com a Lei 14.874, que é a lei que trata das pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil, o produto de terapia avançada é classificado como um tipo especial de medicamento complexo, que inclui, entre outros, a terapia gênica, que é o caso, como foi exposto aqui pela senadora Damares na fala de abertura, do Elevidys, que foi registrado nesses termos. O próximo. Então, o Elevidys foi registrado no Brasil, tendo como empresa detentora desse registro a Produtos Roche, químicos e farmacêuticos, mas o medicamento é desenvolvido lá fora. Lá fora, ele é de detenção de outra empresa, a empresa Sarepta Therapeutics, sendo uma terapia gênica à base de vetor viral, como também foi exposto aqui, e um medicamento de dose única, uma única injeção é a forma de tratamento com Elevidys. Próximo, por favor.
No Brasil, o registro sanitário foi concedido em dezembro de 2024, como eu já coloquei, um registro excepcional vinculado a um termo de compromisso que foi firmado entre a empresa Roche e a Anvisa para justificar o registro diante dos dados que ainda estavam faltantes naquele momento em que o registro foi concedido. A indicação aprovada pela agência foi para pacientes deambuladores de 4 a 7 anos com distrofia muscular de Duchenne sem deleção dos exons 8 e ou 9. Próximo, por favor. Esse registro sanitário significa que, naquele momento, o medicamento tinha benefícios em determinados desfechos, apesar de que o estudo pivotal apresentado para o registro do medicamento no Brasil, ele não atingiu o seu desfecho primário de eficácia, mas foram demonstrados benefícios em outros desfechos e, por isso, o registro foi concedido de forma excepcional com um termo de compromisso que tinha algumas obrigações estabelecidas entre a Anvisa e a empresa. Essas obrigações eram a condução de um estudo brasileiro, trazendo evidências de vida real a partir do uso desse produto nas crianças do Brasil, um estudo internacional de vida real, em conjunto com a Agência Europeia de Medicamento, e um segmento de longo prazo dos pacientes avaliados nos estudos clínicos, que seria a continuidade do estudo 305, que apresentaria anualmente à Anvisa dados de segurança e eficácia. Isso foi estabelecido no termo de compromisso. O próximo, por favor. Trazendo um pouco da situação internacional desse medicamento, como já foi apresentado aqui também, o medicamento está registrado nos Estados Unidos pela agência norte-americana, o FDA. Foram avaliações diferentes realizadas pela agência norte-americana, em que inicialmente fez uma aprovação excepcional e posteriormente uma aprovação tradicional, apesar de que houve um parecer técnico de negativa pelo registro desse medicamento nos Estados Unidos, mas uma decisão da instância superior da agência norte-americana decidiu pela concessão do registro do medicamento. Na Anvisa, no final de 2024, foi concedido o registro excepcional com o termo de compromisso. No Japão, também o produto se encontra registrado de forma condicional, com um tempo de vigência de 3 anos para esse registro, e a Agência Europeia de Medicamentos, que recusou o registro do produto por entender que os dados de eficácia e segurança não eram suficientes para respaldar o registro do produto na Europa. O próximo, por favor. Em 2025, como também já foi relatado, a Anvisa suspendeu o uso do Elevidys no Brasil devido a alguns eventos adversos fatais ocorridos nos Estados Unidos com pacientes de 15 e 16 anos, que sim, são pacientes fora da faixa etária aprovada para o uso do produto aqui no Brasil. Aqui no Brasil também tivemos o caso de um óbito, mas como foi colocado pelo deputado, um óbito relacionado à infecção por influenza do paciente, e após a investigação desse sinal de segurança foram estabelecidas algumas medidas cautelares para viabilizar o uso do produto relacionado à tentativa de mitigação dos eventos adversos, principalmente hepáticos, que foram relacionados ao uso do vetor viral que é utilizado nesse produto. O próximo, por favor. O termo de compromisso, ele não pôde ser cumprido pela empresa da forma como ele foi firmado com a Anvisa, porque houve uma alteração unilateral do protocolo do estudo clínico. Essa alteração no protocolo foi promovida pela empresa responsável internacionalmente pelo medicamento, a Sarepta, e com essa mudança no protocolo do estudo clínico, a empresa não mais consegue apresentar anualmente os dados de eficácia e segurança que foram pactuados no termo de compromisso. A Sarepta mudou o protocolo do estudo, que previa a entrega anual de resultados de eficácia e segurança para fazer uma nova avaliação de eficácia do medicamento somente em 2031. E, além disso, os dados que foram apresentados como tentativa de cumprimento do termo de compromisso são dados de acompanhamento de vida real desses pacientes, e eles mostram que os resultados não reduzem de forma significativa as incertezas que existiam no momento do registro e que ainda existem. E essas incertezas são relacionadas principalmente a riscos cardíacos, a riscos hepáticos. O que a gente observou no segmento de 3 anos dos pacientes é que foi necessário um aumento importante na dose de corticoide utilizado nesses pacientes. Também foi necessária a utilização do sirolimo, um imunossupressor, como tentativa de mitigar esses efeitos adversos, principalmente hepáticos e cardíacos, efeitos importantes que foram observados nesses dados de 3 anos de acompanhamento dos pacientes que utilizaram o medicamento.
Próximo, por favor. Além disso, os dados de 3 anos apresentados, eles mostram que os pacientes acompanhados após 3 anos, eles estão com os mesmos desfechos de eficácia no momento da entrada do estudo ou resultados piorados em relação ao resultado basal, mostrando que a eficácia do medicamento não foi sustentada após esse período de 3 anos, a partir do acompanhamento realizado, que não é um acompanhamento dentro do protocolo do estudo, porque, como eu mencionei, houve uma mudança desse protocolo pela Sarepta e a gente não consegue ter os resultados até 2031, quando a empresa internacionalmente vai obter o resultado de acompanhamento desses pacientes. Nesse sentido, a empresa responsável no Brasil, a Roche, solicitou agora em agosto o cancelamento do registro do medicamento, entendendo que a totalidade dos dados disponíveis não era suficiente para cumprir o compromisso pactuado com a Anvisa. O próximo, por favor. Importante colocar o que acontece com os pacientes que já receberam a medicação. São cerca de 15 pacientes no Brasil. Todos seguirão sendo acompanhados pela Roche. Nós estamos em contato direto com a empresa para estruturar o plano de acompanhamento desses pacientes e a empresa manterá esse acompanhamento de todos os pacientes que utilizaram o medicamento no Brasil, inclusive para gerar dados que permitam à Anvisa continuar avaliando o perfil de benefício-risco do uso desse produto. Próximo, por favor. As perspectivas, a empresa nos informou acerca da realização de um estudo clínico global que vai incluir pacientes brasileiros para que ela possa gerar dados da própria Roche que permitam uma nova tentativa de registro desse medicamento no Brasil, um estudo clínico de fase 3, que é uma oportunidade importantíssima de acesso dos pacientes brasileiros a esse medicamento. E nós, como Anvisa, daremos prioridade à avaliação desse protocolo do estudo clínico, a uma nova avaliação de registro se submetida pela empresa e qualquer outra medicação para doença rara, para distrofia muscular de Duchenne, sempre todas são avaliadas com prioridade pela Anvisa. O próximo, por favor. Bem, era isso. Eu trouxe aqui o contato da segunda diretoria exatamente para que a gente possa seguir dialogando com as famílias e com todos os atores que queiram entender melhor a suspensão, o cancelamento do registro do Elevidys no Brasil e me colocar totalmente à disposição de todos que quiserem ou que precisarem de mais informações, assim como para responder todos os questionamentos que surgirem durante essa audiência pública. Doutora Daniela, obrigada. Doutora Daniela, meu celular não para. Não para, eu vou me conter muito aqui. Mas o que as famílias estão perguntando para mim aqui no celular? O que é esse acompanhamento do laboratório? O laboratório vai lá na casa dizer: oi, como está você? Você está bem? Você tomou meu remedinho? Você está bem? E vai embora? O que é esse acompanhamento? Vai continuar dando para os 15 que já recebem o remédio? Ou ela realmente vai suspender o remédio e só vai acompanhar, ver o que vai acontecer depois? Eu não entendi. Ficou claro para vocês? O que é este acompanhamento do laboratório? Qual é o compromisso deles com os 15 que já recebiam? Obrigada, senadora. O medicamento ele é de dose única, então não tem a questão de continuar recebendo a medicação, porque esses pacientes já receberam o medicamento. O que a empresa vai fazer, e nós estamos estruturando junto com ela para esse acompanhamento, é continuar coletando os dados de eficácia e segurança. Nós precisamos ter dados de eficácia de longo prazo. Como é uma medicação cuja proposta é a cura da distrofia muscular de Duchenne, foi para isso que a medicação... A indicação dela aprovada no Brasil, a gente tem outros medicamentos aprovados que reduzem a progressão da doença, mas quando foi submetido à agência, a empresa... As dores deles, mas isso não vai parar. Exato, e mesmo essa progressão... Vamos deixar a doutora Daniela falar. Precisa ser acompanhada. Depois a gente faz as perguntas. Sim, doutora. Então, vai lá, tomou meu remedinho, como é que tá? Tira uma fotinho, vai embora.
É só esse acompanhamento? A empresa avalia todos os desfechos de segurança e de eficácia, principalmente de longo prazo, para que a gente possa saber se os resultados apresentados até agora realmente são os resultados que se observam na vida real desses pacientes. Estão surgindo preocupações cardíacas e hepáticas nos pacientes brasileiros que utilizaram esses medicamentos? Os desfechos de eficácia que foram demonstrados no momento basal, 1 ano após o uso, que foi quando a gente registrou esse medicamento com dados de 1 ano, eles se sustentam 2 anos após o acompanhamento do paciente, 3 anos. São esses dados que a empresa vai continuar coletando, até mesmo para subsidiar os próximos passos em relação ao medicamento no Brasil. Ok. Doutor Daniel, diretor da 4ª diretoria da Anvisa. Obrigada, doutor Daniel, por estar conosco nessa manhã. 10 minutos, se precisar ultrapassar um pouquinho, fica à vontade. Muito bom dia a todos e todas. Eu cumprimento todos os parlamentares presentes, deputado federal Max Lemos, meu conterrâneo do Rio de Janeiro, deputado federal Vitor Lippe, senador Hermes, que autor do requerimento dessa audiência, senadora Damares, o qual é um grande prazer aqui estar nessa audiência, senadora, sobre a sua condução, sobre a sua presidência. Em nome de todas as mães e pais de crianças com Duchenne, eu cumprimento a Débora, que aqui está também na mesa. E queria já dizer, senadora Damares, que a nossa presença aqui, a presença de 2 diretores da Anvisa, ela já demonstra a importância e o compromisso da agência em relação a esse tema. Eu, durante muito tempo, fui responsável pela 2ª diretoria da Anvisa, que é a diretoria responsável por registro de medicamentos, e acompanhei lá no início a suspensão do registro desse medicamento e o anseio das famílias em terem informação, em saberem, terem algum tipo de projeção de quando a gente ia solucionar esse problema. Eu, pessoalmente, recebia praticamente todo mês, algum pai, alguma mãe com uma informação. A gente fazia um esforço grande de municiar passo a passo que a agência estava dando em relação a esse tipo de suspensão. Mas, de fato, como a diretora Daniela disse, a gente tem na agência um processo muito técnico de acompanhamento desses produtos. Nós somos hoje na agência 5 diretores, 5 diretores, servidores públicos concursados, então aqui a gente não tem nenhum viés, nosso único viés é o viés da agência, é o viés da proteção à população. A agência ela tem só um objetivo e só uma missão, que é oferecer produtos seguros, de qualidade e eficácia à população. É isso que nós fazemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todas as análises técnicas são feitas nesse sentido. Mas a gente atua sob demanda. A gente atua sob demanda da indústria, que nos protocola um pedido de registro, nos municia de informação e assim a gente faz uma análise para garantir o acesso da população a esse tipo de produto. A agência tem uma sensibilidade muito grande a qualquer terapia relacionada à doença rara. A gente tem uma normatização específica sobre isso, que garante priorização desses produtos na análise da casa. Então, independente de quanto esteja o nosso tamanho de fila de registro de medicamento, quando esses produtos para doenças raras entram sob registro da agência, eles seguem um caminho prioritário. O próprio registro do Elevides é um exemplo disso. A gente, em menos de 1 ano, a gente conseguiu completar todas as fases do processo desse registro, que é muito atípico. A gente tem outros produtos, por exemplo, de medicamentos, que chegam a demorar 3 anos e pouco, para serem aprovados na agência. Mas, como a diretora Daniela disse e detalhou muito bem esse processo até pela importância que ele tomou, ele foi feito sob a égide de um termo de compromisso. Sob a égide de um termo de compromisso em que a empresa se comprometia a não só complementar as informações para fim de registro, mas também de monitorar a utilização desses produtos aqui em território nacional. Em julho do ano passado, aproximadamente, a gente recebeu alguns sinais de alerta de outras agências internacionais. A Anvisa, é importante dizer, ela participa de igual para igual com as principais agências regulatórias do mundo, seja dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália, do Japão, e a gente monitora de forma conjunta todos os sinais de segurança em relação a esse tipo de produto. Então, devido aos óbitos que a gente teve nos Estados Unidos, de pacientes que utilizaram esse produto, essas informações foram
foram compartilhadas entre a agência, e a Anvisa, então, ela instaurou de forma imediata um comitê de especialistas, reunindo os principais especialistas do Brasil no tema, para que a gente pudesse dar a melhor solução para esse tipo de produto. Os especialistas se reuniram em várias reuniões e o primeiro encaminhamento, até por uma questão de segurança, foi o encaminhamento da suspensão do uso futuro desses produtos, né? A gente deixou muito claro, deputado, que os tratamentos em andamento não deveriam ser prejudicados, né? Não deveria haver nenhum tipo de interrupção, mas que novos tratamentos deveriam acontecer somente após essa discussão interna que se deu junto com esse grupo de especialistas, Anvisa, Ministério da Saúde e a empresa, obviamente. Ao final dessa discussão dos especialistas, foram levantadas algumas informações que foram relatadas aqui pela diretora Daniela, informações imprescindíveis para a segurança. Aqui eu quero destacar a fala da diretora Daniela, em que a agência ela atua sempre sob uma égide de benefício-risco. Então, sempre que houver um risco maior do que um benefício para esse tratamento, a agência ela vai intervir, porque essa é a função da agência, de oferecer um tratamento seguro. Ainda que um paciente tenha tido um caso mais positivo, uma evolução mais positiva, mas isso numa escala maior, quando a gente tem uma análise de risco maior, isso tende a gerar mais problemas, né, do que benefício. Então, sob essa égide foi feita essa análise, muito bem detalhada pela diretora Daniela, e houve esse desfecho, né, da agência em relação à falta dessas informações dadas pelo Laboratório Roche para garantir a segurança por parte da agência que esse tratamento poderia, de fato, continuar sendo registrado e continuar sendo utilizado no Brasil. Deixando muito claro aqui também que a agência ela não vê preço de produto, ela não vê cifra. Inclusive, quando esses dossiês de registro chegam na agência, a gente sequer tem uma precificação desse produto ainda. Então, a análise da agência era totalmente focada nos aspectos de segurança, de qualidade e eficácia, visando sempre o melhor acesso à população brasileira em relação a esse tipo de produto. Toda a parte de precificação desse produto, e custo, e compra, e incorporação, é feita no momento posterior à aprovação da Anvisa. Sequer esses processos correm na Anvisa, mas a agência ela é muito diligente em relação a esse tipo, né, de tratamento, porque a gente sabe a sensibilidade que esses tratamentos têm no país. A gente sabe a sensibilidade que é você ter uma opção terapêutica a quem não teve opção terapêutica anterior. E por isso né, todos esses registros seguem um caminho mais célere por parte da agência. Enfim, esse é um breve histórico, né, do registro da agência. Eu pessoalmente quis comparecer a essa audiência por ter acompanhado esse tema desde o início com todas as famílias né, que nos procuravam na Anvisa. A gente ainda está tratando esse tema, a gente tem que deixar muito claro que esse tema não é um tema que não há decisão imutável por parte da agência. As decisões da agência elas são feitas conforme os dados que a gente tem no momento, conforme os dados que a gente recebe, conforme os dados que a gente consegue, né, avaliar. Mas eu acho que muito importante destacar, senadora, que hoje estão 2 diretores aqui da casa, o diretor que conduziu isso mais no começo, a diretora atual que está sob responsabilidade da área técnica de registro. Isso já demonstra a nossa sempre abertura da agência em relação a esse tema e a sensibilidade que a gente tem em relação a todas as famílias, né, de pacientes que precisam desse tipo de medicação. No mais, me coloco também aqui à disposição para responder qualquer tipo de pergunta e qualquer tipo de dúvida. E reforçando aqui, eu acho que a apresentação que a diretora Daniela fez de forma muito completa, com todos os passos técnicos e com todas as questões que serem respondidas. Além, quero registrar também aqui a presença dos técnicos da Anvisa, né, o João e o Anderson, gerente geral de produtos biológicos da Anvisa e gerente de terapias avançadas da Anvisa, né, de forma correspondente, que aqui estão também para responder qualquer tipo de informação que vocês tenham mais técnica que eu e a diretora Daniela não consigamos responder. No final, tá? Anota sua pergunta. No final a gente... Ok, vou abrir uma exceção para você. Pode fazer. Fala seu nome e... Oi. Inicia. Natália Jordão, sou mãe do Arthur, Sorocaba.
Doutor, o que nos causa estranheza, e deve estar causando também ao deputado Max, que na última audiência pública, a Anvisa declarou, em alto e bom tom, que a segurança estava comprovada, que a eficácia a longo prazo que deveria ser comprovada pela Roche. Por que o discurso mudou do dia 16 de junho para agora? Outra coisa que nos causa estranheza é que foi publicado que o pedido de cancelamento do registro veio por parte da Roche. Mas a fala não é isso que indica. E que vocês estão demonstrando aqui que quem decidiu isso foram vocês, foi a Anvisa, não a Roche, como foi publicado. Eu queria saber como que explica essa mudança de discurso do dia 16 de junho para agora, e vocês estão falando que foram vocês e não a Roche. Vamos lá. Deixa eu responder de trás para frente, né? Primeiro, a Anvisa analisa os dados que a empresa nos manda. Né? Então, obviamente, a decisão da Anvisa é um reflexo da ausência ou da complementaridade de dados que a agência, né, que a empresa nos manda. Então, ainda que a decisão tenha sido nossa pela suspensão, e não foi só nossa da Anvisa, repito aqui, ela foi corroborada por todos os especialistas que estavam no comitê de especialistas, tanto indicados pela Anvisa quanto do Ministério da Saúde, ela se deu exclusivamente por falta de dados seguros que a gente pudesse manter o registro no âmbito do acompanhamento do termo de compromisso. Então, obviamente, a decisão é da agência em relação a solicitar uma medida cautelar, mas a complementaridade dessas informações e quem deve municiar a agência dessas informações é a empresa detentora do registro, como assim foi feito. Né? Em relação à primeira pergunta, a agência ela se comunica, né, com a sociedade através das suas análises técnicas e das suas aprovações de registro ou suspensões de registro. Né? Eu não estava presente aqui nessa audiência pública do dia 16, salvo engano, né? Eu não sei quem da agência veio. Mas doutor João. Mas essas informações da agência, né, todas essas análises que são feitas, elas são feitas conforme os dados que nós temos no momento. Né? Elas são feitas conforme os dados que a agência pede e a troca de informações entre a agência e a empresa. Sim. Então, eu não sei se naquele momento, especialmente, havia algum tipo de segurança em relação a algum elemento, isso foi alterado depois, mas o fato é que a agência sempre vai se exteriorizar para a sociedade através das suas resoluções, tanto de registro de medicamento quanto de suspensão. E todos os relatórios e todas as decisões que a agência toma, elas são muito bem fundamentadas com todos esses elementos. Né? Então, hoje, o que nós temos de fato, né, como foi a diretora Daniela disse de forma muito clara, houve a próprio pedido da empresa de cancelamento desse registro. Então, independente do que a gente, né, entende aqui da evolução da análise, enfim, a gente há um pedido na mesa da detentora de registro, né, pela suspensão desse tipo de produto. Então, não há outra ação em agência fazer. A agência não pode simplesmente negar um pedido da própria detentora de registro que faça... Até porque foi mais de um ano, né, de suspensão e as decisões sem ser cumpridas e os meninos perdendo o músculo. A gente entende, não, em momento algum a gente duvida da ciência ou da seriedade de vocês, mas a gente também não duvida da consequência que os nossos filhos têm. E que na audiência ficou 10 dias para ser resolvido e falar o que ia acontecer, e a Roche disse ao Ministério Público da minha cidade que eles entregaram o que precisava, então fica estranho, só causa estranheza. Okay. Obrigada, senadora. Ok. A gente agora vai manter a ordem, porque nossos convidados têm hora também, tem horário. No final, a gente abre para as demais mães que queiram falar, nem que eu fique sozinha aqui, eu abro para vocês falarem. Ouviremos agora a Débora Couto Nobre Racelli, mãe do paciente Raul Racelli e representante do deputado estadual Napoleão Bernardes. Bem-vinda, Débora. Autoridades presentes, senhoras e senhores, estou aqui pelo meu filho, Raul, e por todos os meninos que lutam diariamente contra a Duchenne no Brasil. Hoje nos reunimos novamente aqui, implorando pela vida dos nossos filhos. Esta é a 5ª audiência no Congresso. Eu estive presente em todas. É a 5ª audiência que continuamos debatendo. E a morosidade do sistema está condenando nossos filhos a uma morte precoce. Eles estão perdendo a chance real de estabilizar o avanço dessa doença. 1 ano após a suspensão temporária, iniciamos a semana com a Anvisa cancelando o registro do Elevides, e é impossível eu não trazer isso à minha fala. Optaram por negar aos nossos filhos a chance de parar o avanço dessa doença.
Nós, pais, já nos disponibilizamos inúmeras vezes em todas as audiências que nos responsabilizamos a assinar qualquer termo de responsabilidade após o uso do medicamento. Nós apenas queremos que os nossos filhos tenham a chance de crescer com qualidade de vida. Eu estou falando de crianças que sonham em jogar bola, em andar de bicicleta, em brincar no parquinho com os amigos e não chorar depois de dor, por cansaço. A perda muscular, ela é irreversível. Nós estamos desde 2024 debatendo, e desde 2024 os nossos filhos perdem a cada dia, a cada movimento. Eles perdem a força muscular. Não temos mais tempo. Respeitamos a ciência, respeitamos as autoridades competentes, mas não temos mais tempo. A lentidão dos processos, por mais que sejam urgentes e que sejam priorizados, estão sendo lentos. A Duchenne não para. Ela continua progredindo e roubando a chance do meu Raul. E de todos os meninos de viverem. Em fevereiro de 2025, meu filho Raul tinha 5 anos. Nós tivemos uma decisão pela ministra Carmen Lúcia, deferindo a ele o direito de receber o Elevides. O Elevides estava aprovado. Ele estava na faixa etária aprovada, elegível, com prescrição, com exames, apto a ser medicado. O Ministério da Saúde não cumpriu a decisão. Meu filho esperou por 5 meses. 5 meses. Para que chegasse a vez dele. Assim como desses 15 meninos que foram medicados. E entrou a suspensão temporária da Anvisa. Entrou a suspensão de todas as decisões judiciais. Meu filho Raul vai completar 7 anos, agora em novembro. A bula pré-aprovada é até 7 anos, 11 meses e 29 dias. A julgar pela lentidão que estamos acompanhando, será que o Raul vai ser medicado se retomar a aprovação? Assim como meu filho Raul, eu falo também do Carlos Eduardo, que teve decisão favorável aos 5 anos de idade e agora, em outubro, vai completar 8 anos. São 3 anos que o Carlos Eduardo esperou pela chance de não morrer precocemente, de parar ao avanço da Duchenne, que pela primeira vez temos um tratamento capaz de estabilizar o avanço da doença. E nunca falamos em cura, sempre falamos em estabilização, porque 1 mês que estabilize é 1 mês de vida. O Paulinho, da Manu, que está aqui presente. O Paulo teve o processo julgado e trânsito em julgado em todas as esferas jurídicas. Ele tinha 5 anos e ele não recebeu o Elevides. O Ministério da Saúde não cumpriu. Em contrapartida, diferente do descaso e negligência do Ministro da Saúde, do Ministério da Saúde, para com os nossos filhos com Duchenne, estamos acompanhando manifestações públicas do senhor ministro Padilha e pessoas influentes políticos sobre a doença ultra rara do influenciador Lito. E isso também eu não poderia deixar de falar. É claro, e eu deixo isso claro, que nos solidarizamos com a família, com o Lito, com todos. Mas, por que essa mesma urgência não existe quando falamos dos nossos filhos com Duchenne? Eu trouxe uma apresentação que mostra uma linha de tempo de todas as vezes que nós estivemos aqui no plenário debatendo sobre isso. Nossos filhos também têm uma doença grave, progressiva, que não espera.
Nós também batemos de porta em porta, e eu, Débora, estive nessas 5 audiências que eu estive em Brasília, batendo de porta em porta, no Senado, na Câmara dos Deputados. Procuramos também tratamentos, estudos clínicos e alternativas no Brasil e em qualquer país, em qualquer lugar. Todos nós buscamos diariamente, incansavelmente, a chance dos nossos filhos terem a possibilidade de crescer com qualidade de vida. Eles terem a chance de tentar mudar o que a gente já conhece. Retrocedemos no tempo, quando havia a terapia gênica, quando não tínhamos a terapia gênica. Hoje ela existe e ela está sendo negada aos nossos filhos. Estamos vendo um Brasil do retrocesso. Ontem eu estive de porta em porta no Senado, pedindo apoio, convidando os senadores para estarem presentes. E eu ouvi dentro de um gabinete de um senador: o que vocês querem que a gente faça? Nos digam, o que vocês querem que a gente faça? Não temos o que fazer. A Anvisa manifestou o cancelamento. Agora eu lhe pergunto, e aí eu respondi: o que vamos fazer? Vamos enterrar os nossos filhos? E a resposta foi sim. Agora eu pergunto, eu, Débora, eu sou enfermeira, eu sou profissional de saúde, eu sou profissional do SUS, eu sou mãe do Raul, que não escolheu ter uma doença rara. Se o Senado Federal me diz para enterrar o meu filho, para nós enterrarmos os nossos filhos, como que a gente vai aceitar isso do nosso país? A Constituição Federal garante a essas crianças o direito à vida, garante o direito à saúde. Os nossos filhos não escolheram ter uma doença rara, mas eles existem. O ministro da Saúde fala que ele não ia aprovar a medicação por incompetência. Aproximadamente no Brasil, temos 15 meninos medicados, como já foi falado. 1.200 meninos no mundo receberam o tratamento através de estudos e via comercial. Eles estão bem, eles estão crescendo, eles estão vivendo, eles estão indo para a escola, eles estão indo brincar. Pode não ter os melhores ganhos no gráfico, mas a doença parou, a doença estabilizou, a doença está dando respiro para que eles sejam crianças. Nós não podemos aceitar essa realidade. Nossos filhos existem, eles têm direito à vida, à saúde. A nossa Constituição Federal existe. 60 segundos. Ela não pode simplesmente ser ignorada. Estamos há mais de 2 anos implorando pela chance dos nossos filhos para que eles sejam vistos e respeitados. Novamente eu reafirmo, meu filho Raul não pode mais esperar. Nossos meninos não podem mais esperar. Nossos filhos não escolheram ter Duchenne. A vida deles é urgente. Nós precisamos que o Congresso faça alguma coisa. Se os representantes que elegemos não podem, quem? Como que a gente vai simplesmente cruzar os braços e ver a doença avançar? Ver a doença roubar a vida dessas crianças a cada dia? Pedimos à Anvisa, ao Ministério da Saúde, ao Congresso Nacional e a todas as autoridades competentes, acelerem os processos. A medicina nunca esteve tão avançada como está hoje no cenário de doenças raras. Pela primeira vez temos uma terapia gênica, temos novos medicamentos surgindo. E sim, o Raul vai precisar da terapia gênica, vai precisar do Givinostat e daquele medicamento que está lá na fase 1, em análise em ratos, porque cada um age em um mecanismo diferente para que controle o avanço da Duchenne. Devolvam às nossas crianças a chance da gente poder lutar e mudar o cenário, mudar a história natural dessa doença que todos nós, infelizmente, já conhecemos e assombra os nossos dias a cada minuto. Eu não posso mais olhar para o meu filho
Imaginar que daqui a poucos anos ele não vai conseguir se movimentar e não vai nem chegar à vida adulta, porque ele pode morrer com 14, 15, 16 anos, como estão morrendo, sem tratamento. O corticoide não para o avanço da doença. Nós precisamos que os nossos meninos com Duchenne sejam vistos no Brasil, respeitados, eles têm direito e temos que ter isso urgente, não há mais tempo para esperar. Obrigada. Débora, você vai falar. Débora, em nome do Senado Federal, eu peço perdão a você e a todas as mães aqui e a todas as famílias que estão nos assistindo por uma fala infeliz de uma servidora dessa casa. E eu tenho certeza que a fala dela não reflete o que o senador ou a senadora dela pensa. Nós vamos localizar essa servidora. Mas eu te peço perdão. O Senado Federal não pensa como essa interlocutora. Nós estamos no meio de um recesso branco. E o Senado Federal está aqui, com TV Senado ao vivo, todas as redes sociais do Senado ao vivo. 2 senadores, os demais, meu telefone não para, os senadores estão acompanhando de forma online. Foi uma fala infeliz. Este Senado vai acompanhar vocês. Deixa eu dizer uma coisa, tem uma comissão de direitos humanos nessa casa, presidida por uma senadora maluca, porque é assim que a imprensa me chama. E que tem um senador maluco agora junto com ela na comissão. Nós não vamos soltar a mão de vocês. Possivelmente, talvez, a gente não consiga dar a resposta que vocês querem agora. Mas vocês não serão abandonados por essa casa. Estou falando com a senadora Mara aqui também agora. Senadora Mara, senador Paim, senador Romário, os senadores da causa, senador Flávio Arnes, todos, estou conversando com todos aqui agora. Vocês não ficarão para trás. Não sei a resposta que nós vamos encontrar. Talvez não seja o que vocês vieram buscar aqui hoje. Mas essa casa os recebe, os acolhe, os abraça. E nós vamos junto. Deputado Max, deputado Vitor, deputado Lipe, senador Hermes. Em tentar, como legislativo, encontrar uma resposta. E os 2 servidores da Anvisa que estão aqui não têm culpa. Eles estão representando uma instituição e deram a cara. Isso, para mim, é muita coragem, muita coragem. Mas, Débora, em nome do Senado, do presidente Davi Alcolumbre, eu peço perdão a você pelo que você ouviu nos corredores dessa casa ontem. Não reflete o sentimento dos homens e mulheres que estão nessa legislatura, nesse mandato. Receba o nosso pedido de perdão e nosso abraço. Nós vamos fazer agora uma mudança de mesa. Eu finalizo a minha fala. Quem vai se responsabilizar pela vida dos meninos que não terão acesso à terapia gênica? É o tempo agora. Eles não podem mais esperar. E se fosse seu filho, se coloquem no lugar. Que nossos filhos sejam vistos e respeitados. Eu agradeço mais uma vez o seu apoio. Obrigado, Débora. Nós vamos fazer uma mudança na mesa. Eu pediria que os nossos 2 representantes da Anvisa fossem para a bancada, viesse para a mesa o deputado Lipe, o Humberto Scherer, a Débora também fosse para a bancada, e a doutora Viviane. Deputado Lipe viesse para a mesa, o pai do segundo paciente medicado, o seu Humberto Scherer, e a doutora Viviane Guimarães. Nós vamos fazer uma outra mesa. Eu vou permanecer com o deputado Max aqui na mesa. Bem-vindo. Senadora Damares, eu queria fazer uma sugestão, na verdade, uma solicitação, se nós poderíamos ouvir o laboratório. Antes deles? Para que a gente pudesse ter uma ilustração melhor do que levou essa decisão. E eu queria, com a devida vênia também, já deixar aqui
para o laboratório nos responder quando, se Vossa Excelência permitir que eles possam já apresentar as razões, porque as coisas estão muito nebulosas. Sim. Seja o laboratório que está nos ouvindo, se pode nos informar quais são as condições hoje de saúde das crianças que receberam a terapia. Ok. Porque são eles que fazem o acompanhamento técnico junto com a empresa. Então, assim, primeiro, se Vossa Excelência defere o pedido de ouvir o laboratório, para que a gente pudesse ter ilustração. E já quero deixar, já que ele vai fazer as apresentações do laboratório, se ele pode nos dizer como é que está as crianças que já receberam a terapia. Tá, okay. Deputado, é exatamente essa ordem de fala. Nós falamos que alguns falariam de forma presencial e eu já passaria para quem está online, inclusive para a gente não perder a conexão. Vai que cai a conexão. Então, nesse exato momento, enquanto a mesa aqui se organiza, vai falar a representante da Roche Farmacêutica, que é a doutora Ana Almeida, que também é médica. Na sequência, falará o médico geneticista Paulo Zatar Ribeiro e depois falará, que não pôde vir de forma presencial, a representante do Ministério da Saúde. Enquanto a mesa se organiza, eu vou passar a palavra agora só para mais uma mãe. Eu não posso interromper a fala dos expositores. Então, como ela está chorando muito ali, pedindo muito, fala aí, aperta o microfone, 3 minutos enquanto a mesa se organiza, ok? Bom dia, senadora. Fala seu nome. O meu nome é Rosiane, eu sou mãe do Lorenzo, sou de São Paulo. Eu preciso falar o que eu não durmo desde segunda-feira. Meu filho, ele recebeu a decisão a liminar em 2024, antes do registro da Anvisa. O meu filho, ele fez tudo o que precisava fazer, o exame AV74, deu tudo certinho, geraram o invoice. Entrou o registro no Brasil, tiraram a oportunidade dele receber, que falaram, deram a esperança para ele, os mais velhos primeiro, depois você. Meu filho está esperando esse tempo todo, 2 anos e 2 meses. O meu filho não tinha nada. Meu filho recebeu com 4 anos e meio. E não cumpriram liminar, decisão, nada. O senhor ministro Gilmar Mendes, ele deferiu a decisão, deram prazo de até 90 dias. A gente ficou esperançoso. Eu chegar pro meu filho toda vez e falar, filho, não é sua vez. Eu vim de São Paulo 16 horas num ônibus sentada. E meu filho olhou para mim e falou, mamãe, a senhora vai ajudar eu e meus amigos? O que eu vou falar pro meu filho desde 2024? Foi antes do registro da Anvisa. E o que podem falar para nossas crianças? O que eu vou falar pro meu filho? É isso que eu queria a palavra, só para todo mundo entender que não tem só crianças depois do registro da Anvisa. Tem outras crianças, tem o Lorenzo, tem o Arthur, que é antes do registro e não cumpriram. E o que a gente vai poder falar? Meu filho sonha em ser piloto. Meu filho desenha, meu filho é louco por carro. O que eu vou falar pro meu filho? Ele fala, mãe, eu vou crescer? O meu coração aperta, eu falo, com certeza você vai crescer, você vai dirigir. Não tirem, eu peço os senadores, todos os senadores que estiverem me ouvindo, não tirem essa oportunidade nenhuma de nossas crianças. Nossas crianças querem viver, eles merecem, eles não pediram para ter isso. Obrigada pela palavra a todos. Olhem por todos os nossos meninos, eles precisam de todos que estiver online, todos que ajudem, porque eles merecem a chance de viver e ser feliz e ser criança. Obrigada pela palavra. Rosane. Obrigada por ter falado. Que bom que eu te dei a palavra. Muito obrigada. Leva meu abraço para o Lourenço. Obrigada. Diz para o Lourenço que tem um time aqui que vai lutar muito por ele. Obrigada. Ouviremos agora o Laboratório Roche. Por favor, vamos ouvir como é conexão, com o máximo silêncio possível. E depois a gente fará perguntas caso a exposição dela não esclareça todas as nossas dúvidas. Doutora Ana Almeida, médica, bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite de estar conosco. Espero que a senhora esteja entendendo o nível de sensibilidade dessa audiência. Está todo mundo chorando aqui. Então,
nós estamos aguardando as respostas do laboratório. Doutora Ana, a senhora tem 10 minutos, se precisar pode passar um pouco. Obrigada, senadora. Com certeza nós nos solidarizamos, né, com o sofrimento dessas famílias, dessas crianças que aguardam há tanto tempo por um tratamento. Bom, eu sou Ana Carolina de Almeida, farmacêutica, gerente executiva de estratégia médica em neurociências e doenças raras da Roche Pharma Brasil. Eu agradeço a presença de todos e cumprimento a mesa, senadores, deputados que participam dessa atividade. E eu começo essa minha fala trazendo uma mensagem de solidariedade e acolhimento, como eu mencionei logo no início, a todos os pacientes de distrofia muscular de Duchenne e seus familiares que seguem em busca de alternativas de acesso e tratamento para essa jornada tão desafiadora. E eu quero reafirmar o compromisso da Roche com a transparência e o diálogo constante com as autoridades brasileiras, incluindo essa Corte e a Anvisa. Desde a suspensão da comercialização de Elevidys em julho de 2025, nós trabalhamos diariamente com o intuito de providenciar e compartilhar as informações e os dados solicitados pela Anvisa sobre essa terapia gênica inovadora e modificadora do curso da doença. Nosso foco total, especialmente nos últimos 12 meses, foi construir uma ponte de diálogo técnico com a agência para que os pacientes com DMD no Brasil não ficassem desassistidos. O pedido de retirada do registro de Elevidys, feito pela Roche, ele resultou da conclusão de que, até esse momento, os dados disponíveis não foram suficientes para atender aos requisitos da Anvisa, conforme trazido nessa audiência pelos representantes da agência. Então, nesse sentido, essa decisão evita prolongar um processo em que não há convergência técnica. A Roche permanece totalmente confiante no benefício clínico de Elevidys, e nossa convicção é amparada e reforçada pela experiência com mais de 1.200 pacientes tratados no mundo. A decisão de solicitar a retirada de registro de Elevidys aconteceu após seguidas tratativas técnicas em que identificamos que as exigências regulatórias e os dados de longo prazo atingiram um estado de impasse. Vale relembrar que o Elevidys foi aprovado no Brasil em dezembro de 2024, né, também como foi trazido já nessa audiência, para pacientes deambuladores de 4 a 7 anos de idade. E a comercialização estava suspensa pela Anvisa desde julho de 2025 para avaliações adicionais de segurança, como também já foi mencionado. E desde então, desde a suspensão da comercialização, a Roche manteve um diálogo contínuo com a Anvisa e submeteu todos os dados e documentos disponíveis sempre que solicitado. A Roche reafirma seu compromisso com a ciência, a saúde da população e com decisões regulatórias fundamentadas na ciência. E mais importante, nós continuamos dedicados ao programa clínico do Elevidys e à disposição para colaborar sempre com foco no que é melhor para o paciente brasileiro e para a saúde pública. Muito obrigada a todos. Doutora Ana, obrigada pela sua participação, mas o deputado Max quer fazer diretamente uma pergunta à senhora e o deputado Lippe também. Então, a gente vai fazer essa dinâmica, porque se a senhora não puder ficar até o final, ao menos essas respostas a gente já tem garantida. Doutora Ana, o acompanhamento dos pacientes que receberam o medicamento tem a participação direta do laboratório Roche. Qual é o estado das crianças que receberam o medicamento? Nós tivemos a infelicidade de um falecimento. Agora, as demais receberam o medicamento, as notícias que nós temos é que estão todas bem. Uma questão ou outra já foi solucionado de uma rejeição hepática, isso foi equilibrado. Como é que está hoje a situação das crianças que receberam a terapia? Obrigada pela pergunta, deputado. O nosso conhecimento sobre
o estado, né, o segmento, como está a evolução das crianças que receberam a terapia gênica no Brasil, infelizmente, com exceção daquele paciente que faleceu devido ao quadro de influência agudo, essa informação vem principalmente de publicação, né, feita de um acompanhamento feito de forma independente. Nesse caso, estou mencionando um estudo feito pela Unicamp, que acompanhou esses pacientes de 6 meses a 1 ano. Isso foi apresentado num congresso no início do ano, um congresso da MDA. E a informação que a gente tem é que esses pacientes estão caminhando de forma bem do ponto de vista funcional, do ponto de vista da evolução motora. Eventos adversos que foram observados foram de caráter com intensidade leve a moderada e foram manejados ao longo do tratamento. E eles têm recebido, né, esse acompanhamento independente, de novo, né, reafirmo, por parte da Roche, e vão se seguir esse segmento, a coleta de desfechos importantes para avaliação da evolução das crianças com a publicação desses dados. Objetivamente, as crianças estão bem, é isso? O nosso entendimento pelo segmento desses pacientes, pela conversa que nós temos com alguns desses stakeholders, desses médicos, né, que trataram as crianças, é que a maioria delas estão bem. A senhora tem informação sobre quando vai fechar a informação técnica total de tudo que a Anvisa precisa? E aí, eu queria só fazer aspas, não é que a exigência da Anvisa esteja errada, não é isso. Até porque quem sou eu que não sou da área científica e não sou médico para tratar. Mas a informação que a gente tem, para poder clarear um pouco a sua resposta, a informação que a gente tem é que nós só vamos ter verdadeiramente a informação técnica fechada sobre a eficácia total do Elevides em 2031. Em 2031. É por isso que no início da minha fala, senadora Damares, eu fiz questão de dizer que é uma questão de opção de vida ou morte. Porque nós não teremos fechado, eu vou chamar de laudo, por não conhecer realmente sobre o tema, só vamos ter um laudo fechado e definitivo sobre a eficácia do Elevides em 2031. Se nós aguardarmos 2031, nós estamos condenando várias crianças à morte. Então a pergunta que eu te faço, como técnica da área, é só em 2031 que fecha o laudo definitivo, é isso? Deputado, eu entendo que vocês se referem à divulgação ou análise final do estudo 305, que é de segmento de longo prazo, que foi mencionado aqui pelos representantes da Anvisa, certo? Não, exatamente. Nós não vamos conseguir, veja bem, isso é prático. A criança recebe a terapia, a aplicação. Ela vai tendo acompanhamento. A eficácia do medicamento, ela depende do tempo. É o tempo que vai mostrando como é que a criança reage. O que eu estou querendo, na verdade, dizer aqui é o seguinte: por mais que a Anvisa tenha o amparo técnico dela para dizer, olha, eu só posso dizer que funciona de verdade daqui a X anos. Então, se nós temos que esperar, de verdade, nós estamos condenando à morte as crianças, porque muitas delas não poderão receber, daqui a pouco não estarão na idade para receber e nós não vamos poder ter oportunidade de incluir aquelas que já passaram a idade. O que nós estamos falando aqui de verdade pode parecer empírico, é de esperança. Então, se o laudo definitivo, quando na verdade, vamos dizer assim, olha, já passou X anos, recebeu a aplicação, está andando bem ou está andando mal, é 2031 que fecha essa informação.
significa dizer que se a gente quer esperando a informação final, é lá em 2031. É disso que eu estou falando. Se a senhora consegue responder disso, é 2031 que nós vamos ter? Obrigada pelo esclarecimento, deputado. Conforme foi inclusive dito pela doutora Daniela, né, na sua fala, houve essa mudança de protocolo desse estudo de acompanhamento de longo prazo, de maior prazo, e essa mudança envolveu essa análise de eficácia somente em 2031. Porém, assim que a Roche tomou conhecimento dessa alteração de protocolo, a própria Roche, e digo globalmente, né, a Roche Global, assumiu a responsabilidade de fazer essas análises anualmente, análise de eficácia dos pacientes do estudo 305, que tinham as mesmas características, faixa etária dos pacientes que eram incluídos na bula brasileira. Então, como uma forma de responder à pergunta do estudo anualmente, né, ao longo dos anos, e não apenas termos essa resposta pelo estudo conforme a alteração de protocolo em 2030, 2031. Ou seja, a gente consegue avaliar os dados de eficácia ao longo do tempo com essa análise fora do estudo, né, pela equipe Roche, que tem acesso aos dados do paciente. Adicionalmente, o nosso entendimento nas conversas com a Anvisa é que seria necessária a geração de dados adicionais. Então, claro, nós vamos refinar isso, né? Pretendemos, já conversamos sobre refinar essa necessidade, né? Que dados deveriam ser gerados. E nesse ponto, a gente não tem como afirmar exatamente em que momento a gente teria um conjunto de dados que satisfaça, né, que responda a todas as questões da Anvisa. Senadora Damares, são só essas perguntas. Na verdade, o resumo é um só. A Anvisa não tem condição de dizer hoje se tem 100% de eficácia, claro. E nem os pais, nem as mães estão aqui e sabem disso. A questão que eu estou querendo aqui tentar deixar claro é que as crianças que receberam, eu vou até um pouco mais além, acho que é um pouco ousado até, vamos esquecer os outros países, vamos tratar do que nós estamos fazendo aqui, das crianças que receberam, esses que estão em acompanhamento e os 2 meninos que receberam antes. Eu acho que se a gente focar aqui, a gente vai dizer assim, nós podemos deixar muito claro que a margem de acerto hoje da terapia, ela é muito grande. Se a gente analisar as crianças que receberam a aplicação aqui no Brasil. E quero aqui, não é só resguardar os técnicos da Anvisa, não. É dizer que a decisão, ela é, na minha opinião, eminentemente política, nesse momento. Querer fazer e não querer fazer. Querer fazer. Resguardando, senadora Damares, os técnicos da Anvisa que não podem, de verdade, afirmar que o Elevides é a solução, eles não podem afirmar que o Elevides vai curar essas crianças, não é isso. Então, assim, o que nós precisamos hoje é de uma decisão amparado no que está acontecendo com as crianças que receberam a aplicação. O que essas mães querem aqui, os pais, é que as outras crianças possam receber a aplicação. Aliás, eu ouvi uma fala muito importante. E se a gente não tem legislação que autorize, precisamos nós aqui no Senado e Câmara nos juntar para fazer que o pai possa assumir o risco. Que eles querem assumir o risco, mas tem esperança para os pais sobreviverem. É disso que nós estamos falando. Desculpe eu me alongar. Obrigado. Okay.
Não. Agora é o. Tem interesse no mercado brasileiro? Só um instantinho. Precisa saber se a Roche tem interesse no mercado. Vamos ouvir o deputado Lipe fará as perguntas para o laboratório. Deputado Lipe, eu não sou médica, não sou da área da ciência, mas tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Se os pais querem o remédio, os pais assumem o risco, os pais estão felizes com o resultado. A Roche diz que tem resultado. O que está acontecendo aqui? Mãe, o problema é atos normativos? Será que o deputado Max deu aqui a brecha para a gente repensar no excesso de atos normativos? Mas o senhor tem a palavra agora para fazer a pergunta à Rocha. Depois o senhor tem sua fala, tá? Bom, primeiro, senadora Damares, quero cumprimentá-la pelo seu importantíssimo trabalho no Senado, sua sensibilidade, seu compromisso com os direitos humanos, que é uma área absolutamente essencial para a gente ter uma sociedade melhor e mais justa. Cumprimentar o nosso senador Hermes também pela importantíssima iniciativa, o nosso deputado federal Max, aqui também, que abraçou essa causa porque conheceu a mãe de uma criança e entendeu a dor que é ter um filho com risco, né, de uma doença que é evolutiva e todos nós sabemos a evolução da doença, não há necessidade de nós repetirmos isso. E eu, como médico e observando isso e sendo solidário a essas mais de 100 crianças brasileiras que têm esse problema, senador, eu estou recebendo esse cancelamento com surpresa. Eu não sou um especialista nisso, nem sou um pesquisador, mas nós estamos aqui como parlamentares encontrando soluções para o Brasil. E essas crianças fazem parte dos brasileiros que precisam de ajuda, essas famílias que estão aqui, são centenas de famílias. E eu não estou convencido de que as respostas estão claras. Primeiro porque participamos há 3 meses atrás de uma audiência pública, onde o questionamento que existia naquele momento era do risco da aplicação do medicamento. Foi colocado à época e teve mortes no mundo, mas essas mortes foram esclarecidas. Era o que a gente chama de falência hepática, quer dizer, tem algumas medicamentos que você tem, às vezes, um problema no fígado muito grave na sequência. Mas, segundo o levantamento que foi feito, né, em nenhum dos casos houve uma correlação direta com a medicação, né? Ou porque já recebeu, já tinha acho que mais de 30 ou 40 anos de idade, ele já tinha uma série de complicações gravíssimas, portanto não dá para atribuir a patologia ao doente. Aqui nós tivemos uma criança, mas ela estava tomando cortisona, obviamente sua baixa resistência, e ela teve uma gripe muito forte, então foi complicação da gripe, é isso a informação que nós recebemos. Portanto, eu fiquei convencido que se tem problemas no fígado, em outros locais, a grande maioria dos medicamentos tem efeitos colaterais também. Vocês já sabem os efeitos colaterais de uma quimioterapia? Uma parte dos pacientes morrem na quimioterapia. Sabe por quê? Porque se elas não fizerem, elas vão morrer. A alternativa é a quimioterapia. A quimioterapia traz riscos? Traz. Sim, traz. Vocês todos conhecem pessoas que se salvaram pela quimioterapia e algumas que tiveram efeitos colaterais graves e infelizmente, vieram a óbito. Então, foi dito aqui a questão da relação risco-benefício. A pergunta que para mim já foi esclarecida é que esse medicamento tem riscos, mas os benefícios dele são muito maiores do que os riscos. Certo? Até porque todas as medicações trazem algum risco. Até os anti-inflamatórios podem trazer risco. Tem pessoas que têm reações anafiláticas e todas as medicações podem trazer efeito. E não me pareceu que 1.000 pessoas tomaram isso. Tivemos 4 óbitos esclarecidos, portanto, onde é que está o problema grave? 3 óbitos, né? Mas esclarecidos e que não há uma correlação direta, pelo menos não com o que está sendo apresentado aqui. Então, me pareceu que não é uma medicação de altíssimo risco, como foi colocado. Provavelmente, a quimioterapia tem mais riscos do que o Elivides. Então, eu gostaria primeiro de colocar que eu estava convencido de que esse problema da relação
risco-benefício estava superado. A questão portanto, nós estamos aguardando esses resultados para esclarecer, para dizer que é um medicamento, apesar dos riscos, ele traz benefícios. Por sinal, é a única alternativa que a gente conhece até agora que consegue estabilizar a doença. Todos os outros são meio paliativos. Você vai dando cortisona, mas ele vai piorando. Você vai, talvez, diminuir a velocidade da evolução da doença. A cortisona é um anti-inflamatório potentíssimo, também com muitos efeitos colaterais. Como qualquer medicamento para doenças importantes tem grandes efeitos colaterais. Então, para mim, eu estava convencido de que nós estávamos muito próximo de, já que esse era o questionamento, não era a eficácia, não era o resultado, era o risco, que o risco estava superado. Surpreendentemente, agora, nós tivemos, em vez da liberação, nós tivemos um cancelamento. Isso me deixou muito surpreso. Acho que surpreendeu a todos nós que estamos acompanhando isso. Bom, aí a pergunta que eu quero fazer, a primeira, obviamente, é para a Roche. Quem está acompanhando os pacientes não é a Anvisa. A Anvisa recebe relatórios, certo? Ela não tem uma equipe de médicos que vai nos hospitais. Não, ela recebe relatórios. Quem faz os relatórios é a Roche, que é um dos laboratórios mais, vamos dizer, conhecidos e de credibilidade do mundo. A Roche não iria colocar um medicamento que não tem resultado nenhum para iludir as pessoas, certo? Se ela chegou à conclusão de que há resultados, e eu gostaria de perguntar novamente para a representante da Roche, existem resultados? Existem benefícios? Né? Eu acho que essa é a primeira que eu queria falar com a doutora Ana. Porque aí, então, aí nós vamos entender o que pode estar acontecendo. Né? Se o problema do risco não se justifica, vamos falar, então, do benefício, certo? Né? Se o risco não é tão grande assim, então vamos falar se tem eficácia ou se tem resultados conhecidos. Doutora Ana, eu gostaria que a senhora repetisse, por favor, essa questão seguinte. Dessas 1.000 crianças e adolescentes que receberam a medicação, vocês viram resultados favoráveis? Nas crianças que estão no Brasil, acho que 10 ou 15 crianças no Brasil, vocês viram o resultado? O resultado não é a cura, todos nós sabemos, é estabilização da doença. Me parece que alguns pais disseram que até a criança, em vez de estabilizar, melhorou. E até nós vamos ouvir daqui a pouco, que eu estou bastante atento aqui para conhecer esses bons resultados. Porque a gente sabe que se não tivesse o Elevidys, a evolução é uma só. Todos nós sabemos, certo? É uma evolução, uma doença progressiva. E ela não é progressiva até os 80 anos. Ela é muito mais rápida. Portanto, o tempo aqui é essencial. Agora, será que o problema... Vamos ouvir a doutora Ana. Doutora Ana, por favor, eu gostaria novamente que a senhora falasse dos resultados, né? Quantos pacientes desses vocês acreditam que tiveram resultados, ou tiveram a estabilização, ou até alguns até melhoraram? Eu gostaria que a senhora evidenciasse mais a questão do benefício do medicamento. Por favor. Deputado, obrigada por trazer essa questão. Eu não tenho informações sobre os pacientes individuais. O que nós temos é o que foi publicado, que mostrava a evolução motora desses pacientes e a parte da segurança. Acredito que em breve haverá uma publicação em jornais revisados por pares e que podem trazer mais detalhes sobre esses casos. Antes de mais nada, eu quero reafirmar, né, que a Roche confia no perfil de benefício-risco, ou seja, no benefício clínico e na segurança de Elevidys. Hoje, tanto quanto confiávamos quando houve a aprovação regulatória. E a Roche vem acompanhando, vem produzindo dados, está comprometida e segue, independentemente do que acontecer, né, daqui em diante, a Roche segue comprometida com o desenvolvimento clínico de Elevidys, com a geração de dados adicionais. Hoje, o que nós temos, o que nós observamos, é o que traz a proposta desse tratamento. Né? Como já mencionado também nessa audiência, o Elevidys é uma terapia gênica que fornece para o paciente uma versão reduzida da distrofina, que é o que o paciente
não produz ou não funciona bem, então a proposta é que esse tratamento devolva uma função muito parecida ou quase tão boa quanto a distrofina. Então, quando a gente pensa no Elevidys, a gente está falando de fazer com que esses meninos permaneçam mais fortes por mais tempo. E o que a gente tem visto nos resultados clínicos, eu não vou entrar em detalhes de números, é que a jornada, pensando no ponto de vista motor, e aí eu abro um parênteses aqui, que os pacientes de 4 a 7 anos, que é o que a gente trabalhou e é onde a gente tem o maior conjunto de dados, pensando em estudos clínicos de fases 1, 2 e 3, esses pacientes de 4 a 7 anos mostraram um descolamento da história natural, ou seja, eles estão com uma evolução melhor do que os pacientes ou as crianças na mesma idade teriam sem tratamento. Então, isso tem sido demonstrado. A gente fala de uma estabilização ou uma desaceleração da doença, o que para uma doença progressiva, degenerativa e reversível é algo bastante importante. Então, a nossa confiança tem sido reforçada ao longo da evolução do programa clínico. Eu me sinto na responsabilidade de fazê-lo. Se a senhora tivesse um filho com a doença de Duchenne, a senhora recomendaria ou a senhora buscaria a medicação para tratá-lo? Deputado, eu preciso falar agora do ponto de vista pessoal, não estou falando pela Roche, mas perfeito. Eu, Ana Carolina, eu não tenho filhos, eu tenho sobrinhos que para mim valem tanto quanto e tenho muito carinho, muito cuidado com eles. Se eu tivesse eu posso afirmar, eu, Ana Carolina, se eu tivesse uma criança na minha família, próxima de mim, os meus sobrinhos, eu trataria com Elevidys, com certeza. Era essa a minha pergunta. E eu gostaria, diante dessas evidências de que há benefícios, talvez, senadora Damares, a questão é o seguinte: os protocolos são feitos para as situações do dia a dia, certo? Nós estamos falando de uma excepcionalidade, nós estamos falando de uma doença rara, não é algo que está no dia a dia e nem é parecido uma com a outra. Nós estamos falando, portanto, de um protocolo que você precisa ter. Para qualquer coisa você precisa ter protocolo. Isso não significa que o protocolo sirva para tudo, ou sirva para todas as situações ou para todas as doenças. Existem situações excepcionais. Vou lembrar uma situação excepcional que aconteceu aqui na humanidade há pouco tempo, na época do Covid. Nós temos protocolos internacionais que recomendam que as vacinas sejam testadas por 10 anos. Na época do Covid, era possível a gente aguardar 10 anos? Era possível? Nós tínhamos outra alternativa? O que aconteceu? Foi liberado. A mesma coisa está acontecendo aqui. A recomendação, precisamos de alguns anos para fazer uma análise de médio e longo prazo, eu acho desejável. Agora, nessa situação, isso vai condenar as crianças que têm uma expectativa, os pais têm expectativa, a ciência tem uma expectativa, a Roche, que é um dos laboratórios mais importantes do mundo, tem uma expectativa de resultados, e nós vamos dizer, não, nós vamos aguardar os protocolos. A pergunta é, será que o protocolo aqui também não deveria ser revisto nessa situação de excepcionalidade? Será que a saída é o cancelamento? Será que o cancelamento resolve o problema ou agrava o problema? Então, nós estamos aqui, e ninguém quer inventar aqui, eu defendo a ciência e vou defender sempre. Não significa que protocolo esteja acima de ciência. Ciência é ciência, protocolo é protocolo. O protocolo pode ser revisto. Nós temos muitas questões que você acompanha ao longo do tempo. Nós temos medicina por evidência, às vezes você nem sabe por que acontece aquilo, mas existe uma evidência de resultados. Nesse caso, nós estamos vendo evidência de resultados. Portanto, eu estou convencido que nós não estamos tomando a decisão adequada. Que é preciso
senadora Damares, ter um olhar específico para essa situação. Ninguém está falando aqui de um laboratório qualquer, nós estamos falando da Roche. Nós estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando do Japão, estamos falando da Europa que está acompanhando. Tudo bem, eles podem ter os protocolos deles. Eu gostaria de ter mais informação sobre as crianças que já receberam a medicação. Eu sei que às vezes 1 ou 2 anos talvez não seja o tempo ideal para a gente saber as coisas de médio e longo prazo, mas nós não temos outra opção. É como a vacina para o Covid. Nós não tínhamos outra opção. Ah, mas quantos anos vai durar a vacina? Não sei. Mas era para salvar vidas. E salvar vidas está acima de protocolos. Portanto, esse é o meu posicionamento. Eu gostaria dessa discussão ser junto com a Anvisa, de eventualmente fazer uma reanálise dos protocolos que podem servir, devem servir para aquilo que a gente conhece. Pode ser que isso aqui seja uma situação nova, que haja uma necessidade de uma revisão do protocolo. Sim. Volto a dizer, precisamos um pouco mais de... Desculpe até o tempo aqui, mas talvez essa seja uma questão crucial. Eu não gosto de brigar por brigar. A gente precisa ter, a gente precisa ter argumentos. Eu não estou convencido, por sinal, eu estou muito surpreso dessa questão de cancelar o Elevidys no Brasil. Eu acredito que isso está atendendo a protocolo, mas não está atendendo a oportunidade de um laboratório que está em outros países do mundo, que tem responsabilidade, que talvez não tenha conseguido atender ao protocolo da Anvisa, e por isso ele falou, não, eu não consigo atender isso que vocês estão pedindo. Será que não estamos pedindo coisa demais, considerando a urgência da medicação? Que não dá para esperar 3, 4 anos para frente, porque isso vai tornar o problema dessas crianças absolutamente irreversível. Nesse sentido, eu clamo que nós precisamos, sim. E esse é o local para discussão. Os técnicos têm uma visão técnica, né? O Congresso Nacional tem uma visão de política pública, de política social, de resultado para a sociedade. E é por isso que eu também lamento que um servidor dessa casa tenha sido muito infeliz, que não representa o sentimento dos parlamentares, que estão comprometidos com a vida, estão comprometidos, sim, com essas famílias, e nós estamos aqui certamente para encontrar caminhos. Nós fechamos as portas, eu não posso aceitar isso. Eu acho que a gente tem muitas evidências que essa medicação tem, sim, resultados, e eu gostaria, inclusive, de ouvir os pais das crianças que já receberam o medicamento, porque eu acho que isso é essencial para que a gente possa consolidar a segurança de que, além de não ter tantos riscos assim, tá, a medicação, que tudo bem que tenha riscos, se eu tivesse meu filho, eu prefiro assumir esse risco, porque eu saber, se não tomar, eu sei o que vai acontecer. Eu prefiro ter chance, certo? E eu acredito, inclusive, que foi dito aqui, e eu concordo, será que os pais estão dispostos, eventualmente, num protocolo que eles autorizem isso? Depois 5 minutos. Então, era isso, desculpe Obrigada, o tempo, Olívio. mas contem conosco aqui para que a gente possa, junto com os senadores, os nossos deputados, caminhar essa questão para uma saída, uma alternativa que possa dar oportunidade para a vida desses meninos. Obrigado. Okay. Senador Hermes, o senhor se sente contemplado nas perguntas para o laboratório por eles, ou o senhor quer fazer alguma pergunta para o laboratório? A pergunta que eu gostaria de fazer, o deputado Lopes já fez. Se a doutora tivesse um filho, se ela recomendaria o uso do Elevidys. Okay. E já foi respondido por ela que sim. Eu acho que esse é o caminho. E, só completando, aqui no Congresso, para tudo existe, eu estou vendo, a senadora Damares, que é tudo muito complicado. Pelo curto espaço de tempo que eu estou aí, que é muito complicado, a coisa não anda em tudo. Só que tem determinadas coisas materiais que pode ser aguardado. Em barriga daqui, puxa para lá, o tempo, está tudo certo, vai. Só que essa questão não tem tempo. Exato.
Prioridade. Nós não temos tempo para, não, vamos embarrigar isso, bota isso no canto. Não, eu acho que temos que ter uma solução para esse caso. Tudo já foi colocado com relação ao risco. Mas os pais, eles correm o risco. Como tudo tem o risco. Eu acho que era só basicamente isso para complementar, senadora. Muito obrigado. Ok. Eu tenho uma pergunta para fazer para a doutora Ana. Por que eu estou com pressa? Estou com medo das conexões caírem. Doutora Ana, presta bem atenção na minha pergunta, porque a doutora Dani também já pediu para fazer uma interação com a senhora. Presta bem atenção na minha pergunta, e eu vou ser voz, inclusive, da mãe que está aqui na frente, de um outro pai que está aqui, que me pediu a mesma coisa. O Brasil está em fase econômica muito ruim. E aqui não estou falando porque sou uma senadora de oposição. Nós estamos com uma quebra econômica no Brasil. Semana passada foi Casas Bahia, ontem eu soube que o Habib's também quebrou ontem, está todo mundo quebrando. A situação econômica do Brasil é gravíssima. A pergunta para o Rocha é bem direto para a farmacêutica. Vocês têm interesse no mercado brasileiro? Essa decisão de vocês tem alguma coisa a ver com questão financeira? O laboratório, a empresa, ainda tem interesse nesse mercado, em continuar no mercado brasileiro? Essa pergunta, para mim, ela pode nos levar, inclusive, à criação de um grupo de trabalho aqui, deputado. Eu estou querendo finalizar. Grupo de trabalho, às vezes, se cria para embarrigar. Não, aqui é diferente. Da gente criar um grupo de trabalho com os deputados, o senador, as famílias, porque as famílias nem sempre é ouvida pela Anvisa, mas aqui vocês são obrigados a ser ouvidos por nós. Então, quem sabe a gente criar um grupo de trabalho para a gente também contribuir com elementos para a Anvisa. Mas não adianta a Anvisa liberar se a Rocha disser que não tem interesse no mercado brasileiro. Você pode me responder isso, doutora Ana? Sim, claro, senadora. Sem sombra de dúvida. Não é nenhuma questão do mercado brasileiro, mas nós temos um compromisso que segue firme com as famílias e com os pacientes brasileiros. Nós entendemos que essa decisão de solicitar o cancelamento do registro seria a melhor coisa para fazer nesse momento, no momento de impasse técnico, para que a gente consiga evoluir, focar na geração de evidências e trazer as respostas que a Anvisa precisa. Então, e como eu disse, independentemente de qualquer coisa, como a gente evolua, o nosso compromisso com os brasileiros, né, com as famílias brasileiras de distrofia muscular de Duchenne continua. Nós continuaremos trabalhando para que, num futuro próximo, a gente tenha respostas, tenha dados científicos, técnicos, que tenham o potencial de responder às perguntas da Anvisa, a gente possa, inclusive, pensando no momento atual em que estamos, discutir uma nova submissão. Nós não desistimos de forma alguma do Brasil, dos pacientes brasileiros. Obrigada, doutora. Era tudo que eu queria ouvir. Doutora Daniele, quer interagir agora? A Anvisa vai interagir com a senhora, doutora Ana Maria. Senadora, na verdade, não é uma pergunta para representante da empresa, mas como o gerente da área técnica está aqui conosco, ele se colocou à disposição para tratar dos dados de eficácia, que o deputado mencionou também, das crianças que já receberam a medicação, caso seja de interesse. Ok. Obrigada. Então, vieram 3 representantes da Anvisa. Na verdade, estamos em 4. 4. O gerente e o gerente geral da área estão aqui também. Ok. E à disposição, inclusive, para integrar o grupo que a senhora mencionou. Vamos criar um grupo de trabalho e vamos querer os 4 no grupo de trabalho com a gente. Bom, vamos ouvir agora quem realmente está com a mão na massa, quem pega, quem cuida. Nós vamos ouvir agora o Dr. Paulo Zatar Ribeiro, médico geneticista. E depois dele vamos ouvir o Ministério da Saúde, aí a gente volta para a mesa. Doutor Paulo, muito obrigado por estar conosco. Olá, senadora Damares, muito obrigado pela introdução e pela possibilidade de conversar com vocês hoje. Eu venho, então, a convite em prol de falar das evidências científicas que nós possuímos hoje em relação à medicação
Eu iniciei, portanto, a minha apresentação de slides neste momento, e eu gostaria de esclarecer que a minha participação nessa audiência é de natureza médica, científica. Eu fui o coordenador e o pesquisador principal de uma meta-análise relacionada a essa medicação, que foi feita por fins independentes, sem financiamento direcionado e sem conflitos de interesse com a indústria farmacêutica. Então, eu declaro que a nosso estudo científico e a minha atuação clínica, eu não possuo nem nunca possuí nenhum vínculo financeiro com a indústria farmacêutica. O meu único conflito de interesse nesta apresentação é que eu sou um médico geneticista, cuido de pessoas com condições raras todos os dias, e eu mesmo sou portador de uma condição rara, a qual eu demorei 7 anos para ter o diagnóstico, o que me motivou a seguir essa especialidade médica. Portanto, a minha manifestação aqui é de caráter, natureza médica e científica, em prol de apresentar o que a ciência tem disponível para nos afirmar em relação à medicação. Então, antes de falar de tratamento, já tivemos uma introdução aqui, mas é importante entender a doença em si. Eu costumo dizer para os meus pacientes que a nossa genética é como se fosse um grande livro de receitas. Se eu quero fazer um bolo de banana e eu troco por morango, vira um bolo de morango. Na doença de Duchenne, nós temos justamente essa troca de ingrediente, uma mutação genética no gene DMD. Essa mutação gera a ausência de um ingrediente, que eu vou chamar aqui de distrofina, que vai fazer com que esses meninos tenham lesão muscular repetitiva, ciclos contínuos de destruição tecidual. O músculo, portanto, vai sendo substituído por gordura, fibrose, levando a uma função perdida de forma definitiva. Na infância, essas nossas crianças começam com fraqueza proximal progressiva, quedas frequentes. Entre 9 e 12 anos, a gente vai perdendo a marcha, e na adolescência e no adulto jovem, nós vamos ter um comprometimento respiratório e uma cardiomiopatia, levando à insuficiência cardíaca em mais de 90% dos casos. Crianças essas que têm uma expectativa de vida em torno de 30 a, no máximo, 40 anos. A Duchenne, então, é uma condição genética em movimento. Então, a função perdida é difícil de recuperar. Isso é muito importante para nós entendermos a importância e a urgência de desenvolvermos e de terapias específicas para essa condição. Tendo em vista a situação atual sobre evidência científica, e como não estamos só entre médicos, eu acho muito importante explicar rapidamente como funcionam as evidências científicas em medicina. Nós começamos, portanto, com estudos de fase 1 e fase 2, que vou conversar um pouco o que eles significam. Depois, fase 3, e o topo da pirâmide de evidência científica que nós temos são as meta-análises, que é o maior nível de evidência científica disponível, e é o que o nosso grupo de pesquisa publicou esse ano sobre essa medicação específica. Fase 1, como nós estamos vendo na mídia atualmente, devido à sensibilização de uma pessoa pública com uma condição neurodegenerativa, o lito, é simplesmente para avaliar segurança inicial. Então, fase 1 é para definir dose, avaliar segurança. Fase 2 é uma eficácia preliminar, com uma avaliação funcional e uma segurança ampliada. Fase 3 é para a gente entender se essa medicação funciona melhor que o comparador e os desfechos pré-definidos. E o estudo de extensão, que é o que nós estamos conversando aqui, é como essa medicação se comporta a longo prazo. Então, segmento de longa duração, informação complementar não substitutiva. Por que para doenças raras, normalmente, a pesquisa científica funciona um pouco diferente? Porque, como o próprio nome já diz, são doenças raras, que nós vamos ter um número de pacientes muito menor, o grupo controle normalmente é mais difícil de ser feito, e os estudos de extensão numa doença grave, crônica, neurodegenerativa, que leva a óbito precoce, normalmente podem prejudicar que outras pessoas recebam a medicação. Mas o que significa terapia gênica? Terapia gênica é um tipo de terapia que nós temos dentro da medicina hoje, no qual, no caso do Elevidys, é uma administração única, uma exposição não reversível e uma tecnologia que sim é relativamente nova.
Nós temos estudos, portanto, fase 1, 2 e 3, segmentos de até 7,5 anos para avaliação de segurança e dados funcionais de até 5 anos. No entanto, o estudo científico ele não termina na infusão, ele continua por anos, porque a partir do momento que eu faço a medicação, eu preciso monitorar esse paciente ao longo de toda a vida. Paulo, por que essa terapia gênica não é a cura da doença de Duchenne? Porque o gene DMD, que é esse ingrediente do nosso livro de receitas, ele é muito grande. Então, não é possível colocar o gene inteiro dentro de um vetor viral. Por isso, foi desenvolvida uma solução de engenharia molecular chamada de microdistrofina. Então, essa microdistrofina, ela vai fazer com que, a partir do momento que é administrado o vetor viral, ele entre nas células, essas células passem a expressar a microdistrofina. Isso aumenta a estabilidade. Então, esse tipo de terapia gênica não é a cura, e sim a estabilização de uma condição genética progressiva e grave. Quanto antes eu faço essa estabilização, entre 4 e 7 anos, maior a possibilidade de um benefício favorável. Qual que é, então, portanto, a trajetória da evidência científica? E aqui eu venho simplesmente como médico expositor que trabalha com essa condição e fez um dos estudos não financiados relacionados à evidência. Temos a fase 1 e a fase 2A. A fase 1 e a fase 2A, ela é utilizada somente para segurança inicial e sinal biológico. Estudo 102 e 103, a gente teve essa expansão da coorte com eficácia preliminar e segurança ampliada. O fase 3, o embarque, foi o maior randomizado duplo cego. Depois tivemos o estudo de extensão por 2 a 3 anos e o estudo de segurança agregada com mais de 800 pacientes em prol de trazer esses dados. Em relação ao embarque, que é o estudo fase 3, o desfecho primário escolhido foi um desfecho que chama NSAA, que é este desfecho que não atingiu relevância estatística. No entanto, as outras terapias gênicas que foram surgindo para outras condições neuromusculares não trouxeram mais esse desfecho como endpoint primário. Os desfechos que a gente usa são desfechos mais funcionais relacionados à clínica e desfechos de expressão muscular que eu vou trazer para vocês. Então, o embarque não terminou no desfecho primário, mas o desfecho secundário mostraram uma maior expressão de distrofina, uma melhora no tempo para levantar, uma melhora das questões das ressonâncias musculares relacionadas. Então, o estudo isolado não é toda a evidência. Então, como que a gente agrega todos os estudos para gerar uma evidência mais sustentável? A gente publicou, portanto, este ano, muito recentemente, acredito que a Anvisa ainda não teve acesso a essa nossa publicação, justamente por ser uma publicação independente da indústria farmacêutica, mas nós publicamos na Neurology Genetics, há 2 meses, a nossa meta-análise, que englobou 302 pacientes com doença de Duchenne, de 4 estudos diferentes, incluindo 2 estudos randomizados e controlados. E nós tivemos, sim, um resultado de análise que mostrou mais de 2,48 pontos na escala de NSA, aumento de 28,39% na expressão de distrofina, melhora de todos os desfechos secundários relacionados à sensibilidade dos pacientes que recebem a medicação. Então, se o paciente vai começar a levantar de forma mais adequada, como que é a relação da caminhada desse paciente. Então, a meta-análise ela é o topo da pirâmide de evidência, ela aumenta a precisão, integra estudo, verifica a consistência e explora também a heterogeneidade e as limitações dos estudos. Então, a meta-análise ela não elimina vieses dos estudos originais e ela não resolve sozinho uma decisão. 60 segundos. É somente uma exposição do sentido científico. Então, nós olhamos para a idade dos pacientes, motivação, variabilidade clínica e estágio da doença. Outra questão muito importante é em relação ao músculo dessas crianças. Então, sem tratamento, o músculo esquelético de crianças com Duchenne é substituído por gordura e fibrose. Os ensaios clínicos, comparando com o placebo, mostrou que nós tivemos uma melhora e uma preservação dessa substituição muito importante, mostrando uma menor progressão de fração gordurosa versus o placebo. O que acontece depois de 1 ano, portanto? Nós temos o estudo de extensão de 2 anos, de 3 anos, e o estudo 101 de 5 anos, com um número mais limitado de pacientes, mostrou também que todos permaneciam
deambulantes e com uma diferença do NSAA de 7,5 para 8,2, além do acompanhamento em 7,5 anos, com análise de segurança de mais de 800 pacientes. Não é adequado também ignorar os riscos, como, por exemplo, foram identificadas alterações cardiológicas no fígado e relacionadas a essa terapia. Então, o FDA ele comunicou, como já foi dito, casos fatais de crianças que foram tratadas após os 15 anos, e por isso foi restringido a terapia entre 4 e 7 anos. Então, é muito importante trazer aqui que, quando a gente fala de mortalidade, a causalidade importa. Então, nem todo evento que ocorre após o tratamento foi causado pelo tratamento. Então, essa separação científica é muito importante, e aqui já foi argumentado sobre isso. Então, é importante não confundir aconteceu depois de foi causado por, já foi explicado que o evento brasileiro não foi causado pela terapia em si, e sim pela infecção viral que o paciente teve. Então, para comparar os riscos, a gente avalia número de eventos por número de pacientes expostos. Então, a pergunta regulatória é se a relação benefício-risco está suficientemente demonstrada para uma população definida. Então, o risco zero não existe, mas será que essa relação está definida? E os estudos de segurança mostram que sim. Então, o que um centro 60 segundos no SUS para conseguir acompanhar esses pacientes? Seleção rigorosa de quais pacientes vão usar a medicação, centro especializado certificado, protocolo imunossupressor, exames frequentes e intervenção precoce protocolar. Um argumento em relação à medicação aprovada recentemente para crianças com Duchenne, o Givinostat, é que ele não substitui o Elevidys. Essas terapias elas podem coexistir. Então, fazendo uma analogia de uma casa, o Elevidys é como se eu deixasse a função dessa casa mais forte, eu fortalecesse as vigas, eu fortalecesse a estrutura dessa casa. O Givinostat, ele vai impedir que essa casa sofra com o tempo manifestações do temporal e da chuva. Então, os tratamentos têm mecanismos distintos e eles ocupam lugares distintos na mesma doença. A existência de um não torna o outro desnecessário. Uma é uma terapia gênica e a outra é uma terapia para modular processos patológicos secundários a longo prazo. Então, segurança é indispensável, mas a doença também não espera. Qual risco pode ser monitorado e mitigado? E a pergunta que deixa ser apenas por que liberar e passa a ser também qual o custo de não tratar. Então, eu não venho ao Senado para pedir que sejam ignorados sinais de segurança. Eu venho como médico clínico trazendo informações de evidência científica para uma doença na qual eu acompanho de forma progressiva, e uma suspensão sem horizonte também produz consequências. Segurança é indispensável, mas em Duchenne o tempo também é músculo. Então, aproveito o momento para falar que no Brasil nós somos mais de 7 mil doenças raras, 4% da população brasileira, e cada vez mais precisamos de momentos como esse para falar da importância do tratamento em condições raras, a importância da pesquisa científica brasileira e a importância de olharmos para cada paciente não como um número, mas como um paciente único que precisa da nossa atenção, da nossa compaixão e da viabilidade de novos estudos e novas possibilidades. Muito obrigado pela oportunidade. Eu encerro neste momento a minha apresentação. Parabéns, doutor Paulo, parabéns especialmente por ter sido um trabalho de forma independente e ser um paciente raro. Então, a gente viu muito compromisso. E aí, a Anvisa, não precisa de mais nada não, basta o estudo dele. Né? Eu quero registrar a presença da doutora Daniela, e a senhora errou, vocês não são 4 não, vocês são 5. Está presente com a gente também João Batista Silva Júnior, especialista da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Anderson, gerente-geral da Anvisa, o Carlos Augusto Moura, assessor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eles fecharam a Anvisa hoje, veio todo mundo para cá. Mas está com a gente também Sérgio Reis de Andrade, vereador do município de Rio Manso, o Vitor Júnior de Souza, vereador do município de Rio Manso, o Emerson Rodinelli Aparecido, também vereador de Rio Manso, Sival Laurindo, também vereador de Rio Manso, largaram a cidade sozinha.
William Reis, também vereador de... Não, esse aqui é vereador de Santiago. João Rossam, presidente da Associação Liga do Bem, responsável pelo paciente Davi Andrade, de Santiago, Minas Gerais. A Lauda, nossa amiga da Febraharas, tempo inteiro aqui participando dos debates. Guilherme de Araújo, coordenador também da Amaviharas. Eu ainda vou aprender a falar, Lauda, tá? Ok. Nós agora vamos ouvir o Ministério da Saúde. Só registrar minha presença também. Registra, sai. Mais uma vereadora. Gente, mais uma vereadora. Está aqui, tá ok. Depois a gente registra os demais, tá? Não, é uma intervenção? 1 minuto, por favor. Eu sou vereadora de Humãs também, né? Inclusive... Como é seu nome? Luzia Souza. Ô, Luzia, sim. Inclusive, assim, a gente está muito preocupado porque está se discutindo a questão das crianças de até 7 anos, mas nós temos aqui, no caso, o Tiago, né, filho da Fabrícia, que ele tem 8 anos de idade. Nós estamos com esperança que essa medicação chegue para essas crianças, porque eles já estão, essas crianças que já estão com 7, 8 anos, já estão esperando a medicação, já está com processo na justiça. Então, quando se fizer a comissão, se vocês trabalharem com essa comissão, que entre nessa discussão também. Ok. Né? Inclusive, assim, não justifica as crianças, ponto. Fez 8 anos, então elas podem morrer porque elas não vão ter a chance. Então, põe isso aí na discussão, que nós não podemos deixar que isso aconteça. Obrigada, vereadora. A gente vai rever todos os protocolos. E um menino trouxe todos os vereadores para cá. Que coisa linda. Que compromisso dessa Câmara de Vereadores. Vou pôr essa Câmara no grupo de trabalho, tá? Depois a gente conversa, vereadora, tá? Tá, obrigada. Vamos ouvir agora o Ministério da Saúde, doutora Luciene Fontes Bonan. Ela é diretora do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde. Bem-vinda, doutora. Obrigada, senadora Damares. Vocês conseguem me escutar bem, né? Estamos ouvindo. Sim, muito obrigada. Bom, agradeço o convite para mais uma vez retornar aqui a minha fala nessa casa. Primeiramente, então, em nome da senadora, cumprimentar todos os demais que estão aqui presentes na audiência, especialmente minha fala de solidariedade com as famílias, com todas essas crianças que estão e que aguardam com esperança um tratamento, uma assistência adequada para essa condição que elas convivem. Bom, queria também registrar minha fala de respeito à Anvisa, esse órgão técnico que o Brasil tem, que tem a sua finalidade institucional também de promover a proteção da saúde da população brasileira. Então, com isso, eu queria abrir aqui a minha fala, primeiramente, pelo Ministério da Saúde, o quanto que a gente vem, em solidariedade, trabalhando em conjunto com essas famílias, com essa doença, assim como outras doenças raras que são tão desafiadoras dentro de uma assistência no SUS, então uma assistência no Brasil, e não é um desafio só nacional, mas um desafio global, né? Então, como foi falado por diversas famílias, também pela senadora, é uma questão de tempo, quanto que é um tempo que essa inovação precisa chegar de forma adequada e junto a quem precisa. Então, é isso que a gente está falando. Então, desde o início, né, da chegada desse medicamento no Brasil, a Anvisa vem tratando com bastante prioridade, o Ministério da Saúde sabe disso, porque também vem acompanhando, juntamente com a Anvisa, sobre a questão do Elevides, a questão de outras moléculas, outros medicamentos que também já apareceram para o Duchenne, os que estão por vir. Então, o Ministério da Saúde faz esse mapeamento de tudo que está no horizonte tecnológico. Para a senhora saber, senadora Damares, hoje tem mais de 15 moléculas de diferentes indústrias que são pesquisadas para distrofia muscular de Duchenne. Para você ver quanto que é desafiadora essa doença. Já tivemos outro registro no país que é um desafio também, que ela acaba, por fim, depois não provando eficácia. Agora, recente, a Anvisa aprovou mais uma molécula para o Givinostat, que foi falado pela apresentação do Dr. Paulo, muito bem. Então, quanto que a gente precisa, de fato, de inovação, de fazer chegar algum medicamento que estabilize essa doença, que traga, eventualmente, a cura dessas crianças. Então, quanto que a gente hoje vem
acompanhando essa evolução da inovação e acompanhando a evolução das evidências. O que é falar de evidência? Quando a Anvisa coloca que é uma questão de benefício-risco, então aqui já tivemos algumas falas também de que a gente sabe que o risco ele é inerente das drogas, é inerente dos tratamentos, mas é muito importante que a gente tenha o benefício assegurado. Então, quando a Anvisa ela trabalha com o benefício, ela está olhando os dados. Todos esses dados que o Dr. Paulo mostrou, foram avaliados pela Anvisa. Então, uma revisão sistemática, uma meta-análise, ela reúne esses dados que já estão publicados. Então, a gente tem aqui a avaliação, a Anvisa, olhando seus dados técnicos, e a própria Roche colocando que esse benefício não foi ainda, de fato, conseguiu comprovar ou provar junto à Anvisa a questão dos benefícios. Então, é muito difícil a gente ter dentro de um órgão técnico, então eu vou falar aqui Anvisa e Ministério da Saúde, com avaliações individuais. Então, o que a gente tem hoje de experiência no Brasil, infelizmente, uma experiência ainda não ordenada, porque foi via judicial, então, de experiências individuais das crianças. Então, o quanto que isso é desafiador por parte de órgãos técnicos de se juntar a esse tipo de experiência. Por quê? Porque são decisões individuais que levam a uso de experiências individuais, que tivemos aí alguns desfechos que são aí relatados pelas famílias com os desfechos de sucesso, alguns outros que a gente sabe que foram desfechos de não sucesso, mas o que a gente precisa ter uma sistematização desses dados. E isso a Roche ela não acompanha, Então, de fato, quando a Roche coloca, ela não acompanha todos esses pacientes, Então, foi até um pedido que o Ministério da Saúde fez à Roche, inicialmente, para que pelo menos esses pacientes eles pudessem ser colocados em um estudo clínico observacional, Então, para que a gente pudesse ter esses dados sistematizados mesmo, do uso dessa terapia gênica na população brasileira. Por quê? Porque a gente se preocupa com a população, Então, se preocupa com o efeito desse medicamento junto a essas crianças. Já que a gente não tem, inclusive, uma experiência consolidada de uso internacional. Por isso que é tão importante, já que a gente já tem um uso aqui no Brasil, que esse uso ele seja acompanhado, Então, a gente não tem hoje, de fato, esses dados para realmente afirmar como que está, então, somente com relatos individuais. Então, acho que é só para mostrar um pouco também que essa questão não é uma decisão... Nunca foi uma decisão política, isso é uma decisão técnica assessorada pelos órgãos técnicos que hoje o Brasil tem. Então, por lei, a gente tem institucionalizado a Anvisa, então a gente tem também depois a avaliação no Ministério da Saúde, eu represento a Conitec, então a comissão que avalia a incorporação de tecnologia, já avaliamos esse medicamento, então assim que ele teve seu primeiro registro, nós avaliamos também, para ver se era possível disponibilizá-lo, uma recomendação de disponibilizar no SUS como incorporação. Então, a gente tem aí questões técnicas que permeiam toda essa discussão do Elevid junto à Anvisa, junto ao Ministério da Saúde. E aí, eu queria colocar aqui na nossa perspectiva como Ministério, nós estamos aqui disponíveis e abertos, acompanhando essa evolução das evidências, acompanhando aí para que a gente possa avaliar assim, também de forma célere outros medicamentos, estamos aqui abertos, então também, senadora Damares, também estamos disponíveis a compor o grupo de trabalho então, que a senhora está se propondo a fazer, então a gente também acompanha aí essa disponibilidade e sugestão da senhora. Então, acho que eu fico por aqui e agradeço a participação mais uma vez. Obrigada. Obrigada, doutora Lucilene. No final, nossos expositores dirigirão perguntas à senhora, se a senhora puder ficar até o final. Mas a doutora Ana, da farmacêutica, ainda está online? Tá, né? Doutora Ana, só uma pergunta, que aí acho que pode nortear a palavra da advogada, que só temos mais 2 expositores. Doutora Ana, havia um termo de compromisso entre a farmacêutica e a Anvisa. E vocês tinham um termo de compromisso e vocês estavam cumprindo esse termo. No meio do caminho, houve mudanças de protocolo da Anvisa. Se houve mudanças de protocolo da Anvisa, há uma quebra de termo de compromisso. Aconteceu isso? Vocês me ouvem, né? Sim. Tá ouvindo? Senadora, houve uma... Sim. Houve uma alteração de protocolo desse estudo de segmento de maior prazo.
ele foi feito pela empresa que conduz, né, que produz o medicamento e conduz essa parte do estudo, e ele terou esse prazo para envio dos dados de eficácia, que seria, ao invés de anualmente, seria em 5 anos. Assim que tomamos conhecimento dessa alteração, aí tomamos providências, claro, com relação ao fluxo de comunicação, mas principalmente para responder à pergunta do estudo. Então, isso não foi mandado na primeira resposta, mas em poucos dias a Roche se mobilizou e conseguiu enviar análises da população, da população que seria analisada no 305, nesse estudo de maior prazo, e enviamos o dado de eficácia, inclusive fazendo uma comparação usando um comparador externo. Okay, então, obrigada. houve sim uma alteração de protocolo, que é algo que é relativamente comum, né, em estudos clínicos ao longo do tempo. Se você vê maneiras do dado ficar mais robusto, ou algumas questões que possam ser alteradas, isso pode acontecer. Obrigada. Nós ouviremos agora Humberto Scherer, pai do segundo paciente medicado com Elevidys. Seu Humberto, 10 minutos, e depois a gente vai ouvir por último a doutora Viviane. Aí eu vou voltar a palavra para os oradores para terem as suas conclusões finais. Humberto. Bom dia a todos. Agradecer, senadora, o que vocês estão fazendo aqui para os demais pais. Eu, na condição do pai do Guilherme, que já recebeu a medicação, eu poderia simplesmente virar as costas para os demais, mas eu não consigo, porque eu preparo todo um discurso para vir para cá, na cabeça, porque eu não sou de nem fazer muito slide, nem nada. Só que eu escuto tanta mentira que eu tenho que acabar tudo que eu fiz para dizer assim, ó, é mentira. Não tem exame alterado nenhum. A gente tem um grupo com uns 15 meninos que foram aplicados, nenhum reclamou de nada. Não existe alteração em nada. O Guilherme não teve nada. Pelo contrário, ele teve 85% do exame de sangue dele, está melhor. O CK dele, de 30 mil, caiu para 5. Isso, sem ninguém da Anvisa me ligar, sem ninguém da Roche me ligar, não tem ninguém acompanhando ninguém. Então a gente vem para cá, e aí quando os pais me chamaram, da outra vez, o deputado Max Lemos pediu, eu fiz, por causa que todos os pais que estão aqui estão tirando dinheiro do bolso. É caro vir para Brasília. É caro eu tirar do meu filho para vir para cá. Da outra vez eu fiz online e eu disse, não, nessa eu vou, porque não é possível. Até quando essas mentiras vão ir? A gente escuta na questão do ministro da Saúde, dizendo e isso foi nítido que ele falou numa rádio, e foi questionado pelo radialista, o senhor aplicaria a medicação? Ele falou, eu sou médico e eu acredito na ciência. Eu acredito na Anvisa. Mentira, eu queria que ele colocasse um detector de mentira nele para ver se não ia aparecer. O que acontece? Todo pai entra, quando a gente descobre a Duchenne, a gente entra num estado de luto que eu e a minha esposa, a gente revezava para chorar. Para a gente não ficar na frente do filho chorando. Então a gente revezava, um chora, o outro ia para o quarto, brincava com ele e assim a gente ia. Depois do luto, a gente tem 2 escolhas para fazer. Ou a gente fica no luto, ou a gente luta. E o que vocês estão fazendo aqui, e o que eu fiz, foi lutar. Essa audiência é graças a vocês, que estão aqui. Gente que nem eu, desde lá de 2024, e eu me lembro como se fosse hoje, que chegaram a adiar a audiência, todo mundo com passagem, porque no outro dia era 1º de maio. E aí foi na pressão, não, vamos fazer a audiência. E foi quando teve a primeira audiência. A Anvisa sequer tinha aprovado. O Guilherme, quando a FDA, em 2023, teve a aprovação, eu não pensei 2 vezes. Eu sei qual é a linha do tempo do meu filho. Eu sei que o final dele, todo mundo sabe, todos os pais sabem. Só que eu posso morrer hoje. Eu posso morrer daqui a 50 anos. Mas meu filho, eu sei que sem a medicação, ele ia nos 12, 13, poderia 25, aí uns dizem, mas tem gente que tem 30 anos, mas com qualidade de vida, não.
E lá, tá lá, eu até anotei aqui. Tá aqui, ó, no Estatuto da Criança. A saúde. No artigo 196 da Constituição, que vise a redução do risco de doença e de outros agravos. A saúde é o dever do Estado. Nós estamos rasgando a Constituição. E quando, e ainda vou contar para vocês, o Guilherme recebeu no dia 30 de agosto de 2024 a medicação. Vai fazer 2 anos agora. Dias antes, uma decisão do Gilmar Mendes suspendeu todas as liminares. Esse medicamento, vocês devem saber, ele vem congelado, se eu não me engano, a menos 60 graus. Ele tinha sido descongelado no Veracruz, e aí, pasmem, aplicaram no meu filho, mas 2 dias depois eu recebi uma mensagem por e-mail, o doutor Felipe recebeu uma mensagem, o Veracruz recebeu uma mensagem dizendo para não aplicar a medicação. Ia 17 milhões no lixo, porque depois que essa medicação é descongelada, ela perde eficácia. Tanto que ela vem dentro do armazenamento com um termômetro, que é verificado por um chip, é encaminhado para a Suíça, se eu não me engano que foi, para verificar se no trajeto o medicamento não perdeu a eficácia. Mas a decisão, faz uma decisão do nada, sem pensar em nada. Que isso que está acontecendo no nosso país? Perder daqui a pouco? Não, perdemos 17 milhões, mas não aplicamos naquela criança. A nossa resposta foi, se quiser, colhe o sangue dele todo agora. É o único jeito de nós devolver o medicamento. Eu fiz um vídeo, eu gostaria que vocês colocassem para vocês verem o que é a ciência de verdade. Presta atenção, Vita. O Ministério da Saúde também, né? O Ministério da Saúde também. Existe uma corrida que não sai no jornal. Não é por medalha, é por tempo. A distrofia muscular de Duchenne tira aos poucos a força dos músculos. Primeiro as pernas, depois os braços. Depois, o simples ato de abraçar. Há 2 anos, o Guilherme começou uma terapia gênica chamada Elevides. Ela não apaga a doença, mas mudou o rumo da história dele. Solta a mãozinha do corrimão. Hoje ele faz o que os médicos temiam que ele fosse perder. Cada passo é tempo ganho. Para muitas, essa chance ainda não chegou. Por isso, a corrida continua. Duchenne não espera. A gente também não pode esperar. Volta! Vai, 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 vai! Quem vai se responsabilizar pela vida dos meninos que não tiveram a mesma oportunidade? Existe uma corrida que não sai no jornal. Meu filho levantava do chão, antes da aplicação, em 3,6 segundos. Hoje ele levanta em 2. Se é uma doença progressiva, eu queria saber dos técnicos como é que ele diminuiu em 1,6 segundos. Ele era para estar levantando em 6. É progressivo. Como é que meus exames do meu filho diminuíram dessa forma? Tem alguma coisa errada. Ou eu vou questionar o hospital e o doutor Felipe aplicaram a medicação errada no meu filho. Não estamos falando da mesma medicação. Não existe. Se a doença é progressiva, poderia melhorar? Não. A medicação não só está estancando, ela está dando, conforme o doutor João Vitor, se eu não me engano, falou, ele está aumentando a musculatura dele. Aí teve gente que falou da questão do corticoide, que aumentou a quantidade de corticoide, quem tomou o Elevides. Meu filho estava tomando 15 miligramas de deflazacort. Hoje ele toma 17. O que faz aumentar o corticoide é o peso. Se nós controlar o peso das crianças, não precisa aumentar a corticoide. O aumento da corticoide se dá quando da medicação, que a gente tem que baixar a imunidade
E aí que é o risco de uma gripe, porque o meu filho ficou a imunidade quase a zero. A gente ficou 3 meses, eu fiquei morando em Campinas para me cuidar, a gente ficou isolado dentro de um apartamento, de máscara. Para quê? Para evitar uma gripe, para evitar daqui a pouco uma bactéria. A gente não foi num parque ali em Campinas porque podia ter um carrapato. Então, isso depois do desmame foi fazendo aos pouquinhos, ele voltou a tomar a mesma coisa porque a gente cuidou do peso dele. 60 segundos. É isso que importa. Então, volto a dizer, Humberto, eu não vou largar a mão de vocês, não é porque o meu filho teve. E, Débora, eu te falei esse dia por um áudio. Quando eu falei que meu filho recebeu, tu chorou que parecia que era o teu filho. E eu nunca vou me esquecer disso. E qualquer pedido de vocês para mim é uma convocação. Eu sempre vou estar do lado porque eu acredito nesse medicamento e eu sei que qualquer um, e assim como foi dito, os pais não precisam depender de Anvisa. Eu simplesmente pesquisei e aonde uma grande instituição, que o FDA disse medicação ok, como eu, pai, vou ir contra? Sendo que a única possibilidade do meu filho hoje eu poder dizer qual é a idade do meu filho vai morrer? Pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 100, não sei. Hoje, o Elevides fez com que o meu filho saísse daquela linha reta e fizesse uma curva com ponto de interrogação, assim como é a nossa vida. Ninguém sabe. Do jeito que está, tu sabe o que vai acontecer, porque já aconteceu na família. E é isso que a gente quer? Não, a gente quer esse ponto de interrogação. E o Elevides é esse ponto de interrogação. Obrigada, Arthur. Obrigada. Nossa última expositora, Viviane Guimarães, advogada especializada em Direito da Medicina pela Universidade de Coimbra, Portugal. Bom dia, será que é bom dia ainda? Boa tarde, pessoal, a todos e todas. Senadora, eu queria agradecer o convite para participar desse momento com vocês e parabenizar a senadora, o senador, os deputados, por ter a coragem de trazer esse tema aqui para casa, para a gente fazer essa discussão sincera, porque, com certeza, o Elevides ele veio para mudar muita coisa, não só na parte regulatória mesmo da Anvisa, como também na Justiça. Nós estamos com enormes dificuldades nos processos judiciais. Tudo mudou, meio que provocado pela questão do Elevides. Só ligar aqui. Pode passar a apresentação, por favor? Então, eu vou falar aqui um pouco, mas já destacando a dificuldade que a gente tem de buscar informações sobre esse processo de autorização do registro da Anvisa, porque a gente não acha nada no site, é muito difícil a gente pegar realmente informações verdadeiras, que tenha conteúdo para que a gente possa analisar juridicamente o que acontece e o que não acontece. Inclusive, até ontem, salvo engano, ainda consta no site da Anvisa que o remédio ele está ativo. Então, quando a gente vai procurar o processo desse estudo que a Anvisa vem fazendo com o Elevides, a gente só consegue ver os andamentos. A gente não sabe, não tem transparência do que a gente pode, que eles estão pedindo, do que a Roche está oferecendo, e isso é um problema muito sério que a gente encontra, que a gente não tem nem como questionar. E nós somos, da outra parte, nós somos os pacientes. Então, a gente precisa dessas informações para a gente tomar qualquer ato, ou até mesmo contestar essas decisões na medida do que a gente pode, né? Então, o intuito aqui não é ir contra a Anvisa. A gente sabe que a Anvisa é um órgão muito respeitado e que a gente precisa dessa segurança, porque nenhum pai vai dar um remédio que não tenha segurança para o seu filho, por mais rara que seja a doença. Mas a gente precisa saber da proporcionalidade dos atos que estão sendo tomados pela Anvisa, da razoabilidade também, da transparência e do que pode ser feito antes de se chegar a um cancelamento de uma medicação que só tem, no momento, ela para ser ofertada para a Duchenne. Pode passar outra. Você pode passar, por favor? Demora um pouquinho.
Pronto. Aqui a gente traz o que está em jogo. Vidas, né? A gente sabe que são vidas, são futuros, são famílias, porque todo mundo termina sendo envolvido com essa questão de uma aprovação, de uma medicação, do que vai ser o futuro, como o próprio Humberto agora relatou. Todo mundo sabe que é uma doença rara. Ela, por ser uma doença rara, ela não pode ser tratada como uma doença prevalecente, inclusive para fins de registro de medicação. E aí eu vou chegar mais na frente para saber onde foi que saiu do fluxo, porque ela estava sendo analisada como uma doença rara, tanto que ela conseguiu, né, que o Elevides conseguiu a autorização condicionada, mas de repente ela passou para a Anvisa começar a solicitar dados de eficácia a longo prazo, sabendo que é uma doença rara, que a gente também não vai ter, que o laboratório, como já informou várias vezes, ainda não tem esses dados para oferecer. No entanto, o laboratório afirma que consegue dar, sim, dados de que o remédio vem surtindo efeito, que ele não está trazendo malefícios, ele traz benefícios. Então, onde que foi nesse processo de aprovação ou de exigências de dados que a Anvisa meio que trocou, não tem como a gente falar, né, que foi uma troca, porque não tem essas informações, mas veio tão forte com as exigências, com requisitos, que talvez não seja devido nesse momento. Né? Então, a gente sabe que a indicação brasileira, desde que registrou, foi muito clara, de crianças que andam, que não são crianças que não deambulam, é de 4 a 7 anos. Então, essa era a regra do jogo que a gente tinha. Pode passar, por favor. E aí a gente sabe que existe um procedimento, um processo na Anvisa que já foi apresentado aqui, né? O registro condicional, ele não é uma licença sem provas, ele precisa, o laboratório precisa provar que existe a possibilidade de benefício. A indústria firma um termo de compromisso, onde ela está lá dizendo que vai apresentar os dados que a Anvisa pede, né, para continuar, e a Anvisa também ela continua avaliando esses dados que vão chegando, né? Agora, que momento que mudou esse procedimento da Anvisa, né? Aí a gente sabe, pode passar o próximo, que o registro ele aconteceu em dezembro de 2024, e aí a gente teve algumas crianças que conseguiram tomar a medicação nesse período até julho de 2025. A partir de julho de 2025, houve o cancelamento, a suspensão do remédio, em razão de um fato que não aconteceu no Brasil, em razão de fatos ocorridos no estrangeiro, com um perfil de crianças que não eram o perfil das crianças autorizadas no Brasil. Então, até onde é proporcional a Anvisa suspender todo um processo durante todo esse tempo para um perfil de criança que não são as nossas. Né? O que aconteceu? Nos Estados Unidos, a gente teve 2 óbitos, infelizmente, em adolescentes de 15, 16 anos que não caminhavam. E depois teve mais um adulto de 51 anos, mas que não tinha o Duchenne. Ele tinha distrofia muscular de cinturas. E a Anvisa, o FDA, retirou a suspensão, a Anvisa permaneceu com a suspensão e a Roche foi entregando material que foi combinado naquele termo de acompanhamento, o termo de... Agora eu esqueci, é o termo de compromisso, o termo de compromisso. Então, a Roche, ela continuou mandando todas as obrigações, teve essa questão que houve a modificação aí junto com a Sarepta, mas ela continuou mandando, inclusive, apresentando dados de 3 anos e 4 anos. Essa informação a gente não tem em canto nenhum. A gente não consegue entrar no site da Anvisa e saber o que de fato está acontecendo. Essa informação a gente retirou de processos judiciais. Então, que estão lá disponíveis em processos judiciais. Fora isso, a gente está cego, a gente não sabe o que é que está acontecendo. Então, o primeiro ponto de virada, né, que a gente percebe, em julho de 2025, a suspensão era pela segurança por conta dos falecimentos que tinham acontecido no exterior. Agora, em 2026, passou para a questão da eficácia de longo prazo. Mas, para a doença rara, do porte do que é uma distrofia muscular de Duchenne, é possível, nesse tempo que eles querem que a gente apresente,
comprovar a eficácia de longo prazo. Nas outras doenças, porque a Duchenne não é a primeira terapia gênica que a gente tem aqui no Brasil. A gente teve também para a AME, o Zolgensma. Essa exigência também foi requerida para o Zolgensma, e a gente sabe que após a incorporação do Zolgensma, que é para a AME, atrofia muscular espinhal, muito grave, houve sim óbito de criança que tomou o remédio. E essa criança, inclusive, é uma criança, que eu digo minha criança, é criança que eu tenho um processo. Então, ela conseguiu tomar a medicação e ela veio a óbito. E o mesmo padrão de exigência para o Zolgensma, que é para doença neuromuscular, terapia gênica, está sendo também, é a mesma que está sendo exigida para o Elevidys, que aqui no Brasil não tem nenhum padrão de óbito. Então, qual é a transparência da Anvisa quanto a essa exigência? Não tá sendo demais, não está cobrando a mais, além do que é possível. Pode passar a próxima. E aí, sim, só um detalhe. Pode deixar a próxima. Em agosto, o laboratório ele pede o cancelamento. Mas por que ele pede o cancelamento? Porque esgotou a possibilidade dele, no momento, de dar 60 segundos. Todas essas informações. Então, para ele, de repente, é mais importante retirar essa análise, que ele parece não ter sucesso, e para depois reapresentar. Mas como é que fica isso para as pessoas que estão na idade de usar o remédio e as pessoas que estão com processos judiciais? Existe uma implicação muito séria. Os processos judiciais estão parados e eles vão ser julgados improcedentes, porque a gente não tem mais Anvisa. Então, a situação ela é muito mais abrangente do que simplesmente conceder e retirar um registro para depois submeter numa outra oportunidade. Aí a gente vê, voltando de novo, é risco para quem? É risco para os brasileiros tomarem o Elevidys. A gente sabe que teve risco, 2 óbitos, nos Estados Unidos, para 16 e 15 anos. O Brasil são 4, 7 anos. Fica provado, a Anvisa prova que a segurança e a eficácia, nesse momento, prejudica as crianças brasileiras. É quando a gente começa a pensar na própria bioética. A gente tem que ver a benevolência e a não maledicência. O que é ideal dar agora para um paciente que a gente tem no momento que está vivendo essa situação? É dar o remédio para quem não tem absolutamente nada disponível? Ou é pensar num futuro consequência que, no momento, não existe? A gente não tem relato. Pode passar a próxima? Então, será que não seria seria melhor trabalhar com cautela? Claro que a gente está falando de ciência, não dá para fechar os olhos, mas escolher outras possibilidades para mitigar um possível risco, enquanto esses estudos não aparecem? Será que a gente não pode fazer um alerta de risco grave, avaliar o grupo realmente exposto, testar medidas menos restritivas e suspender apenas se necessário, porque a gente não possibilita que as crianças continuem a tomar, monitora essas crianças e aí sim verifica o que pode acontecer. O que não pode, a gente passar de uma situação que a gente tem benefício até agora, as 15 crianças estão com benefício, e simplesmente ignorar que elas existem e que outros podem se beneficiar por um acontecimento de outra faixa em outro lugar, em outro país. Pode passar, por favor? Pode passar também essa aqui, eu já falei de um certo modo. Aí, eu trago também, destaco, que foi feito, de fato, o termo de compromisso, né, para a complementação de dados, é procedimento normal da Anvisa para quando vai fazer a incorporação de remédios para doenças raras e outras situações. E aqui é um cronograma, é um calendário. A empresa, a Roche, ela colocou datas para entregar os estudos junto com o aval da Anvisa. E isso vai até 2029. Por que agora mudou de forma tão drástica que precisa ser entregue agora, atual?
Qual é a transparência disso? Qual é a necessidade disso? Qual é a justificativa disso? A gente precisa entender. E outra coisa, se consegue até 2029, e o prazo que o laboratório deu, 2031, são 2 anos. São 2 anos. A Anvisa não pode considerar que, de repente, dá para trabalhar com o que tem, esperar até 2031? Será que a mudança dada pela Roche ela é tão gravosa que precisa cancelar o registro de medicação no Brasil? Aí passa outro. Inclusive, pode passar. No termo desse compromisso, tem uma cláusula que, havendo divergência entre a Anvisa e o laboratório, foi convencionado que a questão pode ir para a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia Geral da União. Por que não foi utilizado esse dispositivo? Antes de chegar a um cancelamento. Porque na hora que cancela, tudo fica pior. Como é que a gente vai para um juiz defender um direito de uma pessoa tomar um remédio se eu tenho um cancelamento Anvisa? É a mesma coisa que o juiz não vai acolher. Tem alguns dizendo, não, vai ser bom porque a gente vai usar agora o tema 500. Não, a gente não vai poder usar o tema 500, porque a gente já tem, inclusive, parecer do Conitec desfavorável a Elevides. Então, qual é o juiz, qual é o magistrado que vai voltar atrás e vai dizer, não, já que não tem registro no Brasil, a gente vai utilizar o registro americano. Não vai. Não tinha registro da Anvisa ainda. Meu filho, na época, foi implantado lá nos Estados Unidos, ainda estava dando número de registro. Então, o caso começa daqui, não é só depois da Anvisa. Pois é. E os demais? Ok. Vamos deixar a doutora Viviane terminar. Pode passar o próximo, por favor? Então, aqui, esse é um dados que eu peguei de uma reclamação, a 98.709-1, que é aquela que da lavra do ministro Gilmar Mendes, onde ele suspendeu a eficácia de todas as ações de Elevides no Brasil. Veja, aí aqui tem uma linha do tempo. A gente percebe que no 4 de 9 de 2025, 10 de 11 de 2025, 19 de 1 de 2026, tudo depois da suspensão, a Roche ele protocolou complementação para a Anvisa. Alterou a bula. Em fevereiro, a bula foi alterada e a Anvisa anuiu e publicou essa bula. Ora, se não tem evidência, se está faltando dados, por que a Anvisa vem a público e anui e publica a bula no site oficial da Anvisa? Esse é um dos dados que a gente consegue, um dos poucos dados que a gente consegue na Anvisa. Aí depois vem a Roche, ela vai apresentar dados de eficácia. Pode voltar, por favor? Dos estudos, 101, 102, 103. Depois ela faz dados de acompanhamento de longo prazo, referente a 4 anos. Depois, a Anvisa ainda continua não achando suficiente a informação, e aí a Roche encerra o pedido para, eu acho que de estratégica empresarial, pensar numa outra forma. Então, eu me pergunto a proporcionalidade dessa exigência dos técnicos da Anvisa. Não tem transparência para a gente que está do outro lado o que é realmente necessário, o que é que está acontecendo com relação ao Elevides. E aí a gente passa para o próximo slide. Então, são perguntas que a gente precisa responder, a gente precisa saber. Quais são os riscos para as nossas crianças de 4 a 7 anos? Por que esses riscos tão danosos não apareceram nas crianças que já foram medicadas? Eu tenho uma criança que foi medicada. Ele está andando de bicicleta, ele está jogando bola, ele está correndo. Ele não teve nenhum episódio de precisar ir para o hospital, de ter uma gripe. São dados de vida real. Então, se aconteceu no estrangeiro, qual é a evidência que isso vai acontecer também aqui no Brasil? Que a Anvisa precisa responder para a gente. Qual é a regra, que fundamento jurídico vigente sustentou essa suspensão? E que prazo? Qual foi o prazo? O prazo é exigível? É viável esperar para uma doença rara que faça todo o estudo
científico de longo prazo, as crianças vão esperar, a doença espera. Por que medidas menos gravosas não bastaram? E cadê o parecer técnico final? Porque não adianta só publicar no Diário Oficial a notícia de que o remédio foi cancelado. Cadê o subsídio? Mesmo que leigo, a gente sabe que tem dados que são sigilosos, que não podem ser repassados para todo mundo, para a sociedade, mas o mínimo de dados a gente precisa ter, a gente precisa conhecer. Cadê esse parecer que nunca apareceu? O próximo, por favor. Já estou terminando, tá, senadora? Aqui são pedidos concretos que a gente faz, porque a gente também quer construir. O objetivo é isso, a gente construir, inclusive pensando em políticas públicas futuras, porque não tem só do Xene. A gente vai ter outros remédios que vão ser tão desafiadores quanto. Então, abrir os pareceres naquilo que foi possível, mas que o leigo possa entender, explicar a proporcionalidade, que eu já tanto falei aqui, e aperfeiçoar o rito. A gente não pode tratar doenças raras, ultras raras, como doença prevalecente, que é o que está acontecendo no Brasil. A gente precisa ter um microsistema dentro do sistema hoje atual. Porque o que está acontecendo? A gente não está oferecendo equidade, igualdade, oportunidade. Então, vários artigos, preceitos constitucionais estão sendo feridos e ninguém está falando, e ninguém está dizendo nada. A gente está ficando só com peso na mão, as famílias desesperadas, as crianças perdendo a oportunidade. Então, está na hora de a gente começar a pensar um microsistema, uma forma diferente de pensar as doenças raras e ultras raras. Então, a segurança e acesso não são inimigos. A boa regulamentação, ela precisa acontecer para proteger os dois. Outra coisa, só para eu finalizar. A questão financeira. Existem formas de fazer também essa questão, equalizar o custo de uma terapia com a realidade do Brasil, porque a gente precisa enfrentar isso. A gente tem o sucesso do Zolgensma. Ele iniciou com 12 milhões, não muito diferente do Elevides, e agora ele está a 8 milhões. É caro, mas o governo conseguiu absorver. Então, a gente precisa levar isso à mesa também. O compartilhamento de risco, a parceria do laboratório com o governo. Então, assim, só não dá para chegar e esquecer que a gente está tratando de vidas. Não é patrimonial. Vida, o bem maior que a Constituição Federal resguarda e que a gente precisa enfrentar. Então, contem comigo, eu estou muito com vocês, mães, independente de processo. Eu acho que vocês precisam estar à frente, Débora, minha admiração, Gabi também. Então, assim, vão em frente, o que eu puder ajudar, eu estou com você. Obrigada, senadora, por também estar nessa luta com a gente. Obrigada. Obrigada, doutora Viviane. A senhora foi perfeita nessa linha de tempo. Como eu tenho um compromisso com os expositores, eu vou devolver a palavra aos expositores por 2, 3 minutos, que alguns precisam sair. Depois eu tenho aqui uma lista de 6 pessoas que querem falar 2 minutos, e um deles é um assessor da presidência da Fiocruz, que está aqui. Mas eu quero anunciar também que está acompanhando, tá online com a gente, a nossa incrível, maravilhosa, espetacular senadora Mara Gabrilli, vice-presidente dessa comissão, está acompanhando tudo online e pediu que avisasse aos senhores que ela vai fazer parte do grupo de trabalho. Mesmo não sendo mais candidata a senadora, é candidata a deputada estadual, ela quer ficar no grupo de trabalho com a gente. E também tem uma pessoa muito especial assistindo dos Estados Unidos, que é o Lucas, o pai do Lipe. Quem lembra da campanha para o Lipe? Lipe já fez mais de 7 anos e o pai foi embora para os Estados Unidos com o Lipe. Ele teve a chance de ir embora, e os que não conseguem ir embora daqui. Então, assim, Lucas, obrigada por estar acompanhando. Eu vou devolver a palavra ao deputado Max Lemos. 3 minutos para considerações finais. Pode ser, deputado? Primeiro, agradecer a senadora Damares, agradecer a todos que estiveram aqui, fizeram suas apresentações, agradecer ao senador Hermes pela iniciativa de convocar essa audiência pública. Eu acho que ao longo desses anos, quase 2 anos, nós já conseguimos ter o maior número de informação possível em relação a essa terapia. Nós não estamos mais tratando de segurança, isso já foi dito, está mais do que comprovado, todos os dados que a gente recebe são positivos.
Os números estão além até do que se esperava, tratando-se de doença rara, tratando-se de questões que precisam ainda, obviamente, de grandes estudos. Eu quero aqui destacar, nas palavras da doutora Viviane, em relação às decisões judiciais. Eu tive a oportunidade de conversar com o ministro Gilmar Mendes, marquei uma audiência com ele para tratar desse tema. E é isso que a senhora colocou, é verdade. Na cabeça dele, não existe dado técnico comprovatório da eficácia. Isso é muito ruim. Então, é claro que qualquer decisão que ele vai fazer, ele vai ter esse tipo de informação. Mas o mais grave que eu destaco em relação à conversa que eu tive com ele, que ele disse para mim, olha, deputado, mas está havendo aí um estudo de um novo medicamento, que pode ser, inclusive, mais barato, que pode ser... Mas esse estudo... É que as pessoas não estão conseguindo entender que não há tempo para ficar se estudando nada. Essa é a questão. E para o magistrado... 60 segundos. E para o magistrado decidir, né, em relação a qualquer liminar, ou é necessário ter informação técnica, que de verdade o ministro não tem. A informação que ele tem é que existem controvérsias na eficiência, na segurança, está se estudando um novo medicamento. É que as pessoas, a senadora Damares, estão indo para uma direção completamente inversa ao que se precisa fazer. Nós não precisamos fundamentar mais nada. Só existe uma saída nesse momento, não tem outra. Nesse momento, só existe esta saída. A hora que surgiu uma outra saída, ótimo, maravilhoso, bênção pura. Mas nesse momento a decisão é única. Deixa morrer ou deixa viver. Não tem outra. Eu que já estou, não vou dizer que eu estou cansado de ouvir, não. Mas eu que já tenho ouvido todas essas fundamentações, todos os encaminhamentos, todos os laudos, todas as justificativas. Hoje eu tive mais uma desse menino médico, que é um menino. Fantástica, fundamentação técnica de uma pessoa que conhece doença rara porque ele tem. Então, assim, todas as vezes que a gente marca uma audiência, o que a gente vê, senador, é mais uma vez uma comprovação que o Olevides vai ajudar essas crianças a viverem. Então nós precisamos nesse grupo de trabalho, e eu também fico preocupado com o grupo de trabalho, porque é isso. Eu fico preocupado com o grupo de trabalho, porque aqui é questão de dia mesmo. Uma criança tem 5 anos, por um dia ela faz 6. Aí como é que faz? Então, de verdade, nós precisamos continuar unidos, porque não adianta ter divisão. Nós ganhamos aqui mais gente nessa luta, e gente boa, gente que está disposto, né, a ir para a luta. Lamento muito eu ter realmente que sair por causa do meu voo para o Rio. Agora, dizer a vocês que a gente vai continuar essa luta, não encerra porque o Roche retirou o pedido dele. Eu não vou mentir para vocês, eu não estou satisfeito com esse pedido de retirada. Eu tenho meu jeito, quem me conhece bem, principalmente no meu estado, sabe o meu jeito de ser. Eu estou convencido de que essa decisão, ela pode ser de outra forma, com os próprios dados que a Anvisa já deu. Eu estou convencido de que nós podemos ter, sim, a utilização do medicamento para essas crianças e, ao longo do tempo, ir acompanhando a evolução, e ajeitando, mudando o protocolo de acordo com o tempo. O medicamento é assim. E eu não tenho dúvida que, se a gente continuar a luta, nós vamos chegar à conclusão e vamos conseguir salvar essas crianças. Não podemos recuar em nenhum momento, porque senão nós vamos estar dizendo assim, deixa morrer. Quando, na verdade, nós temos a comprovação de que é possível verdadeiramente as crianças terem uma oportunidade de vida.
Isso não tem a ver com linha ideológica, isso não tem a ver com o que pensa, com partido político, isso tem a ver com uma decisão simples. Nós queremos que as crianças vivam. É simplesmente isso. Não vai dar para a Anvisa dar um laudo e, olha, tá tudo bem, esse é o melhor medicamento do mundo, salvou a pátria. Não é isso, ela não vai conseguir dar. Isso nós temos consciência. E por isso que eu sempre defendo a questão técnica, eu defendo sempre o trabalho técnico, desde que ele caminhe junto com a questão da decisão administrativa. Então eu compreendo o lado da Anvisa, mas a questão hoje não é essa. A questão hoje, para resumir, para encerrar, é que crianças receberam a aplicação do medicamento, receberam a terapia, estão vivos, existe uma progressão, uma regressão ou paralisação da doença. É isso que a gente tem hoje de fato concreto, que é o que nos importa. Então, de verdade, nós vamos optar pela vida, e pela vida é a gente lutar até conseguir resolver esse problema. Tá certo? Obrigado, gente. Desculpe o meu... Deputado Max. É que eu estou tão transtornado quanto o deputado Vitor, porque nós não estava no nosso calendário mais, né, Lipe? Não estava no nosso calendário a suspensão. Não estava isso no nosso calendário. Muito pelo contrário, nós já tínhamos avançado essa etapa. Nós estávamos há 10 dias apenas de mudança de protocolo, de encaminhamento para a liberação. Não estava no nosso calendário simplesmente suspender a legalização do Elevide. Isso não estava. Desculpe. Deputado Max. Que Deus nos abençoe. Antes do senhor sair, já quero lhe avisar que o grupo de trabalho começou a trabalhar. Serei recebida às 16 horas pelo ministro da AGU. Eu estaria levando uma única pauta para ele, que é a morte das crianças Yanomami, mas já estou comunicando que o segundo tema da nossa reunião será o fruto dessa audiência. Mesmo porque a doutora Viviane postou ali o slide que há uma etapa que a AGU tinha que ter participado. Quero saber se a AGU participou dessa etapa. Então, a primeira reunião hoje com o primeiro-ministro, e tão logo eu vou levar documentos, pedir que ele nos responda por escrito, eu compartilho com todos os demais a resposta da AGU. Obrigada, faz uma boa viagem. Senador Hermes, 3 minutos para considerações finais. Senador, antes do deputado Marcos sair, licença só um pouco. A última audiência que teve, a Anvisa deu 10 dias para dar uma resposta e não deram nenhuma resposta. E agora, quanto tempo, senador? Eu acho que eu vou falar. Senadora, quanto tempo? Vamos esperar? Vamos fazer essa pergunta direto para eles, tá? Senador Hermes, 3 minutos para considerações finais. Está satisfeito com a audiência? Alcançamos o objetivo? Perfeitamente satisfeito na totalidade. Não, a satisfação seria a solução, que alguém dissesse, olha, está resolvido o problema, vamos trazer o Elevides e vamos aplicá-lo. Não é isso, mas satisfeito por estar todo esse movimento, e vamos estar trabalhando para que amenize todo esse problema. Vamos estar juntos, tá? Eu quero encerrar agradecendo profundamente a todos que participaram da audiência. Agradeço aos representantes da Anvisa, aos especialistas, aos pesquisadores, aos profissionais da saúde, e principalmente as famílias que tiveram coragem de estar aqui e compartilhar suas histórias. Hoje, nós não discutimos apenas um medicamento, discutimos o direito à informação, o direito à saúde e a responsabilidade do Estado diante de famílias que convivem diariamente com uma doença grave e progressiva. Quero dizer aos pais que estão aqui, nós ouvimos vocês. Histórias do Raul, do Theo, do Arthur, do Paulo, do Davi, do Brian, o Augusto, o Lourenço, o Guilherme, o Gabriel, o Tiago e de tantas outras crianças não pode ser reduzida a números ou estatísticas. Elas têm nome, têm rosto, têm sonhos. E é por elas que precisamos continuar trabalhando.
o meu... É ruim a gente falar. O meu muito obrigado a todos. Muito obrigado. 60 segundos. O senhor veio para essa casa para fazer a diferença, senador. Muito obrigado. Vamos ouvir a Ana Paula... Desculpa, deputado Lipe e depois a Ana Paula da Rocha. Senadora. Sim. Por gentileza, eu recebi uma pergunta e eu gostaria de enviá-la ao doutor Daniel. Sim, pode ser? Doutor Daniel, presta atenção. Eles perguntam qual o estudo de resultado publicado que demonstrou que as crianças entre 4 a 7 anos tiveram piora clínica, hepática e cardíaca, conforme o senhor argumentou na sua fala. Ele pode responder, Lipe? Então, doutor Daniel, responde e já faz os seus 3 minutos de considerações finais. Senadora, a doutora Daniela vai responder aqui, que ela tem um conhecimento técnico. Tá bom, então a doutora Daniela já responde e faz as considerações finais. Obrigada, senadora. Obrigada também, senador, pelo questionamento. Minha sugestão é que o nosso gerente da área técnica apresente esses dados, porque realmente ele veio preparado para isso, mas é resultante dos dados compilados que a Roche nos apresentou na tentativa de cumprimento do termo de compromisso, como houve a mudança do protocolo do estudo internacional pela Sarepta e eles não mais conseguiriam nos apresentar o que foi pactuado no termo de compromisso, foram apresentados dados independentes avaliados pela empresa que mostraram esses resultados, tanto em termos de eficácia quanto em termos de segurança, após 3 anos de acompanhamento das crianças. E a gente pode entrar num detalhamento maior, técnico, caso tenhamos tempo aqui. Na próxima semana nós vamos publicar também o nosso parecer público. A doutora Viviane mencionou a necessidade desse documento. Nós estávamos aguardando exatamente essa audiência para finalizar o parecer. Será publicado e divulgado na próxima semana com todos esses resultados e a fundamentação técnica em relação a todas as evidências que a Anvisa recebeu. E eu acredito também, em relação à fala do ministro Gilmar, que mencionou um medicamento que estaria em estudo. Na verdade, muito provavelmente ele está se referindo ao Givinostat, que não é um medicamento em estudo, já é um medicamento que está com registro concedido. Sabemos que não são medicações substitutas, mas é um outro medicamento com indicação para distrofia muscular de Duchenne, que está registrado no Brasil também. E se tivermos tempo para fazer essa apresentação no mais mínimo, técnica essa dos resposta dados. ao senador Herman, o gerente técnico pode responder. Vamos ouvir? Acho que é uma pergunta muito importante. Só disse seu nome que eu citei aqui e esqueci. Tá certo. João Batista, eu sou gerente dessa área específica que analisa junto com o doutor Anderson aqui. Gostaria de agradecer também à doutora Daniela pela oportunidade, dizer que é uma avaliação muito complexa e a Anvisa, desde o início, quando ela recebeu em 2023 essa avaliação, ela tomou a decisão pelo registro, mesmo com as incertezas, porque existem protocolos específicos e vontade da agência em trabalhar com doenças raras, como a gente está discutindo aqui. Houve uma sensibilidade da agência. Eu gostaria só de colocar um ponto muito importante aqui sobre a reação do termo de compromisso. Como é um produto de terapia gênica, ele é necessário ter um termo de compromisso para a gente continuar trabalhando e monitorando, como todo mundo está discutindo aqui. A Roche não cumpriu o termo de compromisso. E doutora Ana, olha aí. O item lá relacionado ao estudo 305 não foi cumprido e a gente solicitou informações e a Roche, a gente não consegue cumprir, por quê? Porque a empresa que desenvolve, a Sarepta, ela alterou sem avisar a Anvisa. E outra coisa, nós só descobrimos isso, não porque a Roche foi proativa e nos disse, olha, a Sarepta não apresentou os dados, como é que nós vamos fazer? Não, foi quando eles apresentaram um relatório incompleto, que só tinha os dados de segurança, e a gente perguntou, mas cadê os dados de eficácia? Aí eles disseram para a gente, então está tudo escrito na documentação do processo, disseram, nós não temos condição de apresentar esses dados agora, porque nós precisamos refazer, e aí eles fizeram todo um malabarismo, só conseguem entregar esse resultado só no final do ano. Porque, inclusive, a empresa que está desenvolvendo mesmo só vai entregar em 2031. Bem, nós, diante dessa situação e diante da dificuldade que a Anvisa tem, e até da necessidade de uma discussão mais aprofundada, olha, nós precisamos de ter algum dado.
Porque esse dado é o dado de eficácia de 3 anos. Se a gente não tem condição de avaliar isso aqui, e já temos um histórico de risco aumentado, porque teve risco sim, e na audiência passada nós afirmamos isso. Teve risco, risco aumentado. A questão é que risco é possível se fazer uma mitigação de risco. Com o quê? Nós discutimos isso na outra sessão. Foi necessário a Anvisa abrir os dados, a Rocha abrir os dados das crianças e de todo mundo, tá, gente? São mais de 1.000 dados. Para a gente descobrir que na idade de 4 a 7 anos, quando abriram os dados para a gente, nós descobrimos que na idade de 4 a 7 anos havia uma lesão hepática alta. Mais alta do que qualquer outro medicamento de terapia gênica que a gente já viu. Mas é possível uma discussão de mitigação. Qual foi a discussão que nós fizemos à época? Vai ter que colocar um corticoide intravenoso, o doutor sabe bem disso. Antes era um corticoide oral, vai ter que colocar nessas crianças corticoide intravenoso, e a empresa hoje ela sabe disso. Ela está estudando nos Estados Unidos um imunossupressor que é usado em transplante, que é o sirulimo, para ajudar a reduzir essa lesão, que está na idade de 4 a 7 anos. Então foi uma medida preventiva que foi feita, só que nesse momento, quando a gente falou assim, olha, os dados de risco são dados que a gente precisa trabalhar aqui, porque aumentou o risco para essas crianças. Inclusive crianças de 4 a 7 anos. Nos Estados Unidos, inclusive, acima disso, gente, foi até suspenso. Nem se usa mais nos Estados Unidos, porque se não tiver deambulando, não pode usar mais. Se não tiver deambulando, não pode usar mais, o que dá 11, 12 anos de idade, aí 13 anos, depender da evolução das crianças. Nos Estados Unidos, a FDA mudou, por quê? Porque esses dados demonstraram isso, riscos. Bem, independente disso, nós somos com a empresa, vamos sentar então, porque é uma doença que a gente não pode, tem que trabalhar com essa flexibilidade, porque essas crianças precisam, então nós vamos ver o que está acontecendo. Então, vocês vão mandar para a gente os dados que vocês tiverem de eficácia, porque vocês não cumpriram o termo de compromisso. Então, como é que nós vamos fazer? Como é que fica um regulador diante de uma empresa que precisaria mandar esses dados, que tem esses dados, porque ela mandou os dados de segurança? É o mesmo dado, é só pegar, fazer um recorte, fazer um estudo de eficácia. Por que não mandaram os dados de eficácia? Já que tem os dados de segurança. Então, nós precisamos desses dados. Olha, vocês precisam. Por isso demorou tudo e a gente estava nessa discussão e viemos aqui e apressando com ela, precisando desses dados. Quando a gente foi pedir os dados, manda qualquer estudo que vocês tiverem, o monitore, algum outro dado que vocês tiverem. Mandaram os dados de 3 anos. Inclusive, chegaram a mandar esses 10 dias, tá, gente? Eu vou reforçar aqui. Eu tive na última audiência e eu estava aqui falando. Os 10 dias era para a empresa, a partir daquela audiência, enviar os dados. Eles disseram que tinha os dados. Os de 4 anos. Enviaram para a gente. Quando a gente foi analisar tudo conjunto, nós percebemos que no primeiro ano, no segundo ano, você mantém aquela ideia da estabilidade, todos os marcos motores, levantar-se do chão, o NSAA, ele se mantém, né, como foi feito no registro, mantém aquela estabilidade. No terceiro ano, nós percebemos que no terceiro ano houve uma queda nesses dados, não era mais estabilidade. E isso os dados estão demonstrando. Bem, quando a gente falou assim, peraí, vocês não apresentaram os dados de eficácia. Quando a gente abre outros dados e está caindo, o que está acontecendo? Nós precisamos entender. A empresa precisa comprovar para a gente que realmente caiu, e é uma pergunta essa que não está respondida, a incerteza é essa. Caiu, e será que caiu igual cai da história natural da doença? Ou foi melhor? Né? Porque pode ser, se a gente tiver uma comprovação de que, olha, caiu, porque agora não tem jeito mais, gente, a terapia gênica é uma dose só. Está caindo, a empresa não adianta, não vai, depois que cai, não volta mais. Certo? Depois que cai, não volta mais. Então, o que ela tem que provar para nós hoje? Que está caindo sim, mas ela está caindo em menor proporção do que uma história sem uma paciente que não tem tratamento nenhum. Isso ela não comprovou, com os dados consolidados que ela tem. Não é de 1, de 2, 3 pacientes. É dados de 900 pacientes. E nesses dados demonstrou-se que está caindo. Eu estou falando que não é eficaz? Não. Eu estou falando que ela precisa, então, apresentar esses estados para a gente de uma forma que demonstre que não tenha dado que a gente tem que tirar nessa história uma questão para as famílias de uma desonestidade de um produto que às vezes não vai produzir o efeito que precisa. Um produto que tem... Teve piora. Teve piora, isso. Eu não consigo entender.
Deixa eu explicar direitinho para você entender, ó. Ó, no terceiro ano, deixa eu entender de novo, olha. Eles mandaram pra gente, lembra que eu falei pra você que... Não mostra as informações pra nós! Ó, por favor, se... Eu vou interromper a audiência, eu vou encerrar se tiver uma outra reação igual a essa. Por favor. Não, a gente está se esforçando aqui. Vamos fazer o seguinte, Anvisa. Isso eu termino. Vamos fazer o seguinte, eu acho que essa resposta, a gente não vai conseguir dar todas essas respostas agora, mas a Roche vai falar, ela também tem as considerações finais dela. Sim. Termine a sua fala, tá? Se possível, respondendo ela, e aí a gente vai continuar esse debate. Deixa eu dizer uma coisa, gente, não se encerra uma discussão dessa numa audiência como essa. E a gente está se prontificando a criar um grupo de trabalho. E vou dizer uma coisa, ó. Eu tenho tempo, tá? E não estou cansada. E não tem nem marido. Estava procurando, mas agora não vou nem procurar mais. Então, eu tenho tempo. Não tem criança em casa. Tenho tempo para me dedicar. Né, Laura? Tenho tempo para me dedicar. A gente vai fazer isso juntos, tá? E assim, o fato da Anvisa ter vindo com 5 pessoas aqui, eles querem ajudar também. Mas a Roche também está aqui. Mas os parlamentares estão aqui. Então, a gente vai tentar encontrar essa resposta. Eu sei que a gente tem pressa. Tá? Mas eu tenho um compromisso com vocês que a gente não vai encerrar aqui. Encerra, doutora, a sua fala, conclua, e aí a gente vai ouvir o deputado, depois a Roche. Eu não tenho problema nenhum. A gente conhece as famílias, inclusive, já são pessoas que a gente já conhece, e estão certos. Tem que ter as respostas sim, a gente só precisa... a nossa preocupação como agência é que a agência não pode assumir uma responsabilidade dessa sem dados e que a empresa assuma. Se ela está dizendo que esses 3 anos caiu e que caiu, porque é isso que ela pergunta dela. Quando a gente... Olhe bem de novo, olha, o estudo 305, que é o estudo do termo de compromisso, ele não foi entregue. Não sabemos por quê. Que as partes de eficácia não foram entregues até hoje. A promessa da Roche é fazer uma avaliação própria dos dados e entregar no final do ano, porque a desenvolvedora Sarepta só vai entregar em 2031. Diante dessa não entrega, insistência em não entregar os dados, nós precisamos de dados. E eles reuniram dados de outros estudos, estou falando isso aqui de outros estudos, tá? Os pacientes são monitorados, pessoal, por vários estudos, tá? Esse estudo específico, o 305, ele foi desenhado para atender o Brasil e outras agências no monitoramento de longo prazo, tá certo? Só que ela tem outros estudos, ela monitora os pacientes de outra forma. Então, eu falei assim, manda esses dados para a gente precisa, a gente não pode, a Anvisa não pode assumir, né? Quando a gente tinha um registro, a gente tinha um registro, certo? E tinha estabilidade. De repente cai, mudou o registro. Não mudou? Vocês entendem comigo que não mudou? Então a ideia é essa. Entendi. A ideia... por favor, mãe, por favor. Se a gente ficar no bola, a gente não termina a audiência hoje. Então, a ideia é essa. Então, assim, vamos pegar esses dados, a gente vai discutir esses dados e apresentar. Apresentar os dados. A gente falou assim, olha, esses dados aqui, a gente está vendo que houve uma regressão. Não há mais estabilidade. Como explicar isso? E eles têm as metodologias, mas muito frágeis e não conseguem comprovar que a nossa pergunta agora é essa, gente. Para todas as famílias que estão aqui, para todos os parlamentares, a pergunta é essa. Essa regressão que ocorreu nos marcos motores, é uma regressão que é igual à de uma criança que vai com 7, 8, 9 e cai, ou é uma regressão menor? Essa é a pergunta científica agora, que eles não conseguiram responder ainda para a gente. Certo? Ok. Eu vou, só mais um pouquinho, última coisa para as famílias. É tão verdade, estou falando isso aqui, porque se fosse uma exigência burocrática, alguém acha que essa empresa iria solicitar o cancelamento? Que ela podia entrar na justiça, tem várias outras regras. A questão é outra também. Outro ponto, eles inclusive vão fazer um estudo fase 3, porque eles precisam desses dados. Não só no Brasil, para outros países. Então, olha bem, a questão é muito séria, é muito complexa. A doutora Daniela falou que a gente, talvez era muito melhor estar isso tudo escrito num relatório para todo mundo compreender, mas foi necessário, porque a gente não pode admitir
que não fique transparente tudo para a sociedade. A Anvisa não brinca, sabe? A gente está 2 anos nós trabalhando nesse processo diariamente, discutindo, tentando fazer vai e volta, tentando arranjar um jeito de esse produto ficar no mercado. Obrigada. Só que a gente não pode assumir isso sozinhos. A Roche precisa mostrar os documentos e dizer é eficaz e está regredindo, talvez, eu espero que seja isso no futuro, ele vai regredir. Desculpa, fiquei nervoso, mas com a boca seca. Ele vai regredir de uma forma que seja menor do que seja melhor do que a história natural. Essa é a esperança hoje para esse produto, tá? Isso é a verdade, tá? E o Givinostat, só para vocês terem ideia, ele traz também essa redução e é comprovada que a redução dele é menor do que a da história natural. Ok. Doutor, obrigado. Só para a gente encerrar a Anvisa, deputado, o doutor Daniel vai precisar dos seus 3 minutos para considerações finais, aí já encerra a Anvisa, já respondendo ao senador, e agora vem o deputado. Muito rapidamente aqui, até pela avançada hora da audiência, é só colocar a agência à total disposição. Acho que o João falou aqui, a nossa forma de trabalhar sempre vai ser essa, sempre vai ser transparente, sempre vai ser buscando o melhor em termos de acesso à população brasileira. Então, colocar a agência à disposição aqui de forma muito breve. Obrigado a todos. Obrigado. Deputado Lippe. Bem, senadora Damares, primeiro meu respeito mais uma vez a todos que estão aqui. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer atrapalhar. É um assunto complexo. A gente sabe que alguns países ainda não autorizaram, países autorizaram. Existe aqui uma expectativa de que o medicamento é bom, de que ele não é um medicamento que vai, vamos dizer assim, trazer um efeito colateral gravíssimo. Tudo tem risco. Inclusive, foi dito aqui, transplante, por exemplo, é muito comum. Os medicamentos são utilizados pós-transplante, muitas vezes trazem tantas complicações que a pessoa não suporta, mas é necessário. Se não tomar, é pior ainda. Então, a gente muitas vezes tem que fazer uma decisão que não é o que a gente sonha, mas que é muito melhor do que não tomar a medicação. Portanto, não é uma decisão fácil. A gente vê aqui algumas coisas controversas. A gente tinha uma expectativa que nós estamos muito próximos de liberação do medicamento, foi o inverso. Aí nós tivemos uma interrupção dessa, ou seja, o cancelamento, que é pior ainda, não é a suspensão, o cancelamento. E nós estamos aqui juntos com a nossa senadora Damares, nosso senador, outros deputados farão parte dessa comissão exatamente para acelerar essa solução. Temos convicção aqui, pelo que foi dito também, de que é preciso, sim, que essas informações cheguem com clareza para a Anvisa, com rapidez. É preciso também que a gente tenha esses testemunhos de que várias crianças estão tendo resultado, e é possível que algumas não consigam. Uma eficácia média, senadora Damares, das vacinas é 70% a 90%. Ninguém consegue, às vezes, 100% de resultado, mesmo em vacinações históricas do mundo. Portanto, nem sempre a resposta é igual. É preciso, portanto, saber que alguns pode ser que não respondam da mesma forma. Mas, de qualquer forma, nós estaremos juntos aqui. A Anvisa é uma instituição absolutamente renomada no país, é uma das instituições que mais exige do mundo, exatamente para a segurança da população, mas, de qualquer forma, nós precisamos de pressa aqui, e os protocolos foram criados para dar segurança. Mas eles também podem ser revistos, dependendo da situação. É os princípios da razoabilidade, certo? Às vezes é razoável que você reveja algumas questões, considerando o risco e a evolução rápida dessa doença, e que ela é irreversível. Portanto, nós podemos, nessa discussão de anos, nós perdermos algumas crianças, ou a oportunidade dessas crianças terem uma vida boa para frente. Então, é uma situação que exige rapidez, exige celeridade, exige um trabalho do parlamento, sim, até para mediar essa questão e acelerar essas questões com a ajuda da justiça. E eu queria aqui, antes de concluir, deixar um inconformismo de algumas mães que estão presentes aqui. Quando houve a medicação estava autorizada no Brasil, houve determinação judicial para que várias crianças recebessem, e não houve esse cumprimento
do Ministério da Saúde na disponibilidade, na compra e na disponibilidade dessa, o que, obviamente, trouxe uma grande indignação para as mães. Depois houve a suspensão, uma série de coisas. Mas houve ali uma janela de oportunidades que foi perdida. Portanto, isso acredito que também deva uma resposta do Ministério, que tenho certeza é um Ministério sério, com gente competente, mas nós estamos falando aqui de vidas, e aí não tem jeito. Nós temos que ir até o fim para encontrar a melhor solução. Contem conosco, com muita responsabilidade, meu respeito a todos os técnicos, nós dependemos muito de vocês, dos cientistas, e que a gente possa dar celeridade com aqui a liderança da nossa senadora Damares, para que a gente possa acelerar esse processo de liberar, voltar a liberar essa medicação no Brasil, que é o que nós desejamos hoje. Muito obrigado, sucesso a todos vocês, parabéns a vocês que dão um exemplo aqui de determinação e de luta pela vida. Obrigado. Deputado Lippe, obrigado. Eu preciso do senhor de volta no Congresso Nacional. Então, daqui a pouco o senhor vai levantar, correr, fazer sua campanha. Mas só lhe dizer uma coisa, deputado. Essas mães que perderam, tinham liminar na mão e não perderam. E, claro, que a resposta sempre vai ser dinheiro, não tem dinheiro. Mas eu acho que a gente vai ter que ver, doutor, sabe o quê? Uma revisão do orçamento da União como um todo. Porque os prefeitos, nos últimos 2 anos, gastaram 6 bilhões de reais em shows e eventos. Eu não sou contra show nem evento, pelo contrário, adoro forró, gosto demais de chorinho, sou uma pastora que samba, mas a gente vai ter que rever a lógica do orçamento da União no Brasil. Quero cultura fomentada, mas eu tenho vidas que precisam ser salvas. Doutora Ana, deputado, fique à vontade, nós vamos ter algumas participações fora dos convidados. Senadora Damares. Sim. Por favor. Eu quero aproveitar esta audiência para anunciar uma iniciativa concreta que acabei de apresentar no Senado. Acabo de dar entrada em um projeto de lei para aumentar a transparência da Anvisa nos processos de registros de medicamentos destinados a doenças raras, trazendo segurança e informação a todos. Valeu, senador. Primeiro fruto dessa audiência. Valeu, senador. Parabéns. Doutora Ana Almeida, representante da Roche Farmacêutica. Considerações finais. Perfeito. Senadora, eu tenho um breve comentário sobre as falas do Dr. João e serei muito breve. Tá? Então, assim, conforme eu mesma comentei nessa audiência, houve sim uma alteração de protocolo e apesar das alterações, né, que resultaram, né, no não envio dos dados de eficácia dentro do estudo 305, a Roche prontamente se mobilizou para apresentar essas análises de eficácia com a mesma população do que a gente tinha aqui em nossa bula. Então, a diferença que a gente fala não é o dado original do 305, é porque não inclui outras populações, porque nós temos acesso aos dados da população de 4 a 7 anos. Então, o dado que foi enviado foi para todos aqueles pacientes de 4 a 7 anos que fariam parte desse estudo 305. Então, foi enviado esse dado, esse cálculo feito pela Roche. Então, faço uma consideração, né, sobre esses dados dos estudos 101, 102, 103. Eles mostraram um atraso na história natural em comparação a história natural, né? Eles mostraram um atraso dos pacientes tratados, em comparação à história natural, que são aquelas cortes de pacientes não tratados. Então, foi visto que eles ainda apresentavam benefício clínico. Embora tenha mostrado uma pequena queda, essa queda ainda diverge do que esse paciente apresentaria se ele não tivesse sido tratado. Esses estudos, como eu comentei, né, são todos os estudos que são feitos com pacientes de 4 a 7 anos, deambuladores, que eram compatíveis com a bula brasileira. A gente tem que lembrar que a gente está falando de uma doença rara. Então, muitas vezes a gente não consegue ter a robustez metodológica de estudos de doenças altamente prevalentes, como uma doença cardiovascular, enfim. Então, assim, a gente tem que entender que fazemos o melhor com o que temos, né? Com as possibilidades que temos, com todos os dados que temos. A gente permanece
profundamente comprometido em encontrar um caminho significativo para demonstrar de forma cada vez mais robusta o perfil positivo de benefício e risco de Elevides para os pacientes deambuladores e restaurar o acesso ao Brasil, como eu comentei também. Mantemos o nosso compromisso. Quero agradecer esse espaço, quero reforçar nossa solidariedade aos pacientes e os seus familiares, reforçar o nosso compromisso e a nossa confiança no benefício clínico de Elevides e reforçar que a nossa convicção é amparada por uma experiência com mais de 1.200 pacientes tratados no mundo. Reforçamos também que a Roche é uma casa de ciência, então eu reforço o nosso compromisso com a ciência, com a saúde da população e com decisões regulatórias fundamentadas na ciência. E mais importante, continuamos dedicados ao programa clínico de Elevides e à disposição para colaborar, sempre com foco no que é melhor para o paciente brasileiro e para a saúde pública. Obrigada pelo espaço. Obrigada. Nós vamos nos falar muito ainda, porque o grupo de trabalho vai funcionar. Muito obrigada. Dr. Paulo Zatar Ribeiro, médico geneticista, 3 minutos para considerações finais. Olá, perfeito. Então, gostaria só de ressaltar que eu vim aqui trazendo informações médico-clínicas científicas sobre a medicação. A nossa meta-análise é, sim, um estudo que é feito com base em outros estudos, mas essa análise contínua mostrou-se estatisticamente significativa e com insights de evidência novos, sendo, portanto, o topo da pirâmide de evidência. E aqui gostaria de agradecer à senadora Damares e a todos os envolvidos pela oportunidade de falarmos de condições raras. Somos mais de 7.000 condições, cerca de 4% da população brasileira. Então, somos raros, mas somos muitos e cada vez precisamos de mais acesso, mais oportunidades e mais disponibilidade de discussões como essas. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Obrigada por ter nos ajudado tanto. Na sequência, a expositora Débora Couto Nobre está presente ainda? Tá. Débora, aperta o microfone de uma cadeira aí. 3 minutos para considerações finais. Eu quero agradecer o espaço e eu reforço que chegamos até aqui, desde 2024, nós pais, de porta em porta. Infelizmente, não temos apoio publicamente, nem em paralelo, de associações que dizem nos representar e que isso fique registrado aqui. Nós contamos com o apoio do Senado, é o Senado Federal do Brasil, nossos meninos são brasileiros e eles têm direito à vida e que a Constituição Federal seja respeitada. E que as decisões de quem recebeu as decisões anteriores à suspensão, que não foram cumpridas pelo Ministério da Saúde, e eu volto nessa tecla, que sejam revistas. Eles tiveram o direito concedido e foram ignorados, foram negligenciados. E isso custou a vida deles. Obrigada, Débora, por sua participação. Humberto Scherer. Agradecer o convite e de conseguir passar um pouco a experiência que eu vivo diariamente com o Guilherme, diferente de outros estudos. É o dia a dia com ele. Eu sei o que ele está passando. E dizer que eu acho que essa questão que eu escutei agora ali, da Ana falando, da questão da mudança de protocolo, é por isso que aqui tem a burocracia. Primeiro vocês olham uma página e fazem uma nota de exame. Tem que alterar isso e isso. Aí eles alteram, agora nós vamos olhar outra. Aí altera isso e isso. Eles não parece que não é analisado todo um processo. Num todo e diz, olha, me manda isso. Depois que eles mandam, eles pedem mais coisa. Agora ela falou, tem que fazer a terceira fase. Nunca foi dito isso nas outras audiências. Tanto que foi aprovado. Essa terceira fase é da EMA, é da Europa, que vocês estão seguindo agora. Os Estados Unidos não seguem. O Elevides tem 8 anos que tem congressos, e o último agora foi em Tóquio, dizendo que os meninos que já têm aplicado em 8 anos que fizeram os testes estão bem. E isso tem pessoas que podem chamar depois, que é o médico que mais aplicou o medicamento no Brasil, a fisioterapia, que é doutora
em distrofia muscular, que vem acompanhando essas crianças, e ela falou, todos são 3 exercícios, subir escada, levantar do chão e a corrida de 10 metros. Em todos as crianças melhoraram, todos. Então, essa mudança de protocolo é que está causando esse atraso, e ainda pior disso é a questão que eu não consigo admitir, e eu sou advogado, eu não consigo admitir, é o não cumprimento de uma sentença. 60 segundos. Não é possível. É direito adquirido. Aí as crianças agora, que nem tem um Paulinho que fez 8 anos. Então ele não tem mais direito. Ele saiu da bula. O que é isso? Infelizmente, a gente tem que seguir uma Constituição e quando é para nosso benefício, e aí quando é para nosso benefício, se rasga ela. Então, eu agradeço muito e, senadora, eu espero de verdade que a felicidade que eu estou tendo e que a minha família está tendo passe para todas essas famílias de ter esse ponto de interrogação na vida do Guilherme. Obrigado. E leva um abraço, Humberto, para o seu menino, lindo seu menino. Doutora Viviane, considerações finais, 3 minutos. Senadora, antes de eu finalizar, eu queria fazer um questionamento para o representante da Anvisa. Porque, segundo o termo de compromisso, no item 6, tem o cronograma, tem um relatório periódico, né, que seria o relatório periódico de monitoramento de registro de produtos de terapias avançadas. O relatório anual sistematizado de avaliação crítica para confirmação periódica dos benefícios e riscos do Elevides registrado sobre a condição de monitoramento de longo prazo. Tem 4 datas, 28 de fevereiro de 2026, 2027, 2028, 2029. E aí eu questiono o seguinte, João, como é que agora, né, você passa essa informação para a gente, que a Roche ela não entregou os dados dos estudos de eficácia do longo prazo. Se ela tem até 2029 para entregar essas informações, segundo o próprio cronograma que vocês firmaram em conjunto. Perfeito. Então, o termo de compromisso... Só uma resposta. Essa pergunta é muito importante, tá, famílias? Tá bom. O termo de compromisso, então, depois que é registrado, anualmente, por determinação da legislação, anualmente a empresa precisa apresentar dados. E aí ela constrói uma série de obrigações que ela mesma define, tá, gente? Tudo isso é definido por ela. Então, ela definiu, olha, nós vamos apresentar o estudo 305 anualmente, nós vamos apresentar um relatório consolidado, que é esse que você está falando, nós vamos apresentar dados, por exemplo, daquele estudo embarque, lembra do 301? Também os dados anuais. Então, ela faz uma série de obrigações, isso é estabelecido num termo, isso depois é feito, né, um procedimento da Procuradoria e é fechado o registro assim. Então, anualmente, ela tem que apresentar dados. Então, ela apresentou, por exemplo, já tem 2 anos de monitoramento, né? Então, ela apresentou os dados do embarque. A questão foi que quando agora, depois das investigações terminaram, das mortes e tudo, que ela teve que apresentar o 305, ela simplesmente apresentou o relatório faltando e nós tivemos que entrar no relatório e ver que faltou. Aí a gente questionou, mas ela estava cumprindo, porque senão tinha sido cancelado antes, certo? Estava cumprindo. Por que o 305 não foi cumprido? E aí nós discutimos toda essa questão e eu gostaria até de aproveitar, doutora Viviane, a doutora Daniela já colocou, a gente está finalizando o parecer, tá? Que vai ser público, o parecer vai ter todos esses detalhes. Foi até bom estar aqui, porque a gente pode até aprimorar alguns detalhes que a gente não queria colocar, mas talvez seja interessante para que vocês compreendam a parte técnica que foi avaliada, né? E a seriedade que é num produto como esse, que é uma terapia gênica, que altera o material genético das células do indivíduo, que é uma dose só e nunca mais você tira esse produto da célula. Como é que é importante você monitorar? Quando a empresa demonstra que ela não tem condições de fazer esse monitoramento, porque ela rompeu unilateralmente com esse monitoramento, surge uma preocupação, não é? Então, esse é o teor que a gente precisa dar para essa discussão, não é uma discussão simples. Eu sei que as famílias, a gente precisa lutar, eu acho que o Senado tem um papel muito importante, a Anvisa também, a gente lutar para ter pesquisas clínicas nesse país, para atrair pesquisas para cá, mais empresas possam vir registrar seus produtos, mas a gente tem que ter seriedade para não brincar com a promessa para as pessoas, e às vezes não é isso que a gente, né, que se tem. Então, eu acho que é um pouco esse compromisso nosso. Obrigada. Para terminar, Viviane. Eu entendo, sabe, João,
todo o respeito ao trabalho da Anvisa, eu sou fã do trabalho da Anvisa e sempre também estive nas outras audiências que você estava aqui e apresentou todos os dados. Mas eu questiono essa questão essa exigência tão forte nessa pesquisa do Elevides, porque nas outras terapias, inclusive terapia gênica do Zolgensma, ela não se apresentou dessa forma. E a gente teve desfechos completamente diferentes ao longo do tempo. Como a gente também tem, graças a Deus, a história natural da doença completamente modificada. A gente tem criança hoje que anda, a gente tem criança hoje que fala. Então, desse jeito que está se fazendo com o Elevides, a gente está também tirando uma possibilidade de que essas crianças elas venham se desenvolver de uma forma diferente, que elas possam ter qualidade de vida, porque não é só, a gente não pode pensar que vai estabelecer a saúde da criança como todo, porque nada na medicina diz isso, mas a gente tem que garantir qualidade de vida, oportunidade. Então, a gente precisa pensar nisso também. O tanto que a Anvisa, de repente, está sendo tão rígida num cenário que a gente pode, que o próprio laboratório, ele disse aqui, ele se comprometeu com os resultados que vai ser apresentado. Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa questionar. Não fechar as portas, como foi essa semana, essa bomba que caiu aí no colo de todo mundo. E essa discussão não fica só no Elevides, a gente vai fazer para as agências áreas, porque certamente essa maneira que está sendo feita agora, isso vai reverberar em outras situações de doenças raras. Então, eu agradeço a oportunidade, agradeço, senadora. Obrigada. Doutora Viviane, já lhe convido para participar do nosso grupo de trabalho. Deputada, antes que o senhor saia, eu prezo muito pela transparência das minhas ações e do nosso trabalho. Eu não recebo indústria farmacêutica em meu gabinete, porque eu lido com a pauta. Mas eu sei que é nela que está a resposta para os nossos problemas. Então, todos os meus diálogos com a indústria farmacêutica, ou é em audiência pública, ou é em congressos, com todo mundo assistindo. Mas nesse grupo de trabalho a gente vai ter que trazer a indústria. Então, eu quero determinar que as nossas reuniões do grupo do trabalho serão todas gravadas e documentadas para a gente não ter nenhuma acusação no futuro de conflitos de interesse. Então, vou deixar isso bem claro e o deputado vai fazer parte do nosso grupo de trabalho. Todos os nossos convidados falaram, a representante do Ministério da Saúde não pôde continuar até o final, e eu tenho alguns pedidos de fala aqui, eu só vou dar 2 minutos, eu tenho um horário para encerrar, e a gente já passou muito do horário. Mas a gente vai começar ouvindo, João Miguel ainda continua aqui, João Miguel da Fiocruz, está aqui ainda? João Miguel, aperta o microfone, para a Fiocruz 3 minutos, ok? João Miguel não vai encerrar aqui, e se a Fiocruz quiser fazer parte do grupo de trabalho também, a gente vai convidá-los. Muito obrigado, excelentíssima senadora Damares Alves. Nessa manhã eu me emocionei muito aqui com as famílias. Eu tenho um filho de 6 anos e eu me coloquei, mesmo que de maneira empática, no lugar das famílias, então eu queria pessoalmente colocar a nossa instituição à disposição para tentar resolver. Infelizmente, a Fiocruz ainda não consegue ajudá-los. Ainda. Porque nós estamos desenvolvendo uma plataforma de terapias avançadas em parceria com a Anvisa, em parceria com atores internacionais, para conseguir trazer a produção desse tipo de medicamento aqui para o Brasil. E não ficar dependendo mais de indústrias internacionais e conseguir trazer autonomia, segurança sanitária e um acesso mais rápido para as famílias. Queria deixar essa mensagem e também colocar a instituição à disposição para o grupo de trabalho, para as discussões que, porventura, possam ter tanto pelas famílias quanto por essa casa. Muito obrigado. Obrigada, Fiocruz, muito obrigada. Na sequência, a vereadora Luzia das Garças já falou, não já? Vai lá, doutor. Sim, vereadora. Eu acho que, diante de todas as discussões e a questão aí da hipótese, né, desse grupo de estudo, que eu acho que é de suma importância, vale ressaltar que hoje nesse país, quando nós se tratamos de município, nós temos lá os prefeitos, os vereadores, tratando do Estado, nós temos o senador,
deputados estaduais e governadores, mas se tratando de Brasil, de federal, nós temos realmente os senadores, os deputados, o presidente da República, e vale lembrar que tanto a Anvisa quanto os outros ministérios, eles têm que estar andando junto com os senadores e deputados. Afinal de contas, o papel do senador e do deputado, ele é muito importante nesse país e tem que ser a partir dela também as decisões. Então, eu peço mesmo que esse grupo realmente avance, porque a gente está olhando a situação do Tiago, mas são inúmeras crianças que estão nessas condições. Se vocês pegarem, não só depender da Rossi, para apresentar para a Rossi apresentar esse estudo, de repente, a própria Anvisa, o Ministério da Saúde, monta uma equipe para fazer acompanhamento, para que tenha uma solução. Então, assim, vamos pensar, a nível de país, quem pode tomar as decisões? Não é simplesmente uma empresa, não. Acima disso, nós temos senadores, os deputados, o presidente, que tem realmente intervir nessa situação e não deixar que as coisas aconteçam como está acontecendo. Não é simplesmente analisa um documento e simplesmente de uma forma abstrata e traz uma solução que mexe com a vida de todo mundo e que condena à morte um monte de crianças. Então, nós não estamos tratando só de documento, nós estamos tratando de vidas. E nós, legisladores, senadores, deputados, vamos lá, nós estamos em período eleitoral, né? Vamos aí cutucar os deputados, os presidentes da República, os senadores, pôr os ministros aí para pensar, se juntar, dá certo. E reduzir gasto no país naquilo que está gastando à toa. E investir realmente em medicação para essas crianças, para elas poderem viver. E essas mães, como a Fabrícia lá de Rio Manso, que tem criança de 8 anos de idade. E aí? O caso dela, o filho dela vai morrer porque passou? Então, gente, vamos pensar nessas crianças aí que já passou de 7 anos. Obrigada. Vereadora, leva para todo mundo do município de Rio Manso o meu abraço. Na sequência, nós vamos ouvir a vereadora do município de São Tiago, por 2 minutos, Mariana Lourdes Vieira Silva. Boa tarde a todos aqui presentes. Minhas considerações a vocês. Quero agradecer pela oportunidade. Eu tinha até trago alguns slides para poder ser apresentado, mas devido ao tempo não é permitido, então vou fazer aqui algumas considerações. A doutora Luciane Bonan disse, abre aspas, a situação hoje da oferta ou acesso de vocês junto à judicialização é o pior cenário, fecha aspas. Ao meu ver, o pior cenário é o atual, é hoje a situação das nossas crianças. O ministro Padilha também disse, abre aspas, às vezes um juiz de primeira instância toma uma decisão que o Comitê Técnico Científico não tomou, fecha aspas. Com todo respeito, agências reguladoras também erram. Não fosse assim, não tinha avião caindo, não tinha Banco Master. Nós temos a Anvisa e nossas crianças estão morrendo. Por favor, gente, tenha compaixão das nossas crianças. E a Anvisa, o que tem feito? O Ministério da Saúde, iniciativa regulatória para dificultar a judicialização? 60 segundos. É documento público, está no site da Anvisa. A gente até trouxe aqui, para quem quiser acompanhar, tem o endereço tudo certinho, porque está lá a prova, no site aqui o endereço correto. Fala sobre pressão no orçamento, sustentabilidade financeira, benefício restrito de pacientes. Mas está na Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Todos temos direito à vida. Somos iguais perante a lei. Não para quem apenas o tratamento cabe no orçamento. Olha essa evidência. 4 dos 5 responsáveis pela tal análise não são do Ministério da Saúde, mas sim do Ministério da Fazenda. Análises totalmente técnicas, científicas e imparciais. Para o povo brasileiro, as máscaras estão caindo. Consequência, crise de credibilidade. Gente bebendo detergente. 60 vacinação segundos. Despencou. Comentários no Instagram da agência desativados. Não adianta só culpar as redes sociais, sem assumir a responsabilidade. Isso aqui não é um ataque à Anvisa, é um pedido de socorro pelas nossas crianças.
E fica aqui a nossa última pergunta. E na hora que a gente atingir, 60 segundos. conseguir esses 17 milhões, porque eu tenho certeza que vamos conseguir, o que será feito? Teremos que levar nossas 60 crianças para o segundos. exterior ou poderemos medicá-los aqui? Fica aqui essa indagação. Quero aqui, para todos os brasileiros, pedir atenção diante da omissão do Estado, para que ajude o 60 Davi, segundos. para que ajude todas as crianças que precisam desse medicamento. Muito obrigada. Vereadora, que bom que eu lhe dei a palavra. Eu já estava preocupada, porque eu precisava desse momento. Deputado, que interessante os vereadores terem vindo, né? Eu Vindo quero com frisar. recurso próprio, né? certeza. Com recurso do município ou recurso próprio, porque o Senado não pagou. Não paga, não tem como. Parabéns aos vereadores que estão aqui. Parabéns. Muito obrigado. Mostrou compromisso com o eleitorado de vocês lá, mas mostrou compromisso com a saúde de todas as crianças do Brasil. Obrigada, vereadora Mariana. Na próxima audiência, a gente vai pôr os vereadores tudinho aqui na mesa. Obrigada. Vamos ouvir agora Fabrícia Geraldo, a mãe do Tiago Geraldo, por 3 minutos, Fabrícia, ok? Nós estamos com um tempo bem... É que o que eu tenho a dizer é que meu filho precisa de tratamento. Ele tem 8 anos, vai fazer 9, 28 de outubro agora. Então, nós estamos correndo contra o tempo. Ele tem as suas limitações? Tem. Ele é um menino forte, aparentemente. Ele gosta de brincar, ele gosta de correr, ele gosta de andar de bicicleta. Mas depois, enquanto a idade dele passa, vai só avançando. Ele não vai conseguir fazer isso mais. Ele tem sonhos. Ele tem sonhos de dirigir um caminhão. Ele tem a vontade de ajudar o pai dele, porque o pai dele levanta 4 horas da manhã. 60 segundos. Todos os dias para tirar leite. Que nós vivemos da coisa rural, né? Da agropecuária. Então, é isso. Dinheiro nós não temos. Nós fazemos vaquinhas. O dinheiro que eu paguei, minha passagem para vir aqui hoje, foi de ajuda do pessoal, de doações. Porque a nossa renda familiar é pouca, sabe? Então, é isso que eu deixo aqui para vocês, sabe? O meu filho ele tem sonhos, ele quer viver, sabe? E quer, né, com que os sonhos dele se realizem. Obrigada, Fabrícia. Ele quer dirigir um caminhão, que ele é doido com caminhão. Fabrícia, leva um abraço para o Tiago. Obrigada por você ter vindo. Fabrícia, diga para o Tiago que ele tem uma senadora aqui, que ele pode me chamar para tomar leite com ele lá na roça. Que Deus te abençoe. Parabéns por sua coragem, Fabrícia. Parabéns e obrigada por ter vindo. Mas nós não vamos deixar Tiago para trás. Muito obrigada, Fabrícia. A Rosiane Aragão da Silva Simões, responsável pelo paciente Lourenço Aragão da Silva. É tu? 3 minutos. No máximo. Que essa mãe fala. Ai, é que eu fiquei muito... Bora, Rosiane. 3 minutos. O microfone está ligado? O que eu peço é um apelo por mim e por todas as mães e pais que não estão aqui, mas eu vou falar por todos. Eu quero pedir para o ministro Padilha. Olhai, ministro Padilha, pelos nossos filhos. Nossos filhos são raros, mas são nossos. É o futuro do Brasil. Eu sou brasileira e eu quero bater no peito que eu sou brasileira. Mas eu também quero que vocês olhem pelo futuro do nosso país. Nossos filhos, eles merecem ter uma chance. E eu peço encarecidamente para todos, deputados, senadores, ministros,
olhar pelos nossos filhos. Nossos filhos não são papéis em cima de uma mesa, são vidas. E a vida deles, para a gente, vale cada momento. Se for 1 hora a mais, para a gente vale. Muito obrigada. Obrigada, Rosiane, obrigada. Natália Pérez Jordão, mãe de paciente com distrofia muscular de Duchenne, a mãe brava, mãe do Arthur, né? Eu sou a mãe do Arthur e sou a Natália, irmã. deixa eu só chamar a atenção do Brasil. Ela passou a audiência inteira segurando o terço na mão. O tempo todo ela estava aqui orando por todos vocês. Isso me emocionou muito, Natália. Você estava rezando pelos filhos das outras, pelo seu filho, pelo Brasil. E eu sei que você estava rezando para que Deus também dê lucidez para esse grupo que quer dar resposta. Obrigada a você ter vindo. Uma mãe brava, é assim que eu gosto, uma mãe brava. Natália, você tem 3 minutos, pode ser? Pode. Eu estou hoje aqui como mãe, mas também como irmã. Há 14 anos eu enterrei o meu irmão para Duchenne. Com 20 anos de idade, meu irmão dependia da gente para tudo, para comer, para ir no banheiro, para se coçar. Eu não aceito assistir essa história. Eu não aceito isso se repetir com o meu filho. Hoje, a Anvisa falou em falta de eficácia e segurança. Mas ouvimos aqui a Roche apresentar eficácia robusta, estudos independentes corroborando esses dados e pais brasileiros relatando resultados em seus filhos. Elevides não é cura. Nunca falamos isso. É um freio. Eu vou exemplificar o que é a Duchenne. A Duchenne é como um carro descendo um barranco. Mesmo com o freio, ele vai continuar descendo. Mas desce mais devagar. E é isso, é só isso que nós queremos. Desacelerar a doença e preservar movimentos e ganhar tempo com os nossos filhos. A progressão existir não significa falta de eficácia. A pergunta é, onde essas crianças estariam sem o tratamento? Aqui, ó, onde está o meu irmão hoje, num caixão. Segurança é fundamental, mas benefício e risco também precisa ser considerado. Considerar o risco de não tratar. Na Duchenne, ficar sem tratamento também traz consequências irreversíveis. Volto a falar do meu irmão, Ricardo Magalhães Jordão Júnior, enterrado aos 20 anos de idade. A própria Anvisa registrou o Elevides. O Ministério da Saúde aprovou a licitação de 127 doses. Só 17 receberam. Cadê o resto? E quando a gente questiona o Ministério da Saúde, essas citações que a vereadora fez foi da minha cidade, Sorocaba. O ministro esteve lá e pediu para a rádio não perguntar sobre o Arthur Sorocaba. Não é para falar sobre o Arthur Sorocaba. Não é para falar sobre a Duchenne. Por quê? E quando eu encontrei com ele no lançamento da candidatura do Lula, eu fui até lá, atrás do presidente. Ele perguntou, o que a senhora faz aqui? Falei, eu vim salvar o meu filho e os meninos com Duchenne. Olha o que o Ministério da Saúde fez. 8 meses. A minha família entrou em isolamento. Eu tenho mais 2 filhas. Isadora, de 13 anos, e Isabela, de 9. Elas foram morar com os meus pais. Ficou só eu, meu marido, aquele que fala alto, e o meu filho preso dentro de casa. O meu marido é chefe de cozinha. Ele deixou de trabalhar para levar o meu filho em todas as terapias, são 2 por dia. O meu custo chega a 10 mil mensal para manter. Enquanto nas publicações da CNN, que eles colocam, vai trabalhar para comprar medicação? Não consigo. Nem vendendo a minha alma eu consigo. Não consigo. E ninguém aqui tem esse dinheiro. E eles falam, vão trabalhar. E para pagar 10 mil por mês para manter o meu filho? É só trabalhando e muito. Pedindo ajuda para minha família, senão eu não estaria aqui. Bom, meu filho tinha decisão, não foi cumprida. Depois veio a suspensão, 1 ano de espera e agora o cancelamento. Conversando com outros advogados e até públicos, funcionários públicos, falaram para mim assim, essa decisão do ministro Gilmar Mendes é, vamos dizer, exótica, para não dizer errada, porque tinha que ter uma votação colegiada, houve uma denúncia da AGU, suspenderam todas as decisões. Como assim? Se eu não cumprir uma decisão, o que acontece comigo, com todo mundo que está aqui, senadora, com a senhora? Bom,
Por isso eu faço um chamado. Ministério da Saúde, haja como Ministério da Saúde. Precisamos de uma resposta e de um caminho. Meu irmão não teve essa oportunidade, meu filho ainda tem. Na Duchenne, tempo é músculo, e o tempo dos nossos filhos não pode esperar. Obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada. Josias de Lala, presidente da Associação Casa Arthur de Sorocaba, o homem bravo. Que casal, incrível, incrível. Eu agradeço imensamente a presença de todos e eu quero só fazer uma colocação. No Brasil, não há pena de morte. Eu acho que nós precisamos sentar, Anvisa, Ministério da Saúde, os órgãos competentes, analisar tudo o que está acontecendo, porque no Brasil não há pena de morte. Nós não podemos deixar os nossos meninos morrerem. É apenas isso. Que Deus abençoe a todos. Eu sou muito seu fã, senadora. Obrigada. Deus abençoe. Eu quero um abraço no final. Agradeço também o nosso amigo Vitor Lippe, o deputado Vitor Lippe, que é muito presente na cidade de Sorocaba e região, nesta luta das doenças raras. A gente não tem como agradecer a todos. Que Deus abençoe. Obrigado. Obrigada, Josias. Muito obrigada. Emanuele, mãe de Paulo Varela. Emanuele, 3 minutos, tá? Ok. Boa tarde, senadora. A minha pergunta vai para o Ministério da Saúde, que não está mais presente. Mas eu mando por e-mail se for preciso. Isso. E aí eu gostaria que também fosse pauta do grupo de estudo. Eu fiz a pergunta para ela pessoalmente, né, na última audiência do dia 16 de junho, e ela não soube me responder. Meu filho Paulo teve decisão em 2024, novembro de 2024, e o Ministério da Saúde teve 8 meses para cumprir a decisão do STF, decisão do ministro Fux, depois decisão da primeira instância, da primeira turma, foi votado. O meu processo já está trânsito e julgado, não tem mais o que fazer, a não ser cumprir. E não foi cumprido. E sabe o que eu ouvi? Eu falei na outra audiência, eu vou falar novamente, porque isso que eu ouvi não se diz a ninguém, assim como o que Débora ouviu ontem. Eu ouvi que o remédio que meu filho precisa onera os cofres públicos. E por isso a demora. E aí a minha pergunta é, o que é que vai acontecer com todo esse tempo perdido, com a decisão que o meu filho e outros meninos aqui, ó, tá aqui o filho dela também, o Brian Caleb, e outros meninos que têm decisão antes, em 2024, completaram 8 anos, meu filho completou 8 anos dia 16 de maio, e aí o tempo dele acabou? Ele não tem mais direito, por irresponsabilidade do Ministério da Saúde, porque o remédio que ele precisa é caro e onera os cofres públicos. Esse é o meu grande questionamento. E eu também não tenho dinheiro para ir para fora do país. E eu faço uma ressalva em relação ao que foi falado em relação à Anvisa, que as crianças cadeirantes não estão mais tomando. Estão tomando, sim, fora do país, porque nós temos um menino brasileiro que voltou, tomou o Elevides lá, teve que sair daqui para tomar nos Estados Unidos, e ele é cadeirante. E ele voltou, e ele está super bem. 60 segundos. E tem outros meninos também que estão lá, alguns já estão na cadeira, e o Seguro Saúde está pagando para poder receber, ou seja, os brasileiros estão tendo que sair daqui para poder receber algo lá, porque aqui não está sendo cumprido, nem com decisão do Supremo. Nem com decisão do Supremo. Mas por quê? Como a Natália falou também, não tem pena, não cumpriu, não tem multa, não tem nada, fica por isso mesmo. E quem perdeu? Eu, meu filho. Obrigada. Obrigada, Manuela. Forte. Sim. 10 segundos. Vou começar a contar. O que acontece... E eu acredito que tem alguma coisa errada, porque e eu tenho ajudado o pessoal porque eu me sinto quase como se fosse culpado de uma coisa que a lei me deu. Tudo começou a suspensão na hora que o Guilherme, que foi o primeiro que recebeu 100% custeado pela União, tirou o dinheiro dos cofres. Antes, o Henrico foi uma porcentagem só. Eles tinham feito uma vaquinha e conseguiram, acho que 11 milhões. E o governo custeou. Quando saiu os 17, que ao total deu os 19, a bagunça começou. Por isso que, assim, ó,
Eu me sinto culpado por ter, às vezes, pedido um medicamento para o meu filho e parece que prejudicando os demais. Não. De jeito nenhum. Não. Todos têm direito. E é bom complementar o que o Humberto falou, é que nós ganhamos também, muitas famílias, dos convênios médicos. Mas o convênio não é obrigado a pagar. Então, porque está suspenso. Sim. Então, falta uma lógica, uma vontade de ajudar. Todo mundo sentar e resolver. E quando a gente pede para o ministro, ele fala que vai resolver. Sim. Na frente das câmeras. Sim. Desligou as câmeras, ele trata a gente mal. Okay. Viviane, depois Manu, a última a falar, e a Lauda. E a gente encerra. É isso bem verdade, porque a gente não... Tendo a Anvisa, a gente pode também buscar o remédio contra os planos de saúde. A gente conseguiu efetivar um plano de saúde, mas na hora que sai o registro da Anvisa, a gente vai perder todas as ações, a gente não tem como segurar essas ações. Ok. Exatamente. Obrigada, doutora Viviane. Manu, que é do Nordeste. A Manu está aqui ainda? Sou eu, Emanuele. Já falou, pronto, Manu, já falou. Lauda, pela Febra Raras, você está aqui participando de todos os debates, às vezes ela fica quietinha, mas eu acho que ela... 2 minutos ela consegue colocar tudo. Nossa, senadora, eu já chorei, eu saí de casa com pensamento, chego aqui, escuto umas histórias incríveis. É muito complicado. Eu já estive do lado de cá, como vocês estão hoje. Quando minha filha teve o diagnóstico, não tinha tratamento. Eu tinha que levar dólares na Varig e eles traziam medicamento para minha filha. Hoje a gente tem essa oportunidade gigante de tratar essas crianças. Eu li a nota de cancelamento da Roche, fiquei agoniada. A gente começou a conversar isso ontem, 6h30 da manhã. A Tatiana, que trabalha com a senadora, entrou em contato comigo, a senadora angustiada. Foi um dia de muita angústia para mim ontem. Hoje eu não estou melhor. Hoje eu só piorei, escutando vocês. Tem que sair do país, que a gente vota em vocês. 60 segundos. Que a gente, assina embaixo, que a gente vai lá, valida. E a gente não tem esse direito garantido. O que é isso, gente? Do que a gente está falando? De burocracia, de papel? Duvido que a Anvisa esteja vivendo o que essas mães vivenciam. Sabe, que está lá, que vê a dificuldade dos filhos. A gente vê que é a oportunidade de jovens. A gente está falando de criança, de primeira infância. A gente está falando de uma juventude. Olha, eu estou péssima. Eu não sei, eu achei assim... Quando eu li, eu falei assim, gente, a preocupação da Rocha é muito positiva porque ela está preocupada com a vida das crianças. Sabe, com o bem-estar dessas crianças, que elas não morram, que elas não usem o medicamento, que depois vai ficar pior. Gente, é uma loucura tudo isso. Eu não sei, juro, eu não sei. Eu quero fazer parte desse grupo de trabalho. Febra Raras é importante. 60 segundos. A federação está presente, porque o papel da federação, acima de qualquer coisa, é buscar por política pública. A gente tem mais de 100 associadas de norte a sul do Brasil. E a gente, quando eu estou falando aqui, eu não estou falando o nome da Lauda, nem de Amavi Raras, porque eu presido uma associação. E, assim, às vezes a gente fala assim, eu não sou uma associação que representa as crianças raras. Muito pelo contrário. Aqui em Brasília tem um grupo de pacientes com Duchenne, mas eles não querem, o núcleo deles é extremamente fechado. Eu ajudo na medida que me permitem ajudar, na medida que me permite avançar. Eu respeito isso, eu respeito a decisão dos pais. Eu sou mãe, eu já fui mãe, hoje nominaram a gente, né, como mãe atípica. Eu não sei, a gente é mãe, simplesmente a gente é mãe. Não importa se é atípica, se não é atípica. E a mulher ela é muito batalhadora e fico feliz quando eu vejo os pais que estão aqui, que não abandonaram os seus Duchennes, sabe, que estão brigando pelo direito do filho. É isso, gente, quero me colocar à disposição. Estou péssima, não tenho dúvida. Olha que ele é tão forte. É muito intenso tudo isso, sabe? Eu acho que o direito tem que ser garantido. A gente vota nesse povo todo que está aí no primeiro escalão, quem tem o poder da caneta. A gente tem o papel, né? E eles têm a caneta, eles vão canetar. Obrigada. E se é uma decisão, gente, se vocês que tem que vivenciar o problema e vocês vão que... Quem recebeu o Elevides, que está bem,
e que fortalece. Eu fiquei encantada com Humberto, né? De estar aqui falando. Ele, não é porque o filho dele foi tratado que ele desistiu dos outros, ele continua dando as mãos para vocês. Então, isso é super bacana. Doutora Viviane falou muito bem. Tem muita coisa escondida que a gente não consegue ter essas informações. Então, vamos ter transparência, né, gente? Vamos ter casos de vida real e apoiar essas famílias, que eu acho que é extremamente importante. E parabéns às vereadoras. Mariana, fiquei sua fã. Obrigada por tudo, gente. Obrigada, Lauda. Bem, gente, eu entendo que nós alcançamos o objetivo da audiência. 1 minuto, pai, pelo amor de Deus, eu tenho que cair correndo. Vamos dispensar o deputado Líbio? Deputado, vai embora, ele tem que pegar o voo. Vai embora, deputado. Vai embora. Vamos aplaudir o deputado, gente. Deputado, ganha a eleição, por favor, deputado. Preciso do senhor de volta aqui em Brasília. Boa tarde, senador. Boa tarde a todos. Às vezes é muito difícil falar como pai, porque a gente se revolta muito com tudo que tem acontecido, mas eu não posso deixar aqui de fazer as 2 críticas que mais me chamaram a atenção, principalmente agora o final. Principalmente foi entrar no site da Anvisa e achar esse documento que a Mariana falou, onde eles querem limitar um valor. Está aqui, 4 pessoas do Ministério da Fazenda e um da Anvisa. Esse documento não poderia estar lá. E se apagar, então a gente já está lá. A gente já viu esse documento, a gente achou um absurdo esse documento estar lá. Tem aqui os dados. É um documento que vê a questão da quantidade hoje de pessoas que recebem esse valor. A gente acha isso um absurdo. Eles compararam com a farmácia popular, ok. Eu sei que eles compararam o valor que é gasto hoje com as crianças com o valor. Ou seja, dentro de um documento ter isso, eu achei um absurdo. Isso para a gente acabou essa semana, quando a gente conseguiu achar esse documento, que é público, está lá. Não adianta esconder, está lá. Eu acho um absurdo. Limitar, a gente poder ter um valor para entrar na justiça, até tantos %, a saúde é para todos. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. E o segundo é a minha indignação com todas as reportagens que a gente viu de lá para cá. Desde a notícia, foi toda a televisão colocando medicamento que mata foi proibido no Brasil. Olha o nível da nossa imprensa. Porque isso parece que foi um aval para a Anvisa. Isso aí acabou com a gente. Você lê comentários de gente comemorando que uma medicação milionária foi cancelada, isso aí acabou com a gente essa semana. Então isso aí eu não podia deixar de falar. Porque isso aqui, hora nenhuma, pessoal, pelo o que está acontecendo, a gente não conseguiu falar. Mas ver pessoas comemorando e ainda uma imprensa colocar que medicação que mata foi cancelada, que notícia foi essa? Então, isso aí acabou com a gente. Então, a gente não pode permitir. Agradeço muito, deputado. Eu também sou muito seu fã. Te agradeço muito por o que você está fazendo. E essa audiência não vai passar. A gente vai conseguir. Tanto para o meu filho quanto todos. E se uma campanha chegar em 17 milhões, que eu tenho que ser, que muita equipe pode conseguir, a gente vai conseguir tomar essa medicação no Brasil ou vai ter que sair para fora também? Gastar o nosso dinheiro, que era para estar aqui, para fora? Então, isso é um absurdo. Então, assim, muito obrigado pela palavra. Que Deus abençoe. A gente vai conseguir. Ela está com uma criança e juro que ela é a última. A Anvisa quer responder sobre o documento ou não? A gente verificou aqui, senadora, o documento é uma análise de impacto regulatório da CEMED, a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. 60 segundos. A CEMED é um órgão interministerial formada pelo Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça, CEMIDIC, Ministério da Saúde e Casa Civil. A Anvisa faz a Secretaria Executiva da CEMED e é o órgão responsável pela definição de preço-teto de medicamento no Brasil. Por isso são citados representantes do Ministério da Fazenda, porque a Fazenda faz parte da Câmara. Ok. Mãe? Pode falar? Pode. Só quero dizer que eu vivi um luto já pelo meu irmão, um luto dele vivo, porque meu irmão tem 30 anos, está acamado, usando respirador mecânico, já... A gente quase viu ele morrer 2 vezes já, se não corresse para o hospital, não estaria aqui hoje. Hoje ele tem 30 anos, está acamado e eu tenho meu filho. Aí já vivi o luto do meu irmão, vi o sofrimento da minha mãe, que hoje está doente também, por causa disso. Aí eu vivo 3 lutos, então. Aí eu fico esperando, vou ver meu filho também. Hoje ele tem 4 anos, aí eu vou ver também isso. Seu filho tem Duchenne? Tem. Traz ele aqui. Que menino lindo. E quando você traz, fala. Senadora, eu gostaria de parabenizar a senhora. Eu sou Elilson, do Rio de Janeiro. Fui prefeito numa cidade do interior. E... Ele não quer. Hã? Não, pode falar. É que ele não quer vir ver a tia. Então, fala. eu quero dizer o seguinte. A senadora está fazendo, e alguns políticos estão fazendo um brilhante trabalho
mas eu acho que esse trabalho não pode simplesmente parar e esperar a ação desses políticos que estão aqui, não. Eu gostaria de sugerir, eu não tenho filho, não tenho parente nenhum com essa enfermidade, mas eu gostaria de sugerir aos pais que partissem para uma manifestação e eu faço isso, eu venho do Rio de Janeiro e vou ajudar e contribuir para quem não tem condições, para a gente montar um acampamento em frente à casa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fazer um revezamento de água, comida e saída das pessoas, para que Lula possa ouvir as famílias, porque isso nada mais é do que uma ação política que precisa. Isso é a minha opinião, está aqui a minha opinião aos pais e aos familiares. Se depender da minha presença e da minha ajuda, eu estarei disposto a contribuir. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada. Eu quis beijar o Ariel, porque ele ficou a audiência toda brincando aqui. Vocês viram? Que menino lindo. Ariel tem direito a continuar brincando, lindo desse jeito. Obrigada, mãe, obrigada, avó, por ter trazido Ariel. E nós vamos ficar firme aqui. E lamento a perda do tio. Mãe, que Deus te conforte, te console, mas nós vamos continuar essa luta aqui. Eu considero que a gente alcançou, né, senador, o objetivo da audiência e não vai se encerrar aqui. Agradeço todos que vieram, a Anvisa, que teve a coragem de enfrentar o debate aqui, Roche, Ministério da Saúde, todos. E a gente vai ficar dando retorno para todos vocês do grupo de trabalho. Secretário Dimitri, posso, de ofício, me permita nomear a Flávia coordenadora do grupo de trabalho? Pode ser? Tá, Flávia, com a ajuda da Tatiane, lá do gabinete, que entende de doenças raras. Então, o grupo de trabalho tem uma secretária executiva, a servidora do Senado, doutora Flávia. Assim, gente, nada mais tendo a tratar. Feliz com todos vocês que vieram de tão longe. Obrigada por ter acreditado nesta comissão. Só lamento a macabra coincidência. Essa reunião já estava agendada há muito tempo, não estava, senador? E de ter sido nessa semana o cancelamento. Eu não sei se foi uma macabra coincidência ou se Deus permitiu, para que a gente desse mais visibilidade ao que aconteceu essa semana no Brasil, que está tirando o sono de muitas famílias e possivelmente tirando o sonho de muitas crianças. Nada mais tendo a tratar, agradecendo inclusive a Secretaria, a todos os convidados, eu declaro encerrada essa audiência pública. Relatório da PEC da escala 6x1 é apresentado sem alterações no texto que veio da Câmara. O presidente do Senado anuncia lista de projetos prioritários para a semana que vem. Suspensão de remédio de doença rara é tema de audiência pública. E veja também, propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta-feira. Olá, agora são 13 horas e 43 minutos e o Senado Notícias está no ar. Após reunião com os presidentes da República e da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou a votação de projetos prioritários na próxima semana de esforço concentrado. Os presidentes da República, da Câmara dos Deputados e do Senado discutiram a votação de projetos prioritários para o governo na segunda semana de esforço concentrado antes das eleições. O senador Davi Alcolumbre anunciou que a prioridade será a MP das blusinhas, que acabou com o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Essa medida provisória não vai caducar. Essa medida provisória vai ser deliberada na comissão especial de medidas provisórias, que nós vamos instalar provavelmente na terça. Ela precisa ser deliberada na comissão, depois no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. Mas eu faço o compromisso, como foi feito pelo presidente Hugo Mota, com o senhor e com o Brasil e com as brasileiras e com os brasileiros,
que precisam dessa matéria em vigência, que na semana que vem, tempo curto de esforço concentrado, no meio do processo eleitoral, nós vamos deliberar, encaminhar esta matéria para o senhor sancionar e ela virar lei para proteger milhões de brasileiros que usam desse instrumento para adquirir produtos muito baratos e terem qualidade de vida melhor. A PEC que acaba com a escala 6x1 também será discutida no esforço concentrado. O relator vai manter o texto da Câmara para garantir 2 dias de folga por semana, sem redução de salário. O parecer deverá ser apresentado na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira. Senador Omar Aziz, relator da PEC do fim da escala 6x1, tem a compreensão da importância da matéria, me disse que já está construindo um relatório para ser apresentado na próxima quarta-feira na Comissão de Constituição e Justiça. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a matéria está tramitando dentro dos ditames adequados do regimento e da Constituição brasileira. Também será apresentado na CCJ o relatório da PEC da Segurança Pública, que prevê a criação de um ministério específico para cuidar da área. A iniciativa de propor uma PEC da segurança que possa definitivamente esclarecer as atribuições dos entes subnacionais, municípios, estados e a União, naturalmente, era necessária para que o Estado brasileiro pudesse propor a criação de um Ministério da Segurança. Também deverão ser votados no esforço concentrado o Marco dos Minerais Críticos e o REDATA, que garante incentivos fiscais para a instalação de data centers no país. Nós sabemos da importância da matéria, nós compreendemos a importância da matéria para os investimentos no Brasil, nós entendemos que isso dará segurança aos dados do Brasil estarem no Brasil e também em relação a terras raras e minerais críticos que a Câmara já deliberou. Nós temos outro projeto tramitando no Senado Federal que trata do mesmo assunto. Então há interesses divergentes de senadores que estão tratando outro assunto. E eu tenho a compreensão que nós precisamos, o Senado Federal, nos debruçarmos sobre a proposta que foi aprovada na Câmara, encaminhada pelo governo, porque é o governo brasileiro que sabe o que está passando hoje, inclusive em alguns estados do Brasil, do ponto de vista de outros países estarem vindo no Brasil comprar as nossas riquezas. E o senador Omar Aziz, relator da PEC da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, apresentou o relatório na manhã de hoje. Aziz não fez alterações no texto que foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O relatório está pronto para ser votado na comissão. As reuniões na CCJ costumam ocorrer às quartas-feiras. E como nós acabamos de falar, um dos itens de maior interesse durante o esforço concentrado vai ser a análise da PEC do fim da escala 6x1. Para entender um pouquinho como é a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, nós conversamos com o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. 2 dias de folga por semana é o que determina a PEC do fim da escala 6x1, que o Senado pode analisar durante a semana do esforço concentrado. E para a gente conhecer um pouco mais do rito de tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, nós conversamos agora com o consultor legislativo do Senado, Gilberto Guerzoni. Obrigado aí por você atender o jornalismo da TV Senado, Guerzoni. Muito obrigado, prazer. A gente quer saber, então, como é que uma PEC, e essa da fim da escala 6x1, pode tramitar aqui no Senado. Ela sempre tem que ir à Comissão de Constituição e Justiça, que é o que vai acontecer, não é isso? Isso. No Senado, a PEC é analisada somente na Comissão de Constituição e Justiça, né? A gente tem na Câmara dos Deputados a criação de uma comissão especial para exame de PECs, mas no Senado ela só vai à Comissão de Constituição e Justiça. É a única comissão em que a matéria tramita. Já foi estabelecido o relator lá na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, vai ser o senador Omar Aziz. Qual é o prazo que ele tem para apresentar esse relatório, tendo em vista que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que, na semana do esforço concentrado, ele pretende colocar essa matéria em votação? Pois é, regimentalmente, os prazos para tramitação de PEC são bastante longos. Recebida na CCJ, a comissão tem 30 dias, segundo o regimento, para votar
o relatório que o relator vai apresentar, para debater e votar o relatório. É só depois disso que a matéria vai para o plenário, aí passa 5 dias em discussão no plenário, pode receber emendas, volta para a comissão, tem mais 30 dias para exame das emendas, volta para o plenário, é votada em primeiro turno, se aprovada com 3/5 dos membros da casa, ela fica durante 5 dias úteis aguardando a votação em segundo turno. Ela pode, nesse período, também receber emendas que não afetem o mérito, volta para a CCJ para exame dessas emendas e só então viria para o plenário para votação em segundo turno também por 3/5 dos membros. É uma tramitação longa no rito ordinário. Isso. Então, nada impede que, por um acordo de lideranças ou um entendimento entre os senadores, seja estabelecida uma nova forma de análise dessa PEC específica. Existem vários precedentes, apesar do regimento não prever urgência para a proposta de emenda à Constituição, a gente tem vários precedentes, inclusive quase todas as PECs que recentemente foram votadas seguiram ritos especiais. Existe a tradição de, se houver acordo entre os senadores, entre os líderes, haver um calendário especial para votação de PEC, com redução de todos esses interstícios, inclusive votação, às vezes, no mesmo dia do primeiro e do segundo turno da proposta. Então, em tese, é possível que essa votação seja bastante rápida, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário. Agora vamos falar de quórum. O Senado tem 81 senadores, mas primeiro haverá essa votação na CCJ, que é uma comissão com um número reduzido de senadores. Quantos senadores são lá e qual é o quórum necessário para aprovar o parecer sobre essa PEC? O parecer da CCJ, no caso de uma PEC, é apenas instrutório, ou seja, ele não é uma decisão da comissão. Então, não há um quórum especial para votação na Comissão de Constituição e Justiça, Vale o quórum geral de deliberação de matérias na casa. É preciso estar presente na comissão a maioria dos seus membros, são 27 membros, ou seja, teria que ter 14 senadores membros da comissão presentes, e a votação é por maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes. Então, tem que estar 14 senadores presentes e a maioria desses 14 aprovar o relatório para ele se tornar o parecer da comissão. Então, a maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes no caso da comissão. No plenário, a Constituição exige 3/5 dos membros da casa. Em 2 turnos. Ou seja, dos 81 senadores, 3/5 desses teriam que aprovar a proposta no primeiro e no segundo turno para ela poder ser promulgada. Ou seja, 3/5 dos 81 senadores são 49 votos. Isso. Pelo menos 49. No mínimo 49 votos dos senadores. E, no caso, então, se um senador estiver ausente, na prática, acaba se traduzindo como um voto contrário, porque não importa o número de presentes, você tem que ter 3/5 dos 81, no mínimo 49. E no plenário, o relator permanece sendo o mesmo da CCJ, no caso, o senador Omar Aziz. O relator não muda. Na tramitação ordinária, o relator não vai falar no plenário, não vai dar parecer em plenário. Todos os pareceres são dados na comissão. Então, a matéria já chega instruída no plenário. Se for aprovado um calendário especial, pode ocorrer de as emendas de plenário serem relatadas diretamente no plenário. E aí, por praxe também, o relator é o mesmo da comissão. Não há uma regra regimental para isso, ou seja, em tese, o presidente do Senado pode escolher qualquer senador para relatar em plenário. Mas a praxe sempre foi de o relator na CCJ relatar em plenário se for necessário.
Gersoni, você mencionou as emendas. No sistema do Senado já constam algumas emendas feitas por determinados senadores e você pode, inclusive, acessar esse QR Code que aparece aqui na nossa tela para ter acesso à íntegra dessa proposta de emenda à Constituição e também acesso a essas emendas que o relator vai ter de analisar quando der o seu parecer. A PEC da escala 6x1 prevê 2 dias de folga por semana para os trabalhadores e também a redução da jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas dentro de um calendário, uma redução gradual. Não começa essa redução já após a promulgação da PEC. Ela primeiro é reduzida para 42 horas para então cair para 40 horas. Todos esses detalhes você confere então nessa página desse QR Code que está aí na nossa tela. Quero agradecer aqui ao consultor legislativo Gilberto Gersoni, que nos ajudou a entender um pouco sobre esta importante matéria que vai ser analisada pelo Senado durante a Semana do Esforço Concentrado. Obrigado, Gersoni. Obrigado. E olha só, as políticas públicas voltadas às doenças raras foram tema de audiência pública na manhã de hoje na Comissão de Direitos Humanos. O foco foi a situação regulatória do Elevidys, medicamento usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne. No início desta semana, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu o registro do medicamento Elevidys. O remédio é usado para tratar a distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética rara, grave e sem cura, que causa perda progressiva de força e que afeta principalmente crianças. O medicamento tinha registro condicional desde dezembro de 2024. Em julho do ano passado, a Anvisa suspendeu a comercialização como medida de precaução. Devido aos óbitos que a gente teve nos Estados Unidos, de pacientes que utilizaram esse produto, essas informações foram compartilhadas entre a agência e a Anvisa, então, ela instaurou de forma imediata um comitê de especialistas, reunindo os principais especialistas do Brasil no tema, para que a gente pudesse dar a melhor solução para esse tipo de produto. Os especialistas se reuniram em várias reuniões e o primeiro encaminhamento, até por uma questão de segurança, foi o encaminhamento da suspensão do uso futuro desses produtos. Agora, a Anvisa suspendeu o registro do medicamento a pedido do próprio laboratório Roche, que produz o Elevidys. Os resultados não reduzem de forma significativa as incertezas que existiam no momento do registro e que ainda existem. E essas incertezas são relacionadas principalmente a riscos cardíacos, a riscos hepáticos. O que a gente observou no segmento de 3 anos dos pacientes é que foi necessário um aumento importante na dose de corticoide utilizado nesses pacientes. Os pacientes acompanhados após 3 anos, eles estão com os mesmos desfechos de eficácia no momento da entrada do estudo ou resultados piorados em relação ao resultado basal. A representante da farmacêutica Roche explicou por que pediram a suspensão do uso do Elevidys. O pedido de retirada do registro de Elevidys feito pela Roche, ele resultou da conclusão de que, até esse momento, os dados disponíveis não foram suficientes para atender aos requisitos da Anvisa, conforme trazido nessa audiência pelos representantes da agência. Então, nesse sentido, essa decisão evita prolongar um processo em que não há convergência técnica. Ela foi questionada sobre a saúde dos 1.500 pacientes de 4 a 7 anos de idade que receberam a medicação no mundo, 15 deles no Brasil. A informação que a gente tem é que esses pacientes estão caminhando de forma bem do ponto de vista funcional, do ponto de vista da evolução motora. Eventos adversos que foram observados foram de caráter com intensidade leve a moderada e foram manejados ao longo do tratamento. Mas para as famílias de crianças com a distrofia muscular de Duchenne, o Elevidys representa uma esperança e, por isso, querem a chance de usar o medicamento mesmo diante da falta de evidências. A morosidade do sistema está condenando nossos filhos a uma morte precoce. Eles estão perdendo a chance real de estabilizar o avanço dessa doença. Optaram
por negar aos nossos filhos a chance de parar o avanço dessa doença. Meu filho está esperando esse tempo todo, 2 anos e 2 meses. O meu filho não tinha nada. Meu filho recebeu com 4 anos e meio e não cumpriram liminar, decisão, nada. Nossa. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a violência contra a mulher permanece invisível para boa parte das vítimas. O comentário foi feito após a mais recente pesquisa do Data Senado. Segundo o levantamento, 29% das mulheres brasileiras sofreram agressão, mas não reconhecem o ato como violência. A pesquisa ouviu mais de 21.600 mulheres em todo o país com mais de 16 anos. As entrevistas foram feitas por telefone entre maio e julho do ano passado. A amostra permite fazer um retrato da violência contra a mulher por estado, além de traçar um perfil do cenário nacional. 1 em cada 3 brasileiras relatou ter vivido alguma situação de violência doméstica ou familiar nos 12 meses anteriores à pesquisa, mas apenas 4% declararam espontaneamente ter sofrido violência. Outras 29% relataram situações concretas de agressão, mas não as identificaram como violência doméstica ou familiar. Os dados nacionais mostram que as consequências vão muito além do momento da agressão. 69% das vítimas disseram que a violência afetou a rotina diária. 68% tiveram convívio com outras pessoas prejudicado. 46% relataram impacto na vida profissional. Entre as que estudavam, 42% disseram que a violência interferiu nos estudos. A pesquisa revela ainda que a violência, em muitos casos, começa cedo. Quase 4 em cada 10 vítimas sofreram a primeira agressão antes dos 20 anos. A violência psicológica é a mais frequente. Ela foi relatada por 88% das vítimas. Já as violências física e moral aparecem em seguida com 81%. Na maioria dos casos, o agressor é alguém muito próximo. 62% das vítimas apontaram o marido ou o companheiro como o autor da agressão. E mesmo após a violência, 12% ainda moravam com o agressor. A pesquisa do Data Senado sobre violência contra a mulher é feita há 20 anos. Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a informação revelada pela pesquisa do número de mulheres que viveram situações de violência, mas não as reconhecem como tal. Na nota, o presidente do Senado diz que o dado mostra o quanto a violência vivida permanece invisível para muitas vítimas. Davi Alcolumbre reforça ainda o alcance do levantamento. O recorte estadual amplia a capacidade de análise desses dados. Trata-se da única pesquisa de abrangência nacional sobre violência contra a mulher, com resultados específicos para cada estado. O presidente do Senado destaca ainda que os dados confiáveis ajudam a aperfeiçoar leis, direcionar ações governamentais e fortalecer iniciativas de prevenção e acolhimento. Conhecer a realidade é condição indispensável para transformá-la. Entendi. Violência contra a mulher. O que é violência? De onde vem essa violência? Até a gente chegar nesse ponto, que é a agressão física, a violência começa lá atrás. E a nossa sociedade não preparou as mulheres para entender o que é violência. Então, quanto mais campanhas existirem, quanto mais educação existir, isso tem que começar nas escolas, tem que começar bem antes mesmo, a criança pequena, para saber até denunciar quando vê que a mãe dela está sofrendo uma agressão, para saber correr atrás de socorro quando a mãe dela for ofendida, for agredida, porque a violência ela vai escalonando. Quando ela chega na agressão física, ela já passou por várias etapas. E o conhecimento ele é necessário para que essas mulheres denunciem 180 e saiam dessa situação de abuso. E o Congresso Nacional vai analisar mais uma medida provisória que tenta reduzir o impacto da guerra no Oriente Médio no preço dos combustíveis. A MP, já editada, libera pouco mais de 3 bilhões de reais em subsídios para importadores de gasolina e diesel. A guerra no Oriente Médio bagunçou o mercado de combustíveis em todo o mundo.
O aumento do preço do barril de petróleo no mercado internacional gerou instabilidade nos preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha e do querosene de aviação. Para tentar reduzir os efeitos do conflito sobre os preços, o governo brasileiro publicou nesta terça-feira uma medida provisória liberando 3,15 bilhões de reais para subsidiar produtores e importadores. Do total, cerca de 2,55 bi são para produção e importação de óleo diesel de uso rodoviário e 600 milhões para combustíveis derivados do petróleo em geral. Hoje, cerca de 10% da gasolina consumida no país é importada. No caso do diesel, o Brasil compra no exterior cerca de 25% a 30% do que é consumido no nosso mercado interno. O subsídio aplicado pelo governo é de 44 centavos por litro de gasolina e 1,12 centavos por litro de diesel. A medida provisória será analisada primeiro pela Comissão Mista de Orçamento, depois pelos plenários da Câmara e do Senado. Com essa última, já são 10 MPs editadas pelo governo para aliviar os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre o preço dos combustíveis. E começa amanhã o horário eleitoral gratuito para o primeiro turno das eleições. A exibição dos pedidos de votos dos candidatos acontece de segunda a sábado até o dia 1º de outubro. As emissoras de TV deverão reservar em sua programação 50 minutos diários, divididos em 2 blocos de 25 minutos, e mais 70 minutos para inserções de 30 e 60 segundos, distribuídas ao longo do dia. Para calcular e definir a divisão do tempo de propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral utiliza a representação dos partidos e das federações partidárias na Câmara dos Deputados. Do tempo total, 90% é distribuído de acordo com a proporção do número de deputados federais eleitos em 2022. Os 10% restantes são divididos igualmente entre partidos que superaram a chamada cláusula de desempenho estabelecida na Constituição. O TSE definiu o tempo destinado à propaganda dos candidatos à presidência. Os 12 minutos e 30 segundos serão distribuídos da seguinte forma. Lula, da coligação Brasil Pronto para Mais, 5 minutos e 31 segundos. Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, 4 minutos e 20 segundos. Ronaldo Caiado, do Partido Social Democrático, 2 minutos e 2 segundos. Augusto Cury, do Partido Avante, 35 segundos. Os demais candidatos à presidência não terão tempo de propaganda eleitoral. Em outubro deste ano, os eleitores deverão escolher 6 candidatos. A Justiça Eleitoral recomenda o uso de uma colinha em papel com o número de cada um para facilitar na hora da votação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 20.735 candidatos vão disputar o pleito de outubro. O cargo com o maior número de registros é o de deputado estadual, com 11.196, seguido do de deputado federal, com 7.713 e deputado distrital, com 429. 316 candidatos buscam uma das 54 cadeiras no Senado. Outros 198 tentam ser eleitos governadores e 13 miram a presidência da República. Mas estes números podem mudar porque a Justiça Eleitoral ainda precisa confirmar as candidaturas. De qualquer maneira, no dia 4 de outubro, a urna eletrônica vai exibir a seguinte ordem de votação. O primeiro cargo é o de deputado federal, com 4 números. Em seguida, deputado estadual ou distrital, com 5 números. Depois disso, o eleitor vai escolher 2 nomes diferentes com 3 dígitos para o Senado. Lembrando que votar 2 vezes no mesmo candidato anula a segunda escolha de senador. As 2 últimas votações serão para os cargos de governador e de presidente da República, com 2 dígitos. A novidade deste ano é uma barra localizada na parte superior da urna eletrônica, mostrando a etapa da votação. E aqui na linha de progresso, vamos pegar
um candidato aqui a deputado federal, 9102. Como ele não tem suplente, não traz o suplente. Deputado distrital, a mesma coisa. Já o Senado já tem os suplentes, então vamos trazer as fotos dele e dos suplentes. A urna não aceita você validar 2 votos para o mesmo candidato na mesma eleição. E como o eleitor tentou votar no mesmo 921, aparece nulo. Se eu quiser que o voto seja nulo, se eu não tiver outra escolha, eu confirmo. Ah, não, eu tenho uma segunda opção, eu posso votar em outro senador. Eu vou apertar corrige e vou digitar o número do outro senador. E aí vai... Aí eu aperto confirma. É esse candidato mesmo que eu quero? É. Então eu confirmo e ele vai para o próximo cargo. E o interessante é que o eleitor acompanha a linha de progresso aqui em cima para ele saber qual candidato ele está votando. É só olhar em cima. Só olhar em cima, a parte superior da urna. E aí fica em destaque. Fica em destaque. Qual a vaga, qual o cargo que ele está votando ou deverá votar naquele momento. Como são 6 candidatos com números diferentes, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve sua colinha de papel. Isso porque é proibido entrar na cabina de votação portando celular ou equipamentos eletrônicos para assegurar o sigilo do voto. Este modelo com todos os cargos está disponível para impressão no site do TSE. A propaganda eleitoral já começou a ser divulgada no dia 16 de agosto e o pedido de votos pelos candidatos está sujeito a regras. São várias as proibições para a propaganda eleitoral. Entre elas estão a proibição de telemarketing, o disparo de mensagens em massa sem o consentimento dos destinatários, a colocação de propaganda em áreas públicas, muros ou tapumes e a utilização de trios elétricos, exceto em comícios. Mas showmícios com artistas são proibidos, seja ao vivo ou transmitidos pela internet. Já os atos públicos estão liberados, mas necessitam ser comunicados à Polícia Militar com 24 horas de antecedência. O mesmo prazo se aplica a carreatas e desfiles em veículos automotivos, que podem ser realizados até às 22 horas do dia que antecede as eleições, ou seja, até o dia 3 de outubro, no primeiro turno, e 24 de outubro, no segundo turno. E a utilização de alto-falantes e amplificadores só é permitida até a véspera da eleição, entre 8 horas da manhã e 10 horas da noite. Candidatos que sejam apresentadores de programa em meios de comunicação são obrigados a se afastar durante o período de propaganda eleitoral. Mas há exceções para parlamentares em exercício, como explica o consultor do Senado, Arlindo Fernandes. O parlamentar, sobretudo, além das entrevistas, das manifestações regulares, comuns, ele usa a tribuna, né? Aí se estabelece uma situação peculiar, porque no uso da tribuna, o parlamentar tem a liberdade, né, de falar e é protegido pelas suas competências constitucionais, não é? Então, nesse momento, na tribuna, eu penso, é a minha opinião, de que não existe a restrição à ação político-eleitoral do parlamentar, ele está no exercício regular do seu mandato. Professores e funcionários da educação básica já têm capacitação em primeiros socorros. A medida está prevista em lei. Mas agora, os estudantes também podem se juntar a essa comunidade de socorristas. E este é o tema do programa Em Discussão, que estreia hoje, logo após a edição da noite do Senado Notícias. Desde 2018, está prevista em lei capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários de escolas públicas e privadas da educação básica. O não cumprimento da norma pode levar a multa e até cassação de alvará de funcionamento. 3, 4, 5. A Lei Lucas ajudou bastante nas escolas, cobrando os professores esse tipo de curso, né, de treinamento de primeiros socorros, mas eu acho que o nosso foco deveria também ser as crianças. É um projeto muito bom e que nos ajuda
no dia a dia, porque, por exemplo, aqui a gente aprende como desengasgar uma pessoa. São situações que acontecem no dia a dia que muitas das vezes tem pessoas que não sabem o que fazer. Aconteceu que eu percebi que ela não respirava quando eu vi ela no momento caída ali. E aí eu levantei as pernas dela, né, para ela retomar a consciência e respirar sozinha, para não ter que fazer as manobras de respiração. Não, você não vai desmaiar. Vai desmaiar. Peraí, não aperta... Conversa com ela, mantenha acordada, mantenha ela acordada. Todas as crianças precisam ter esse conhecimento e se tiver a possibilidade, né, de apresentar as noções de primeiro socorro, se tiver algum curso, faça, porque isso aí é um diferencial enorme e pode salvar uma vida. É gratificante ver que funciona, que eles aprendem, que eles ensinam e que eles vão fazer a diferença. Algumas escolas que nós fomos já tiveram esse relato de que elas precisaram fazer em casa e elas sabiam o que fazer. E nós voltamos a qualquer momento com mais informações ao vivo sobre as notícias do Senado. Acompanhe nosso site senado.leg.br/TV e também as nossas redes sociais. Até já! Dentro da comunidade escolar também começou a ter uma solicitação para as equipes sobre como proceder até que o serviço de urgência e emergência chegasse. A gente foca muito na prevenção, depois a importância do acionamento do socorro. Eu acho muito importante a capacitação, porque os próprios profissionais da escola poderem auxiliar as crianças. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia.
Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão deliberativa é destinada à apreciação dos projetos de lei do Senado Jovem número 1 a 3 de 2026. Os cidadãos que quiserem colaborar com o debate sobre os projetos dos jovens senadores podem enviar perguntas e comentários por meio do portal e-Cidadania na internet, pelo endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania ou ligando para o número 0800 061 2211. Para ampliar o debate também nas redes sociais, o Jovem Senador tem uma hashtag especial. Quem está nos vendo pode participar com posts escrevendo hashtag Jovem Senador, tudo junto. Declaro aberta a ordem do dia. Projeto de Lei do Jovem Senador número 1 de 2026. Da Comissão Cecília Meirelles, que institui a Política Nacional de Apoio e Acompanhamento ao Estudante Imigrante. Parecer número 1 de 2026, da Comissão Nízia Floresta. Relatora, Jovem Senadora Isabela Lúcio Santana. Favorável ao projeto, com as emendas número 1 a 4 que apresenta. Concedo a palavra à relatora, Jovem Senadora Isabela Lúcio Santana, para a leitura do relatório. Parecer da Comissão Nízia Floresta sobre o projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2026, da Comissão Cecília Meirelles, que institui a Política Nacional de Apoio e Acompanhamento ao Estudante Imigrante. Relatório. Encontra-se em análise desta comissão o projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2026, emendado em epígrafe da autoria da Comissão Cecília Meirelles. O projeto é composto de 7 artigos. O primeiro artigo institui a Política Nacional de Apoio e Acolhimento ao Estudante Imigrante, destinada a auxiliar o estudante imigrante em situação de vulnerabilidade social. O parágrafo único especifica como beneficiários da política os imigrantes em situação de vulnerabilidade social elegíveis para a educação básica. O artigo 2º da proposição dispõe sobre os princípios que orientarão a política, a saber: primeiro, respeito à dignidade humana; segundo, solidariedade entre povos e nações; terceiro, empatia à pessoa em situação de vulnerabilidade; quarto, reconhecimento e expansão da cidadania; quinto, valorização da diversidade; sexto, combate à xenofobia e todas as formas de discriminação; e sétimo, igualdade de oportunidades educacionais. Em seu artigo 3º, o projeto elenca as diretrizes a saber: primeiro, formação continuada dos professores em educação intercultural; segundo, promoção de ações de acolhimento escolar; terceiro, adaptação de material prático e pedagógico; quarto, adequação avaliativa; e quinto, apoio psicossocial. Já o artigo 4º da proposta trata dos objetivos da política. Primeiro, garantir melhores condições de aprendizagem para os estudantes imigrantes. Segundo, reduzir as barreiras linguísticas e culturais. Terceiro, promover o respeito às diferenças culturais. Quarto, promover ações de combate à xenofobia e qualquer forma de discriminação. Quinto, estabelecer a convivência escolar. Sexto, incentivar a integração dos estudantes imigrantes e de suas famílias à comunidade escolar. Sétimo, captar o corpo docente e administrativo para trabalhar com diversidade cultural.
E 8º, promover equidade no processo educacional. Como instrumento da política, o artigo 5º apresenta, de forma exemplificada, programas de capacitação e formação continuada para o corpo docente e administrativo, distribuição de material adaptado gratuitamente, cursos de idioma para o corpo docente de acordo com as necessidades regionais, protocolos de mediação comunitária e combate ativo a episódios de xenofobia e quaisquer tipos de discriminação no ambiente escolar, projetos de integração e interculturalidade que promovam a convivência entre os estudantes brasileiros e imigrantes, avaliações adaptadas às condições do imigrante, inclusive quanto ao idioma e diferenças culturais, ensino direcionado à fluência da língua portuguesa conforme as necessidades pessoais dos estudantes, atendimento especializado para estudantes imigrantes que apresentem as dificuldades emocionais decorrentes do processo migratório e programas de acompanhamento do estudante imigrante durante o processo de adaptação. O artigo 6º do projeto determina que os sistemas de ensino serão responsáveis pela garantia da aplicação do disposto na futura lei aos estudantes imigrantes em situação de vulnerabilidade social, observadas as respectivas disponibilidades orçamentárias e garantindo o apoio técnico da União. Por fim, o artigo 7º contém a cláusula de vigência, estabelecendo que a futura lei entrará em vigor após decorridos 365 dias de sua publicação. Na justificação, os autores argumentam sobre a relevância da medida diante das dificuldades enfrentadas por estudantes imigrantes, especialmente em razão de barreiras linguísticas, culturais e de adaptação do ambiente escolar, que podem comprometer sua integração e seu desenvolvimento educacional. Observam que, mesmo com o crescimento do fluxo migratório no Brasil, com o aumento do número de crianças e adolescentes admitidos na educação básica, os sistemas educacionais brasileiros não estão preparados para acolher esse público. Assim, defendem a adoção de medidas e criação de política pública para acolher os estudantes imigrantes e assegurar sua efetiva integração no ambiente escolar em condições de igualdade sem distinção de origem. Observam, ainda, que a proposta busca fortalecer ações de acolhimento, acompanhamento e inclusão, garantindo igualdade de oportunidades, respeito à diversidade e efetivação do direito à educação. Não foram apresentadas emendas à proposição. Segunda análise. Compete a essa comissão analisar os projetos de lei que lhes são submetidos por designação da presidência do Senado Jovem. Constatamos que o projeto se mostra tecnicamente adequado, sem vícios aparentes de regimentalidade, juridicidade ou de constitucionalidade, razão pela qual passamos à análise do mérito da proposição, adiantando desde já que a matéria merece ser acolhida. Com efeito, a criação da Política Nacional de Apoio e Acompanhamento do Estudante Imigrante é uma medida louvável que promove a inclusão dos estudantes imigrantes, combate a discriminação e garante melhores condições de aprendizagem e integração no ambiente escolar. O projeto reconhece as diversidades enfrentadas por estudantes imigrantes e, mediante isso, apresenta políticas que asseguram o acesso adequado à educação, concretizando, assim, o mandamento da Constituição Federal, que, em seu artigo 205, estabelece que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. No mesmo sentido, o artigo 206 da Constituição Federal estabelece a igualdade de condições para o acesso e permanência escolar. Dessa forma, garantir que estudantes imigrantes tenham apoio para superar barreiras linguísticas e culturais contribui para a efetivação do direito à educação. A proposição reveste-se de incontestável mérito humanitário, social e pedagógico, como bem demonstrado pela justificação apresentada por seus autores. O fluxo migratório de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social é uma realidade fática nos sistemas de ensino do nosso Brasil. Garantir que o direito à educação, cláusula pétrea de nossa Carta Magna, seja exercido com inclusão real por esses estudantes é um dever imperioso do Estado brasileiro. Contudo, compete a essa relatoria zelar não apenas pelas nobres intenções de nossos colegas legisladores, mas também pela estrita viabilidade constitucional, técnica e orçamentária das leis que emanam do nosso Congresso Nacional. Assim, sugerimos algumas emendas para aprimorar o texto do projeto. Em primeiro lugar,
observamos que a política Em primeiro lugar, observamos que a política que se quer instituir se refere aos estudantes imigrantes. Sugerimos que a política também se refira aos estudantes refugiados. Ainda que o estudante refugiado também possa ser enquadrado na condição de imigrante, consideramos oportuno mencionar expressamente as particularidades da condição da pessoa em situação de refúgio, de modo a conceder maior visibilidade a esse grupo e a sua maior vulnerabilidade. A segunda alteração que sugerimos se dá no artigo 1º, com a explicitação de que a condição de vulnerabilidade social do estudante imigrante ou refugiado poderá ser atestada pela inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instituído pelo artigo 6º-F da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, ou pela demonstração de que o estudante se encontra em situações de acolhida humanitária prestadas por organizações públicas ou privadas. Acreditamos que essa adaptação confere maior segurança à proposição. Outro aspecto que merece ajuste diz respeito às exigências de atendimento especializado para estudantes imigrantes que apresentem dificuldades emocionais decorrentes do processo migratório. O texto deve ser aprimorado para explicitar que esse atendimento será feito por meio de redes de saúde e de assistência social já existentes. Por fim, acreditamos ser adequado mencionar expressamente que as responsabilidades da União em relação à política contemplarão especialmente a oferta de recursos de língua estrangeira para professores e a oferta de materiais didáticos e paradidáticos adaptados. Fazemos isso por meio de uma emenda no artigo 6 do projeto. Com tais modificações, acreditamos que o projeto será um importante acréscimo à proteção de estudantes Com tais modificações, acreditamos que o projeto será um importante acréscimo à proteção de estudantes imigrantes e refugiados. Mais do que isso, garantir o acesso à educação, o projeto representa um compromisso com a dignidade, a igualdade e a inclusão. Investir na educação dos imigrantes é reconhecer que, independentemente de sua origem, todos devem ter a oportunidade de construir um futuro melhor e contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa. Terceiro voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado Jovem, número 1, de 2026, com as seguintes emendas. Emenda número 1. E nos dispositivos do projeto de lei do Senado Jovem, número 1, de 2026, onde se lê imigrante, leia-se imigrante e refugiado. Emenda número 2. Acrescente-se ao artigo 1º do projeto de lei do Senado Jovem número 1, de 2026, um segundo parágrafo, transformando-se o parágrafo único em parágrafo 1º. Parágrafo 2. A condição de vulnerabilidade social poderá ser atestada pela inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, instituído pelo artigo 6º-F da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, ou pela demonstração de que o estudante se encontra em situação de acolhida humanitária prestada por organizações públicas ou privadas. Emenda número 3. Desse ao início, inciso 8º do artigo 5º do projeto de lei do Senado Jovem número 1, de 2026, a seguinte redação. Atendimento especializado para estudantes imigrantes que apresentem dificuldades emocionais decorrentes do processo imigratório por meio das redes públicas de saúde e de assistência social já existentes. Emenda número 4. Acrescente-se ao artigo 6º do projeto de lei do Senado Jovem número 1, de 2026, o seguinte parágrafo único. O apoio técnico da União será prestado especialmente em relação à oferta de recursos de línguas estrangeiras para professores e à oferta de materiais didáticos e paradidáticos adaptados. Sala da Comissão. Jovem Senadora Tavine Pietra de Almeida Lara, presidente. Jovem Senadora Isabela Lúcia Santana, relatora. Jovem Senadora Ana Clara Macedo Santos. Jovem Senadora Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes.
jovem senadora Endiwane Vilhena da Silva, jovem senadora Cauane Maria Cabral da Silva, jovem senadora Lívia Dispirati Bravin, jovem senadora Maria Eduarda Santos de Arruda e jovem senadora Maria Isabela Barbosa Paiva. A presidência informa que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Antes de iniciarmos a discussão, passo a leitura de algumas perguntas e comentários enviados por cidadãos por meio do portal E-Cidadania. O Henrique, do Distrito Federal. Como descobrir quais conhecimentos o aluno já tinha antes de chegar ao Brasil? Como acolher ele? Gonesa, da Bahia. Na ausência de professor de matéria específica bilíngue, a política prevê a designação de profissional de apoio para colaborar? Gabriel, do Mato Grosso do Sul. Como garantir sua execução em redes com mais estudantes imigrantes e menos recursos, sem financiamento específico da União? Renata, do Distrito Federal. Que canais seguros permitirão denunciar xenofobia sem medo de retaliação ou de consequências para a situação migratória da família? E alguns comentários. Renata, do Distrito Federal. A proposta fortalece uma escola mais acolhedora ao combinar aprendizagem, apoio emocional, respeito à diversidade e combate à xenofobia. Gentil, de São Paulo. A política é a arte de governar e buscar o bem comum. Parabéns aos jovens senadores que experimentam os protocolos de expediente do Senado. Passamos à discussão da matéria. Cada jovem senador inscrito disporá de até 5 minutos para o uso da palavra. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Se a presidente puder repetir a primeira pergunta para mim, para que eu possa fazer uso da palavra, eu agradeço. Henrique, do Distrito Federal. Como descobrir quais conhecimentos o aluno já tinha antes de chegar ao Brasil e como acolher ele? Bom, Henrique, o aluno, logo quando fosse recepcionado, passaria por avaliações pedagógicas que não medissem, mas observassem qual conhecimento prévio esse aluno já dispõe. E então, a partir desse momento, seriam feitas as adaptações necessárias para o seu ensino. Eu passo a palavra para Lívia Bravin. Bom dia a todos. Eu queria registrar meu parabéns aos colegas que elaboraram a Política Nacional de Apoio e Acolhimento ao Estudante Imigrante. Essa é uma matéria de extrema relevância porque não se limita a garantir a vaga na escola, mas trazer ferramentas para a permanência e adaptação desses jovens. A intenção do projeto é nobre e tenho certeza de que sua aprovação vai transformar a realidade de muitas famílias, fortalecendo a inclusão. Parabéns. Obrigada. Eu passo a palavra para a Tavini. Eu gostaria de adicionar uma emenda como forma de homenagem a um dos jovens senadores presentes aqui. Desse a emenda do projeto de lei do Senado Jovem número 1 de 2026 a seguinte redação: institui a Política Nacional de Apoio e Acompanhamento ao Estudante Imigrante, Lei Juan Guevara. Justificação. A presente emenda propõe a denominação da Política Nacional de Apoio e Acompanhamento ao Estudante Imigrante como Lei Juan Guevara, em homenagem ao jovem imigrante venezuelano cuja trajetória simboliza os valores que a política busca promover. Ao vencer o concurso de redação do programa Jovem Senador, Juan demonstrou que a educação, aliada ao acolhimento e à inclusão, é capaz de transformar vidas e superar barreiras sociais, culturais e linguísticas. A homenagem reconhece sua histórica de superação e reforça a importância de garantir oportunidades para que estudantes imigrantes possam desenvolver plenamente seu potencial e contribuir para a sociedade brasileira. Sala das Sessões, Jovem Senadora Tavini Pietra de Almeida Lara. Obrigado. Mais alguém gostaria de discutir?
Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Foram apresentadas a emenda número 5 de plenário. Concedo a palavra à jovem senadora Isabela Lúcio Santana para proferir parecer sobre as emendas. Eu concordo com a emenda e acredito que ela deva sim ser aprovada. Acredito também ser uma homenagem muito justa para o estudante Juan. E é apenas isso. Eu acredito na emenda. Não tenho o que falar. O parecer é favorável à emenda número 5 de plenário. Passamos à apreciação da matéria. Em votação, o projeto em turno único, nos termos do parecer que é favorável ao projeto com as emendas número 1 a 5. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Encerrada a votação. Determino à Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado.
26 votaram sim. Nenhum não e nenhuma abstenção. Aprovado o projeto com as emendas número 1 a 5. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo 6º do artigo 18 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, para constituir a sugestão legislativa que, se aprovada naquela comissão, passará a tramitar como projeto de lei no Senado. Projeto de Lei do Senado Jovem número 2 de 2026, da Comissão Nízia Floresta, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Escolar e Cidadania, Juventude Sem Barreiras, criando programa de incentivo a oportunidades educacionais, letramento digital e cidadania democrática. Parecer número 1 de 2026, da Comissão Sobral Pinto, relatora jovem senadora Lorena Valério Gomes, favorável ao projeto, com as emendas número 1 a 4 que apresenta. Concedo a palavra à relatora jovem senadora Lorena Valério Gomes para a leitura do relatório. Parecer da Comissão Sobral Pinto sobre o projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2026 da Comissão Nízia Floresta, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Escolar e Cidadania, Juventude Sem Barreiras, criando programas de incentivo a oportunidades educacionais, letramento digital e cidadania democrática. Primeiro, relatório. Vem ao exame desta comissão o projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2026, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Escolar e Cidadania, Juventude Sem Barreiras, com o objetivo de promover o desenvolvimento integral dos estudantes da educação básica pública, mediante programas de incentivo a oportunidades educacionais, letramento digital e cidadania democrática. A proposição é composta por 12 artigos. O artigo 1º institui a Política Nacional de Desenvolvimento Escolar e Cidadania, Juventude Sem Barreiras, que estabelece como seu objetivo a promoção do desenvolvimento integral dos estudantes da educação básica pública. O artigo 2º estabelece as diretrizes da política, entre as quais se encontram a promoção do letramento digital, o estímulo à participação dos jovens nos processos democráticos, a facilitação do acesso ao exercício da cidadania, a ampliação de oportunidades educacionais e de trabalho, especialmente para estudantes em situação de vulnerabilidade, a redução da evasão e de abandono escolar, a integração pedagógica das tecnologias digitais, inclusive da inteligência artificial, e o acompanhamento de estudantes egressos de programas de assistência estudantil. O artigo 3º prevê 5 ações integrantes da política, que são desdobradas nos artigos seguintes. O artigo 4º dispõe sobre o programa Educatec, destinado ao desenvolvimento do pensamento crítico e de habilidades de resolução de problemas, com foco no letramento e na integração pedagógica das tecnologias digitais, inclusive da inteligência artificial, bem como na segurança dos estudantes no uso de dispositivos conectados e aplicações de internet. O artigo 5º trata do programa Título Jovem, voltado à promoção da participação dos jovens nos processos democráticos e à redução de barreiras para o ingresso na vida adulta, mediante alistamento eleitoral itinerante e inclusivo nas escolas públicas para jovens entre 16 e 18 anos. O artigo 6º institui o portal Oportuniza Brasil, destinado a reunir informações sobre bolsas de estudo, estágios, vagas de trabalho, Olimpíadas de Conhecimento, concursos estudantis, intercâmbios, cursos gratuitos e outras oportunidades oferecidas pelo poder público, pelo setor privado e pelo terceiro setor.
O artigo 7º estabelece os objetivos do programa Potência Jovem, destinado a conectar, sobretudo, estudantes em situação de vulnerabilidade a oportunidades educacionais e de trabalho, e a ampliar seu acesso a experiências acadêmicas, científicas, esportivas e culturais. O artigo 8º dispõe sobre o programa Pós-PED-6, voltado à criação de mecanismos de apoio e acompanhamento de jovens egressos de programas de assistência estudantil, mediante iniciativas como cursos preparatórios, oportunidade de estágio e prioridade para ingresso em ações de aprendizagem profissional e para eventual efetivação em vagas de trabalho. O artigo 9º estabelece que a política será implementada em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. O artigo 10 determina ao Poder Executivo a divulgação de relatórios anuais de implementação da política em portal público na internet. O artigo 11 prevê a regulamentação da política pelo Poder Executivo Federal. Por fim, o artigo 12 traz a cláusula de vigência, com o prazo de 180 dias para a entrada em vigor da lei. Na justificação, os autores sustentam que obstáculos sociais, econômicos e familiares dificultam a conclusão dos estudos e a construção de trajetórias profissionais por parcela dos jovens brasileiros. A proposta é apresentada como um instrumento para enfrentar essas dificuldades, estruturada em 5 pilares: educação digital, participação democrática, acesso a oportunidades, atenção aos jovens em situação de vulnerabilidade e transição para a educação profissional, o ensino superior e o mercado de trabalho. Quanto à educação digital, a justificação defende maior aproveitamento pedagógico das tecnologias, sob orientação docente. Em relação à participação democrática, aponta a necessidade de maior integração entre educação para a cidadania e serviços da justiça eleitoral. No que se refere às oportunidades educacionais e profissionais, sustenta a conveniência de reunir em um único ambiente informações atualmente dispersas. Quanto aos estudantes em situação de vulnerabilidade, propõe a identificação precoce de dificuldades e a conexão desses jovens a oportunidades acadêmicas, científicas, esportivas e culturais. Finalmente, a justificação destaca a necessidade de apoio aos jovens na transição entre o ensino médio e a educação profissional superior e o mercado de trabalho, especialmente aos egressos de programas de assistência estudantil, com o propósito de estabelecer uma ponte entre a escola e as oportunidades existentes após a conclusão da educação básica. É o relatório. Segundo, análise. Do ponto de vista da constitucionalidade formal, a proposição encontra fundamento, em especial, nos artigos 23, inciso 5 e 24, inciso 9 e 15, da Constituição Federal. O primeiro estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proporcionar os meios de acesso à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. O segundo atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, bem como sobre proteção à infância e à juventude. No que concerne à juridicidade, a proposição apresenta os atributos gerais de inovação, generalidade e abstração próprios da norma jurídica e utiliza instrumento legislativo adequado para instituir diretrizes de uma política pública nacional. Não se verifica, em seu objeto geral, incompatibilidade com o ordenamento jurídico vigente. Quanto à técnica legislativa, a proposição apresenta estrutura lógica e adequada compreensão de seus objetivos, embora sejam recomendáveis alguns ajustes de redação, como a correção no artigo 12 da expressão entrará a vigor para entrará em vigor. Quanto ao mérito, a proposição merece acolhimento. O projeto enfrenta questão relevante para as políticas públicas de juventude. A existência de barreiras que, embora de naturezas diversas, podem produzir efeitos cumulativos sobre a trajetória do estudante.
a dificuldade de acesso à informação sobre oportunidades, a necessidade de formação para o uso crítico das tecnologias, a participação cidadã e a transição entre a educação básica e as etapas posteriores da formação e da vida profissional são problemas distintos, mas relacionados. Nesse sentido, um aspecto positivo da concepção do projeto é não restringir a política à permanência do estudante na escola. A proposta procura contemplar uma trajetória mais ampla, que se inicia durante a educação básica e alcança a transição para a educação profissional, o ensino superior e o mercado de trabalho. A proposição, contudo, pode ser aperfeiçoada em alguns aspectos. Em relação ao Programa de Educação Digital e Tecnologia, sugerimos incluir, entre os objetivos discriminados, a utilização consciente e crítica dos dispositivos conectados e aplicações de internet, considerando a importância da promoção do pensamento crítico nas ações de letramento digital, para que o estudante esteja preparado para usar as ferramentas tecnológicas ao longo da vida profissional e acadêmica, com autonomia, responsabilidade e segurança. Suprimimos também o nome Fantasia Programa Educatec, por se tratar de um nome já adotado por diversos programas estaduais e municipais, empresas e instituições de ensino. Em relação ao Programa Nacional de Participação Democrático Juvenil, inserimos a previsão do desenvolvimento de ações de conscientização política e alteramos a redação do dispositivo para prever que o alistamento eleitoral itinerante inclusivo se dará através de ação de fomento, para evitar vício de constitucionalidade, considerando que o alistamento eleitoral compete ao Poder Judiciário. Em relação ao Programa Nacional de Transição para a Educação Profissional Técnica, Superior e Mercado de Trabalho, sugerimos excluir as menções ao Programa PED-6, por se tratar de apenas um dos programas de apoio oferecidos atualmente pelo Governo Federal, sujeito a alterações futuras. Por essa razão, sugerimos substituir o nome fantasia de Programa Pós-PED-6 por Programa Futuro Jovem. Também alteramos a redação do caput para incluir as ações do programa em incisos aperfeiçoando a técnica legislativa. Ainda no mesmo artigo, sugerimos substituir a ação que previa a prioridade de contratação por ações de apoio à inserção no mercado de trabalho, evitando a interferência indevida na esfera de atuação da iniciativa privada. Terceiro, voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2026, com as seguintes emendas. Emenda 1. Dê-se a seguinte redação aos incisos 1 e 5 do artigo 3º do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2026. Artigo 3º, inciso 1. Programa de Educação Digital e Tecnologia. Inciso 5. Programa Nacional de Transição para a Educação Profissional Técnica, Superior e Mercado de Trabalho. Programa Futuro Jovem. Futuro Jovem. Emenda 2. Dê-se a seguinte redação ao artigo 4º do Programa de Lei do Senado Jovem número 2 de 2026. Artigo 4º. O Programa de Educação Digital e Tecnologia tem por objetivo desenvolver pensamento crítico e habilidades de resolução de problemas, com foco em letramento e integração pedagógica com as tecnologias digitais, inclusive inteligência artificial, promovendo a utilização consciente, crítica e segura dos dispositivos conectados e aplicações de internet pelos estudantes. Emenda 3. Dê-se a seguinte redação ao artigo 5º do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2026. Artigo 5º. O Programa Nacional de Participação Democrático Juvenil, Programa Título Jovem, tem por objetivo promover a participação dos jovens nos processos democráticos e reduzir barreiras para o ingresso na vida adulta, por meio de ações de conscientização política e de fomento ao alistamento eleitoral itinerante e inclusivo nas escolas públicas para jovens entre 16 e 18 anos. Emenda 4. Dê-se a seguinte redação ao artigo 8º do projeto de lei do Senado Jovem número 2 de 2024. Artigo 8º. O Programa Nacional de Transição para a Educação Profissional Técnica, Superior e Mercado de Trabalho, Programa Futuro Jovem, tem por objetivo criar mecanismos de apoio e acompanhamento a jovens egressos de programas de assistência estudantil, por meio de ações como: inciso 1, cursos preparatórios; inciso 2, oportunidades de estágios; inciso 3, prioridade para ingresso nas ações do Programa Jovem Aprendiz;
Inciso 4. Apoio à inserção no mercado de trabalho. E inciso 5. Outras iniciativas relevantes definidas pelo gestor do programa. Sala da comissão. Jovem senadora Ana Brícia Soares, do Maranhão. Jovem senadora Stephanie Oliveira, do Tocantins. Jovem senadora Giovana Gama, Amazonas. Jovem senadora Isadora Fagundes, do Paraná. Jovem senadora Lara Chuquel, do Rio Grande do Sul. Jovem senadora Lara Rios, da Bahia. Jovem senadora Lorena Valério, do Mato Grosso do Sul. Jovem senadora Maria Laura Soares, do Rio de Janeiro. E jovem senadora Marília Coelho, do Ceará. A presidência informa que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Antes de iniciarmos a discussão, passo a leitura de perguntas e comentários enviados por cidadãos por meio do portal e-Cidadania. O Gustavo, do Ceará. Como garantir que o uso da inteligência artificial nas escolas ajude no aprendizado e não substitua o esforço do aluno? Caio, do Mato Grosso. Como garantir que crianças e adolescentes de áreas isoladas do país, sem internet e dados móveis, tenham acesso a esses programas? Renata, do Distrito Federal. O alistamento eleitoral nas escolas respeitará a decisão individual do jovem e oferecerá informações plurais sobre cidadania? Gustavo, do Ceará. Como garantir que as oportunidades divulgadas no portal sejam realmente confiáveis e acessíveis aos estudantes? E os comentários. Rafael, de São Paulo. Sobre o artigo 6º, o Estado deveria fomentar e integrar iniciativas privadas e do terceiro setor já existentes. As atuais funcionam muito bem. Renata, do Distrito Federal. A proposta valoriza o protagonismo juvenil ao conectar educação, tecnologia, cidadania e oportunidades concretas para a vida adulta. Passamos à discussão da matéria. Cada jovem senador inscrito disporá de até 5 minutos para o uso da palavra. Passo a palavra para o jovem senador Caleb. A presidente poderia repetir a pergunta feita pelo Distrito Federal sobre a eleição, sobre o tipo... O alistamento eleitoral nas escolas respeitará a decisão individual do jovem e oferecerá informações plurais sobre cidadania? Sim, nosso objetivo com esse projeto não é tornar o voto obrigatório, pois na Constituição o voto para pessoas de 16 até 18 anos é facultativo e seria anticonstitucional obrigar os alunos que teriam esse acesso a esse programa a regularizar o seu título de eleitor. E sim, dentro desse projeto, nós temos o foco em conscientizar os jovens sobre a democracia, sobre a política e como a participação deles é importante no nosso país. Eu passo a palavra para a Maria Laura, do Rio de Janeiro. Presidente, você poderia repetir a primeira pergunta, por favor? Como garantir que o uso da inteligência artificial nas escolas ajude no aprendizado e não substitua o esforço do aluno? Bom, primeiramente, gostaria de ressaltar que esse tema já foi um tema abordado diversas vezes aqui na semana do programa Jovem Senador. O que a gente discutiu ontem, inclusive, na audiência da Comissão de Educação e Cultura, com o senador Paulo Paim, foi exatamente isso. E digo novamente, a questão da inteligência artificial e dos avanços tecnológicos devem ser trabalhados principalmente no ambiente educacional. A educação midiática é extremamente necessária, até porque, como foi dito ontem, nós não devemos regredir e nem repelir com o uso da inteligência artificial e nem dos avanços tecnológicos, mas aprender a utilizá-la de forma consciente. Por isso, acredito que esse programa integra exatamente isso, da educação midiática, e como isso é necessário nos ambientes escolares, para, ao invés de repelirmos e negarmos a importância dos avanços tecnológicos, aprendermos a utilizá-los de forma consciente e coerente. Eu passo a palavra para a Maria Isabela. Boa tarde a todos. A presidente poderia, por favor, repetir a última pergunta sobre o portal?
É Maria Isabela, correto? Isso. Ah, sim. Como garantir que as oportunidades divulgadas no portal sejam realmente confiáveis e acessíveis aos estudantes? A nossa ideia é que sejam programas devidamente cadastrados e que eles tenham passado pelo cadastramento nos portais. Nós temos a intenção de garantir o acesso à oportunidade, que esse acesso seja mais igualitário a todos e que a falta de acesso às informações sobre as oportunidades não definam e não tornem mais difícil a progressão dos estudantes brasileiros. Eu passo a palavra para a Lara. Eu quero parabenizar o grupo, a Comissão Sobral Pinto. Foi uma honra presidir essa comissão. Eu tenho enorme gratidão pelos meus colegas por trabalhar com vocês. É gratificante ver jovens que pensam na valorização de jovens que estão em situações de vulnerabilidade e também que pensam na educação midiática, porque nós somos jovens, nós estamos inseridos no meio das redes sociais. Então, além de nós devemos pensar nisso, em como as escolas devem pensar e tratar sobre a educação midiática, porque a minha amiga Maria Laura falou ontem muito bem que nós não devemos descartar o meio midiático e que nós devemos ampliar, porque ele não deve ser um inimigo, e sim um aliado. Então, eu faço essa fala apenas para agradecer e parabenizar os meus colegas por essa ideia brilhante. E nós somos jovens democráticos e é muito importante que a gente democratize os jovens da nossa geração e que o primeiro voto não seja apenas um voto, e sim um voto com a intenção de mudar, com a mente de mudança e com o intuito de transformar o Brasil cada vez melhor. Então, muito obrigada e parabéns a todos. Vocês são brilhantes. Mais alguém gostaria de adicionar um comentário? Ana Clara, de Pernambuco. Passo a palavra. Bom, em uma das perguntas aí no Educação, que foi sobre como garantir o acesso à criança, eu falei o seguinte aqui. As crianças e o adolescente, eles têm o acesso aos programas, precisando entender também que a inclusão digital não pode depender da condição financeira da família. O acesso deve acontecer principalmente dentro das escolas públicas, com internets adequadas, equipamentos e profissionais capacitados. Além disso, o programa deve priorizar estudantes e escolas em situações de vulnerabilidade. Então, focamos não somente no ensino médio, mas também no ensino fundamental, especialmente nas regiões rurais e localidades com menor conectividade. Dessa forma, não estaremos criando uma política apenas para quem já possui acesso à tecnologia, mas utilizando a educação digital justamente para o instrumento da redução das desigualdades, incluindo para todos. Eu passo a palavra para Maria Eduarda. Bom dia a todos. Eu sou membro da Comissão Nísia Floresta e fomos nós que produzimos esse projeto de lei. E eu só gostaria de fazer um comentário a todos os senadores presentes, que a nossa comissão está buscando ajudar os jovens e os estudantes que sofrem com as desigualdades sociais que perpetuam dentro do nosso país. Nós queremos que o ensino seja democratizado a todos, nós queremos que o letramento digital seja uma realidade possível a todos, porque hoje em dia nós sabemos que existem milhares de jovens e estudantes que desistem de muitos sonhos porque não têm oportunidade para conseguir continuar com esse sonho, porque largam a escola porque precisam trabalhar, largam a escola por motivos externos. Então, nós,
nós queremos que a educação continue fazendo parte da sociedade brasileira, porque nós, como jovens senadores representantes de cada estado, sabemos que a educação é capaz de mudar o mundo, é capaz de mudar uma sociedade inteira. Então, nós, da Comissão Nízia Floresta, queremos que a educação esteja presente na nossa sociedade e que a educação seja uma arma capaz de mudar o nosso mundo. Então, esse é o objetivo do nosso projeto de lei e eu espero muito pela aprovação de todos presentes, porque a educação é a única coisa que é capaz de transformar uma sociedade inteira. E nós, dentro do centro da democracia do nosso país, sabemos muito bem disso. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Não foram apresentadas novas emendas durante a discussão. Passamos à apreciação da matéria. Em votação, o projeto em turno único com as emendas número 1 a 4. Solicito à Secretaria-Geral da mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Está encerrada a votação. Determino a Secretaria-Geral da mesa que mostre no painel o resultado. Votaram sim, 26. (26 jovens senadores votaram sim, nenhum não e nenhuma abstenção). Aprovado o projeto com as emendas número 1 a 4. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo 6º do artigo 18 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, para constituir a sugestão legislativa que, se aprovada pela comissão, passará a tramitar como projeto de lei no Senado. Projeto de Lei do Senado Jovem número 3 de 2026, da Comissão Sobral Pinto, que institui a Política Nacional de Prevenção à Violência contra Meninas e Mulheres e estabelece diretrizes para a atuação integrada do poder público na prevenção das diversas formas de violência contra meninas e mulheres. Parecer número 1 de 2026, da Comissão Cecília Meireles, relatora, jovem senadora Yasmin da Silva Freitas, favorável ao projeto com a emenda número 1, que apresenta. Concedo a palavra à jovem senadora Yasmin da Silva Freitas para a leitura do relatório. Parecer número 3 de 2026. Da Comissão Cecília Meireles, sobre o projeto de lei do Senado Jovem número 3 de 2026, da Comissão Sobral Pinto, que institui a Política Nacional de Prevenção à Violência contra Meninas e Mulheres e estabelece diretrizes para a atuação integrada do poder público na prevenção das diversas formas de violência contra meninas e mulheres. Relatório. É submetida à apreciação desta comissão o projeto de lei PL do Senado Jovem número 3 de 2026 da Comissão Sobral Pinto,
que institui a Política Nacional de Prevenção à Violência contra Meninas e Mulheres e estabelece diretrizes para a atuação integrada do poder público na prevenção das diversas formas de violência contra meninas e mulheres. O projeto é constituído por 18 artigos, que abordam diversos eixos temáticos relacionados à prevenção da violência contra meninas e mulheres, dentre eles, educação, segurança pública, tecnologia e mídia. Na área da educação, por exemplo, o projeto visa implementar programas educativos destinados também a meninos e homens, voltados à prevenção de comportamentos violentos e demais ações de prevenção. No eixo da segurança pública, a proposição estabelece identificar espaços públicos com maior incidência ou risco de violência contra meninas e mulheres, promover melhorias da iluminação e sinalização, bem como a utilização de tecnologias de vídeo monitoramento como ferramentas de prevenção à violência contra meninas e mulheres no espaço público. Após a análise desta comissão, a matéria será apreciada pelo plenário. Análise. Compete a esta comissão analisar o presente projeto desenvolvido pela Comissão Sobral Pinto, tanto em seus aspectos formais quanto materiais. Quanto à constitucionalidade, o PL em análise está de acordo com os direitos fundamentais de proteção do direito à vida e à segurança contidos no artigo 5º da Constituição Federal. A matéria de competência legislativa da União, nos termos dos artigos 22 e 24 da Carta Magna, a proposição não trata de matéria com reserva de iniciativa. Também não há óbice relativos à juridicidade. No que concerne à técnica legislativa, a matéria segue os ditames da Lei Complementar número 95 de 2026, de 26 de fevereiro de 1998. Apesar dos avanços que ocorreram nas últimas décadas em nossa nação, o problema da violência contra meninas e mulheres ainda persiste. O projeto em exame busca oferecer um conjunto de medidas para mitigar essa problemática e avançar com o progresso do país. No que diz respeito ao mérito, a proposição contribui para a identificação de padrões de violência. A medida mostra-se pertinente, uma vez que a análise sistemática de informações sobre a violência permite ao poder público compreender as diferentes circunstâncias em que a violência ocorre, identificar situações de maior vulnerabilidade e direcionar de maneira mais eficiente as ações de prevenção. Ademais, a proposição é meritória por sua abordagem preventiva, nos âmbitos primário e secundário, protegendo as meninas da violência de gênero. Destaca-se a inclusão de ações educacionais e de transformação cultural, voltadas à conscientização, inclusive de meninos e homens, para evitar comportamentos violentos. Não obstante a relevante contribuição que a matéria representa para a legislação de prevenção à violência contra a mulher, entendemos que o projeto pode ser aprimorado com a abordagem da violência vicária, que é aquela praticada contra filhos, dependentes ou pessoas do convívio afetuoso da mulher, com o objetivo de gerar-lhe sofrimento psíquico severo ou destruição emocional. Nesse sentido, apresentamos a emenda para abordar a questão da violência vicária. Voto. Em face do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei do Senado Jovem número 3 de 2026, com a seguinte emenda. Emenda número 1. Desse ao inciso 1 do artigo 2º do projeto de lei do Senado Jovem número 3 de 2026, a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 1. Violência contra meninas e mulheres. Qualquer forma de violência baseada no gênero, incluindo física, sexual, psicológica, moral, patrimonial e vicária, tanto no âmbito público quanto no privado, abrangendo, entre outros, os ambientes digital, educacional, profissional, político e comunitário. Sala da Comissão,
jovem senador Gustavo Ferreira, jovem senadora Yolanda Ribeiro, jovem senador Juan Guevara, jovem senadora Maria Clara, jovem senadora Maria Graziele, jovem senador Maicon Monteiro, jovem senadora Nayane Nascimento, jovem senadora Rita de Cássia e jovem senadora Yasmin Freitas. A presidência informa que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Antes de iniciarmos a discussão, passo a leitura de perguntas e comentários enviados por cidadãos por meio do portal E-Cidadania. Ana, do Ceará. Vivemos em uma sociedade com números alarmantes de morte e violência contra mulheres. As campanhas atuariam no setor privado? Como? Renata, do Distrito Federal. Como articular a política com serviços já existentes sem criar novos caminhos de atendimento que confundam quem busca ajuda? Gaduche, da Paraíba. Como que tal política de prevenção poderá ser colocada em pauta em municípios com alto índice de pobreza, onde falta o básico? Gustavo, do Ceará. Como a escola pode identificar sinais de violência sem expor ou constranger a menina? E alguns comentários. Renata, do Distrito Federal. Parabéns pela proposta de priorizar a prevenção, a autonomia e a integração entre políticas públicas para proteger meninas e mulheres. Thalita, de São Paulo. Parabéns aos jovens senadores pela dedicação e qualidade dos projetos apresentados. Essa vivência fortalece a nossa democracia. Passamos à discussão da matéria. Cada jovem senador inscrito poderá usar até 5 minutos para o uso da palavra. Passo a palavra para Maria Isabela. Gostaria, primeiramente, de parabenizar a comissão responsável pelo lindo projeto e citar uma importante frase de Simone de Beauvoir. Basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. E é exatamente por isso que esse projeto de lei se faz necessário, para fortalecer a proteção e a prevenção contra a violência contra a mulher e garantir que seus direitos não sejam relativizados diante das dificuldades e mudanças da nossa sociedade atual, visando a prevenção. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a jovem senadora Maria Laura. Presidente, você poderia repetir novamente a primeira pergunta, por favor? Ana, do Ceará. Vivemos em uma sociedade com números alarmantes de mortes e violência contra a mulher. As campanhas atuariam no setor privado? Como? Bom, nós deixamos isso bem específico no segundo artigo do nosso projeto, que diz que o projeto irá atuar tanto no âmbito público quanto no privado. Isso está bem claro no artigo 2, inciso 1. Violência contra meninas e mulheres, qualquer forma de violência baseada no gênero, incluindo física, sexual, psicológica, moral, patrimonial e agora com a ementa vicária, tanto no âmbito público quanto no privado, abrangendo, entre outros, os ambientes digital, educacional, profissional, político e comunitário. Nós deixamos bem específico que o projeto pode atuar tanto no ambiente público quanto no ambiente privado e até mesmo no ambiente profissional. Eu passo a palavra para a jovem senadora Tavini. Eu queria parabenizar a comissão responsável por esse projeto, porque em um país que nós temos cerca de 1.500 casos de feminicídio ao ano e quase 4 milhões de casos de violência contra a mulher, dar atenção a isso é de extrema relevância. Nós sabemos que a mulher cada vez mais cresce, mas também cada vez mais é minimizada por outras pessoas, por tipos de preconceito. Então, criar espaço para essas mulheres e também defendê-las é muito importante. Obrigada. Eu passo a palavra para Maria Clara.
Bom dia, pessoal. Eu queria parabenizar o projeto e eu queria registrar o meu total apoio ao parecer apresentado pela relatora senadora Yasmin Freitas. E trata-se de uma proposição de extrema relevância, e de alcance social para o nosso país. É fundamental destacar a sensibilidade do projeto ao focar em ações preventivas e educacionais integradas principalmente com o público masculino, além de propor medidas concretas de segurança, como a melhoria da iluminação, sinalização e videomonitoramento dos espaços públicos. E, assim, esse olhar abrangente e estruturado é um passo indispensável para garantir a proteção, a dignidade e a segurança das meninas e mulheres em todo o Brasil. Então, eu queria deixar aqui os meus parabéns à comissão pelo trabalho lindo e também eu queria agradecer à consultoria do projeto Cecília Meirelles por todo o apoio ao nosso projeto, que é sobre os imigrantes, no nosso país, a educação. Então, eu queria expressar os meus agradecimentos à consultoria. Vocês foram fundamentais e tudo que eu aprendi eu vou levar para a minha escola, para a minha cidade e para todos os estudantes. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a Lívia. Primeiramente, eu queria parabenizar aos colegas da comissão pela iniciativa. A gente sabe o quanto esse tema é urgente, trata-se de um projeto feito com muita sensibilidade, porque trabalha a prevenção desde a base, inclusive ao combate à violência digital. Eu queria parabenizar o grupo está de parabéns pelo excelente trabalho. Obrigada. Eu passo a palavra para a Giovana Pantoja. A senhora presidente poderia repetir as perguntas feitas pelo portal? Todas? Por favor? A terceira, se eu não me engano. Como que tal política de prevenção poderá ser colocada em pauta em municípios com alto índice de pobreza, onde falta o básico? Perdão, a senhora poderia ler todas? Posso. Vivemos em uma sociedade com números alarmantes de mortes e violência contra as mulheres. As campanhas atuariam no setor privado? Como? Como articular a política com serviços já existentes sem criar novos caminhos de atendimento que confundam quem busca ajuda? Como a escola pode identificar sinais de violência sem expor ou constranger a menina? Muito obrigada. Eu irei elaborar um pouco mais, respondendo a terceira pergunta. Eu vou ler aqui o artigo 7º, inciso 6, do projeto de lei número 3. Respondendo à pergunta, o inciso 6º, capacitar profissionais da educação para identificar sinais de violência ou de risco e conhecer os procedimentos adequados de encaminhamento à rede de proteção, respeitadas as atribuições profissionais e a legislação aplicável. Eu passo a palavra para Andy, do Amapá. Eu gostaria de parabenizar esse projeto tão necessário, porque a violência contra as meninas e as mulheres é uma problemática que pode estar muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. Muitas das vezes, dentro de nossas próprias comunidades e até do nosso círculo de convivência, por isso iniciativas como essas são fundamentais para prevenir e proteger e dar a voz a quem precisa. Eu passo a palavra para a Rita de Cássia. Eu pretendo responder a pergunta com relação à aplicação dessa política em cidades com alto índice de vulnerabilidade, onde, segundo a relatora da pergunta, pode faltar o básico. Bom, políticas como essa possuem disponibilização de verba própria para a execução dessa política e, portanto, podem ser aplicadas mesmo em cidades com alto índice de vulnerabilidade social, onde, infelizmente, falta o básico, às vezes, para a vivência com dignidade.
Então, eu espero muito que esse projeto possa alcançar a todos, inclusive os mais vulneráveis, e deixo aqui os meus parabéns à comissão que desenvolveu esse projeto, que foi analisado pela Comissão Cecília Meirelles. Agora eu passo a palavra para a Marília. Presidente, você podia ler a terceira pergunta de novo, por favor? Como que tal política de prevenção poderá ser colocada em pauta em municípios com alto índice de pobreza, onde falta o básico? Seria essa a pergunta? Isso. Quem foi que fez? Foi a Ana, do Ceará? Gaduche, da Paraíba. Então, Gaduche, as limitações do orçamento público, elas não podem ser um entrave ao combate à violência contra a mulher, né? Então, a preservação do direito da mulher, o não questionamento de alguns direitos que demoraram tanto tempo para serem conquistados, eles não podem ser, esse tipo de combate ele não pode ser limitado ao orçamento público, né? E eu gostaria também de parabenizar todo mundo da Comissão Sobral Pinto por esse projeto incrível, né, que visa um grupo tão muitas vezes esquecido, né? Um grupo que é vulnerável, que só de nascer você já nasce numa certa vulnerabilidade, só por nascer mulher. Então, é um projeto muito lindo. Eu fazia parte da Comissão Sobral Pinto e todas as minhas colegas, nós pensamos muito em tudo que a gente ia colocar. Todas as ideias foram ouvidas nos eixos da educação, da segurança pública, como prevenir a formação de grupos radicais, de grupos reacionários contra a mulher, né? E eu fico muito feliz por estar aqui com todos os meus colegas jovens senadores. E muito obrigada a todo mundo que fez parte de todos esses projetos. Passo a palavra para Lara Chuquel. Queria cumprimentar todos, primeiramente, e eu gostaria de fazer uma pontuação na frase falada pela nossa colega que falou que basta um movimento social, uma crise política, para que os nossos direitos sejam questionados. E, infelizmente, não só apenas nesses momentos, a todos os momentos os direitos das mulheres são questionáveis. Vivemos agora, infelizmente, um movimento social no digital, dos movimentos de Red Pill e de realmente o questionamento dos nossos direitos, em que explicitamente há o discurso de ódio voltado para a mulher, e eles encontraram no meio digital um espaço amplo dessa disseminação, e nós buscamos, através de eixos de educação, de monitoramento e de preservação também nesse meio digital, tentar mitigar esses entraves para os nossos direitos. Eu passo a palavra para a Ana Brícia. Boa tarde a todos. Queria dizer que eu fazia parte dessa comissão, que a gente pensou em cada detalhe para botar nesse projeto de lei, com que não faltasse realmente nada, porque hoje em dia, infelizmente, ainda presenciamos várias formas de ataque às mulheres. Inclusive, foi comentado na mesa que, eu não sei quem comentou ainda, não lembro, mas que hoje em dia muito se fala sobre a mulher não poder votar, porque eu não sei porquê, né? Mas é isso. Quero parabenizar a todas. Inclusive, somos uma comissão formada só por mulheres. Nossa comissão é só por mulheres. E amamos que a mesa também seja composta somente por mulheres. Estamos alcançando lugares significativos na sociedade. Quero parabenizar a todos da minha comissão por pensar nisso, da nossa comissão, né? Por pensarmos nesse projeto de lei juntas. E foi uma experiência incrível. Muito obrigada. Eu passo a palavra para Giovana Pantoja. Eu só queria ressaltar também
e pontuar o meu orgulho de ter feito parte, como a Ana Brícia disse, dessa comissão Sobral Pinto, de ter presidido ao lado da presidente Lara Rios, da comissão, de ter presidido uma comissão feita somente por mulheres e em que todas apresentaram diversos projetos de lei e nenhum deles foi descartado. Por isso, nós temos 18 artigos. Eu acredito que nós temos o maior projeto de lei daqui. E foi uma honra ter trabalhado ao lado de vocês, meninas, tão esclarecidas e inteligentes sobre o assunto. Vocês são de parabéns. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a Yasmin. Presidente, a senhora pode repetir a última pergunta? Gustavo, do Ceará. Como a escola pode identificar sinais de violência sem expor ou constranger a menina? Bom, Gustavo, a escola pode identificar sinais de violência por meio de uma escuta qualificada, uma observação também cuidadosa e canais seguros de denúncia, sem expor a estudante, é claro. É importante que os professores e os profissionais também sejam capacitados para perceber mudança no comportamento da criança ou da menina, da adolescente, queda no rendimento, isolamento ou outros sinais de alerta, mas sem fazer quaisquer julgamentos ou questionamentos diante de outras pessoas. Quando houver algum tipo de suspeita, a abordagem ela vai ser individual, acolhedora e também sigilosa, preservando a privacidade da menina ou da adolescente, encaminhando o caso aos profissionais e órgãos que sejam responsáveis por isso, conforme a situação. O objetivo é garantir a proteção e o apoio e não expor ou constranger a vítima. Também gostaria de parabenizar toda a comissão pelo excelente trabalho e pela qualidade da discussão, as contribuições, o respeito, o diálogo e o compromisso de cada integrante foram fundamentais para construir um debate tão importante e tão enriquecedor. Parabéns a todos pelo empenho e pela dedicação. Eu passo a palavra para a vice-presidente da mesa diretora, Maria Graziele, da Paraíba. Primeiramente, bom dia. Gostaria de parabenizar as nossas meninas, as nossas mulheres que participaram dessa comissão e criaram essa comissão sobre as mulheres. Eu acredito que não teria condição de nós estarmos na maioria, na mais da metade dos jovens senadores sendo meninas, nós não fizéssemos um projeto de lei que ajudasse as mulheres na nossa vida, no nosso dia a dia. E eu gostaria apenas de enfatizar que esse projeto de lei ele irá trabalhar todos os espaços, todos os eixos e âmbitos. Ele tem na sua formação artigos que trabalham na mulher em termos de educação, tecnologia e mídia e na segurança pública. Então, em todos os eixos, ele estará prevenindo que nós pudéssemos viver de forma segura, de forma que nós não tivemos violência, assédios e demais coisas. Então, eu só queria deixar parabenizar as meninas e que eu quero sim que esse projeto de lei ele vire uma lei mesmo, para que talvez assim nós possamos viver um pouco melhor, sem esse medo a todo momento de sofrer uma violência ou algum assédio ou abuso. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a Maria Laura, do Rio de Janeiro. Bom, gostaria aqui de reforçar o que as minhas colegas já haviam falado anteriormente, que a Comissão Sobral Pinto, a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, é uma comissão unicamente feminina, e eu tive o prazer de estar nessa comissão. Também quero reforçar que todas nós trabalhamos temas relacionados à segurança da mulher e a igualdade de gênero, e como a minha colega Giovana Pantoja havia citado, não descartamos nenhum projeto, porque acreditamos que todos eles eram extremamente relevantes e um complementava o outro. Também gostaria de agradecer a toda a consultoria que deu todo o suporte necessário para que nós fizéssemos esse projeto da forma mais detalhada e específica possível. De fato, foi um projeto grande, mas nós dividimos em eixos, porque acreditamos que a prevenção contra a violência da mulher, ela deve ser atuada em diversos âmbitos, na educação, na segurança pública
no meio digital também, e para mim foi uma honra estar nessa comissão, e tenho certeza que, se esse projeto for aprovado, ele terá um grande impacto na sociedade, porque é necessário agirmos, sim, no combate contra a violência à mulher, mas também é necessário prevenirmos isso. Então, eu tive um grande prestígio, uma grande honra de poder estar nesse espaço junto com grandes amigas minhas, e tenho o prazer de dizer que esse projeto é um projeto extremamente especial. Eu passo a palavra para Maria Eduarda. Bom dia novamente. Eu gostaria muito de parabenizar o trabalho dessa comissão, porque eu achei um trabalho muito lindo. Nós aqui, jovens senadoras, somos grande maioria, e acredito que isso seja um feito histórico, a mesa composta por mulheres. Então, eu fico muito feliz que tem um trabalho relacionado a nós, mulheres, porque a gente sabe que os índices de violência contra a gente é muito grande, seja violência física, moral e qualquer outro tipo de violência, e eu acredito que um trabalho em relação a isso é um grande passo dentro da nossa sociedade, porque há muito tempo a gente não tinha espaço de fala, e olha onde é que a gente chegou hoje, grande maioria mulheres, a mesa composta por mulheres. Então é muito lindo ver que nós mulheres estamos ganhando espaço dentro da sociedade, que a gente tem poder de fala, tem poder de voz. Então eu acredito que é de suma importância que nós mulheres ocupemos espaço dentro da sociedade, que a gente fale e reconheça o nosso direito de que a gente pode sim falar, que a gente pode discordar e que a gente não deve se calar e se submeter a nenhum outro tipo de homem ou coisa do tipo. Então, eu acho de extrema importância a gente falar sobre isso, e eu fico realmente muito feliz pelo trabalho da comissão, porque é um feito histórico. A gente está conquistando tanto espaço quanto a gente está tendo hoje. Então, mulheres, ocupem espaços, debatam, falam, questionam e saibam que vocês são incríveis e que a gente faz parte dessa sociedade. Muito obrigada. Eu passo a palavra para Ana Clara, de Pernambuco. Bom, eu gostaria de parabenizar os autores por essa proposta aqui apresentada, porque ela se trata de uma questão extremamente necessária, que é a urgência, a prevenção da violência contra meninas e mulheres. Considero especialmente importante a preocupação em atuar antes que a violência aconteça, fortalecendo a informação, a educação e as redes de proteção. A escola também tem um papel fundamental nesse processo, não apenas como um espaço de aprendizagem, mas também como um ambiente de acolhimento onde meninas possam se sentir seguras para pedir ajuda. É uma proposta que coloca a dignidade, a segurança e a proteção das mulheres no centro da política pública. Por isso, considero essa proposta muito relevante e acredito que esse projeto pode avançar na construção de uma sociedade mais consciente, segura e respeitosa. E, por fim, deixo a dizer que prevenir a violência é também considerar que nenhuma menina ou mulher deve ter sua dignidade, sua liberdade ou sua segurança violada. Passo a palavra para Stephanie. Eu gostaria de parabenizar a Comissão Sobral Pinto por essa proposta e também pela parceria, porque eu participava e realmente foi uma parceria incrível, onde a gente conseguiu reunir todos os projetos. Eu fiquei realmente muito feliz e agradecida pelas meninas, pela parceria, pela assessoria. E muito parabéns por essa iniciativa incrível que tivemos. Eu passo a palavra agora para Lara Rios, da Bahia. Bom dia mais uma vez. Eu venho novamente agradecer e falar o quanto eu sou grata por trabalhar e ter trabalhado com meninas com ideias magníficas. No nosso projeto, a gente juntou a ideia de cada uma, porque a gente via o quanto cada uma
pensava de uma forma que era convergente. Todas pensavam no bem das mulheres, como as mulheres merecem e devem ser protegidas, e que elas não devem se esconder ou ter medo. Também a gente falou muito sobre como as mulheres são... Hoje em dia, elas têm o medo de ir, de vir, por conta de lugares, de pessoas. Então, eu fico muito grata de ver mulheres ao meu lado que trabalharam essa questão. E eu quero parabenizar essa edição, a mesa, mulheres lindas, brilhantes. É muito bom ver vocês se apresentando a gente. E também quero agradecer a consultoria que nos ajudou, nos incentivou e mostrou que esse projeto era lindo e possível. Agradecer, e também eles aguentaram muitas perguntas, muitos questionamentos, então vocês são muito importantes para nós. E, por fim, só parabenizar as minhas colegas, porque é uma iniciativa muito bonita e que meninas, mulheres, brasileiras ou não, tenham o direito de ir, de vir e de serem quem elas são. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, está encerrada a discussão. Não foram apresentadas novas emendas durante a discussão. O Michael Monteiro quer falar? Passo a palavra. Bom dia a todos. Quero parabenizar todas as 23 mulheres presentes nessa edição do Jovem Senador. Eu também quero ressaltar a... Tá ligado? Ah, tá. Eu quero ressaltar que este projeto da Comissão Sobral Pinto não tem apenas o caráter de punir os homens, né, os infratores dessas violências contra as mulheres, mas também tem como principal meio, principal caminho, principal ideia a prevenção dessas violências contra as mulheres, fora a total didática ali de ensinamento aos homens, tentando conscientizá-los a evitar todos esses casos, evitar essa porcentagem no nosso país. Então, eu acho muito importante isso, de querer prevenir, não apenas punir. Obrigado e parabéns a todas vocês. Obrigada, Maicon. Não foram apresentadas novas emendas durante a discussão e passamos à apreciação da matéria. Em votação, o projeto em turno único com a emenda número 1. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa que abra o painel para o início da deliberação. A votação está aberta. Encerrada a votação, determino à Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. 26 jovens senadores votaram sim, nenhum não e nenhuma abstenção. Aprovado o projeto com a emenda número 1. A matéria vai à comissão organizadora para a redação final e, posteriormente, à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, nos termos do parágrafo 6º do artigo 18 da Resolução número 42 de 2010 do Senado Federal, para constituir a sugestão legislativa que, se aprovada naquela comissão, passará a tramitar como projeto de lei. Está encerrada a ordem do dia.
Neste momento, cada jovem senador e senadora poderá fazer uso da palavra na tribuna do plenário por até 3 minutos, para a apresentação de suas considerações finais. Solicito à primeira secretária, a jovem senadora Lívia Disperati Bravin, que proceda à chamada dos demais jovens por ordem alfabética dos estados. Discurso, então. Pode pegar lá. Vou pegar para você, tá? Pode começar. Pelo Estado do Acre, Yasmin da Silva Freitas. Bom dia aos senhores e senhores senadores aqui presentes. Cumprimento a mesa também. Meu nome é Yasmin Freitas, tenho 18 anos e tenho a honra de ser uma jovem senadora do estado do Acre. Antes de tudo, quero agradecer primeiramente a Deus por ter me permitido viver uma experiência tão especial e por ter colocado pessoas tão importantes no meu caminho. Agradeço também à minha família, especialmente aos meus pais, e em particular à minha mãe, que sempre me impulsionou, acreditou em mim e me ensinou a não ter medo de sonhar e buscar os meus objetivos. Quero agradecer também às minhas professoras Railene e Elisa, do Colégio Militar Dom Pedro II, que teve um papel muito importante nessa trajetória, aos meus amigos e todas as pessoas que de alguma forma me apoiaram, torceram por mim e fizeram parte dessa conquista. E, claro, deixo meu agradecimento ao programa Jovem Senador por proporcionar a todos nós, jovens, uma oportunidade que vai muito além de estar dentro do Senado Federal. Essa experiência foi ímpar. Tivemos a oportunidade de conhecer de perto o funcionamento dos 3 poderes, mas principalmente de conhecer a democracia e a política de uma maneira muito mais concreta. Percebemos que a política não é algo distante da nossa realidade. Ela está presente na educação, na saúde e na segurança, nas oportunidades e em tantas outras áreas que fazem parte da vida de cada um. Ao mesmo tempo, essa experiência também nos faz refletir sobre os desafios da nossa democracia. Eu acredito que o poder político precisa estar cada vez mais próximo da sociedade e mais aberto ao diálogo. Nós precisamos pensar da mesma forma, mas precisamos aprender a ouvir, respeitar opiniões diferentes e construir soluções em conjunto. Essa reflexão esteve muito presente na minha redação, cujo tema foi a democracia nas redes sociais, e nela escrevi: Está saindo? Continuando. Se as redes sociais fossem um jardim, cada publicação seria uma semente lançada ao vento, capaz de florescer em consciência ou se perder na intolerância. Essa frase representa muito ao que acredito sobre a nossa participação na sociedade. Cada palavra que dizemos, cada opinião que compartilhamos e cada atitude que tomamos pode gerar alguma coisa. Podemos plantar diálogo, consciência e respeito, mas também podemos alimentar a intolerância. Inclusive, utilizei a reflexão de George para pensar sobre a liberdade de participação. As redes sociais ampliaram a possibilidade de expressão, mas também nos trouxe o desafio de transformar essa liberdade em um debate verdadeiramente saudável e responsável. E acredito que esse desafio também exista na política. Precisamos de mais diálogo, mais participação e, principalmente, para diferentes vozes que sejam ouvidas. E é justamente aí que nós, jovens, temos um papel fundamental. Nós não estamos aqui apenas para representar a nossa própria geração. Precisamos também dar voz àqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Precisamos levar para os espaços de decisão as necessidades daqueles que muitas vezes não são ouvidos. E uma das coisas mais especiais dessa experiência foi perceber que eu não estava vivendo isso aqui tudo sozinha. Tive o privilégio de conhecer jovens de diferentes lugares do Brasil, com histórias, sotaques, realidades e sonhos diferentes dos meus. Os outros jovens senadores se tornaram uma das partes mais bonitas dessa experiência. Em poucos dias, construímos memórias
Aprendemos uns com os outros e criamos vínculos que, com certeza, vou levar para a minha vida. Talvez essa seja uma das maiores riquezas do jovem senador. Perceber que, apesar das nossas diferenças, temos algo em comum, o desejo de transformar, de participar e construir um futuro melhor. Ser uma jovem senadora do Acre me mostrou que a nossa origem não limita o tamanho dos nossos sonhos. Pelo contrário, ela nos dá uma responsabilidade ainda maior de representar a nossa gente e mostrar que a juventude acreana também tem voz, ideias e capacidade para contribuir com o nosso país. Eu saio dessa experiência com muito mais conhecimento, mas também com a responsabilidade maior. O programa Jovem Senador me ensinou que a democracia não é apenas votar. Democracia é participar, questionar, ouvir, respeitar e ter coragem para propor mudanças. E se na minha redação eu disse que cada publicação nas redes sociais poderia ser uma semente, hoje eu vejo que essa experiência também foi uma semente plantada em mim. Uma semente de conhecimento, de esperança, de responsabilidade e principalmente de vontade de continuar participando e fazendo a minha voz ser ouvida. Não apenas por mim, mas por todos aqueles que ainda precisam encontrar falar. Por isso, termino agradecendo a Deus, à minha família, aos meus professores, aos meus amigos, aos meus colegas jovens senadores e a todos que acreditaram em mim. E agradeço especialmente ao programa Jovem Senador por ter me proporcionado uma experiência que eu jamais vou esquecer. Volto para o Acre levando muito mais que lembranças. Levo conhecimento, amizades, aprendizagens e certeza de que vale a pena acreditar na força da voz. Porque algumas experiências passam, outras permanecem. E essa, com certeza, eu vou levar para a minha vida inteira. Muito obrigada. Pelo Estado de Alagoas, Maria Clara da Silva Oliveira. Bom dia a todos, né? Eu gostaria de começar cumprimentando a nossa mesa diretora, onde eu tive a honra de participar, meus colegas jovens senadores e senadoras, professores orientadores e a todos que estão nos acompanhando nesse momento tão importante e tão especial. Hoje, eu me despeço desse plenário, mas levo comigo uma semana que não cabe em palavras. Uma semana cheia de aprendizado, de momentos únicos e inesquecíveis. Eu cheguei aqui com a curiosidade de quem queria entender como as leis e o futuro do nosso país são construídos. E saio levando comigo lições, amizades e com a certeza de que eu nunca vou esquecer tudo o que eu vivi ao longo dessa semana. Vivenciei dias intensos, de debates ricos, aprendizados práticos e trocas inesquecíveis que mudaram a minha forma de ver o mundo. Eu levo também o orgulho imenso de ter representado a minha escola estadual Manuel André com tanta dedicação, sabendo que essa conquista também pertence a cada professor e colega que torceu por mim, e em especial a minha professora orientadora Edjane. E nada do que eu vivi aqui seria possível sem a minha base. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a minha família, a minha mãe Vanessa, minha irmã Amanda e o meu pai Dinho. Obrigada pelo apoio incondicional, pelo carinho diário e por acreditarem nos meus sonhos, quando eu mesma duvidava. Vocês são o meu porto seguro. E, em especial, eu queria dedicar esse momento à memória da minha avó, Maria Vandilza, que nos deixou esse ano. Eu sei que, de onde ela estiver, ela está sorrindo, orgulhosa de me ver ocupando esse espaço. A força e os ensinamentos e o amor dela foram o combustível que me trouxeram até aqui. E ela continua presente em cada passo meu. Inclusive, eu estou aqui com um colar, onde está ela e a minha mãe. A minha avó foi a minha força e a minha inspiração, onde sempre acreditou em mim, no meu potencial. E eu quero lembrar sempre. E queria dizer que eu nunca vou esquecer ela e a memória dela vai sempre estar viva no meu coração. E eu volto para casa e para minha escola transformada com a responsabilidade de honrar cada aprendizado e de continuar sendo voz ativa na construção do país que queremos. Muito obrigada a todos que tornaram essa vivência inesquecível. Eu nunca vou esquecer nenhum de vocês.
Vocês são muito incríveis. Obrigada por me proporcionar essa semana, né? Fazer essa semana ter sido incrível. E agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigada. Pelo Estado do Amapá, Endiwane Vilhena da Silva. Bom dia a todos. Queria começar cumprimentando a nossa mesa diretora, aos professores e aos meus companheiros, jovens senadoras e jovens senadores. Hoje é difícil falar em despedida, porque parece que, junto com essa semana, estamos encerrando um pedaço de um sonho que levamos muito tempo para construir. Eu venho do Amapá, venho de São Joaquim do Pacuí. Uma comunidade que talvez seja pequena no mapa, mas que para mim tem um enorme significado. E estar aqui, neste plenário, me fez pensar que, enquanto jovens do meu estado têm sonhos tão grandes quanto os meus, mas ainda não tiveram a oportunidade de serem ouvidos. Por isso eu acredito que a juventude precisa conhecer mais a política. Não para simplesmente escolher um candidato, mas para entender que o poder existe em cada decisão tomada nesse país. Uma lei pode mudar a realidade de uma família, uma política pública pode mudar o futuro de uma comunidade, e uma escolha pode abrir ou fechar oportunidade para milhares de jovens. E se as decisões podem mudar nossas vidas, nós precisamos entender como elas são tomadas. Esta semana me mostrou que a política não deve ser um lugar distante da juventude. Pelo contrário, ela precisa ter a nossa presença, a nossa consciência e a nossa voz. Eu quero voltar para meu estado levando esta mensagem. Quero que outros jovens da minha comunidade olhem para esta experiência e entendam que o lugar de onde viemos não limita o lugar onde nós podemos chegar. E antes de eu terminar, preciso agradecer a minha família e a minha mãe que está me assistindo agora, que foram meu porto seguro e que acreditaram em mim antes mesmo de eu acreditar que eu conseguiria chegar tão longe. As minhas professoras, Simone Brito e Silvia Magalhães, que me incentivaram, me ensinaram, me ajudaram a transformar. Palavras encorajam. A minha gestora por acreditar no meu potencial e permitir que eu representasse a minha escola e minha comunidade. Ao meu Amapá e a minha comunidade, eu trouxe vocês comigo. Cada palavra que eu falei aqui carregou um pouco da nossa história. Hoje eu deixo esse plenário, mas eu não deixo o que eu vivi aqui. Levo comigo a certeza de que uma voz pode começar pequena, em uma escola de uma comunidade distante, e ainda assim chegar ao coração da democracia brasileira. Que a nossa geração nunca tenha medo de ocupar espaços, porque nós não somos apenas o futuro deste país, nós somos a voz do presente e do futuro. Começa nas decisões que temos coragem de tomar hoje. Muito obrigada. Pelo Estado do Amazonas, Giovana Pantoja Gama. Jovens senadoras e jovens senadores,
professoras e professores, parlamentares presentes nessa casa. Eu cumprimento a mesa em especial, a presidente Yolanda e ao senador Paulo Paim, que não está compondo a mesa, idealizador do projeto Jovem Senador, que proporcionou a uma garota de Parintins, filha de uma professora de língua portuguesa e poeta, e filha de um filósofo, estar aqui presente hoje nesse lugar. Eu estou aqui como representante dos estudantes e da juventude do meu Amazonas, Pátria das Águas. O Amazonas reúne uma biodiversidade única, marcada pela floresta amazônica, pelos rios Negros e Solimões, pela várzea e pela uma fauna e flora extraordinárias. Nossa cultura também é plural, dos povos indígenas às tradições ribeirinhas, do boi-bumbá de Parintins à culinária e aos saberes amazônicos. Somos um estado diverso, e essa diversidade também precisa ser considerada quando pensamos em políticas públicas. Porque viver no Amazonas não significa viver uma única realidade. Por isso, eu peço a essa casa que olhe para o Amazonas considerando a sua diversidade geográfica e social. Quando eu falo das dificuldades enfrentadas pelos estudantes, eu falo principalmente do direito de permanecer na escola. A evasão escolar não pode ser vista apenas como decisão do estudante. Quando uma criança ou adolescente deixa a escola por falta de comida, transporte, professores, merenda ou proteção à sua integridade física e moral, precisamos reconhecer a responsabilidade do Estado. É preciso criar condições para que esse estudante permaneça. Paulo Freire nos ensinou que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. E é justamente por acreditar nisso que eu defendo a educação como um direito humano e como um caminho para a cidadania. Eu estou aqui como filha da educação pública e pretendo entrar na universidade pública. Mas eu gostaria que os meus colegas, que os meus conterrâneos amazonenses também tivessem essas oportunidades. Eu não quero que o lugar onde uma pessoa nasceu determine até onde ela pode chegar. A lei de cotas é também uma forma de reconhecer que os estudantes brasileiros partem de realidades diferentes e precisam ter garantido o direito de acesso à universidade. Porque falar de educação é falar também de igualdade de oportunidades. E quando falamos das meninas e das mulheres do Amazonas, precisamos também falar da violência. O nosso Estado enfrenta uma realidade grave de violência contra as mulheres e de feminicídio. E, mais uma vez, precisamos olhar para essas situações considerando as características do nosso território. Não existe uma única realidade amazonense. Existe um Amazonas diverso. Hoje, presidente, eu poderia dizer que eu estou me despedindo dessa casa, mas eu não quero dizer isso. Eu não me despeço do Senado e não me despeço dos meus trabalhos. Isso porque talvez eu volte. O destino é quem vai dizer. Mas eu tenho no meu coração, presidente, uma certeza. A juventude vai transformar esse Brasil. Eu acredito nos jovens, eu acredito nos estudantes e eu acredito na escola pública que me trouxe até aqui. E se eu tiver a oportunidade, Rita de Cássia, de voltar para essa casa, eu espero voltar sabendo que outras meninas amazonenses também chegaram, Andy. Mas, se não for eu quem estiver aqui novamente, Yolanda, eu quero que eu não seja a última, eu quero ser a primeira. A primeira, Lorena, de muitas jovens do meu estado que poderão ocupar um espaço como esse, participar da vida pública e fazer ouvir a voz dos estudantes amazonenses. Porque eu não quero que a minha presença aqui, Lívia, seja apenas uma história sobre uma menina de Parintins que chegou ao Senado. Eu quero que ela seja também a possibilidade de que muitas outras meninas percebam que elas podem chegar. Eu espero que esse país, presidente, possa continuar acreditando nos seus jovens e garantindo a eles aquilo que é seu por direito: educação, dignidade e cidadania. E aqui, senhoras e senhores, jovens senadoras e jovens senadores, eu gostaria de finalizar o meu discurso com o artigo final do poema Os Estatutos do Homem, do poeta e grande pensador amazonense, Tiago de Mello. Assim diz o artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio. E a sua morada será para sempre o coração do homem. Obrigada. Pelo Estado da Bahia, Lara Rios Gomes.
Bom dia a todos. Cumprimento com muito respeito e carinho a mesa diretora, as autoridades presentes, a equipe do programa Jovem Ensinador que faz esse sonho ser possível, os professores e principalmente todos os jovens ensinadores que agora fazem parte da minha história. Confesso que é muito difícil estar aqui hoje. Quando saí do... Meu Deus... Quando saí do meu estado pela primeira vez e vim a Brasília, trouxe comigo sonhos, expectativas e também alguns medos. Eu não sabia exatamente o que encontraria aqui, quem conheceria ou quem eu seria quando chegasse o momento de voltar para casa. Mas eu vim. A minha escritora favorita, Clarice Lispector, escreveu: "Depois do medo, vem o mundo." E hoje eu entendo essa frase de uma forma que talvez nunca mais esqueça. Depois do medo, veio Brasília. Vieram os corredores do Senado, os debates, as conversas, os aprendizados, as risadas e, principalmente, vieram pessoas. Pessoas que chegaram aqui carregando histórias completamente diferentes e que, em poucos dias, passaram a fazer parte da minha história. Aqui descobrimos que, apesar das nossas diferenças, existiam sonhos que nos aproximavam. Aos amigos que fiz aqui, eu espero que vocês saibam que não foram apenas pessoas que passaram pela minha vida, durante essa semana. Vocês ficaram nas histórias que vou contar quando voltar para casa, ficaram nas fotografias, nas mensagens que ainda vamos trocar, nas lembranças que vão surgir quando ouvir Tempo Perdido de Legião Urbana e o solinho de Pink Floyd. Nós viemos para Brasília representando os diferentes estados, mas vamos embora levando um pouco uns dos outros. Levo comigo um pedacinho de cada sotaque, de cada história que conheci, de cada cultura que descobri, porque há alguns dias o Brasil deixou de ser um mapa dividido por estados. Também levo comigo uma nova compreensão sobre política. Estar aqui me fez perceber que política não é apenas o que acontece dentro do Congresso. Política é gente. É perceber que nós, jovens, não somos apenas o futuro. Nós somos o presente. Nós já temos voz. Ter vindo para cá representando a Bahia foi uma honra que eu ainda estou aprendendo a dimensionar. Porque eu não trouxe apenas o nome do meu estado. Trouxe comigo a força da minha terra, a sua história, sua cultura, sua alegria e a voz de tantas pessoas que fazem parte de quem eu sou. Representar a Bahia foi lembrar todos os dias de onde eu vim e de tudo aquilo que me trouxe até aqui. Mas nenhuma caminhada é feita sozinha. Por isso, levo minha família, os meus amigos e todas as pessoas que acreditaram em mim. A Deus, minha gratidão por ter me dado fé, por ter me iluminado e guiado cada passo dado aqui, pois não cai uma folha de uma árvore se não for por permissão dele. A minha mãe, meu porto seguro, obrigada por tanto amor, cuidado e carinho, e por acreditar em mim mesmo quando eu não acreditava. A minha professora, Adriana Brito, que me incentivou a tentar e entregar tudo a Deus. Obrigada por ter plantado uma semente que me trouxe até aqui. Hoje, não quero apenas me despedir, porque algumas experiências não terminam quando vamos embora. Afirmo com convicção que não vou voltar para casa sendo a mesma. E quando algum dia a saudade bater, eu vou olhar para tudo isso e lembrar que por essa semana nós conseguimos transformar um grupo de jovens de diferentes partes do Brasil em uma pequena família. Eu cheguei aqui com medo do mundo que encontraria. Hoje vou embora com vontade de conhecer tudo que ainda existe além dele. Porque depois do medo veio o mundo. E agora que eu conheci a imensidão que existe do outro lado, eu nunca mais vou aceitar que o medo seja maior do que os meus sonhos. Muito obrigada. Pelo estado do Ceará, Marília de Carvalho Coelho. Senhora Presidente, senhoras, senhores, jovens senadoras e jovens senadores. Hoje, estar aqui nesse plenário tem um significado muito maior do que eu poderia imaginar quando escrevi aquela redação,
lá em Sobral, no Ceará, que me trouxe até Brasília. Há uma semana, nós chegamos aqui como os jovens de diferentes lugares do Brasil. Viemos de histórias diferentes, de realidades diferentes, de sotaques diferentes. Mas chegamos aqui com algo em comum. A vontade de entender melhor o nosso país e descobrir o que significa de verdade fazer parte da vida política brasileira. E durante essa semana, nós tivemos a oportunidade de viver Brasília de uma maneira que vai muito além de conhecer os seus pontos turísticos. Pela manhã, visitamos lugares que muitas vezes conhecemos apenas pelas fotografias e pela televisão. Estivemos no estádio Mané Garrincha e percebemos como o esporte também faz parte da identidade de um povo. Passamos pelo Palácio Itamaraty e conhecemos um pouco mais da história e da diplomacia do nosso país. Visitamos o Congresso Nacional e caminhamos por espaços onde decisões que afetam milhões de brasileiros são discutidas todos os dias. Mas talvez a maior experiência tenha acontecido durante as tardes. Porque foi quando deixamos de ser apenas visitantes e passamos a ser participantes. Sentamos em comissões, debatemos, discordamos, ouvimos, reescrevemos e tentamos encontrar soluções. E foi ali que eu entendi que uma coisa que nenhum livro poderia me ensinar da mesma forma. A política é feita de pessoas. Pessoas que pensam diferente, pessoas que vêm de lugares diferentes e pessoas que carregam experiências diferentes, como todos nós. E ainda assim, precisam sentar à mesma mesa e encontrar caminhos para construir algo em conjunto. Durante essa semana, nós não aprendemos apenas a criar um projeto de lei. Aprendemos a dialogar, a defender que uma ideia não significa deixar de ouvir a ideia do outro. Aprendemos que discordar não precisa significar desrespeitar. E aprendemos que, quando o objetivo é maior do que cada um de nós, as diferenças podem deixar de ser obstáculos e se tornar justamente aquilo que torna uma construção mais completa. Talvez essa seja uma das maiores lições que levaremos daqui. Porque o Brasil é assim. O Brasil é feito de muitos Brasis. É feito da Amazônia, do Cerrado, do litoral e do sertão, das grandes capitais e das pequenas cidades, como a maioria de nós viemos. É feito de cada sotaque, de cada cultura, sonhos e diferentes dificuldades. Durante essa semana, nós tivemos a oportunidade de colocar um pouco de cada um desses Brasis dentro desta casa. Por isso, quando eu olho para esse plenário hoje, eu não vejo apenas cadeiras, paredes e microfones. Eu vejo a responsabilidade que existe por trás de cada decisão tomada aqui. Vejo as pessoas que esperam que suas vozes sejam ouvidas. E vejo os jovens que, assim como nós, muitas vezes acreditam que a política está distante demais de suas vidas. Como os jovens do Ceará, como os jovens que eu represento hoje, os jovens do meu estado. E espero que a nossa experiência mostre justamente o contrário. A política não precisa ser um lugar distante de nós. A política também é nossa, dos jovens de cada um dos estados que vocês representam aqui. É o espaço onde podemos transformar indignação em proposta, o sonho em projeto, esperança e ação. Quando eu penso naquela redação, lá no Ceará, que escrevi para participar do Jovem Senador, percebo que ela não foi apenas uma porta de entrada para Brasília. Ela foi o começo de uma experiência que mudou a maneira como eu enxergo o meu país. Eu cheguei aqui na intenção de conhecer o Legislativo e saio daqui entendendo um pouco mais sobre cidadania. Eu cheguei querendo saber como funciona o Senado e saio daqui sabendo que a democracia só funciona quando as pessoas se dispõem a participar dela. E, acima de tudo, eu cheguei como estudante. Estou saindo daqui com a responsabilidade de levar para casa, para o meu estado, tudo aquilo que aprendemos, de contar para outros jovens que ocupar espaços de decisão é possível, de mostrar que nossas ideias têm valor e de nunca esquecer que a democracia não é apenas votar de tempos em tempos. A democracia é participar, é ouvir, é questionar, é propor, é construir, como nós fizemos aqui durante essa semana. Talvez amanhã de nós voltaremos para nossas cidades, para nossas escolas, voltaremos para a nossa rotina, mas eu tenho certeza que nenhum de nós voltará exatamente igual. Porque agora carregamos Brasília conosco, carregamos as experiências e tudo que construímos juntos. Carregamos amizades que construímos, carregamos os debates que tivemos e carregamos as histórias que ouvimos uns dos outros. Carregamos a lembrança de ter sentado neste plenário e por alguns dias vivido a experiência de participar da construção das leis do nosso país. E eu espero que, quando daqui a muitos anos lembrar dessa experiência, dessa semana, não nos lembremos apenas dos lugares que visitamos, que nos lembremos principalmente do que sentimos, da responsabilidade, da esperança e da certeza de que o futuro do Brasil não é uma coisa que simplesmente acontece. O futuro é construído e ele começa quando alguém acredita que sua voz pode fazer diferença. Nós somos jovens, mas isso não significa que precisamos esperar para transformar o Brasil. Como já citaram várias jovens senadoras e o nosso fundador,
Paulo Paim. Podemos começar agora. Muito obrigada ao jovem senador por proporcionar essa experiência. Muito obrigada à minha professora Sinara. Muito obrigada à minha mãe, que provavelmente está me assistindo agora. Ao meu pai, que idem, também provavelmente está me assistindo agora. A minha escola, sem o professor Arruda, lá em Sobral, nada disso seria possível. É uma escola pequena, mas que para mim significa muito. E é a escola em que eu construí uma boa parte das minhas relações. E eu sou muito grata a eles, a toda a gestão, todos os jovens de Sobral e da Escola Professor Arruda. Eu estou aqui representando vocês. E esse lugar também é de vocês. Nós chegamos aqui representando os nossos estados, mas saímos daqui representando algo ainda maior. A esperança de uma juventude que quer participar, que quer ser ouvida e que acredita que pode ajudar a construir um Brasil melhor. Que essa não seja apenas uma semana que passou, que seja o começo de uma vida inteira de participação. Muito obrigada a todos. Pelo Estado, pelo Distrito Federal, Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes. Bom dia a todos. Antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer a Deus pela essa experiência. Gostaria também de expressar a minha mais profunda gratidão a todos os senadores e excelências aqui presentes por nos receberem nesta casa e nos permitirem viver tudo isso. Quero agradecer também a toda a equipe do Jovem Senador que tornou essa experiência possível e, de maneira muito especial, a minha professora Érica Correia, que acreditou em mim e me incentivou e esteve comigo durante toda essa caminhada. E sendo muito sincero, trabalhar com política não estava nos meus planos. Eu nunca imaginei que esse seria um caminho que eu gostaria de seguir. Entretanto, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Eu disse que iria me permitir ser conquistado pela política. E, bom, funcionou, porque eu me apaixonei. E talvez uma das maiores surpresas desta semana tenha sido perceber que eu consigo olhar para o Senado Federal e sentir algo que eu jamais conseguia sentir. E jamais imaginei sentir. Aqui eu me sinto em casa. Eu me sinto em paz aqui dentro. E isso mudou algo dentro de mim. Porque eu cheguei aqui querendo conhecer a política e eu estou saindo daqui querendo fazer parte dela. Mas essa transformação não aconteceu apenas por causa deste lugar. Aconteceu também por causa das pessoas. Conviver com os meus colegas foi uma das partes mais especiais dessa experiência. Chegamos aqui representando 27 lugares diferentes no Brasil e em poucos dias construímos amizades, compartilhamos histórias, rimos, aprendemos e crescemos juntos. E eu tenho certeza de que essas amizades vão continuar muito depois de deixarmos este plenário. Porque talvez uma das maiores coisas que eu tenha aprendido aqui seja justamente esta. Antes de a política ser feita de ideias, ela é feita de pessoas. Também tive a oportunidade de conhecer o trabalho dos nossos senadores por uma perspectiva que eu nunca havia conhecido antes, pelos bastidores. E isso me fez compreender melhor a responsabilidade que existe por trás de uma cadeira, de uma votação e de cada decisão tomada nesta casa. E quanto mais eu conheci, maior ficou o meu respeito, a minha honra e a minha admiração por aqueles que assumem essa responsabilidade. Eu cheguei aqui com perguntas, muitas perguntas, mas também observei, ouvi e, principalmente, vivi. E por isso, se eu pudesse voltar alguns dias e conversar com o Caleb, que ainda não sabia o que eu encontraria aqui, eu diria: não tente parecer o mais inteligente. Pergunte, ouça, desfrute e viva a vida que é o real. Porque foi isso que eu fiz. E a realidade me surpreendeu. Eu vim para descobrir se a política poderia conquistar um lugar na minha vida. E hoje, olhando para este plenário, eu já não estou procurando uma resposta. Eu encontrei. E eu quero ficar. Muito obrigado.
Pelo Estado do Espírito Santo, Lívia Disperati Bravin. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, a todos os colaboradores, nossos professores, colegas jovens senadores e todos que nos acompanham. Hoje, o sentimento que define o meu coração é um só: gratidão. Vivenciar essa semana legislativa, caminhar pelos corredores do Senado Federal e sentir o peso e a responsabilidade da nossa democracia transformaram para sempre a minha forma de enxergar o Brasil. Nenhum de nós chega a um momento como este sozinho. Por isso, a minha primeira palavra é de agradecimento a Deus por ter guiado cada passo meu até aqui, aos meus pais, à minha mãe Zita e ao meu pai Eli e à minha irmã Gabriele, meu porto seguro. Muito obrigado por sempre acreditarem nos meus sonhos, mesmo quando eles pareciam distantes demais. Nada disso seria possível sem educação. Quero deixar meu agradecimento profundo à minha professora Carol, por todo o apoio na escrita da redação, e à minha professora Reni, que sempre me incentivou e foi fundamental nessa jornada, e a quem dedico esse momento especial. A minha gratidão se estende também a toda a equipe do Jovem Senador, que nos acolheu com tanto carinho e esteve ao nosso lado em todos os momentos dessa experiência inesquecível. Ver o nosso trabalho ganhar um espaço de destaque neste lugar traz uma alegria imensa e a certeza de que cada esforço valeu a pena. Fazer parte de uma edição tão histórica, com uma presença feminina tão marcante, mostra a nossa força e a nossa representatividade. Ter a honra de representar o Espírito Santo neste cenário é motivo de orgulho sem tamanho. Aos meus colegas jovens senadores, que semana incrível nós vivemos. Visitamos lugares lindos da capital, nos divertimos com a riqueza de cada sotaque, rimos das gírias de cada canto do Brasil e nos conectamos de forma única. O trabalho nas comissões foi marcante, onde nos dedicamos para criar nossos projetos de leis, debatemos e rimos entre um paralelismo e outro nas discussões. Ao longo desses dias, aprendemos que legislar é escutar e construir pontes em um mundo onde a proposta da democracia se confunde cada vez mais com os ruídos das redes sociais. Compreendemos que o debate real exige responsabilidade, empatia e compromisso com a verdade. A tecnologia deve servir para aproximar o cidadão do poder e não para afastar as pessoas do diálogo respeitoso. Volto para o Espírito Santo, para a minha comunidade, em Todos os Santos Guarapari, com a certeza de que a juventude não é apenas o futuro do Brasil, mas sim o presente. Saímos daqui transformados, com o compromisso renovado de defender a democracia e transformar a nossa volta. Muito obrigada a todos. Pelo Estado de Goiás, Maria Isabela Barbosa Paiva. Bom dia a todos e todas, senhora presidente, senhoras membros da mesa, senadoras, senadores, professoras e professores, colegas jovens senadores e senadoras e todos que nos acompanham de casa. É uma honra imensa e uma gratidão estar aqui hoje, nessa tribuna, representando não apenas Goiás, mas uma juventude que tem muito a dizer e muito a contribuir com o nosso país. Agradeço de forma especial, primeiramente, a Deus, que me deu essa oportunidade e me capacitou para tal. Com alegria, também cito minha família, em nome dos meus pais, Leia e Josivan, que sempre me apoiaram em todos os meus projetos. Agradeço a escola, CEPI Miramatos, pela iniciativa, em nome da minha querida tia Késia, Roberta, minha professora, e demais professores. Inicio essa fala com o verso de Cazuza, ideologia, eu quero uma para viver. E talvez essa frase diga muito sobre o que significa ser jovem. Porque ser jovem é ter coragem para pensar, questionar, discordar, procurar respostas, construir opiniões e, principalmente, ter coragem e disposição para defendê-las. Durante essa semana, percebemos na prática que política não é algo distante de nós. Ela está na escola, na cidade onde vivemos,
na oportunidade que temos ou deixamos de ter, naquilo que chega à nossa mesa, nas conversas que temos entre nós e, sobretudo, nas escolhas que fazemos enquanto cidadãos. O jovem senador nos mostrou que uma ideia, quando é levada a sério, pode atravessar os muros de uma escola e chegar até a maior instituição legislativa do país. Por isso, precisamos cultivar o pensamento crítico. Precisamos aprender a ouvir aquilo que discordamos sem transformar divergência em inimizade. Precisamos questionar aquilo que nos é apresentado como verdade absoluta. Precisamos conhecer nossa história, compreender nossa sociedade e formar nossas próprias convicções. Porque a cidadania é participar, ocupar espaços, compreender que a democracia também depende da nossa disposição de fazer parte dela. E talvez esse seja um dos maiores ensinamentos que levo daqui, o desejo de ser uma cidadã ativa na sociedade, até porque a política também pertence a nós. O jovem senador me deu muito além de uma semana em Brasília. Me deu a oportunidade de perceber que nossas ideias têm espaço. Me permitiu conhecer pessoas incríveis, cheias de conhecimento. E, além disso, despertou uma verdadeira coragem para enfrentar os desafios a fim de defender o que é certo. O futuro começa nas escolhas que fazemos hoje, que nós voltemos aos nossos estados, levando não apenas a lembrança de termos estado aqui, mas a responsabilidade de fazer com que outras pessoas também percebam que podem participar. Que nunca nos falte o pensamento crítico para questionar, coragem de nos posicionar e sensibilidade para compreender que em uma democracia, ter voz também significa saber ouvir. Nós não somos apenas o futuro desta nação, nós somos parte dela agora, somos o presente. Enquanto tivermos voz, que tenhamos também a coragem de usá-la. Como escreveu Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Muito obrigada a todos. Pelo Estado do Maranhão, Ana Brícia Oliveira Soares. Pode ir? Bom dia a todos e a todas, excelentíssima jovem senadora presidenta Yolanda Paiva, saúde à mesa. Senhoras, senhores, autoridades presentes, professores, professoras e convidados presentes. É com profunda emoção, gratidão e senso de responsabilidade que ocupo essa tribuna para representar o Estado do Maranhão como jovem senadora da República no programa Jovem Senador 2026, que neste ano nos convida a refletir sobre um tema tão necessário à sociedade: democracia nas redes sociais, como construir um debate saudável. Antes de tudo, agradeço a Deus pela vida, pelas oportunidades e por me permitir viver esse momento tão significativo. Peço que me conceda sabedoria, humildade e discernimento para honrar essa responsabilidade. A minha família, em especial meu pai Breno, minha mãe Luciana e minha irmã Yandra, sou extremamente grata. Obrigada por serem meu alicerce, por acreditarem nos meus sonhos e por caminharem comigo em cada conquista. Essa vitória também pertence a vocês. Agradeço a minha comunidade escolar, a minha professora orientadora, Ana Clarice, que me incentivou e, acima de tudo, me ensinou cada pequeno detalhe para que chegasse até aqui. Sou muito grata por me conceder um pouquinho dos seus ensinamentos. E a gestão do Centro Educamais Antônio Reinaldo Porto, CEMARP, a minha cidade de Passagem Franca, por acreditarem no protagonismo estudantil e me mostrar diariamente que a escola é um espaço de conhecimento, cidadania e diálogo. Minha gratidão também ao governo federal, ao governo do Estado do Maranhão, por meio da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, pelo compromisso com a educação pública. Agradeço ainda à Unidade Regional de Educação de São João dos Patos, pelo apoio e por contribuir para que nossa voz, que a voz da nossa região, chegasse até essa casa. Estar no Senado Federal representa muito mais do que ocupar uma cadeira simbólica. É ter a oportunidade de aprender, ouvir, dialogar e compreender que a democracia se fortalece quando diferentes vozes
encontram espaço para se expressar com respeito e responsabilidade. E é justamente nesse sentido que o tema deste ano nos provoca, pois em uma sociedade cada vez mais conectada, precisamos aprender a utilizar as redes sociais não como espaço de intolerância e desinformação, mas como instrumentos de diálogo, participação cidadã e construção coletiva. Acredito que a educação possui papel fundamental nessa missão. Hoje, subo essa tribuna sozinha. Não subo essa tribuna sozinha. Subo levando comigo a minha família, meus professores, minha escola, minha comunidade, minha região e cada jovem maranhense que acredita que tem o poder de transformar a educação. Ser jovem senadora é representar, mas também é servir, aprender e esperar. Que esta experiência possa despertar em outros jovens a coragem de participar, de se posicionar com respeito e de acreditar que suas vozes podem contribuir para transformar o Brasil. Essa experiência foi extremamente enriquecedora, proporcionando aprendizados que contribuíram de maneira significativa para o nosso desenvolvimento. Visitamos vários lugares, inclusive vale ressaltar que também vivenciamos a experiência do trabalho parlamentar. Percebemos que para realizar um trabalho de qualidade é fundamental contar com uma equipe unida, comprometida e disposta a trabalhar em conjunto. Afinal, para que haja verdadeiramente a democracia, é necessário haver respeito às opiniões distintas. Que Deus abençoe essa caminhada e nos conceda sabedoria para construir juntos uma democracia, uma sociedade cada vez mais participativa, respeitosa e fortalecida pela educação. Aos meus colegas jovens senadores, eu adorei conhecer todos vocês, amei escutar sotaques diferentes e a diversidade cultural. Sei que vou levar as memórias que construímos juntos comigo pelo resto da minha vida. Finalizo esse discurso com uma frase de Nelson Mandela. A educação é a arte mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Muito obrigada. Pelo Estado do Mato Grosso, Maria Eduarda Santos de Arruda. Bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a todos presentes, especialmente a mesa diretora, e dizer que é uma honra estar aqui. Hoje é o dia que marca o final da nossa semana aqui como jovens senadores, mas não precisa ser o fim daquilo que começamos. Durante esse período, vivemos coisas inimagináveis. Rimos, conversamos, debatemos e, acima de tudo, nos tornamos amigos. Em tão pouco tempo, criamos laços que eu não imaginava ser possível. Com vocês, eu aprendi sobre diversidade, respeito e, acima de tudo, o que é amizade. Aprendi que, apesar de virmos de lugares diferentes, termos histórias diferentes e carregarmos realidades distintas, há coisas que nos aproximam. E eu não poderia deixar de mencionar algumas pessoas que fizeram essa experiência ainda mais especial para mim. A minha colega de quarto, a Lara da Bahia, que dividiu comigo risadas, piadas, músicas e momentos que eu vou levar para a minha vida inteira. E também tem a desastrada da Isadora, do Paraná, que transforma qualquer situação em história para contar. E a minha quase inseparável Lorena, do Mato Grosso do Sul. Mas não foram apenas elas. Cada um de vocês deixou uma marca nessa experiência que fará parte das minhas lembranças. E com vocês, eu aprendi a amar um pouquinho de cada estado. Através de vocês, eu descobri cada cultura diferente. E com toda certeza, eu vou ter que visitar todos vocês algum dia. Nós chegamos aqui representando nossos estados, escolas e comunidades. Eu cheguei representando Mato Grosso, com muito orgulho. Mas depois do que vivemos, sinto que representamos algo muito maior.
Nós representamos uma geração de jovens que quer ser ouvida e que acredita que pode participar da construção do futuro do nosso país. Aqui ocupamos espaços que muitas vezes parecem distantes de nossa realidade. Podemos conhecer lugares lindos, histórias, apresentar ideias e, principalmente, estar no centro da democracia, aprendendo sobre respeito, diálogo e política. Por isso, eu espero que essa experiência não termine hoje, que a gente leve daqui não apenas fotos e lembranças, mas conhecimento para continuar participando, questionando, aprendendo e fazendo a diferença onde estivermos. Eu quero agradecer a todos que tornaram esse programa possível. Eu quero agradecer também, primeiramente, a Deus, a todos os professores, a equipe do programa, colegas da Escola 29, minha família e todos do estado do Mato Grosso. Mas, em especial, eu quero agradecer a minha mãe e meu pai, que eles não me deixaram desistir de lutar em meio às adversidades e sempre foram meu porto seguro e estiveram presentes em todo momento. E nunca me deixaram desistir e sempre acreditaram no meu potencial, mesmo quando eu não acreditei. E também um sincero obrigado ao meu professor Everton, que me apoiou e me ajudou muito a chegar até aqui. E eu espero que eu possa ter tornado essa experiência pelo menos um pouco memorável para ele. Talvez hoje seja a nossa despedida como jovens senadores de 2026, mas eu espero muito que seja um até logo. As semanas terminam, experiências passam, mas algumas pessoas e histórias a gente leva para toda a vida. E com toda certeza, cada um de vocês vai fazer parte disso. Vocês são muito importantes para mim. E muito obrigada por me proporcionar tudo isso. É isso, gente. Obrigada. Pelo estado do Mato Grosso do Sul, Lorena Valério Gomes. Obrigada. À equipe do programa Jovem Senador, aos nossos queridos consultores, professores e especialmente à minha família, que está me assistindo provavelmente, aos meus amigos, incluindo os que estão aqui à minha frente, desejo um ótimo dia. Cora Coralina escreveu: o que importa na vida não é o ponto de partida, mas a caminhada. Caminhando e semeando, sempre se terá o que colher. E olhando para tudo que vivemos nessa semana, acredito que poucas palavras poderiam traduzir tão bem essa experiência. Quando chegamos a Brasília, cada um de nós trazia consigo uma história, uma realidade, uma escola, uma família e um estado para representar. Trazíamos também uma redação, um sonho e a responsabilidade de fazer com que a nossa voz fosse ouvida. Hoje, porém, estamos prestes a voltar para casa, levando muito mais do que aquilo que trouxemos. Levamos conhecimento, experiência, novas expectativas e, principalmente, pessoas. Ao longo dessa semana, tivemos a oportunidade de conhecer de perto o Senado Federal, compreender o funcionamento do Poder Legislativo e vivenciar a responsabilidade de ocupar este espaço tão importante para a democracia brasileira. Conhecemos também o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Itamaraty. Estivemos em lugares que muitas vezes conhecíamos apenas pelos livros, pelas fotografias ou pela televisão, e que agora fazem parte das nossas próprias memórias. Mas acredito que a maior riqueza dessa experiência não está apenas nos lugares que conhecemos, está nas pessoas que encontramos. Porque chegarmos aqui como representantes de diferentes estados e em poucos dias nos tornarmos amigos. Cada um de nós trouxe um pedaço do Brasil para Brasília, e ao longo dessa semana tivemos a oportunidade de conhecer um Brasil ainda maior, aquele que existe nas histórias, nos sotaques, nos costumes, nas diferenças e nas pessoas. Eu sei que quando voltar para Mato Grosso do Sul, não voltarei sozinha. Vou levar comigo um pedacinho do Ceará com a Marília, um pedacinho do Mato Grosso com a Maria Eduarda, um pedacinho da Bahia com a Lara com H, um pedacinho do Rio Grande do Sul com a Lara sem H e tantos outros pedacinhos do Brasil que encontrei aqui.
E talvez essa seja uma das coisas mais bonitas que essa experiência nos ensinou. Nós sairemos de Brasília e voltaremos para lugares diferentes, mas uma parte de cada um de nós permanecerá na memória do outro. E é impossível falar sobre essa semana sem falar também da equipe do programa Jovem Senador. A vocês, eu quero fazer um agradecimento muito especial. Vocês foram muito mais do que uma equipe que organizou nossas atividades. Foram nosso apoio, nosso porto seguro e, de certa forma, nossa família em Brasília. Cuidaram de nós, nos acompanharam, tiveram paciência, Simonete teve bastante, estiveram presentes nos momentos de ansiedade e fizeram com que, mesmo tão longe de casa, nos sentíssemos acolhidos. E eu espero que vocês saibam o quanto isso foi importante para nós. Porque algumas pessoas passam pela nossa vida durante poucos dias, mas conseguem deixar marcas que permanecem por muitos anos. E acredito que essa seja também a essência do Jovem Senador. Ele não é apenas uma oportunidade de conhecer o Senado Federal, é uma oportunidade de conhecer o nosso próprio país, de conhecer pessoas diferentes, de ouvir opiniões diferentes, de aprender a dialogar e, principalmente, de descobrir que a juventude tem lugar na democracia. Durante muito tempo, talvez tenhamos aprendido a enxergar os jovens como futuro, mas essa semana nos mostrou algo muito mais importante. Nós não somos apenas o futuro da democracia, nós somos parte dela agora. Temos voz agora, temos ideias agora e temos responsabilidade agora. O Jovem Senador nos mostra isso na prática. Ele não apenas nos ensina sobre cidadania, ele nos permite vivenciá-la. Não apenas fala sobre participação política, ele abre espaço para que jovens participem. E não apenas nos prepara para o futuro, ele nos mostra que podemos começar a construí-lo hoje. Por isso, espero que essa experiência não termine quando deixarmos Brasília, que ela continue quando voltarmos para as nossas escolas, que continue nas conversas que teremos com nossos amigos, que continue quando incentivarmos outros jovens a participarem desse programa tão incrível, a questionarem, a se informarem e a acreditarem que suas opiniões também têm valor. Porque uma democracia forte não é construída apenas dentro das instituições. Ela também é construída nas escolas, nas comunidades, nas conversas e na participação de cada cidadão. E talvez seja essa a maior semente que o Jovem Senador planta em cada um de nós, a semente da participação, da responsabilidade, da esperança. Nós caminhamos com tudo isso até aqui. Nós semeamos ideias, amizades e sonhos. Agora, cabe a nós levar essa semente de volta para nossos estados e fazer com que elas floresçam. Quero agradecer a todos os professores que passaram por minha jornada, em especial a minha professora Edvânia, que está ali me gravando. A senhora foi essencial em todo esse processo. Sou muito grata por todo o apoio. E a toda a equipe do programa Jovem Senador por ter cuidado de cada detalhe. E aos meus amigos jovens senadores, quero dizer que foi uma honra dividir essa semana com vocês. Talvez seja difícil aceitar que, depois de tantos dias juntos, cada um seguirá novamente para um canto do Brasil. Mas eu gosto de pensar que não vamos realmente nos separar, porque vamos carregar uns aos outros conosco. Eu voltarei para o Mato Grosso do Sul, levando novas histórias, novas amizades e uma parte de cada estado que conheci aqui. E quando eu olhar para trás e lembrar dessa semana, talvez eu não me lembre de todos os detalhes, mas vou lembrar de nós todos aqui. De jovens que vieram de diferentes lugares, com diferentes histórias e diferentes sonhos, mas que por alguns dias caminharam juntos. Talvez seja justamente essa a beleza da democracia. Pessoas diferentes encontraram um espaço onde suas vozes possam coexistir, dialogar e construir algo juntas. Cora Coralina nos ensinou que é caminhando e semeando que temos o que colher. Nós caminhamos até aqui. Semeamos e agora voltaremos para casa para colher tudo aquilo que essa experiência plantou em nós. Que a nossa caminhada continue, que a nossa voz continue, que a nossa esperança continue. E que nunca nos esqueçamos de que, por uma semana, tivemos a honra de representar nossos estados nessa casa. Mas que, acima de tudo, tivemos a oportunidade de descobrir que também podemos fazer parte da construção do Brasil que queremos. Muito obrigada. Pelo Estado de Minas Gerais, Gustavo de Souza Ferreira.
Primeiramente, bom dia à mesa diretora, bom dia a todos presentes e a todos que nos acompanham de suas casas. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, de pé, no Senado Federal, representando o meu estado, Minas Gerais. Gostaria também de agradecer aos meus amigos, que sempre me motivam a correr atrás dos meus sonhos. Aos meus professores, em especial a minha professora de língua portuguesa Marinalva, que está aqui presente, que me apoiou e esteve ao meu lado no decorrer dessa semana, e ao meu professor Lucas, que me auxiliou na formulação da proposta de intervenção legislativa. Ao meu pai, que trabalha todos os dias para nossa subsistência e sempre me incentiva a continuar estudando. À minha mãe, com a qual eu posso contar em todos os momentos, e principalmente a minha irmã, Emily Gabriele, que embora não esteja mais fisicamente perto de mim, pois seus sonhos e potencial excediam as barreiras impostas por nossa realidade, sempre me apoiou, me motivou, me aconselhou e demonstrou-se disposta a me ajudar no que fosse necessário. O que faz me lembrar que vê-la realizar seus sonhos é um sonho meu. Quando recebi a notícia de que representaria meu estado no Senado Federal, veio-me à mente questionamentos, tais como se eu representaria bem, e hesitações devido à escala da responsabilidade que eu assumiria. Contudo, também veio esperança. Um garoto recém-chegado à escola, morador e estudante da zona rural, e membro de uma família lavradora, conseguira se destacar num programa tão concorrido e enriquecedor como o Jovem Senador, mesmo com todas as precariedades da escola na qual estudo e com todos os desafios enfrentados diariamente, sendo aluno do campo. Nesse momento, eu percebi que a educação vai muito além de uma ferramenta teórica, cujo único objetivo é instruir superficialmente os indivíduos que dela fazem parte. Pelo contrário, é a forma mais eficaz de tornarmos-nos sujeitos sociais, participativos e conscientes, e uma peça-chave para o crescimento não apenas acadêmico, mas também pessoal. Participar dessa semana imersiva de vivência legislativa me permitiu expandir minha perspectiva do conceito de democracia, refletir sobre a importância da participação de todos os cidadãos para seu pleno exercício e pensar em formas de como construir debates saudáveis no meio virtual, que foi o tema das nossas redações. Eu, sinceramente, não tinha um conhecimento aprofundado ou talvez nenhum conhecimento do processo legislativo, mas assim como todos nós, por meio desse programa incrível, percebi que a política não é um instrumento de alienação da população ou uma ferramenta de imposição, mas um conceito do qual todos fazemos parte e no qual todos temos direito de voz. Ver-nos todos somando forças em direção a um mesmo propósito e presenciar todas as trocas culturais que fizemos me levou a refletir sobre a diversidade do nosso país, o poder e a participação da juventude na construção da democracia no Brasil e, sobretudo, sobre o compromisso que nós, jovens, temos com a nossa nação, compromisso o qual estamos dispostos a assumir. O programa Jovem Senador me proporcionou conhecer, em primeira mão, o trabalho do Poder Legislativo, além de ter também me proporcionado experiências novas e enriquecedoras. E tenho a convicção de que, assim como ele me fez amadurecer e repensar no meu papel como cidadão, ele deve continuar a fazer essas transformações por vários e vários anos, mostrando às novas gerações o nosso papel no bom funcionamento da democracia no Brasil. Agradeço ao excelentíssimo senador Paulo Paim por ter nos acompanhado durante esse processo e por ter lutado ativamente pela educação em nosso país. A todos que compõem a mesa diretora do Senado Jovem, que nesse ano foi composta exclusivamente por mulheres, pautando a importância do protagonismo feminino na política. A todos os alunos e docentes aqui presentes, que, quando unidos, fazem a diferença. Ao Senado Federal, que promove essa excelente ação todos os anos. E quero agradecer de modo especial a todos os jovens senadores e a equipe do Jovem Senador, que, em meio ao carisma inigualável do Jorge, da Juliana e da Roberta, a motivação imprescindível da Tatiana, a competência incomparável da Rosimari e da Denise e as broncas construtivas, claro, da Simonete, permitiu-nos criar laços eternos e ter a melhor experiência de nossas vidas. Por fim, quero salientar que estou aqui representando todos que vivem a realidade rural e, principalmente, os jovens que querem e precisam ser ouvidos e que não veem o campo como um limite para seus sonhos, mas como seu berço. Berço este que
pode nos impor desafios, mas que também nos torna fortes e resilientes e nos mostra que nenhum desafio é grande demais para ser enfrentado e nenhum sonho é grande demais para ser alcançado. Muito obrigado. Pelo Estado do Paraná, Isadora Fagundes dos Passos. Bom dia a todos e a todas. Falar sobre a experiência de participar do Jovem Senador 2026 não é fácil, porque foram muitos momentos, aprendizados e emoções difíceis de colocar em palavras. Tudo começou com uma redação, um texto que escrevi sem imaginar que poderia me levar tão longe. Quando recebi a notícia de que havia sido escolhida para representar o Paraná, senti uma mistura de alegria, surpresa e, principalmente, responsabilidade. Eu estava prestes a viver algo que parecia muito distante da minha realidade, conhecer Brasília, o Senado Federal e participar, junto com os outros jovens de todos os estados do Brasil, de uma experiência de cidadania e participação política. E foi justamente isso que mais me marcou, perceber que, apesar de vivermos em lugares, histórias e realidades diferentes, todos temos algo em comum. Somos jovens que querem ser ouvidos e também podem contribuir para construir o futuro do nosso país. Durante esses dias, aprendi que a política não deve ser vista apenas como algo distante, feito por pessoas que ocupam cargos políticos. Ela está presente nas nossas escolhas, na nossa comunidade, na nossa escola e na forma como nos relacionamos com as outras pessoas. Estar no Senado também me fez perceber a importância da democracia, do diálogo e da capacidade de ouvir opiniões diferentes das nossas. Conhecer outros jovens senadores foi uma das partes mais especiais dessa experiência. Cada um trouxe a história do seu estado, suas experiências e seus sonhos. Ao ouvir cada um deles, percebi como o Brasil é diverso e, ao mesmo tempo, como temos tantos desejos em comum. Representar o Paraná foi uma honra enorme. Eu não estava ali apenas como Isadora. Carregava comigo o nome do meu estado, da minha cidade, da minha escola e de todas as pessoas que acreditaram em mim e fizeram parte dessa caminhada. Por isso, quero agradecer à minha família, que sempre me apoiou e acreditou nos meus sonhos. A minha mãe Ariane, que esteve presente em todos os momentos, me incentivando e tornando possível que eu chegasse até aqui. A minha avó Carmelina, por todo o carinho, amor e torcida. E aos meus tios e tias, especialmente ao meu tio Alejandro, que sempre incentivou minhas leituras e meu amor pelos livros, contribuindo de forma muito especial para a minha formação. Também quero agradecer ao diretor José Aparecido Moreira e à minha professora Marisa Rossi Evangelista Simões, da Escola Maria Aparecida Chueiri Salcedo, em Siqueira Campos, que acreditaram no meu potencial e me incentivaram a participar. A presença e o incentivo de professores e de toda a equipe escolar podem fazer uma diferença enorme na vida de um aluno. Sou muito grato por tudo que fizeram por mim. Muitas vezes, uma conquista começa quando alguém acredita em nós, antes de nós mesmos acreditarmos. Por isso, essa conquista não é somente minha. Ela pertence também a cada pessoa que me apoiou, me ensinou, torceu por mim e caminhou comigo até aqui. Subir a rampa do Congresso, entrar no Senado e participar das atividades do Jovem Senador foram momentos que eu vou guardar para sempre. Mas acredito que o maior legado dessa experiência não foi apenas nas lembranças ou nas fotografias, mas naquilo que mudou dentro de mim. Volto para casa com mais conhecimento e também com mais responsabilidade. Com a certeza de que a juventude não precisa esperar o futuro para começar a participar. Nós já fazemos parte no presente. O Jovem Senador me mostrou que uma ideia pode começar em uma folha de papel e chegar muito mais longe do que imaginamos.
E talvez essa seja a principal mensagem que eu gostaria de passar. Nunca devemos pensar que a nossa voz é pequena demais para fazer a diferença. Às vezes, tudo começa com uma palavra, uma redação, uma pergunta, ou simplesmente com a coragem de expressar aquilo em que acreditamos. Sou muito grato por ter vivido essa experiência, conhecido pessoas tão especiais e ter tido a oportunidade de representar o meu Paraná. Levo comigo não apenas o título de jovem senadora, mas uma nova visão sobre cidadania, democracia e sobre o papel que nós, jovens, podemos exercer na construção do Brasil. E quando eu olhar para trás e lembrar de tudo isso, quero me lembrar não apenas de Brasília ou do Senado, mas de todas as pessoas que fizeram parte desse caminho. Muito obrigada. Pelo Estado da Paraíba, Maria Graziele de Souza Félix. Bom dia a todos. Bom dia, jovens senadoras, os jovens senadores, mesa diretora, os professores também, o pessoal do Jovem Senador. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu gostaria principalmente de cumprimentar a equipe do Jovem Senador, que a todo momento acompanha a gente. Bem, antes de começar, eu quero lembrar uma frase que representa muito o que eu sinto ao olhar para tudo o que eu vivi aqui. Que até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Bem, hoje olhando para essa experiência, eu consigo sentir apenas gratidão. Gratidão a Deus, gratidão à minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, que a todo momento me apoiou e me impulsionou a estar aqui. Gostaria também de agradecer a minha professora Merilane, do SESC Centenário. Foi ela que me auxiliou a todo momento para estar aqui. Por alguns momentos ela não queria estar aqui, mas ela esteve aqui e acredito que foi por mim. Bem, eu cheguei a Brasília pensando que representaria a Paraíba, apenas isso. Mas hoje eu volto para casa entendendo que representar é muito mais do que falar do nome de alguém. Em nome de alguém. É levar comigo aquilo que eu vi, aquilo que aprendi, aquilo que cada pessoa me ensinou. Durante esses dias, eu conheci um pedaço de cada pessoa que aqui representa o seu estado. E tamanhas foram as lições e as memórias que elas irão ficar para sempre comigo. Eu conheci diversos lugares aqui da capital, do Distrito Federal, que a gente conheceu o STF, o Itamaraty, o Senado, sim, que era o mais esperado. Conhecemos o estádio e conhecemos diversos lugares que para muitos de nós não nos parecia distante, mas para mim talvez o maior aprendizado não tenha acontecido dentro de nenhum desses prédios. O maior aprendizado para mim aconteceu nas conversas, nas amizades, nos debates, nas comissões, nos conselhos dos nossos orientadores e a partir do momento que eu vi a Simonete. Todo discurso eu tenho que falar dela, mas ela está sendo como uma mãezinha para mim. Percebi que por trás de cada jovem senador existe uma família, uma escola, um professor e uma comunidade que acreditou naquela pessoa. Isso nos faz perceber o tamanho da responsabilidade que nós temos quando estamos aqui. Representar não é simplesmente ocupar uma cadeira, é nós sabermos ouvir diferentes opiniões, é entender que podemos pensar diferente e ainda assim respeitar uns aos outros. É enxergar o Brasil através dos olhos de quem vive uma realidade diferente da nossa. Eu trouxe aqui a Paraíba comigo. Trouxe a minha história, a minha cultura, os meus sonhos e tudo aquilo que me fez chegar até aqui. Mas também eu vou embora levando um pouco de cada estado que conheci. Vou levar a frasqueira da Lorena e diversas outras coisas que eu aprendi com vocês.
Eu vou levar conversas que não estavam em nenhum roteiro, os passeios que também não estavam no roteiro, mas nós conseguimos encaixar e conhecer um pouco mais de Brasília. Essa experiência ela me ensinou que a juventude ela não é apenas o futuro, nós também somos o presente. E transformar o Brasil começa quando decidimos participar, quando temos coragem de falar, mas também quando temos humildade para ouvir. Por isso, quando eu voltar para Paraíba, eu não quero dizer que apenas eu estive em Brasília. Eu quero dizer que Brasília passou por mim. E que essa experiência, ela me transformou e ampliou a minha visão sobre o Brasil. E se hoje eu posso olhar para trás e dizer que Brasília me transformou, eu também posso olhar para frente e ter a certeza de que, assim como me trouxe até aqui, Deus continuará guiando os meus passos. Eu cheguei aqui pensando que representaria apenas a Paraíba, mas hoje eu vou voltar com um pedacinho de cada um de vocês. Calma. Mas, bem, eu gostaria de agradecer por tudo. Eu não vou falar mais que eu vou chorar. Mas eu queria agradecer por essa oportunidade, por estar aqui, por ter conquistado isso. É uma grande vitória para mim. Gostaria de agradecer por tudo que vocês me proporcionaram, as memórias e tudo o que aconteceu. Eu gostaria também de agradecer ao senador Paim, que a todo momento apoiou esse projeto. E que se não fosse também por ele, eu também não estaria aqui. Muito obrigada por tudo. Obrigada. Pelo Estado de Pernambuco, Ana Clara Macedo Santos. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa diretora em nome do senador Paulo Paim e a jovem senadora Yolanda. E saúdo a todos os presentes, professores e aqueles que nos acompanham ao vivo. Hoje, encerro esta experiência com o coração cheio de gratidão. Gratidão a Deus, primeiramente, por me permitir viver uma oportunidade tão única e inesquecível. A minha mãe, Cristiana, os meus irmãos, Ana Paloma, Janaína, Cosme, e não poderia deixar de citar minha vozinha, Socorro. E principalmente ao meu professor, orientador, Roberto Júnior, por acreditarem em mim e me apoiarem para que eu pudesse chegar até aqui. E acreditaram que até quando eu mesma duvidei, que poderia sim conquistar esse espaço de fala. Eu venho do sertão de Pernambuco, de uma terra marcada pela força, pela resistência e pela capacidade de sonhar, mesmo diante das dificuldades. Venho de uma realidade que me ensinou desde cedo que as oportunidades nem sempre chegam até nós com facilidade, mas que isso nunca deve nos impedir de buscá-las. Sou estudante, sou filha, sou nordestina e sou uma jovem que acredita na educação como um instrumento de transformação. Sou alguém que carrega sonhos, desafios e uma história que talvez nem sempre seja visível aos olhos de quem está de fora, mas que me ensinou a ser resistente, a acreditar em mim e não desistir diante dos obstáculos. E foi justamente essa experiência no jovem senador que me transformou. Eu cheguei aqui trazendo a Ana Clara, que sonhava em ocupar este espaço. Hoje, saio daqui sendo uma Ana Clara mais consciente da minha capacidade, mais preparada para dialogar, para ouvir e, principalmente, para compreender a minha voz, para alcançar muito mais pessoas do que eu imaginava.
O filósofo Cícero dizia: a gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. E talvez nenhuma palavra represente melhor o que eu sinto neste momento. No início desta semana, chegamos aqui vindos de diferentes lugares, trazendo nossas histórias, nossos sotaques, nossas realidades e nossos sonhos. Agora, ao retornarmos para nossas casas e nossos estados, levaremos muito mais do que lembranças. Estamos levando em nossa memória aprendizados, amizades, experiências e a certeza de que a nossa voz importa. Digo isso porque esses últimos dias nos transformaram e nos mostraram que a juventude não deve ser apenas espectadora das mudanças, mas também protagonistas na construção de um país melhor. Esta experiência nos ensinou sobre cidadania, responsabilidade, diálogo e principalmente sobre a força que existe quando diferentes histórias se encontram por um propósito maior. Hoje nos despedimos deste espaço, mas não do que construímos aqui. Cada um seguirá seu caminho, levando consigo um pouco desta experiência e das pessoas que fizeram parte dela. Por isso, desejo que possamos voltar para nossas comunidades com mais coragem e vigor para transformarmos o que aprendemos em ações que façam a diferença na vida daqueles que amamos. Além disso, deixo o meu mais sincero agradecimento a todos que tornaram o Jovem Senador 2026 possível. Que Deus abençoe nossos caminhos, nossas famílias e tudo aquilo que ainda iremos construir pela frente. Hoje voltaremos para casa, mas levaremos conosco esta linda história que ficará para sempre em nossos corações. E foi justamente essa experiência do jovem senador que transformou Ana Clara. Eu cheguei aqui trazendo o que sonhava em ocupar este espaço. E hoje saio daqui transformada. Muito obrigada. Pelo estado de Piauí, Cauane Maria Cabral da Silva. Bom dia, a excelentíssima presidenta, caros colegas jovens senadores, mentores, servidores do Senado Federal e a todos os que nos acompanham por aqui. Primeiramente, eu queria dizer que eu já me despedacei todo com todos os discursos de cada um de vocês. E, bom, a escritora Clarice Lispector, ela escreveu uma vez que depois do medo vem o mundo. E ao olhar para o início desta jornada e lembrar do primeiro dia em que pisamos em Brasília, eu vejo o quanto essa frase, ela traduz a nossa vivência. O frio na barriga, a ansiedade e o receio diante do tamanho da responsabilidade deram lugar à descoberta de um mundo novo. O mundo da cidadania ativa, da política feita com propósito e da força da nossa juventude. Desde o primeiro instante, o acolhimento que recebemos de toda a equipe do Jovem Senado, dos consultores e dos servidores desta casa foi extraordinário. Ser recebida com tanto respeito e carinho fez com que a gente se sentisse verdadeiramente em casa. Caminhar por estes corredores históricos e vivenciar a rotina parlamentar na prática mostrou que a democracia não é algo distante contado nos livros, mas um processo vivido no qual nós fazemos parte. Ao longo desta semana intensa, debruçamo-nos sobre matérias de extrema relevância, discutimos nossas próprias propostas e analisamos com rigor técnico e sensibilidade social os projetos de outras comissões. Mas o maior tesouro desta semana vai além dos relatórios e das sessões.
são as amizades de cada realidade, de cada região, e formamos laços que levaremos para a vida toda. Eu queria dizer, em especial, a minha colega de quarto, Maria Laura, e descobri aqui irmãos de jornada e lideranças brilhantes que me dão a absoluta certeza de que o futuro do nosso país está em excelentes mãos. Eu não poderia encerrar essa fala sem expressar a minha mais profunda gratidão. Primeiramente, agradecer a Deus por guiar os meus passos e me dar sabedoria para chegar até aqui. A minha querida família, em especial os meus pais e a minha avó, por todo o apoio e amor incondicional, que estão sempre me apoiando em conquistas como essa. A minha escola, 7 de Dácio Silva, e a todos os meus professores que acreditaram no meu potencial, em especial ao Josué, que esteve me acompanhante durante essa semana, essa vivência, aos meus amigos e amigas que torceram por mim a cada segundo e me deram força para estar aqui hoje, a equipe do Jovem Senado e aos consultores parlamentares por nos guiarem com tanta dedicação, paciência e brilhantismo, e a cada um de vocês, meus colegas jovens senadores, pelo afeto, pela troca e por transformarem essa semana na experiência mais marcante da minha vida. Atravessamos o medo e encontramos um mundo inteiro de possibilidades. Eu volto para o Piauí com a bagagem cheia, o coração transbordando de orgulho e a convicção renovada de que a escola pública é um celeiro de talentos. Obrigada por mostrarem ao Brasil que a juventude não é apenas o amanhã, nós somos o presente. Muito obrigada a todos. Pelo Estado do Rio de Janeiro, Maria Laura Soares e Silva. Bom, primeiramente, bom dia a todos os presentes, à mesa diretora, aos meus amigos, jovens senadores, aos professores e todos que estão nos acompanhando. Escrevi esse texto diversas vezes. Não gosto de preparar discursos, mas esse precisava de um enredo, pois tantas experiências incríveis e momentos especiais merecem ser citados. Se uma palavra descrevesse o jovem senador, na minha opinião, seria união. E se uma palavra pudesse descrever o sentimento que eu tive durante essa semana, com certeza seria gratidão. Primeiramente, quero agradecer a Deus, pois tenho fé de que tudo posso naquele que me fortalece. E se estou aqui, é porque Deus me fortaleceu para vivenciar esse momento. Acredito que nossas vidas são compostas por orações correspondidas. E só Deus sabe o quanto eu orei para estar aqui nesse momento. Também tenho que agradecer a minha família, que é a minha base. Educação, respeito e amor são valores que aprendi com aqueles que eu mais admiro. Nessa edição, que contempla a força feminina, preciso citar as mulheres que me ensinaram o que é força. Dedico esse momento à minha avó Laura, que infelizmente não está mais presente, mas que vive eternamente no meu coração. Ela foi e continua sendo minha força e inspiração para lutar e honrar todas aquelas que vieram antes de mim e foram símbolos de resistência e força. Agradeço a minha mãe Roberta, que está me acompanhando. Ela é meu porto seguro. Ela me apoia, está comigo quando tudo que mais preciso é um colo de mãe. Ela herdou essa força da minha avó Maria, que infelizmente também não está mais presente, mas sempre estará em nossos corações. Mãe, você é a minha força.
Dedico também às minhas tias e primas da minha família, que estiveram muito presentes na minha criação e fazem parte da minha trajetória. E, por fim, a minha irmã mais nova, que me impulsiona a ser um exemplo. Ela me ensina mais do que aprende comigo. Agora, quero dedicar os meus agradecimentos ao meu estado, Rio de Janeiro, e todos aqueles que represento, em especial minha cidade, Areal, e todos os cidadãos arealenses que depositaram suas esperanças e expectativas em mim. Nossa cidade pode ser pequena, mas nossas histórias e nossas forças são gigantes. Agradeço ao meu colégio cívico-militar Cabo PM Elisângela Bessa Cordeiro, aos meus amigos e à minha diretora Carla, também a toda a equipe pedagógica que contribuiu para a minha educação e continua contribuindo. Em especial a professora Andréia, que aceitou esse desafio de vir para Brasília comigo. A educação é a maior ferramenta de transformação social existente. Profissionais de educação, vocês constroem o futuro do nosso país todos os dias. E, por fim, agradeço também a todos que estiveram comigo nessa semana como senadora juvenil. Toda a equipe que teve um enorme carinho conosco, muito antes de chegarmos em Brasília. Toda a equipe do Senado, a TV Senado, a Rádio Senado, a mídia, que nos acompanharam em todos os momentos, registrando tantos momentos especiais. As relações públicas do Senado, que prepararam tudo com muito carinho, a consultoria, vocês são extremamente inteligentes, obrigada por nos ajudarem a construir o nosso projeto. E agradeço aos meus amigos jovens senadores, em especial a minha amiga Cauane. Vocês me ensinaram a ver como o nosso país é rico em cultura e diversidade. Cada um aqui carrega a responsabilidade de representar seus estados, municípios, escolas e famílias. O que aprendemos nessa semana é algo que estará presente na minha vida sempre. O poder da democracia e da juventude no nosso país. Finalizo a minha fala agradecendo novamente e dizendo que a semente de amizade e união que plantamos nessa semana legislativa florescerá no meu coração e de cada um aqui presente. Pois o amor vence o ódio, o respeito vence a intolerância e a democracia constrói nossas histórias, o futuro e o presente do Brasil. Muito obrigada. Pelo Estado do Rio Grande do Sul, Lara Schukel Daunheimer. Bom dia a todos. Cumprimento especialmente a mesa diretora dessa reunião e ao senador Paulo Paim aqui presente. Gostaria de começar esse momento fazendo um agradecimento especial à minha família, principalmente à minha mãe e à minha irmã mais velha, que sempre acreditaram no meu potencial e incentivaram a buscar pelo conhecimento, mesmo quando talvez eu mesma não imaginasse até onde isso poderia me levar. Aos meus professores, que foram fundamentais para que eu chegasse até aqui, em especial às professoras Marilda e Valda, que sempre me incentivaram, e a minha professora Lúcia, que me auxiliou durante a construção da redação que me trouxe até Brasília. Também quero fazer um agradecimento muito especial à minha professora Lisete, que me ensinou, que estava presente no início da minha vida escolar. Foi quem me ensinou a ler e a escrever e hoje, anos depois, está aqui, acompanhando comigo uma experiência tão importante. Para mim, existe algo muito simbólico em perceber que aquela menina que um dia aprendeu a ler e escrever com ela, agora está aqui, usando justamente a escrita como caminho para chegar a um lugar como esse. E, claro, aos meus amigos mais próximos que estiveram comigo durante todo esse processo, me apoiando, torcendo por mim, compartilhando cada etapa dessa caminhada. Quando escrevi a redação que me trouxe até aqui, comecei uma reflexão sobre democracia, sobre o diálogo e sobre a maneira como diferentes opiniões e realidades podem coexistir dentro da nossa sociedade.
Mas estar aqui durante essa semana faz com que tudo aquilo que estava no papel ganhasse uma dimensão completamente diferente. Porque a democracia que discutimos em uma redação deixa de ser apenas um conceito quando encontramos pessoas que pensam diferente de nós, que vieram de lugares diferentes e que carregam experiências completamente diferentes. E foi justamente isso que essa semana me proporcionou. Eu cheguei a Brasília conhecendo o Senado, principalmente como aquele lugar que eu via pela televisão. Mas tive a oportunidade de entrar nesses espaços, conhecer como eles funcionam, entender um pouco melhor tudo aquilo que existe por trás do trabalho que chega até nós. Conheci o plenário, os espaços do Senado, os gabinetes e principalmente as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Percebi que por trás de cada sessão, de cada projeto e de cada senador, existe uma grande equipe trabalhando. Existem servidores, assessores e muitas outras pessoas que muitas vezes não aparecem diante das câmeras, mas são fundamentais para que tudo isso aconteça. E, particularmente, uma das partes que eu mais gostei durante essa experiência foi justamente poder conversar com essas pessoas. Cada conversa me trouxe uma perspectiva diferente e me fez perceber que conhecimento também está nas experiências que as pessoas compartilham conosco. Para mim, essas conversas foram tão importantes quanto conhecer os espaços do Senado, porque me permitiram enxergar que o trabalho legislativo não acontece somente quando as câmeras estão ligadas. Existe uma construção diária feita por muitas pessoas. Como jovem gaúcha, poder conhecer de perto o trabalho de quem representa o meu estado foi uma experiência muito significativa também. Foi uma forma de enxergar mais de perto aquilo que muitas vezes acompanhamos apenas de longe. Mas acredito que uma das maiores riquezas dessa semana não esteve apenas nos lugares que nós conhecemos, esteve nas pessoas. E talvez uma das coisas mais bonitas que levo daqui comigo sejam as amizades que construí. Nós chegamos como jovens de diferentes estados, cada um com sua história, com seu jeito, seu sotaque, sua realidade. Em poucos dias conseguimos criar uma conexão muito especial. O que eu escrevi sobre democracia, sobre diálogo e sobre a maneira como convivemos enquanto sociedade, eu tive a oportunidade de experimentar durante essa semana. Aqui eu apenas escrevi as minhas ideias. Não apenas isso. Eu conversei com pessoas diferentes, ouvi histórias diferentes, fiz perguntas, recebi conselhos, compartilhei experiências e aprendi que o diálogo acontece justamente quando existe disposição para ouvir. Quero também fazer um agradecimento muito especial a toda a equipe do Jovem Senador. Durante esses dias, nós pudemos perceber que existe muito por trás dessas experiências do que aquilo que aparece na programação. Existe uma equipe inteira trabalhando, acompanhando, organizando, cuidando, muitas vezes correndo junto com a gente. Cada um, à sua maneira, contribuiu para que essa semana acontecesse e que ela fosse muito mais do que uma programação de atividades. Foram vocês que transformaram esses dias em uma experiência que vamos levar para a vida. E acho que é justamente por termos vivido tantos momentos juntos, que quando essa semana terminar, não vamos sentir faltas apenas de Brasília ou do Senado. Vamos sentir falta das pessoas, das conversas, das brincadeiras, das nossas diferenças, das corridas para não perder a van, dos momentos de descontração e até aqueles pequenos puxões de orelha para que a gente cumprisse os horários. E eu certamente vou sentir saudades. Eu cheguei aqui trazendo uma redação e vou embora levando conhecimento, experiência, novas amizades, histórias, conselhos e uma compreensão muito maior sobre o meu país e sobre as pessoas que fazem parte dele. Volto para o Rio Grande do Sul, sabendo que essa semana termina, mas tudo aquilo que vivemos aqui não precisa terminar com ela. Mas vou embora levando um pouco de cada estado comigo e de cada experiência que tive com vocês. E espero que, de alguma forma, cada um de vocês também leve um pouquinho do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Pelo estado de Rondônia, Maico Monteiro da Silva.
Bom dia a todos, senhoras e senhores, colegas jovens senadores. Hoje encerro um dos capítulos mais marcantes da minha vida. Estar aqui, ocupando esta tribuna e representando a juventude de Rondônia, foi muito mais do que uma vivência acadêmica ou política. Foi uma lição inesquecível de cidadania, de escuta, de diálogo e de responsabilidade. Saí da minha terra levando na bagagem a força, a garra e a diversidade do povo rondoniense. Cheguei a Brasília com a missão de representar nossos sonhos, nossas demandas e o futuro que queremos construir para o nosso estado e para o Brasil. E hoje volto para casa levando algo ainda maior: aprendizados, amizades, experiências e a certeza de que o diálogo é uma das ferramentas mais poderosas que temos para transformar realidades. Nesses dias, vivi o verdadeiro significado de fazer política com P maiúsculo. Conheci jovens de diferentes estados, com histórias, culturas e realidades completamente diferentes da minha. Trocamos experiências, compartilhamos conhecimentos, debatemos, discordamos, convergimos e, acima de tudo, aprendemos a ouvir e respeitar uns aos outros. E foi justamente nesse encontro que percebi algo muito importante. Apesar de virmos de lugares tão diferentes, temos algo em comum. Temos sonhos, temos ideias e temos a mesma vontade de construir um país melhor. Esta semana também me mostrou que a cidadania não é apenas votar. Cidadania é participar, é ouvir, é questionar, é propor e é ter coragem para ocupar os espaços onde as decisões são tomadas. Por isso, iniciativas como o Jovem Senador são tão importantes. Elas mostram aos jovens que a política também é um espaço nosso, que a nossa voz importa e que podemos participar da construção do Brasil que queremos. Amanhã, esta semana se encerra oficialmente, mas o nosso compromisso com a transformação apenas começa. Nós não somos apenas o futuro do Brasil, nós já somos o presente. Voltaremos para nossos estados com a responsabilidade de levar tudo o que aprendemos, de ocupar novos espaços e de inspirar outros jovens a acreditarem que também podem fazer a diferença. Agradeço imensamente a minha família, principalmente os meus avós, minha avó Laura e meu avô Cícero, que são os pilares principais da minha vida e de toda a minha carreira acadêmica. Aos professores que acreditaram em mim, à organização do Jovem Senador por proporcionar esta experiência e, principalmente, a cada um de vocês, colegas, que tornaram esta semana tão especial. Eu cheguei a Brasília representando Rondônia e hoje volto para casa de cabeça erguida, com o coração cheio de orgulho e com a certeza de que a voz de Rondônia ecoou forte. E para finalizar, como diz uma artista que admiro muito, keep believing in yourself. Continue acreditando em você. Que nunca deixemos de acreditar na nossa voz, nos nossos sonhos e na nossa capacidade de transformar o lugar onde vivemos. Muito obrigado. Pelo Estado do Rio Grande do Norte, Rita de Cássia Medeiros da Silva. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos aqui presentes, jovens senadores, parlamentares e a equipe do Jovem Senador. Bom, eu vou começar pelos agradecimentos, porque se eu me acabar de chorar depois, pelo menos eu falei o nome de alguém. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por permitir que eu chegasse até aqui e aos santos, que são como faróis dentro de um mar escuro. Eles nos mostram como agir e como seguir a vontade de Deus.
Quero agradecer a minha mãe e a minha irmã, que são meu porto seguro e que acreditam em mim mesmo quando eu quero desistir. Então, eu amo muito vocês. Quero agradecer aos meus familiares, que fazem tumulto nos grupos da família com toda a vivência. Eu amo muito vocês também. E em memória do meu avô, Damião Ambrosio de Lima, que faleceu quando eu ainda era criança, mas que me amou de tal maneira que fez com que eu acreditasse que podia conquistar o mundo. Quero agradecer a minha professora, Judileide, que desde o do 9º ano me incentiva e que nunca me deixou não fazer a redação, por isso que eu fiz 3 redações. A escola Taone Amaral, aqui presente na pessoa do diretor Júnior Galdino e do coordenador, Eufran. E a toda a equipe do Jovem Senador, as pessoas que estiveram próximas da gente, Rose, Simonete, George, Tadeu e todas as outras pessoas representadas por esses nomes. Quero agradecer aos consultores que auxiliaram no nosso projeto, inclusive minha xará, Rita. Quero agradecer aos motoristas que aguentaram nosso barulho, nossas viagens, corridas, e que nunca reclamaram, mesmo que a gente fizesse realmente muito barulho. E dessa experiência, não vou levar apenas fotos ou os presentes que recebi aqui. Vou levar um pouco da história de cada uma dessas pessoas, cada um desses estados, cada um desses representantes. E muitas, mas muitas memórias que me marcarão pela vida inteira. Quando eu recebi a notícia do Jovem Senador, eu fiquei com medo de ser diferente demais para estar aqui. Só que quando eu cheguei aqui, eu vi que as diferenças é que nos fazem uma única família. Então, eu me senti muito acolhida pela equipe, pelos jovens senadores, são todos maravilhosos. Inclusive, nossa querida mesa, completamente feminina. E muito obrigada a cada um de vocês que me ouviram, que me acolheram e que foram extremamente carinhosos. Peço a todos os senadores existentes no Brasil que apoiem esse projeto e a todos os parlamentares, políticos, que mantenham esse projeto vivo, que apoiem a equipe que tanto luta por ele, para que existam mais edições como essa por milênios, não só por anos. E digo a todas as pessoas que vierem após a mim, não desistam na primeira tentativa. Eu fiz várias tentativas antes de estar aqui e realmente não quero que essa experiência se restrinja à minha pessoa, aos jovens senadores desse ano. Portanto, façam quantas tentativas forem necessárias. O Brasil, a política e essa vivência não pertence somente aos jovens que já estão aqui, mas a todos aqueles que querem tentar e que devem tentar. Esses são meus agradecimentos. Todos os locais que viajamos aqui são maravilhosos e realmente espero que várias outras pessoas possam viver essa experiência. Muito obrigada. Pelo Estado de Roraima, Juan José Ramírez Guevara. Primeiramente, bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, quero cumprimentar ao senador Paulo Paim, cumprimentar a todos os professores, os meus colegas, jovens senadores, cumprimentar a todos da equipe do Jovem Senador. Estar aqui hoje, para mim, é um motivo de muita alegria, gratidão e orgulho. Participar do programa Jovem Senador é uma oportunidade que nunca tinha imaginado um dia, mas que agora estou vivendo esse momento e percebo o quanto ele é especial. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter me permitido chegar até aqui. Quero agradecer a minha família, a minha professora orientadora, a professora Tânia. Quero
agradecer aos meus professores, à gestão da minha escola, aos meus colegas de aula e a todos que acreditaram em mim. Muitas vezes uma conquista parece ser apenas nossa, mas quando olhamos para trás percebemos quantas pessoas caminharam conosco para que pudéssemos chegar até aqui. Também não deixaria de deixar um grande agradecimento especial a toda a equipe do programa Jovem Senador e ao Senado Federal. Obrigado por proporcionarem essa experiência e por acreditarem que nós jovens temos algo importante a dizer, a aprender e compartilhar. E de forma muito especial quero agradecer aos meus colegas jovens senadores e jovens senadoras. Cada um trouxe uma história, uma realidade, um sotaque e uma maneira diferente de enxergar o mundo. Poder compartilhar essa experiência com vocês é algo que certamente vou levar comigo para sempre. Para mim, estar aqui também tem um significado muito especial, porque tenho a honra de representar e poder levar o nome do estado de Roraima comigo. Sei que estou representando não apenas a mim, mas também minha escola, meus professores, meus colegas, minha família e tantos jovens que, assim como eu, possuem sonhos e desejam conquistar seu espaço. E talvez uma das maiores lições que essa experiência esteja me ensinando seja que devemos acreditar em nós e nas oportunidades que aparecem em nossas vidas. E deixo uma reflexão para todos. Quantas oportunidades deixamos passar simplesmente porque tivemos medo de tentar? Nem sempre vamos ter certeza de que conseguiremos, nem sempre estaremos preparados, mas muitas vezes é dando o primeiro passo que descobrimos o que somos capazes. E quero terminar com uma frase em espanhol, uma frase que para mim tem um significado ainda mais especial. Los sueños no tienen fronteras. Cuando creemos en ellos, podemos llegar mucho más lejos de lo que imaginamos. Os sonhos não têm fronteiras. Quando acreditamos neles, podemos chegar muito mais longe do que imaginamos. Digo isso com ainda mais emoção, porque sou imigrante venezuelano. Um dia cheguei ao Brasil trazendo comigo uma história, sonhos e esperanças para construir um novo caminho. Hoje eu tenho orgulho da minha origem e, acima de tudo, orgulho de representar Roraima. Não importa de onde você vem, o mais importante é que nunca deixar de acreditar onde você pode chegar. Muito obrigado. Pelo Estado de Santa Catarina, Tavine Pietra de Almeida Lara. Senhora Presidente, senhores e senhoras, senadores, colegas, jovens senadores. Quando chegamos até aqui, talvez cada um de nós soubesse que viveria uma experiência importante, mas acredito que nenhum de nós imaginava o quanto esses dias seriam capazes de nos transformar. Eu vim de Ceará, em Santa Catarina, trazendo comigo não apenas o meu estado, mas a minha escola, meus professores, minha família e todas as pessoas que acreditaram que a minha voz poderia chegar até aqui. E hoje, olhando para este plenário, percebo que o maior presente que o jovem senador nos deu não foi a oportunidade de conhecer o Senado. Foi a oportunidade de perceber que a política também pode ser feita por jovens. Nós chegamos aqui como estudantes. Durante esses dias, aprendemos a ouvir opiniões diferentes, a construir propostas, a defender ideias e, principalmente, a entender que representar alguém é uma responsabilidade muito maior do que simplesmente falar em seu nome. Talvez, quando voltarmos para nossas cidades, muita coisa pareça igual. As mesmas ruas, as mesmas escolas, as mesmas pessoas, mas nós não seremos mais os mesmos. Voltaremos sabendo que não precisamos esperar crescer, ocupar um cargo ou receber um título para participar da construção do nosso país.
podemos começar agora. E é justamente por isso que eu espero que essa experiência não termine quando sairmos deste plenário. Que cada um de nós leve daqui a coragem para participar mais, para questionar, para propor e para acreditar que a nossa geração pode fazer diferente. Porque falar sobre juventude é importante, mas ouvir a juventude é necessário. E, principalmente, dar espaço para que ela participe das decisões que vão definir o seu próprio futuro. Eu quero agradecer a todos que tornaram essa experiência possível, aos professores, às escolas, às famílias, aos responsáveis pelo programa e a todos que acreditaram em cada um de nós. E quero agradecer especialmente aos meus colegas jovens senadores. Nós viemos de lugares diferentes, com histórias diferentes e pensamentos diferentes, mas, por alguns dias, dividimos o mesmo espaço, os mesmos sonhos e a mesma responsabilidade. Talvez amanhã cada um siga um caminho, mas espero que, onde quer que estejamos, nunca esqueçamos o que sentimos aqui. Que a gente nunca deixe de acreditar que uma voz pode começar pequena, em uma escola de uma cidade pequena e chegar muito longe. Eu cheguei aqui representando Santa Catarina e volto para casa representando uma certeza. A juventude não é apenas o futuro da política, a juventude também é o presente. Muito obrigada. Pelo Estado de São Paulo, Isabela Lúcio Santana. Bom dia a todos presentes. Cumprimento os membros da mesa diretora, os parlamentares da Casa e os meus colegas jovens senadores e senadoras. Hoje é nosso último dia e, como nos disseram que temos a liberdade de falar o que quiser, decidi ser sincera sobre o que eu achei de tudo e das coisas que gostei. Quero começar agradecendo a minha família, que não está aqui, mas passou a semana inteira me mandando mensagens, perguntando como eu estava e me pedindo atualizações de tudo. Ao meu pai e à minha mãe, que disse estar chorando com o discurso de todos vocês. Agradecimentos também à minha escola e ao meu estado. É uma honra enorme carregar o nome deles e saber que estou representando a minha realidade aqui no plenário. Antes de vir para Brasília, a minha maior expectativa era conhecer os jovens senadores dos outros estados. Eu queria muito ver a cultura e o sotaque de cada um. E agora que o programa está acabando, posso dizer que foi incrível. Cada sotaque me apresentou uma realidade totalmente nova e fico feliz pelos lugares que conheci e as coisas novas que aprendi aqui. Mas, acima de tudo, fico feliz por ter conhecido vocês. Vocês me ajudaram com os meus problemas, foram super simpáticos e gentis, e perto de vocês eu me senti bem. Mas não foram só os alunos. Os coordenadores são pessoas que eu talvez nunca esquecerei. Eles ouviram minhas limitações e estavam sempre me acolhendo, tentando me deixar o mais confortável possível. Acho que não teria lugar melhor para mostrar o quão bem recepcionada eu fui. A Roberta, que é uma mulher incrível e me apoiou muito, assim como a Natália Paralelismo, que também me ajudou sempre que precisei. Não posso não falar da Simonete, que me abraçava e estava sempre andando de mão dadas comigo. A Marina, que não está aqui hoje, mas gostaria de lembrá-la. A Rose também, que foi super amorosa e meiga. O George e o Tadeu. Todos se tornaram importantes para mim. Os professores dos outros estados também foram muito simpáticos, com um carinho especial pela professora da Bahia, Adriana. E eu adorei o motorista das vans, o Rail e o Igor, que me contou ser o primeiro Igor do Brasil. Eles foram super legais com a gente e aturaram nossas músicas. Aprendi com muita coisa sobre o funcionamento do país por aqui, mas o principal foi a bagagem humana e ter conhecido pessoas que se tornaram importantes na minha vida. Com certeza vou levar tudo o que vivi e aprendi comigo daqui para frente. Quero finalizar agradecendo a minha professora orientadora Dani, que me trouxe até aqui, e citando Mário Quintana, que uma vez escreveu: "A arte de viver é simplesmente a arte de conviver." E nessa semana, convivendo com vocês, eu pude finalmente entender o que ele quis dizer. Muito obrigada.
Pelo Estado de Sergipe, Nayane Vitória Nascimento Hermenegildo. Bom dia a todos aqui presentes. Cumprimento a mesa diretora, todos os professores orientadores, meus colegas jovens senadores e jovens senadoras. Hoje, encerrar essa experiência é, ao mesmo tempo, uma alegria e uma sensação difícil de explicar. Eu cheguei aqui como uma estudante cheia de expectativas e volto para casa levando muito mais do que eu imaginava. Aprendizados, amizades, memórias e uma nova confiança na minha própria voz. Quero agradecer a todos que fizeram o Jovem Senador acontecer, por nos proporcionarem uma experiência que certamente levaremos para a vida. Agradeço ao meu professor orientador Nelson, que acreditou em mim e me incentivou a chegar até aqui. Também quero agradecer à minha escola, Ulisses Guimarães, que nesse momento está me acompanhando. Obrigada. Calma aí. E principalmente a minha família, a meu pai e a minha mãe, Daniela e Marcelo, que sempre esteve ao meu lado e que é parte desta conquista. Eu sou muito feliz em ter vivido tudo isso e se existe algo que levo comigo é a certeza que nós jovens temos muito a dizer e muito a contribuir. Vou embora para o meu Sergipe com o coração cheio de gratidão e com a certeza de que essa experiência como jovem senadora não termina aqui. Ela continua em tudo aquilo que eu aprendi e em tudo que ainda quero fazer. E eu encerro com a certeza de que representar Sergipe foi uma honra, mas o maior presente desta semana foi tudo aquilo o que aprendi. Que possamos voltar para nossos estados não apenas com lembranças, mas com a vontade de fazer a diferença. Muito obrigada. Pelo Estado do Tocantins, Stephanie Oliveira Lopes. Bom dia a todos. Quero começar cumprimentando a nossa bancada jovem, os jovens senadores e os demais aqui presentes. Antes de tudo, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. É uma honra imensa representar o Tocantins e viver uma experiência que com certeza ficará marcada na minha vida. Quero também agradecer a toda a equipe do Jovem Senador pelo acolhimento, pelo cuidado e por toda a dedicação durante esses dias. Cada detalhe, cada orientação e cada momento preparado para nós fizeram com que essa experiência fosse ainda mais especial. Viver essa semana como jovem senadora foi uma experiência que ampliou profundamente a minha visão sobre o Brasil e sobre o papel que nós, jovens, podemos desempenhar na sociedade. Poder conhecer de perto o poder legislativo, compreender como as leis são elaboradas, debatidas, construídas e perceber toda a responsabilidade envolvida nesse processo fez com que eu passasse a enxergar a política de uma maneira ainda mais consciente. Ao mesmo tempo, essa experiência foi muito além de conhecer o funcionamento do Senado. Foi também uma oportunidade de conhecer pessoas de diferentes estados, ouvir histórias, compreender outras realidades e perceber a diversidade de perspectivas que existe no nosso país. Cada conversa e cada troca de experiência contribuíram para expandir o meu olhar e me fizeram compreender ainda mais as diferentes realidades do Brasil. E, com certeza, essa é uma das maiores transformações que essa experiência nos proporciona. Chegamos aqui trazendo diferentes histórias e diferentes formas de enxergar o Brasil. E estamos saindo daqui com novos conhecimentos, novas perspectivas e uma consciência ainda maior da nossa responsabilidade na construção da sociedade em que queremos viver. Por isso, quero agradecer novamente a todos que tornaram essa experiência possível e especialmente a cada pessoa que nos acolheu e acreditou na importância e nos proporcionar esse momento.
Levo comigo tudo que aprendi aqui, as histórias que ouvi e, principalmente, a certeza que essa experiência continuará fazendo parte da minha trajetória. Muito obrigada. Pelo Estado do Pará, a presidente Yolanda Paiva Favacho Ribeiro. Bom dia a todos os jovens senadores e senadoras. Eu cumprimento as autoridades que compõem essa mesa e toda a equipe que tornou a realização do Jovem Senador possível. Eu agradeço a orientação da minha professora e o apoio da minha família, em especial a minha mãe, a minha avó e ao meu tio, que acreditaram no meu potencial, antes mesmo de mim. Eu sou Yolanda Paiva, eu sou representante do Estado do Pará e eu sou a presidente da nossa querida mesa diretora. Eu falei que eu não ia chorar, porque eu já me emocionei muito na segunda-feira, mas eu não estou conseguindo segurar a emoção. Hoje, nós estamos encerrando a Semana de Vivência Legislativa do programa Jovem Senador e Jovem Senadora de 2026. É difícil falar de despedida quando construímos tanto carinho pelos nossos colegas e pela equipe. Quando iniciamos a semana, eu disse que tornaríamos o Jovem Senador de 2026 memorável. E ele realmente foi e será lembrado. Durante a nossa semana, vivemos uma rotina parlamentar no Congresso Nacional. Participamos de comissões, sentimos a responsabilidade de representar os nossos estados e compartilhamos um pouco das nossas culturas. Nós conseguimos mostrar que a política pode ser um espaço de diálogo para melhorar a vida dos brasileiros. Foi uma experiência que nós vamos levar para sempre nos nossos corações e nas nossas mentes. Esse ano, o concurso recebeu cerca de 240 mil redações. Nós devemos pensar que não foram apenas textos comuns. Foram 240 mil jovens brasileiros que escreveram, refletiram e expressaram as suas ideias no papel. E entre esses 240 mil, apenas 27 foram escolhidos. E essas 27 redações precisavam ser as nossas. Muitos de nós, incluindo eu, não imaginavam estar aqui hoje. Ver o Senado de perto parecia muito distante da realidade. Mas pela educação, nós conseguimos ter o privilégio de conhecer o Congresso Nacional. Ver que, apesar dos desafios de cada estado, nós conseguimos alcançar o primeiro lugar é o que torna o concurso ainda mais significativo. E eu gostaria que todos os jovens brasileiros tivessem a oportunidade de viver o que nós vivemos durante essa semana. Na condição de presidente da mesa, eu quero agradecer aos organizadores dessa iniciativa incrível do Senado, que abriu suas portas para os jovens e as jovens senadoras das escolas públicas de todo o Brasil. Eu quero agradecer às consultoras e aos consultores legislativos do Senado que nos assessoraram em todas as etapas durante a nossa Semana de Vivência Legislativa. Além disso, eu quero cumprimentar todos os participantes e dizer que, para mim, foi uma honra trabalhar com todos vocês. Vocês são jovens incríveis e eu queria muito que a gente se encontrasse de novo. Eu gostaria também de destacar a participação majoritariamente feminina dessa edição. Esse ano foram selecionadas 23 meninas e tivemos o prazer de compor a primeira mesa diretora 100% feminina da história do programa Jovem Senador. É importante nós olharmos também para o Congresso Nacional, onde as mulheres ocupam apenas 18% das cadeiras, mesmo nós sendo a maioria da população brasileira. Nós mostramos que as mulheres têm potencial, sim, para atuar na política brasileira. E eu gostaria que a representatividade feminina não ficasse restrita apenas ao jovem senador. Eu gostaria que as mulheres, que as meninas consigam ocupar mais cadeiras no Congresso Nacional, mais espaços de liderança e de decisão no nosso país. É sobre isso que o Senado propõe uma reflexão para o ano que vem. Em 2027, o tema das redações será o Brasil delas, como ampliar a participação das mulheres nos espaços de poder. As redações poderão
As redações poderão abordar questões como a representação feminina na política, na administração pública, nas empresas, na ciência, na justiça e em tantas outras áreas que as mulheres podem e devem ocupar. Também poderão discutir obstáculos ainda existentes, iniciativas que promovam a igualdade de oportunidades, além de propostas para incentivar o envolvimento das mulheres na construção das decisões que afetam todos os brasileiros. O regulamento e material de inscrição vão estar disponíveis no início de 2027 no portal do programa Jovem Senador. Eu aproveito a oportunidade para cumprimentar em especial o chefe do programa Jovem Senador e Jovem Senadora, o Jorge Cardim, a Juliana Borges, diretora de Relações Públicas, a diretora da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Glauciene Lara, o Tadeu Esposito, do Núcleo de Mídias Sociais. Eu gostaria de agradecer a Rosemary Salles e a Simonete Queiroz. Eu agradeço também a Marina Loures, que não pôde estar aqui presente hoje. E eu também cumprimento o senador Paulo Paim. A dedicação com vocês com o programa Jovem Senador durante a condução das nossas atividades foi realmente incrível e tornou cada momento ainda mais especial. Nós encerramos essa semana levando conosco a responsabilidade e o aprendizado de que a política pode ser um instrumento de transformação social e a política pode fazer parte das nossas vidas, efetivamente. Que essa experiência não acabe no dia de hoje. Espero que possamos levar esse aprendizado para os nossos estados, para compartilhar o que vivemos aqui para a nossa comunidade. Parabéns a todos nós que conseguimos chegar até aqui. Muito obrigada a todos. Nesse momento, eu solicito a jovem senadora Lara Schukel Dahlheimer, representante do Estado do Rio Grande do Sul, que suba à tribuna para prestar homenagem ao senador Paulo Paim, em nome de todos os jovens senadores. A todos os jovens senadores, aos professores e todos os membros aqui presentes, quero desejar novamente uma boa tarde e é uma alegria e uma honra poder retornar a essa tribuna. Sei que normalmente a gente fala de projetos quando ocupa a tribuna, mas agora vou pedir licença para falar de uma pessoa. Uma pessoa que tem como maior qualidade o cuidado. Cuidado com os mais vulneráveis, cuidado com a democracia e cuidado com o futuro do país. Estou falando do senador Paulo Paim, que há quase 40 anos honra o Congresso Nacional, a população gaúcha e toda a sociedade brasileira. Ele chegou à Câmara dos Deputados em 1987 como deputado federal constituinte e lá ficou por 4 mandatos seguidos. Em 2002, foi eleito senador e completa agora seu 3º mandato nessa casa. 3º e, infelizmente, o último. No ano passado, o senador Paim anunciou sua saída da vida parlamentar. Jovens, colegas, senadoras e senadores. Desde antes de pôr os pés no Congresso, Paulo Paim escolheu cuidar das pessoas. Foi líder estudantil e sindical, defendendo os alunos e a classe trabalhadora. Na Assembleia Constituinte, ainda como deputado federal, defendeu a inclusão das questões sociais no texto da sua atual Constituição. Se ela tem hoje o nome de cidadã, é por causa de parlamentares como Paulo Paim. Sua atuação no Congresso sempre foi profundamente humanitária, propondo leis que melhoraram de verdade a vida de milhões de pessoas do Brasil. Vocês sabem quem propôs o Estatuto da Igualdade Racial? Paulo Paim. Sabem quem propôs o Estatuto do Idoso? Paulo Paim. E quem propôs a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência? Mais uma vez, Paulo Paim. A juventude também sempre esteve
entre suas maiores prioridades. E este evento é a prova concreta disso. O programa Jovem Senador é resultado do empenho e do trabalho do senador Paim. Ele é autor da Resolução número 42 de 2010, que criou o programa, e desde então tem se dedicado ao sucesso dessa iniciativa. Sucesso que se mostra em números. Só nesse ano, o programa mobilizou 5.000 escolas e 240 mil jovens, no maior concurso de redação escolar do Brasil. Uma competição que seleciona 27 estudantes dos estados, incluindo o Distrito Federal, para aprender na prática o que é o poder legislativo. O símbolo do programa é uma árvore formada por letras, uma árvore que representa o futuro construído pela palavra, pela fala e pelo diálogo. E quem semeou essa árvore foi Paulo Paim. Semeou e cuidou para que ela crescesse, com a colaboração indispensável de muita gente boa do Senado, das secretarias de educação e das escolas de todo o país. Porque um grande sonho só vira realidade com a cooperação de todas e todos. Peço licença agora para me dirigir diretamente ao senador. Senador, o senhor se despede do parlamento nesse ano, mas deixa um enorme legado. Não só pelas leis que conseguiu ver aprovadas, mas pelo exemplo de pessoa pública que é. O senhor mostrou que o parlamento é o lugar de debate e não do desrespeito, que aqui existem advérsios, não inimigos, e que a política deve ser feita com ética e não com trapaças. Acima de tudo, o senhor mostrou que cuidar das pessoas é o que faz a política valer a pena. Essa é a marca do seu trabalho. Um trabalho que ajudou a reconstruir a democracia no Brasil, e isso não tem preço. A gente que participa do Jovem Senador tem muita gratidão pelo senhor. Essa experiência nos fez cidadãs e cidadãos mais conscientes da importância e da necessidade do poder legislativo. Por isso, receba nosso agradecimento. Saiba que, para nós, o senhor sempre será o jovem senador mais experiente. Será para nós uma referência por toda a vida, estejamos na política ou não. Somos frutos da árvore que o senhor plantou e esperamos semear o que aprendemos com seu exemplo. A gente lhe deseja vida longa, saúde e muita felicidade. O senhor merece. Muito obrigada. Se o senhor me dá a honra. Passa a palavra para eles primeiro. Pessoal, sou um jovem senador. Obrigado. Eu vou repetir. Valeu, querido. Muito obrigado. Nesse momento, eu devolvo a presidência ao senador Paulo Paim para que possa fazer o encerramento do programa Jovem Senador de 2026, bem como entrego em suas mãos os projetos aprovados pelos jovens senadores nas comissões e na sessão deliberativa de hoje.
e minhas amigas, primeiro eu quero cumprimentar a todos, porque alguém me disse um dia que a alma do negócio é o segredo, né? Tem segredo. Tem um bom negócio, segredo. E sabe por que eu digo isso? Porque eu tive com vocês todo o tempo. Tive com a equipe do Senado todo o tempo. E ninguém me contou que ia acontecer isto, que eu me tornei hoje um jovem senador com 76 anos de idade. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Quando o segredo é para o bem, pessoal, faz o que aconteceu comigo. Vocês choraram, mas podem dizer também, eu vi o senador chorar também. Muito, muito obrigado. A palavra-chave para mim é gratidão, 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 gratidão. Vida longa, juventude brasileira. Vida longa, juventude brasileira, e que eles estejam, de fato, nos espaços de poder. Bom, quero iniciar primeiro cumprimentando a mesa. A presidenta, a jovem senadora Yolanda Paiva Favajo Ribeiro, a vice-presidente, jovem senadora Maria Graziele de Souza Félix, primeira secretária, jovem senadora Lívia Desperati Bravin, segunda secretária, jovem senadora Maria Clara da Silva Oliveira. E não tem como, Lara, eu não te citar. Eu tenho tido sempre cuidado, como estou sempre aqui com os jovens senadores, que eu não fique falando só do Rio Grande do Sul. Eu tive cuidado de ter um tratamento igual com todos, mas você fez a diferença. Você diz, não, tudo bem, você me tratou igual a todas, mas eu vou te tratar diferente. E por isso eles te escolheram para você fazer essa homenagem. Então, Lara, muito obrigado. Gratidão ao Rio Grande do Sul e gratidão ao Brasil, porque aqui quando a gente faz uma leizinha, é uma lei para todos os brasileiros, não é para o Estado. Então fica aqui minhas palmas ao povo brasileiro, onde está embutido o nosso querido Rio Grande. Olha, eu vou ter que fazer isso aqui, quebrando o protocolo do meu discurso. Eu vi que aquele jovem que está sentado lá, de óculos, levanta, por favor, ele está em todas as sessões do jovem senador. Eu perguntei, que idade tu tem? E ele disse, 35 anos. Eu digo, é um jovem. Mas tu está gostando do nosso programa aqui, nosso do Brasil, né? Ele, meu senador, eu vim aqui para te entregar uma cartinha. Posso te entregar? A cartinha dele é linda, é emocionante. Ele é escritor, viu? Eu conheci ele hoje aqui. Ele escreve do programa Jovem Senador e depois fala um pouco do senador Paim. Eu só vou dizer duas frases, eu me comprometi com ele, que eu vou botar nos anais da casa, ok? Só duas frases. Há algo muito bonito no programa Jovem Senador. Aqui o caminho se inverte. Vocês recebem a experiência antes da idade. Perceberam a profundidade? Porque vocês estão aqui no coração do Brasil, adquirindo a experiência e um dia chegarão lá. E uma segunda frase, essa é para o jovem senador, ele fez, que também me deixou, digamos, com a emoção à flor da pele, como a gente fala, né? Senador Paim, depois de aproximadamente 4 décadas de parlamento, quando Vossa Excelência deixar essa casa, ficará uma cadeira vazia. Mas não ficará um espaço vazio na história. William Schmidt, escritor. É dele o mérito, não é meu. William Schmidt, escritor. Mas a cartinha ficará nos anais da casa. Meus queridos amigos, jovens senadores e senadoras, quero também cumprimentar, em nome de toda a equipe, porque eu não vou citar todos, já citei em outras oportunidades, o Jorge Cardim. E quando eu falo o nome do Jorge Cardim, que é um dos coordenadores desse trabalho, eu quero dar uma salva de palmas a toda a equipe, que todos os anos se dedica
nesse belíssimo trabalho. Mas, enfim, muitas emoções. Que semana vivemos juntos. Podem crer que, para mim, tem uma diferença essa. Porque aqui, depois de 40 anos, eu estou dizendo adeus ao Congresso. Chegou a hora de eu voltar para casa. Como vocês voltarão para casa, eu também voltarei para casa agora. Me sinto como alguém que foi chamado para o bom combate, o bom diálogo, a forma que eu sempre procurei conversar com todos, e chegou a hora que terminou e tem que voltar. Fizeram campanha, fica pai, mas eu sabia que eu tinha que passar o bastão para a juventude. Essa é a esperança que eu tenho, que eu saindo, eu abro espaço para que jovens, venham mais jovens para cá. Mas, enfim, chegamos ao fim desses dias e posso afirmar, estou com o coração cheio de orgulho, ciente do dever cumprido, como vocês também estão. Orgulho pelo que vi, pelo que eu ouvi de vocês e por tudo aquilo que eu aprendi com vocês, jovens. Pela grandeza que encontrei em cada um de vocês. Vi jovens preparados, sensíveis aos temas de todos os tempos e prontos para fazer a diferença por onde passarem. Vocês são líderes. Olha, eu não tive essa oportunidade de ser aquele que ganhou quando eu era estudante. Eu era bom de redação, viu? De primeiro lugar do Estado. Milhares concorrendo em cada estado, milhares, porque eu não vou dizer o tamanho de cada estado, e vocês foram o número 1. Vocês são o número 1. Vocês são vencedores. Por isso, palmas a cada um de vocês, jovens senadores, as professoras, os professores, os orientadores, os pais, as mães, os avós e os bisavós, a família no seu todo. Entre tantos estudantes e tantas histórias, foram vocês que conquistaram esse primeiro lugar. Voltem para casa dizendo: fomos vencedores e voltamos mais vencedores por tudo que viveram, por tudo que construíram e por tudo que aprenderam nesse estágio, eu diria, aqui em Brasília. Eu estava aqui com vocês, praticamente de todas as 14 edições do Jovem Senador. Testemunhei vocês fazendo política, e a boa política, não a política do ódio, da ofensa, da agressão, de chamar de bandido, de ladrão, um ou outro. Eu não chamo, não cito. Se tiver um adversário meu nas disputas que eu tive, eles todos dirão: o pai me tratou com elegância. Mas eles também me trataram com elegância. Eu sou daquela política que eu vi vocês fazerem aqui, que nasce do diálogo, da escuta e do respeito ao próximo. Para fazer o bom debate, o bom combate, ser vencedor, você não precisa destruir o teu adversário. Vocês construíram propostas que não terminam aqui. São sementes lançadas nessa casa, com a esperança de que cresçam, deem frutos e um dia transformarão a vida do povo brasileiro, porque serão leis. Demora. Desses 4, 5 estatutos, como o Estatuto da Juventude, que eu fui relator, um deles, só para citar, e esses que foram citados aqui, muitos deles eu demorei 15 anos. 15 anos, mas não desisti. Cada ano era um ano de batalha. Eu ia para o outro ano. Hoje eles estão todos aprovados. Enfim, muitas ideias nascidas nesse programa já avançaram aqui no Senado para que se tornem leis. Se caminharem pela vida com a mesma persistência que eu vi aqui, a mesma firmeza, a mesma solidariedade, a mesma coragem, a mesma força de vontade que eu notei em cada um de vocês, vocês poderão chegar onde quiserem. Poderão ser professores, médicos, advogados, artistas, servidores, dirigentes e, por que não dizer, senadores, senadoras, governadoras,
governadores, deputados federais e estaduais, eu tenho a ousadia de dizer. Quem sabe, um dia, quando eu tiver com mais cabelos brancos, que antes de vir aqui, hoje eu cortei a barba e o cabelo, porque eu achava que era um dia nobre, um dia diferente. Eu fui antes de vir para cá e o barbeiro. Quem sabe um dia eu vou olhar a lista, que eu vou guardar comigo, de todos os jovens senadores, desses 14 anos que eu participei, porque o ano que vem eu não estarei mais aqui. Esse é o meu último ano. Como presidente, estaria aqui como assistente, ou nas galerias, como está aquela turma da galeria, eu silêncio absoluto, não por causa de mim, mas por causa de vocês. Quero dar uma salva de palmas, galerias. Pelo silêncio absoluto, você não vê nenhum falando. É em respeito à nossa juventude. Talvez não, eu vi muito vocês falar em sonhos. Vocês vão ver que muita coisa que está no meu pronunciamento, eu fiz ele ontem, vocês falaram da tribuna. Mas faço questão de repetir que essa juventude consegue dialogar com um senador que está aqui aprendendo há 40 anos. Então eu repito, eu também já fui um jovem cheio de sonhos. Um jovem que talvez não pudesse imaginar todos os lugares onde a vida ainda me levaria. Mas eu acreditava sempre, no estudo, na seriedade, na honestidade e querer ir em frente e vencer. Acreditava no tempo da semeadura e no tempo da colheita, frase que eu vi aqui também hoje. E se aquele menino negro pudesse me ver aqui hoje, nesse momento, se ele estivesse caminhando aqui, ele diria, valeu a pena, você não desistiu. Seja onde for que a vida levar vocês, nunca abandonem a boa prática, o respeito, a solidariedade e fazer o bom combate, com ética e respeito aos adversários. O bom combate pelo que é justo, pelo próximo, pela democracia, pela dignidade humana. Porque programas, ciclos e mandatos podem até se encerrar, como o meu está encerrando, mas as causas que escolhemos defender permanecem sempre, onde quer que estejamos. Lembrem essa frase, defendam causas, nunca defendam coisas. Atravessem o tempo, vocês vão se inspirando também em outras pessoas. E aí vão alcançando gerações para gerações. Nunca esqueçam dos mais idosos, dos nossos velhos que ficaram para trás. Mas eles têm muito a nos ensinar. Muitas outras missões ainda serão confiadas a vocês. Haverá vitórias, haverá dias em que as coisas não serão como vocês imaginavam, mas faz parte. Vencer, empatar ou ganhar. Se for preciso, como eu vi aqui de vocês, a ampla maioria que foi à tribuna, chorem. É uma bobagem que eu aprendi ao longo desses meus quase 80 anos, dizer que homem ou mulher não deve chorar. Chorem toda vez que sentirem vontade, chorem como eu chorei aqui já. E não foi só hoje que as lágrimas correram nos meus olhos, como eu vi no de vocês. Tenho orgulho das lágrimas, que são lágrimas verdadeiras. São lágrimas de amor, de sentimento e de verdade. Permitam que esse velho senador compartilhe uma lembrança que está na minha memória. Em 1987, tive a honra de ser deputado constituinte. Comecei uma das lutas mais bonitas da minha vida, que vocês me provocaram ontem, né, DF? Me provocavam ontem na comissão. Falo da redução da jornada sem redução do salário. Naquele tempo, lá na Constituinte, nós achávamos que já era a hora das 40 horas. Não passou, mas passou às 44. 48 começou com Getúlio e, nesse momento, viemos para 44. Eu quero apenas dizer para vocês que eu prometi a mim mesmo que aquela caminhada não terminaria na Constituinte.
Passaram 40 anos e hoje o Congresso, eu quero elogiar as duas casas, a Câmara aprova, está aqui e estamos debatendo aqui as 40 horas semanais. Oxalá eu vá para casa no fim do ano, oxalá, eu vou torcer para isso, com 40 horas embaixo do braço. Veja como é o destino. Há 40 anos atrás eu lutava pelas 40. Quem sabe 40 anos depois eu vou para casa, poder abraçar netos e bisnetos e dizer, olha, a nossa juventude agora vai ter as 40 horas. Eu digo isso tudo para dizer que o debate está num alto nível. Eu não estou aqui acusando ninguém, nem estou sendo aqui de forma inadequada, mas vocês jovens vão ver esse debate, também lá na frente, sobre as 40 horas. Se vai ser votado agora ou não, o tempo dirá e vai apontar o caminho. Só quero dizer que tanto o presidente da Câmara como o do Senado já encaminharam, a Câmara já votou, agora está em debate na CCJ e o presidente da CCJ disse que vai logo vir para o Senado. Cumprimento Otto Alencar, presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o presidente da Câmara, que me deu branco, Hugo Mota. Quero, então, passar em frente. Democracia é isso, é diálogo, é conversa, não é ofensa, é trabalhar para aprovar aquilo que tu acha que é o melhor para o povo brasileiro. Exige entendimento, negociação, é a boa política. O que não pode faltar é respeito à palavra dada, cumprir compromisso. É assim que se constrói a confiança entre as pessoas e entre as instituições. Talvez você, jovem, sejam a primeira geração de brasileiros a viver plenamente uma jornada menor, 40 horas semanais, sem redução salarial. Serão vocês, jovens, os maiores contemplados. Imagine o que significa trabalhar menos, viver mais, aumentar a produtividade, como a história do mundo mostra, e gerar mais 4 milhões de empregos. Ter mais tempo para estudar, para amar, para namorar, para cuidar da saúde, para brincar com os filhos, com os netos, para ler mais livros, tocar instrumentos, cuidar da cultura, contemplar o pôr do sol. O mundo caminha nessa direção. O Brasil também vai chegar lá. O debate está dado e está num alto nível, inclusive dentro dessa casa. A redução dessa jornada não é apenas uma mudança de legislação, é uma escolha pela qualidade de vida, para a dignidade humana, pelo direito de sonhar. E ao olhar para cada um de vocês, neste findar do nosso programa, no dia de hoje, eu vejo sonhos que ganham voz. Vejo lágrimas que descobriram a magia, que é o ato de fazer a boa política. A política feita com alma e com o coração. É um instrumento de justiça, de solidariedade, de transformação das vidas da nossa gente. Vocês vão voltar para as suas escolas, para as suas famílias, levando a certeza de que é possível construir o que eu chamo sempre um mundo melhor para todos, um mundo melhor para todos. Dizer que vocês, jovens senadores, eu vi ontem lá, dizem não à guerra, querem a paz. Que querem as políticas humanitárias, que querem o avanço da tecnologia, mas o avanço para todo, que venha IA, que venha todo tipo de sistema, automação robótica, cibernética, mas que venha para todos, e não só para alguns. E por isso nós estamos todos juntos. Eu diria mais, levem essa experiência. Conte que o parlamento não é apenas um prédio de concreto. Ele é, acima de tudo, a casa do diálogo, da escuta, da democracia, é a casa do povo. Tenham coragem, acredite na vida, acreditem nas pessoas, acredite que a ternura também é uma força política. E nunca esqueço daqueles que ajudaram vocês a chegar até aqui. Nunca esqueço quem lhes deu a mão, quem apontou, quem disse para vocês que tinha que estudar, que tinha que ser honesto, que tinha que trabalhar, que tinha que respeitar os pais, as mães, enfim, todos que aqui eu já citei, avós, bisavós. E termino dizendo, como já falei diversas vezes, ninguém solta a mão de ninguém quando o sonho é coletivo. Quando voltarem para casa,
Haverá muita gente esperando. Gente com o peito cheio de orgulho da caminhada que vocês fizeram. Tem um poeta espanhol, que não está aqui, mas eu gosto de citar, que ele diz: o caminho a gente só faz caminhando. Lembrem-se sempre disso. O caminho a gente só faz caminhando. A minha própria história foi assim, de líder estudantil, de líder sindical, de deputado constituinte, e fui vice-presidente dessa casa. Depois de 4 mandatos federais e 3 aqui. Gente como vocês podem olhar para frente com o peito cheio de orgulho. Gente que os aconselhou, ajudou, fez uma oração para vocês estiverem aqui num momento difícil e vocês venceram, vocês ouviram. E a fé venceu. Alguém disse um dia, e se eu não me engano está até na Bíblia, fiz o bom combate, guardei as armas e fiquei com a fé. A fé de que poderia chegar e vencer, e vocês venceram. Termino dizendo, me lembrando que o menino disse para mim: vai lá, eu acredito em você. Eu digo para vocês, vão lá, em frente, eu acredito em vocês. Nenhuma caminhada a gente faz sozinho. Por isso, nesse momento, meu abraço também vai para aqueles que, de uma maneira ou de outra, ajudaram esses 27 jovens senadoras e senadores a chegarem aqui. Não levem daqui apenas o diploma e a medalha de jovem senador. Saiam daqui com uma missão de fortalecer a democracia, a soberania, a independência, que a palavra liberdade, que a palavra amor prevaleça e não a palavra ódio. Falem muito, falem muito. Vocês vão ser convidados para fazer palestra assim, mas o que vocês trouxeram de lá? O mais bonito é o que eu vou falar agora. Falem dos 3 projetos. Falem sobre a prevenção da violência contra meninas e mulheres. Falem contra o feminicídio em todos os ambientes. As mulheres só querem viver. Um país onde a maioria são mulheres, e essa mesa representa, inclusive a secretária é uma mulher, o plenário, entre os a maioria são melhores, vocês são mulheres, estão aqui, dizendo que as mulheres querem seu espaço e a sua vez. As mulheres querem viver. Salva de palmas a todas as mulheres do Brasil e do mundo. Quero falar da grandeza do segundo ponto de vocês. Companheiro, assim permita que eu diga, venezuelano. Acompanhamos o que aconteceu recentemente, o terremoto na Venezuela. No meu Rio Grande, eu quero dar esse depoimento, e não é para falar do Rio Grande. Eu tenho um escritório em Canoas e lá foi um ponto de referência. E vinha mantimentos, roupas, jamantas e jamantas. O próprio governador orientava e de lá ia para a Venezuela. E o Rio Grande fez, eu sei que outros estados também fizeram. Mas esse gesto aqui é muito bonito. Vocês decidiram que vai ter um projeto de lei e eu quero me comprometer aqui que eu vou trabalhar muito em cima desse projeto do feminicídio. Nós vamos aprovar um que apresentamos, a senadora Damares, que esteve aqui, é a relatora, vamos aprovar uma semana que vem. E falarei que vocês pediram aqui que aprovem projeto contra a violência contra as mulheres. Esse nós vamos aprovar no esforço concentrado, que é do dia 31/4. Esse de vocês, eu sou vice-presidente da Comissão de Imigrantes e Refugiados. Já fui presidente, tem uma comissão aqui. Levarei também esse projeto para lá, com o compromisso de fazer de tudo para que ele seja aprovado aqui no Senado ainda esse ano. Ainda esse ano, mérito de vocês dos 2 projetos. Dos 2 projetos. E o terceiro, sim, falem sobre a política Juventude Sem Barreiras, que é o terceiro aqui, com letramento digital, cidadania democrática e mais oportunidade de estudo e trabalho. Vocês têm razão. Tem uma frase que não é minha, mas eu repito ela aqui,
Só quem liberta mesmo é a educação. E nessa área também nós temos que aprofundar o nosso conhecimento. Falem, quero mais dizer, falem, me permito que eu coloque aqui, falem contra todo tipo de preconceito. Não aceitem que imigrante, refugiado seja discriminado. Eu faço a minha parte, mas vocês jovens serão mais ouvidos do que eu. Pode ter certeza absoluta, vocês voltarem para as suas cidades, para os seus estados e dizem, não, preconceito não. Permito que eu diga, por que temos tantas leis contra o preconceito racial no Brasil? Inclusive o Estatuto de Igualdade Racial, que eu recebi das mãos da Winnie Mandela, quando estive na África do Sul, e já falei para vocês, exigindo a libertação de Nelson Mandela. Ela me deu a Carta da Liberdade. Por isso é que eu quero pedir para vocês, combatam todo tipo de preconceito. Não permitam, como disse Nelson Mandela, que um menino negro ou negra seja discriminado. O que disse Nelson Mandela? Ninguém nasce racista. Ele é ensinado a ser racista. Então, queria que vocês... Aí é um pedido meu, façam um pacto comigo. Não permitam o bullying, não permitam nenhum tipo de preconceito sexual, preconceito de gênero, preconceito de raça, se é indígena, se é negro, é branco, é imigrante. Eu queria que vocês dessem uma salva de palmas para todos aqueles que lutam pelos direitos humanos e combatem todo tipo de preconceito. É para eles que eu deixo aqui a salva de palmas nesse encerramento. Sejam semeadores da solidariedade, da fraternidade e da esperança. Falem sobre esse tema sempre que puderem. Defendam a democracia. Defendam os direitos humanos e as políticas humanitárias. Aqui é a última parte. Justiça social, defendam. Com a mesma paixão como eu vi vocês aqui defenderem teses e com muita competência. Eu sei que assim vocês defenderiam como defendem todas as pessoas que vocês amam. O Brasil precisa de vocês. Falem mais de amor, expressem amor, abracem, beijem, sejam vocês próprios. Eu quero olhar nos olhos de cada um de vocês e dizer mais uma vez, continuem acreditando. Toda a grande transformação da história da humanidade começou exatamente com os jovens. Com jovens que tiveram coragem, da palavra que eu mais ouvi de vocês aqui, de sonhar, e adultos que não desistiram de lutar. Juntos, vamos à luta. Fica aqui um beijo, mas um beijo muito forte, e um abraço de quatro costados, como a gente fala, um beijo no coração de cada um de vocês, e um abraço de quatro costados. Vida longa, juventude do Brasil e do mundo. Eles são o nosso futuro, hoje e sempre. Obrigado. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa, a presidência declara encerrada a sessão e a edição de 2026 do programa Jovem Senador e Jovem Senadora. A palavra aqui é muito obrigado, mas eu digo gratidão, gratidão, gratidão e gratidão. Está encerrado. Agora vamos ter uma salva de palmas, então, para todos vocês, da forma que eu vi alguns, eles tiveram a iniciativa. Esse é um momento nobre. É nobre para o trabalho que vocês fizeram para chegar aqui e o resultado do trabalho da equipe e, naturalmente, deste plenário. Agora é a foto histórica da 14ª turma do Jovem Senador. Quem é que vai orientar aí? Eles sobem com as bandeiras.
Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eu conheci o Carlinho através da mãe dele e da minha mãe, que a mãe dele era empregada doméstica e a minha mãe também era empregada doméstica, então elas se conheciam. Quem levou o Carlinho para Mangueira fui eu, porque nós morávamos na São Francisco Xavier e ele tinha medo de ir pro morro, porque ele não conhecia o ambiente do morro. Então nós saíamos sábado ou domingo, eu dizia, vou para Mangueira, ele dizia também, então também vou. Mas ele não entrava no morro. Aí até que um dia ele resolveu. Ele ficou mais popular no morro do que eu. Eu do morro e ele não era. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. Quando o apartamento começa a ganhar uma dimensão, digamos, mais da classe já um pouco mais abastada, eles começam a sentir necessidade de ter os usos múltiplos para poder não sair daquele lugar. Então, começa a se criar o conceito que vem lá do Le Corbusier, das unidades de habitação, de Marcelle, Firminy e outros lugares. Habitar, Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. É só uma fase, vai passar. É você com aquela sua turma lá de São Paulo, isso aí você está sendo influenciada. É só uma fase. Tá inventando moda, né? Vai passar. É uma frase que eu ouvi bastante, especialmente na família. Como se aquilo fosse uma doença. Só que essa fase, acredito, que seja a minha vida inteira. Quando você foge da heterocisnormatividade, você já vai sofrer muitas agressões. Não é uma fase. Eu ser uma mulher lésbica é quem eu sou. Quando as pessoas comentam comigo e que parece que eu estou indecisa e que eu tenho que escolher um lado, parece que eu tô sempre nesse lugar de não existência. Parece que a minha sexualidade também é um espaço público, né? Meu nome é Yasmine Fernandes e eu sou uma mulher bissexual. É o que eu sempre falo com os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pode ver o futuro.
Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora, pavimento o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então, quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática, e que as possibilidades terapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a nossa casuística começou a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar a essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química, e meus pais ficavam doidos, assim. Por que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar a célula e contar pra gente. Ele chegou com tanto apetite matemático, e cada aula ele fazia membrana plasmática, citoplasma, organelas, núcleo. Eu fui ficando tomada por aquela unidade. Eu fui ficando tomada. Eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que é isso. E eu, a partir desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí, quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, para quem gosta muito da célula, você entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que está situado, imagina um ambiente tecidual, né, no corpo da pessoa, uma célula ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno para se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa para saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Guinaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou para mim e falou assim, eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, para câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico ele está completamente cego, assim, do ponto de vista molecular, sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença, se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar para ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente está contando que a paciente ela tende a não responder a platina, né? Por que eu vou dar tratamento para ela base de platina? Eu tenho que buscar outros tipos de tratamento para permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né? Porque senão ela vai a óbito em 6 meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual trato hipertensão. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia para controlar minha pressão. Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque assim, muito tempo a gente começa essa coisa de cura. Nós temos que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente ela precisa morrer do tumor. Ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres
né, que estavam com câncer de ovário, e a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai para cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesa que vai para anatomia patológica, a gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira. É ela que manda informações para formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele está alterado, ele está sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativa. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que sofreram, que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerígeno, com o tumor. Então a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados 1000 vezes. Então assim, o nível de expressão de tanto a tanto está relacionado à resistência à platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa, e ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é nosso exame, ele acertou muito, é um valor tipo de 96%. Nossa, eu acho que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim, porque assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcante. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então, as pessoas ficaram muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer, ele existe em alguns casos, assim. Que a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia, ela é dada de maneira geral, né? Então, não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem. Que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a lógica de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Os desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta-gotas, né, a gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, né, investimento é em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né, a questão da questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Assim. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega... e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotularam de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a perguntam, olha, o que você faz? Por que não pergunto para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela. Né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar, porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito teimosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente, causa um desconforto, mas não me intimidaram. Meus próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente, porque se tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação,
mas eu também sou docente por vocação e eu gosto de formar pessoas. Então, meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir meus recursos para poder investir neles, né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta e eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo, contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entender como é que funciona, como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é o meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas, seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim. Dentro da comunidade escolar, também começou a ter uma solicitação para as equipes sobre como proceder até que o serviço de urgência e emergência chegasse. A gente foca muito na prevenção, depois a importância do acionamento do socorro. Eu acho muito importante a capacitação, porque os próprios profissionais da escola poder auxiliar as crianças. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Triste é viver na solidão. Íntima Paisagem, que propõe uma imersão inédita na obra de Tom Jobim, unindo música, silêncio e intervenções poéticas. Nós pensamos nessa formação em trio para a gente poder trazer para o público alguma coisa que privilegiasse os textos e as diferentes nuances, né, as diferentes dinâmicas que a gente pode trazer em cima da obra do Tom, né? Espada nua. Em cada música eu posso ter essa possibilidade, essa riqueza de colocar muita verdade, porque eu me apropriei dessa letra e eu a senti, eu trouxe ela para minha história. E essa é a proposta do Íntima Paisagem, que as pessoas ouçam e tragam a música para a história delas, para ser inesquecível. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. O século dos imbecis é o início de uma tetralogia do Walter Hugo Mãe. Há em mim uma tendência para lidar com a humanidade como uma ideologia, e por isso como uma ideia, não exatamente como uma espécie,
mas como uma ideia que uma espécie pode desenvolver e pode defender. Leituras, neste sábado, 19h, aqui na TV Senado. Posso fazer propaganda eleitoral? Sim. Mas tem que seguir algumas regras que você encontra no capítulo 8 do Manual do Eleitor. Adesivos não podem passar de meio metro quadrado. Se for perfurado, pode cobrir todo o vidro traseiro do carro. Quem quiser, ainda pode participar da propaganda eleitoral no rádio e na TV, mas não pode receber dinheiro para divulgar candidaturas. E doação de campanha, pode? Não tenho a mínima ideia. Pode, mas o limite é de 10% da renda bruta do doador no ano anterior. E tem que usar um meio rastreável, como o Pix, transferência bancária ou plataforma de financiamento coletivo, as famosas vaquinhas virtuais. Neste mês, a TV Senado exibe documentários com mulheres que lutam contra diferentes tipos de violência, no Brasil e no mundo. Somos todas iguales, mujeres. Seguí notando que había todas las mujeres que sufren violencia, uno las reconoce enseguida. Mostra Senadoc, toda sexta, a partir das 21h, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Lei de Acesso à Informação completou 14 anos e é considerada um marco para a transparência pública no Brasil. E você já teve acesso a algum dado do governo por meio da lei? Sabe como que ela funciona? Fique neste Cidadania, produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. Hoje, a gente recebe Bruno Morassutti, ele que é diretor e cofundador da Fiquem Sabendo, uma organização sem fins lucrativos e apartidária especializada em dados abertos e transparência pública no Brasil. Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente aqui no Cidadania hoje. Muito obrigado, o prazer é meu, agradeço pelo convite. Você que está passando um pouquinho de frio aí, né, Bruno, em Porto Alegre? Com certeza, não está fácil. Então vamos começar. Bruno, quando a gente olha para trás, né, a LAI, né, a gente, é assim que a gente chama, né, a Lei de Acesso à Informação, a gente costuma chamar de LAI. A LAI completou 14 anos de vigência. Quando a gente olha para trás, né, o que você acha que mudou na cultura do brasileiro, nessa relação dele com o Estado? A Lei de Acesso à Informação ela é um marco muito importante porque ela facilitou de forma gigantesca que o cidadão possa efetivamente cobrar informações
e buscar entender o que o governo está fazendo para executar políticas públicas, para planejar essas políticas, para prestar serviços públicos, para, enfim, para usar adequadamente os impostos que ele cobra, né? Então, a Lei de Acesso à Informação, ela instrumentalizou de forma muito clara e forte a cidadania brasileira. Ô Bruno, em que momento, né, vocês pensaram assim, olha, tá na hora da gente traduzir um pouco esse juridiquês, né, com a criação da Fiquem Sabendo? Em que momento vocês viram assim, nossa, é realmente importante a gente traduzir para as pessoas comuns, né, para as pessoas que ali não sabem, às vezes, o direito, né? Como é que foi esse início aí da Fiquem Sabendo? Então, a Fiquem Sabendo, ela nasce de uma iniciativa de jornalistas e advogados para explicar a linguagem burocrática do dia a dia da administração pública. Quem já tentou apresentar uma petição, fazer um protocolo, sabe que não é fácil, né? Tem uma série de termos, de requisitos, de documentos que a gente às vezes precisa apresentar, né? E isso afasta o cidadão, a pessoa tem medo, tem receio, acha que está fazendo algo errado. E a gente também no Brasil, infelizmente, ainda não tem uma cultura arraigada de participação pública. Então, para mostrar que é possível, que é fácil, que é direito de todos fazer pedidos de acesso à informação e cobrar respostas da administração pública, é que a gente criou a Fiquem Sabendo. Fiquem Sabendo, ela busca apresentar as coisas numa linguagem acessível, numa linguagem que pode ser compreendida por qualquer pessoa, mesmo sem um conhecimento técnico, mesmo sem ter uma graduação em Direito, uma graduação em Economia, enfim. A nossa ideia é tornar as informações públicas mais acessíveis, tanto no que diz respeito à facilidade de localizar elas nos sites dos órgãos públicos, como também na facilidade de se compreender essa mesma informação. Ô Bruno, mas você percebe assim que os órgãos públicos, né, eles já estão mais preparados hoje para lidar com a lei ou ainda há uma diferença, né? Às vezes no governo federal é de um jeito, no estadual é de outro, no município às vezes ainda é muito complicado ter esse acesso? Olha, desde que a Lei de Acesso à Informação foi editada lá em 2011, com certeza o cenário é totalmente diferente. Antigamente era muito impossível, assim, muito difícil. Digamos, eu moro em Porto Alegre, se eu quisesse fazer um pedido de informação em São Paulo, eu provavelmente teria que ir até São Paulo ou enviar por carta um pedido, com sorte ele seria recebido e quem sabe, talvez, se alguém tivesse boa vontade, respondesse. Isso mudou, né? Hoje a gente tem uma coisa estabelecida que qualquer cidadão, independentemente de onde ele resida no nosso país, ele pode fazer pedidos de acesso à informação para qualquer órgão da administração municipal, estadual e federal. Então, isso é pacífico. Claro que a gente vai ter diferenças a depender do município, do lugar que a gente está fazendo. Então, um município menor, com menor infraestrutura, menos pessoas, menos treinamento, claro que a gente ainda tem desafios, né? Mas hoje, do ponto de vista cultural, ninguém pode dizer que não existe um direito do cidadão de fazer pedidos de informação. Isso é inconteste, é incontroverso. A gente superou essa etapa que era necessário superar, né? Agora, a gente, claro, tem uma dificuldade mais operacional, vamos dizer assim, de permitir que mesmo entes públicos com uma capacidade menor possam se organizar e se estruturar. Porque fornecer informações públicas, na realidade, nada mais é do que o reflexo de uma gestão organizada dos serviços públicos. Quando um ente público tem dificuldade de fornecer informações, é com certeza que, na realidade, por trás dessa dificuldade, está uma falta de gestão, está uma falta de organização. Então, não é à toa que entes públicos que são maiores, em tese mais organizados, têm um corpo de servidores mais estável, mais qualificado, as respostas vêm rápido, as respostas são boas, têm qualidade, fornecem mais contexto para aquela informação, enquanto entes públicos menores, em que às vezes tu tem uma pessoa que talvez nem tenha ensino superior ali, né, responsável pelo tratamento do pedido, a gente vai ter uma compreensão menor, a gente vai ter uma
uma dificuldade maior de acessar informações. Mas, com certeza, não é comparável o cenário que a gente tinha em 2011 com o cenário que a gente tem em 2026. É perfeito? Não. Mas tivemos um avanço democrático, assim, republicano, muito grande. De uma forma prática, né? A pessoa que está acompanhando essa entrevista agora, por exemplo, eu queria ter uma informação da prefeitura, né? Então, hoje, você precisa ir pessoalmente, você pode ligar, você manda e-mail. Como é que funciona isso? Então, o que é bacana da Lei de Acesso à Informação é que ela assegura o acesso à informação por qualquer meio. Então, o cidadão ele ainda pode ir presencialmente na administração pública, tanto no balcão de protocolo, quanto mesmo na sede de uma Secretaria de Educação, na Secretaria da Saúde, enfim, e solicitar informações sobre o serviço público que ele quiser. Então, se eu, Bruno, quero saber quais são as escolas do meu município, se essas escolas têm, digamos, um serviço organizado de alimentação escolar, se tem um planejamento, um cardápio para apresentar para as crianças, se esse cardápio ele é um cardápio que é saudável, né? Se as escolas elas têm, digamos, um plano de prevenção contra incêndio, se essas escolas têm um projeto adequado de manutenção periódica, posso ir lá presencialmente e solicitar. Mas mais legal é que a Lei de Acesso permite também que eu faça esse pedido por telefone, por carta ainda, por e-mail ou, preferencialmente, que é mais acessível, que não precisa sair de casa, utilizando o formulário eletrônico que a lei obriga que todo ente público disponibilize em seu site. Tá certo. Bruno, eu também fiquei com uma dúvida em relação à qualidade desses dados, né? Porque uma coisa é a gente ter acesso, aí vai, né, o órgão lá vai e me responde. Mas e a qualidade? Existe qualidade nesse dado, né, na forma de apresentar? Isso está de alguma forma acessível a quem vai ver o dado, né? Porque às vezes eu posso pedir o dado, igual você falou, eu queria saber sobre a alimentação no meu município. Mas às vezes vai vir uma tabela toda confusa que eu, né, como cidadã, assim, que não tenho muita experiência ali em tabela, Excel, matemática, talvez não vou conseguir interpretar. Como é que é isso? Bom, esse é o segundo desafio, né? O dado, primeiro ele tem que estar disponível. A pessoa tem que conseguir saber que esse dado existe e conseguir ter ele em mãos, né? A partir disso, é compreender esses dados. Claro, né, que vão ter questões que sempre vão ser mais complexas, mas a administração pública precisa, sim, ter iniciativas para tornar essa linguagem, esses dados, o mais acessível possível. Então, em primeiro lugar, esse dado ele tem questões, assim, expressões técnicas, né? Então, ele precisa ter acompanhado de um dicionário, como a gente chama, né, que é, vamos dizer assim, um termo, né, um documento junto com aqueles dados que vai explicar, olha, quando a gente usa aqui a palavra aquisição, o que a gente quer dizer com isso, né? Quando a gente está falando da palavra despesa, o que isso significa? Essa coluna aqui que vai falar sobre a periodicidade de uma despesa, o que ela está dizendo aqui? Então, esse é o primeiro ponto de partida, né? Um conjunto de dados a ser divulgado, ele precisa ter um dicionário, uma iniciativa que contextualize e dê significado para aquilo, né? Mas, para além dessa forma mais técnica, a gente tem também iniciativas muito legais por parte de órgãos públicos que, cumprindo a Lei de Acesso à Informação, tentam dar mais visibilidade para essas informações. Então, para quem se lembra, lá no início da Lei de Acesso à Informação, né, até um pouquinho antes, o Senado Federal, ele divulgava informações legislativas e mesmo informações sobre despesas de uma forma muito simples, crua, assim, né? Era basicamente número, assim, era pouco diferente de um trabalho de uma planilha de um contador, né? Hoje em dia, a gente avançou muito, então quem for analisar as atividades parlamentares, né, ou for analisar as despesas do Senado, vai ver planilhas especificando, né, de forma mais categorizada. Então, a gente quer saber, despesa com auxílio moradia, está ali, né, explicado. A gente quer saber as viagens, enfim, estão ali também de forma mais compreensível. Há um esforço de tornar esses dados mais compreensíveis e visuais para o cidadão.
Também antigamente era muito difícil acompanhar e entender o que estava acontecendo dentro de um processo legislativo, né? Recentemente o Senado implementou uma ferramenta que é muito legal, que permite, né, tem um resuminho do que diz aquele projeto de lei que está tramitando, né, para eu não precisar ter que acessar ele, ler o inteiro teor dele e a partir disso eu entender o que está acontecendo, né? Isso é uma iniciativa da própria administração do Senado para tornar a informação legislativa compreensível, né? A equipe não se limitou a, bom, tá ali publicado o projeto de lei, era isso, né? Então a informação está disponível. Não, a gente vai além para permitir que o cidadão consiga, em linguagem, né, comum, em linguagem leiga, entender o que diz aquela informação ali, aquele projeto, por que ele é importante, né? Sim, Bruni, é importante a gente lembrar também, a gente vai deixar aqui na tela, pessoal, o contato, né, se vocês quiserem conhecer o serviço, né, de informação ao cidadão do Senado também, mas o Bruno falou de uma coisa muito importante, que foi também a questão da lei de linguagem simples, né? Então, isso também, eu acredito aí, né, Bruno, não sei se você concorda, que isso também vai mudar muito, né, a apresentação desses dados daqui para frente, né? Com toda certeza. A Lei de Acesso à Informação, em 2011, ela já dizia que a informação tinha que ser acessível, né? E acessível a gente pode compreender como sendo, em primeiro lugar, a disponibilidade, né? O dado tem que estar ali, que a pessoa consiga, né, pegar esse dado, mas também acessibilidade do ponto de vista de acessibilidade universal, né? Qualquer pessoa interessada, ela tem que ter a capacidade e os meios disponíveis para compreender o que aquilo diz, né? A lei de linguagem, né, acessível que foi promulgada, ela veio a ampliar, né, explicar mais como é que isso vai ser realizado pela administração pública. Então, ela é uma ótima lei nesse sentido, porque ela obriga os entes públicos a aumentarem seus esforços de acessibilidade, né? Afinal de contas, não adianta a gente ficar falando do juridiquês e a população não está sabendo o que a gente efetivamente quer, o que a gente está pedindo, né? A administração é feita para o povo tem que ter possibilidade de entender o que está acontecendo, né? Quando a gente separa muito, assim, se desloca esse conhecimento, a gente perde um pouco da legitimidade. É importante que a gente mantenha sempre essa preocupação, né? Linguagem sensível, ela torna a administração pública mais legítima, mais republicana. Bruno, em relação, aí falamos de lei de acesso à informação, lei de linguagem simples, mas a gente também tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu queria saber, em que momento você acha que há um conflito, às vezes, entre LGPD e a LAI? Porque, às vezes, eu quero ter acesso ao dado, mas o órgão fala para mim, não, isso aqui não pode porque fere a LGPD. Como é que vocês, como é que vocês analisam essas duas leis, assim? Como é que elas se conversam, em que momentos elas entram em conflito? Perfeito. Bom, a LGPD é uma lei posterior, né? Ela foi editada em 2018. Ela não é uma lei que foi pensada para entrar em conflito com a Lei de Acesso à Informação, mas na prática a gente percebe sim que há uma incompreensão com relação ao alcance dela, né? E isso acaba, em alguns casos, afetando o acesso a informações públicas. Ela certamente não foi pensada nisso, não foi nisso que, né, os legisladores estavam preocupados quando promulgaram a Lei Geral de Proteção de Dados, mas infelizmente é o que a gente tem verificado. E o que fazer nessas situações? Bom, a Lei de Acesso à Informação, ela assegura a qualquer pessoa o direito a recorrer de uma eventual negativa. Então, quando isso acontece, é muito importante que o cidadão ele esclareça que a LGPD, ela não é uma lei criada para negar acesso a informações públicas, né? E que quando a gente está falando de informações públicas de interesse geral e coletivo, sobre o uso de recursos públicos, sobre prestação de serviços públicos, ou mesmo sobre as atividades de um agente público, a gente não está falando na proteção da esfera privada de alguma pessoa, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi pensada para proteger a intimidade,
das pessoas, a privacidade das pessoas, para permitir que um indivíduo particular, isso é importante, é particular, ele consiga proteger seus dados contra questões que ele não deseja que sejam usadas os dados dele. Mas quando existe uma interação com o serviço público, com a coisa pública, essa pessoa, porque a gente vive numa sociedade republicana, ela abre mão dessa privacidade para interagir com o serviço público, com a administração. Então, um agente público, ele tem menos expectativa de privacidade, porque, afinal de contas, todo mundo tem direito de saber qual é o currículo dele, né? O que ele está fazendo do tempo dele na administração pública. Então, a gente tem direito a acompanhar agendas, a gente tem direito a saber quais são as propostas dele, qual é a assessoria dessa pessoa, né? Até para saber se essa assessoria é uma assessoria qualificada ou se eventualmente não pode ter algum desvio ali. A gente tem direito a saber a remuneração dele, porque, afinal de contas, se ele está sendo pago com o dinheiro do público, é uma discussão legítima saber, né, o quanto, né, esse dinheiro está sendo bem investido naquele agente público ou poderia estar sendo investido, talvez remunerando um outro agente, né? Enfim, a LGPD ela não foi criada para negar acesso. Então, o que sempre recomendo é, se receberem uma negativa de acesso à informação com relação a essa lei, recorram e sempre reforcem que os dados solicitados possuem interesse público, porque se dizem respeito à coisa pública, né? Algo republicano. Agora, quando você olha para frente, né, o que deveria ainda melhorar? O que às vezes poderia ser aprovado pelo Congresso, na sua avaliação? Bom, eu acho que uma coisa que o Congresso poderia deixar claro, né, é essa questão de conflitos entre práticos, né, entre lei de acesso e LGPD. A gente verifica que existem algumas iniciativas no Congresso Nacional que estão tentando assim, esclarecer, por exemplo, que informações sobre pessoas e agentes públicos no exercício de sua função não são sujeitas à restrição, ao menos não com restrição da LGPD. Ou informações que digam respeito a despesas, contratações públicas, licitações também não estão, né, cobertas pela LGPD. Isso ajudaria bastante. Mas, além disso, a gente tem várias questões que seguem ainda existentes. Então, para começar, como eu falei anteriormente, gestão de informação ela é muito importante para a gente ter acesso à informação. E hoje a gente percebe que muitos entes públicos deixaram de cuidar dos seus arquivos, da sua documentação efetivamente. Então, quanto mais informação a gente produz, mais necessário é que a gente organize isso. E a lei de acesso, ela diz que essas informações têm que estar acessíveis, mas ela não diz como tem que estar organizadas necessariamente, né? Então, a gente precisaria de esforços melhores nisso, né? Outra coisa importante que cada vez mais a gente tem serviços públicos prestados de forma digital, eletrônica. E isso é ótimo, porque isso torna os serviços públicos mais ágeis, eles tornam eles mais baratos, em alguns casos eles tornam eles, inclusive, assim, imediatos, né? Hoje em dia, a gente quer fazer uma transação bancária, é automático, né? A gente quer, às vezes, até abrir uma empresa. Antigamente isso levava meses, tinha que apresentar um protocolo físico na junta comercial, e tem estados que isso acontece da noite para o dia. O que é ótimo, mas a lei de acesso à informação ela foi pensada para serviços públicos prestados de forma física, principalmente. E quando a gente tem serviços públicos prestados de forma digital, a gente tem que pensar em como é a transparência desses serviços públicos digitais. Por exemplo, antigamente, a gente tinha direito a acessar aos critérios, né, um segurado do INSS, quando ele tinha lá um benefício negado, o advogado dele podia solicitar, né, esse processo administrativo. Mas, cada vez mais, etapas dessa análise têm sido realizadas por inteligência artificial, por softwares, né, e se esse software ele é opaco, ele é uma caixa preta, né, quem é que garante que, eventualmente, ele não pode estar cometendo erros, né? Por mais que a gente confie na administração pública para prestar um serviço, a administração pública é formada por pessoas erram, é normal, é humano, né? Então a gente tem que ter, como sociedade, essa possibilidade de acessar esse tipo de informação, saber como esses sistemas funcionam, né? Recentemente, a Suprema Corte da Espanha
assegurou para uma sociedade, para uma associação da sociedade civil, o acesso ao sistema que, digamos assim, seria do mesmo INSS deles lá, né? Para poder entender, bom, quais são os critérios que esse sistema eletrônico usa para negar ou deferir, né? Ou mesmo assim, fiscalizar a concessão de benefícios da Previdência Social. Isso é muito importante, porque a gente sabe que um software, embora ele preste serviço mais rápido, ele erra muito mais rápido, né? Então, quando era prestado de forma física, a gente conseguiria eventualmente descobrir, aquele fiscal lá, ele está fazendo de uma forma errada, mas a gente consegue impedir que aquilo afete muitas pessoas antes de, né, se tornar um grande problema. Hoje em dia não. Hoje em dia, se um serviço é digital e ele começa errado, ele já vai, desde o primeiro dia, causar danos e prejuízos a várias pessoas. Então, a gente tem que pensar na lei de acesso à informação para serviços digitais. Bruno, para finalizar, eu queria só que você deixasse aí, né, contato da Fiquem Sabendo e que tipo de serviço, né, as pessoas podem acessar aí por meio dessa organização de vocês, quais canais, o que a gente, né, que tipo de site, de rede social vocês têm, como é que a gente pode acessar o que vocês estão fazendo? Perfeito. A Fiquem Sabendo, ela é encontrada em todas as redes sociais grandes. A gente está no Instagram, no LinkedIn, no Blue Sky, estávamos no X até pouco tempo atrás, né? Temos um site também. Se nos procurarem Fiquem Sabendo, vocês vão nos localizar, @Fiquem Sabendo ou www.fiquemsabendo.com.br. Nós hoje prestamos um serviço de protocolo de pedidos de acesso à informação para pessoas que têm receio de fazer pedidos em seus municípios por qualquer motivo. Então, esse serviço é chamado Queremos Saber, onde a gente faz o pedido de acesso à informação de forma anônima para vocês. Então, a Fiquem Sabendo faz esse serviço. Nós temos a Wikilai, que é uma Wikipédia só sobre explicação de como usar a lei de acesso à informação. Então, nós lá traduzimos o juridiquês para que qualquer pessoa possa entender de forma mais fácil quais são os seus direitos, como buscar uma informação específica, né, como recorrer de uma negativa, como entender um documento público, está tudo lá na Wikilai. Nós também temos uma newsletter quinzenal, onde a gente publica os conjuntos de dados e informações mais relevantes que a gente entende dos pedidos de acesso à informação mais recentes que a gente realizou. Então, lá a gente está lá disponível gratuitamente para qualquer pessoa que tenha interesse em assinar. Vocês vão conseguir acessar dados de interesse público, como, por exemplo, fiscalização de bets, agendas públicas que estão sendo realizadas. A gente está sempre procurando informações que possam interessar jornalistas, pesquisadores e cidadãos e disponibilizar gratuitamente para qualquer pessoa. Tá ótimo, Bruno. Muito obrigada pela sua presença aqui no Cidadania. Parabéns pelo trabalho, né? Porque é isso, às vezes a lei existe, mas a gente não sabe muito bem, né, como acessar a lei. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, né? Sempre que necessário, Fiquem Sabendo, está totalmente à disposição para poder contribuir com discussões sobre acesso à informação e transparência pública. Muito obrigado novamente. Bom, e obrigada a você também pela companhia. Este Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o Serviço Oficial de Combate à Desinformação do Senado. Qualquer dúvida sobre uma postagem que você vê aí na rede social, acha estranho, será que isso é verdade ou não? Fale com a nossa equipe. Até a próxima. Dentro da comunidade escolar, também começou a ter uma solicitação para as equipes sobre como proceder até que o serviço de urgência e emergência chegasse. A gente foca muito na prevenção,
depois a importância do acionamento do socorro. Eu acho muito importante a capacitação, porque os próprios profissionais da escola poder auxiliar as crianças. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Triste é viver na solidão. Íntima Paisagem, que propõe uma imersão inédita na obra de Tom Jobim, unindo música, silêncio e intervenções poéticas. Nós pensamos nessa formação em trio para a gente poder trazer para o público alguma coisa que privilegiasse os textos e as diferentes nuances, né, as diferentes dinâmicas que a gente pode trazer em cima da obra do Tom, né? Espada nua. Em cada música eu posso ter essa possibilidade, essa riqueza de colocar muita verdade, porque eu me apropriei dessa letra e eu a senti, eu trouxe ela para minha história. E essa é a proposta do Íntima Paisagem, que as pessoas ouçam e tragam a música para a história delas, para ser inesquecível. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. Em tempos antigos, na África Negra, vivia um adivinho chamado Ifá. Todos o procuravam. Ifá jogava seus búzios mágicos e desvendava o destino das pessoas. O que viria pela frente? Os desafios a enfrentar. Sankofa, a África que te habita. Neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Boa noite. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto, e o Senado Notícias está no ar. E o relator do fim da escala 6x1 manteve o texto da Câmara dos Deputados para que a redução da jornada seja promulgada logo. A proposta vai garantir 2 dias de folga por semana. O senador Omar Aziz já entregou à Comissão de Constituição e Justiça o relatório da PEC, que acaba com a escala de trabalho 6x1. Para que a proposta não retorne à Câmara dos Deputados e a votação seja concluída no Senado, ele não aceitou as sugestões de mudanças apresentadas por diversos senadores. O relator manteve a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais no prazo de 1 ano, com o limite de 8 horas diárias, sem a diminuição do salário. A proposta também vai garantir 2 dias de folga por semana, sendo uma preferencialmente aos domingos. O texto também preserva decisões de convenções e acordos coletivos de trabalho, permite a negociação da jornada e mantém a compensação de horários por norma coletiva.
O fim da escala 6x1 deverá ser votado na Comissão de Constituição e Justiça na quarta-feira, se não for concedido um prazo maior para a análise do relatório. Se aprovada aqui na CCJ na própria quarta, a proposta segue para o plenário do Senado, onde será discutida e votada em 2 turnos. Ainda não há um acordo para um calendário especial que permita a votação da proposta em 2 turnos numa única sessão durante o esforço concentrado. A gente tem vários precedentes, inclusive quase todos os aspectos que recentemente foram votadas seguiram ritos especiais. Existe a tradição de, se houver acordo entre os senadores, entre os líderes, haver um calendário especial para votação de PEC, com redução de todos esses interstícios, inclusive votação, às vezes, no mesmo dia do primeiro e do segundo turno da proposta. Então, em tese, é possível que essa votação seja bastante rápida, tanto na Comissão de Constituição e Justiça quanto no plenário. O relator da PEC da Segurança Pública na Comissão de Constituição e Justiça também decidiu manter a versão aprovada pela Câmara dos Deputados. Entre as novidades da proposta já apresentada estão a integração das polícias e o aumento da pena para chefes de organizações criminosas. O senador Rogério Carvalho, relator da PEC da Segurança Pública na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, disse que seu parecer será pela aprovação da proposta, de acordo com o texto aprovado pela Câmara dos Deputados. A proposta tem o objetivo de aprimorar o combate ao crime organizado e melhorar a integração entre os órgãos de segurança pública. Entre os principais pontos, o texto que vai ser votado no Senado endurece o tratamento penal de acordo com a posição hierárquica dos membros de facções criminosas, milícias e organizações paramilitares. Coloca na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública, institucionalizando a cooperação entre Estados e União. Cria as polícias municipais. Inclui na Constituição o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário Nacional. A União deve repassar a estados e municípios 50% de cada fundo. E amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal, que passa a ser responsável pelo policiamento ostensivo de ferrovias e hidrovias. As políticas públicas voltadas para as doenças raras foram tema de audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça. Os convidados trataram da situação regulatória de um medicamento usado no tratamento da distrofia muscular de Duchenne. No início desta semana, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu o registro do medicamento Elevidys. O remédio é usado para tratar a distrofia muscular de Duchenne, uma doença genética rara, grave e sem cura, que causa perda progressiva de força e que afeta principalmente crianças. O medicamento tinha registro condicional desde dezembro de 2024. Em julho do ano passado, a Anvisa suspendeu a comercialização como medida de precaução. Devido aos óbitos que a gente teve nos Estados Unidos, de pacientes que utilizaram esse produto, essas informações foram compartilhadas entre a agência e a Anvisa, então, ela instaurou de forma imediata um comitê de especialistas, reunindo os principais especialistas do Brasil no tema, para que a gente pudesse dar a melhor solução para esse tipo de produto. Os especialistas se reuniram em várias reuniões e o primeiro encaminhamento, até por uma questão de segurança, foi o encaminhamento da suspensão do uso futuro desses produtos. Agora, a Anvisa suspendeu o registro do medicamento a pedido do próprio laboratório Roche, que produz o Elevidys. Os resultados não reduzem de forma significativa as incertezas que existiam no momento do registro e que ainda existem. E essas incertezas são relacionadas principalmente a riscos cardíacos, a riscos hepáticos. O que a gente observou no segmento de 3 anos dos pacientes é que foi necessário um aumento importante na dose de corticoide utilizado nesses pacientes. Os pacientes acompanhados após 3 anos, eles estão com os mesmos desfechos de eficácia no momento da entrada do estudo ou resultados piorados em relação ao resultado basal. A representante da farmacêutica Roche explicou por que pediram a suspensão do uso do Elevidys. O pedido de retirada
do registro de Elevides, feito pela Roche, ele resultou da conclusão de que, até esse momento, os dados disponíveis não foram suficientes para atender aos requisitos da Anvisa, conforme trazido nessa audiência pelos representantes da agência. Então, nesse sentido, essa decisão evita prolongar um processo em que não há convergência técnica. Ela foi questionada sobre a saúde dos 1.500 pacientes de 4 a 7 anos de idade que receberam a medicação no mundo, 15 deles no Brasil. A informação que a gente tem é que esses pacientes estão caminhando de forma bem do ponto de vista funcional, do ponto de vista da evolução motora. Eventos adversos que foram observados foram de caráter com intensidade leve a moderada e foram manejados ao longo do tratamento. Mas para as famílias de crianças com a distrofia muscular de Duchenne, o Elevides representa uma esperança e, por isso, querem a chance de usar o medicamento mesmo diante da falta de evidências. A morosidade do sistema está condenando nossos filhos a uma morte precoce. Eles estão perdendo a chance real de estabilizar o avanço dessa doença. Optaram por negar aos nossos filhos a chance de parar o avanço dessa doença. Meu filho está esperando esse tempo todo, 2 anos e 2 meses. O meu filho não tinha nada. Meu filho recebeu com 4 anos e meio e não cumpriram liminar, decisão, nada. Na verdade, esta audiência pública foi realizada na Comissão de Direitos Humanos. E o Senado realizou hoje a oficina Lei Maria da Penha em miúdos. O objetivo do encontro foi explicar a legislação de forma lúdica e acessível. Uma maneira lúdica de falar sobre um tema tão urgente, a violência contra as mulheres. A cartilha Lei Maria da Penha em miúdos foi tema de oficina. A oficina Lei Maria da Penha em miúdos, construindo caminhos para a igualdade, aconteceu nesta quinta-feira no ILB, Instituto Legislativo Brasileiro do Senado Federal. E a iniciativa tem como proposta ofertar a Lei Maria da Penha de forma educacional no ambiente escolar para jovens e adolescentes. A linguagem foi pensada para alcançar crianças e adolescentes e destaca a importância educativa do projeto dentro das escolas. O objetivo é ensinar esse público a identificar situações de abuso já nessa fase. Mas também para nós, né, adultos de toda a faixa etária, porque a partir do uso da literatura, das canções, a sensibilidade que isso nos traz permite promover mudanças que às vezes materiais mais duros, né, como a literatura especializada, a lei não atinge. Então, essa capacidade de, a partir da arte, transformar valores, construir relações mais igualitárias, me fascina. Dinâmicas ensinaram de forma lúdica como identificar abusos já na infância e a evitar que meninas sofram esse tipo de violência por não ter conhecimento sobre o assunto. Se emocionaram ao contar traumas vividos. Nós pensamos em trazer essa oficina porque ela traz um olhar abrangente para trabalhar o tema em todas as idades. Então, nós sempre falamos muito da importância das pessoas que são agentes públicos, das próprias instituições, estarem muito preparadas nesse momento de enfrentamento, de acolhimento, de como dar encaminhamento e prevenção da violência contra a mulher. Então, nós temos essa preocupação de que o Estado jamais reproduza essas violências. Então, trazer a capacitação é um ponto fundamental para que a gente possa preparar as nossas instituições e as pessoas, então, que trabalham para lidar com o tema. A instrutora destacou a importância de projetos como esse para a construção de uma cultura de respeito que quebre ciclos geracionais de violência. A oficina ela tem como objetivo principal fazer uma formação lúdica, educativa, a partir da arte, da literatura, para que a gente tenha um olhar com as crianças, com os adolescentes, com os grupos que a gente atende dentro dos nossos ambientes de trabalho, para refletir sobre valores como empatia, respeito, direitos, igualdade, equidade e o principal, né, é a humanização
dessas relações. Então, a literatura, a arte, ela é uma ferramenta importantíssima nesse processo de humanização e pode ser usada em qualquer ambiente, para qualquer objetivo. Nós precisamos enfrentar essa epidemia de violência contra as mulheres que vivemos, então que a gente estude, seja a partir de rodas de conversa, a partir da literatura, para construir um Brasil mais igualitário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a violência contra a mulher permanece invisível para boa parte das vítimas. O comentário foi feito após a mais recente pesquisa do Data Senado. Segundo o levantamento, 29% das brasileiras que sofreram agressão não reconheceram o ato como violência. A pesquisa ouviu mais de 21.600 mulheres em todo o país com mais de 16 anos. As entrevistas foram feitas por telefone entre maio e julho do ano passado. A amostra permite fazer um retrato da violência contra a mulher por estado, além de traçar um perfil do cenário nacional. 1 em cada 3 brasileiras relatou ter vivido alguma situação de violência doméstica ou familiar nos 12 meses anteriores à pesquisa, mas apenas 4% declararam espontaneamente ter sofrido violência. Outras 29% relataram situações concretas de agressão, mas não as identificaram como violência doméstica ou familiar. Os dados nacionais mostram que as consequências vão muito além do momento da agressão. 69% das vítimas disseram que a violência afetou a rotina diária. 68% tiveram o convívio com outras pessoas prejudicado. 46% relataram impacto na vida profissional. Entre as que estudavam, 42% disseram que a violência interferiu nos estudos. A pesquisa revela ainda que a violência, em muitos casos, começa cedo. Quase 4 em cada 10 vítimas sofreram a primeira agressão antes dos 20 anos. A violência psicológica é a mais frequente. Ela foi relatada por 88% das vítimas. Já as violências física e moral aparecem em seguida com 81%. Na maioria dos casos, o agressor é alguém muito próximo. 62% das vítimas apontaram o marido ou o companheiro como o autor da agressão. E mesmo após a violência, 12% ainda moravam com o agressor. A pesquisa do Data Senado sobre violência contra a mulher é feita há 20 anos. Em nota, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a informação revelada pela pesquisa do número de mulheres que viveram situações de violência, mas não as reconhecem como tal. Na nota, o presidente do Senado diz que o dado mostra o quanto a violência vivida permanece invisível para muitas vítimas. Davi Alcolumbre reforça ainda o alcance do levantamento. O recorte estadual amplia a capacidade de análise desses dados. Trata-se da única pesquisa de abrangência nacional sobre violência contra a mulher, com resultados específicos para cada estado. O presidente do Senado destaca ainda que os dados confiáveis ajudam a aperfeiçoar leis, direcionar ações governamentais e fortalecer iniciativas de prevenção e acolhimento. Conhecer a realidade é condição indispensável para transformá-la. Segundo a Justiça Eleitoral, cerca de 600 mil urnas eletrônicas serão usadas em outubro. Entre as novidades está a exibição da foto dos candidatos a vice do presidente da República e dos governadores, além dos suplentes de senador. O eleitor também vai acompanhar a ordem de votação numa faixa localizada na parte superior da urna. A estrela das eleições. A urna eletrônica tem lugar de destaque nas votações que definem os rumos políticos do país. E não são poucas, quase 600 mil urnas para atender os 158 milhões de eleitores que escolhem este ano presidente, governador, senadores, deputado federal e estadual. 4 modelos de urna eletrônica estarão em uso durante a votação. O que muda é a aparência, os recursos são os mesmos em todas as versões.
A distribuição de cada modelo é definida pelos 27 tribunais regionais eleitorais conforme as necessidades e características de cada zona eleitoral. A maior parte dos equipamentos em uso, 77%, é de modelos mais novos. É a mesma coisa em qualquer modelo de urna, tem as mesmas acessibilidades, tem a mesma linha de progresso, tem a mesma foto nos terminais do mesário. A nova geração de urnas trouxe melhorias no processamento, maior interação com o mesário por meio de um teclado sensível ao toque e mais segurança. Vale lembrar que a urna eletrônica só funciona com os programas e sistemas desenvolvidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Depois de passarem pelo teste público de segurança da urna, os programas são assinados digitalmente e lacrados em cerimônia pública realizada na sede do TSE, em Brasília. A Justiça Eleitoral faz um chamamento público através de editais que todos os órgãos de controle, Ministério Público, OAB, Polícia Federal e os partidos deveriam indicar os seus representantes, principalmente pessoas com conhecimento em TI, para ir lá e auditar todos os programas. Exemplo, esse programa é o programa que vai fazer a leitura da mídia de resultado e transmitir para o TSE. Nesse momento é o momento de auditar todos esses sistemas. Então é a abertura dos códigos-fontes. O horário eleitoral gratuito para o primeiro turno das eleições começa nesta sexta-feira. A propaganda dos candidatos será exibida em 2 horários, de segunda a sábado, até o dia 1º de outubro. As emissoras de TV deverão reservar em sua programação 50 minutos diários, divididos em 2 blocos de 25 minutos, e mais 70 minutos para inserções de 30 e 60 segundos, distribuídas ao longo do dia. Para calcular e definir a divisão do tempo de propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral utiliza a representação dos partidos e das federações partidárias na Câmara dos Deputados. Do tempo total, 90% é distribuído de acordo com a proporção do número de deputados federais eleitos em 2022. Os 10% restantes são divididos igualmente entre partidos que superaram a chamada cláusula de desempenho estabelecida na Constituição. O TSE definiu o tempo destinado à propaganda dos candidatos à presidência. Os 12 minutos e 30 segundos serão distribuídos da seguinte forma: Lula, da coligação Brasil Pronto para Mais, 5 minutos e 31 segundos. Flávio Bolsonaro, do Partido Liberal, 4 minutos e 20 segundos. Ronaldo Caiado, do Partido Social Democrático, 2 minutos e 2 segundos. Augusto Cury, do Partido Avante, 35 segundos. Os demais candidatos à presidência não terão tempo de propaganda eleitoral. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Dentro da comunidade escolar também começou a ter uma solicitação para as equipes sobre como proceder até que o serviço de urgência e emergência chegasse. A gente foca muito na prevenção, depois a importância do acionamento do socorro. Eu acho muito importante a capacitação, porque os próprios profissionais da escola poder auxiliar as crianças. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Na nossa cultura, Pelourinho ficou associado diretamente a um local de súplica dos africanos escravizados. A partir dos anos 80, surge um movimento cultural muito forte, que nós conhecemos a partir dos afoxés, dos blocos afros, que acabam ressignificando o Pelourinho e, mais uma vez, dando a ele um local de resistência. Residir no Pelourinho significou construir, sob condições adversas, uma sociabilidade própria da gente negra de Salvador, que criou o Olodum, que criou o afoxé Filho de Grande, que criou outras referências culturais de matrizes africanas, e foi capaz de vender o Pelourinho como uma referência cultural baiana. O comércio atlântico de africanos escravizados provocou muito sofrimento, que está vivo até hoje, na memória, mas ele também deu cenário
para a afirmação da cultura que nos une e que compartilhamos. A TV Senado está com tudo pronto para mais uma temporada. História. Em maio de 1933, 3,5% da população vão às urnas. Análise. O grande problema que a gente vive hoje é a falta de entendimento do papel da imprensa. Debate. É difícil realmente fazer chegar o conteúdo de todos os candidatos quando você está numa bolha. Combate à desinformação. Especialista em fact-checking, checagem de fatos e também jornalismo de dados. E a mais completa cobertura de eleições do Legislativo. TV Senado, democracia todo dia. Lei Maria da Penha completa 20 anos, mas feminicídios estão em alta. Fortaleza leva pessoas com mobilidade reduzida para tomar um banho de mar. Veja como deve ser o voto para senador este ano. Tudo isso você vê no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. Termina em 14 de setembro o prazo para eleitoras e eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida, além de pessoas que vivem em territórios indígenas, comunidades quilombolas e demais comunidades tradicionais, solicitarem o transporte especial. O serviço é oferecido pelo programa Seu Voto Importa, da Justiça Eleitoral. Uma vez eu ouvi alguém dizer: "Você engana bem." De que eu me disfarçava bem, de que o meu bigode era como se fosse uma maquiagem. Eu já ouvi mulheres falando isso pra mim, que eu achei curioso, porque eu não estou enganando ninguém, né? Eu estou simplesmente vivendo. Eu não engano ninguém, eu sou exatamente como eu preciso ser pra mim. Então, se alguém me diz que eu engano bem, essa pessoa não entendeu nada. Não entendeu quem eu sou, não entendeu quem eu quero ser. Porque eu gosto de ser dessa forma. Eu acho que seria de bom tom e humano também que a gente fosse visto como uma pessoa que sente, como uma pessoa grande, que pode realizar vários feitos, uma pessoa que merece afeto. Eu sou Yuri Gabriel, eu sou transmasculino e sou bissexual. Mais uma edição do programa Jovem Senador. E mais uma vez os estudantes mostram preocupação com as alterações no clima. Cafeicultores usam novas técnicas para lidar com eventos extremos em Minas Gerais. E um estudo experimental da UNB que transforma lodo e resíduos orgânicos em fertilizantes verdes. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Que desperdício, mas para quem? E por que esse desperdício? Eu tava com uma colega de trabalho e foi um casal gay comprar o produto que a gente estava vendendo, né? E após o casal se retirar do local, ela falou: nossa, que desperdício, né? Criar um disfarce para que a sociedade não te veja exatamente como você é, para que você não sofra preconceito, é algo muito natural pra gente que é homossexual. O que parece um comentário tão bobo, né? Mas que por trás desse comentário tem uma homofobia gritante, né? Todo mundo deveria pensar em relação ao bullying